A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os Estados-membros da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, aprovaram no início de junho a primeira norma internacional de promoção do trabalho decente na economia de plataformas digitais. Eu vou conversar agora com o advogado Maximiliano Garcês. Ele participou da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça, onde aconteceu essa decisão. Olá, Maximiliano, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. Conta pra gente, vamos começar, o que é a OIT? Ótimo, eu que agradeço o convite. Eu sou um admirador da TV Senado, uma TV pública, imparcial e de alta qualidade. A OIT foi criada em 1919, faz parte das Nações Unidas, apesar de ter sido criada antes da própria ONU, e depois incorporada, e ela foi criada num momento nevrálgico da história, que foi após a Primeira Guerra Mundial, em 1919. E o objetivo foi tentar fazer com que o mundo do trabalho pudesse ser uma parte de levar a paz mundial. A Primeira Guerra Mundial, um dos motivos dela foi a briga por espaços e territórios de comércio, inclusive. Então, a lógica lá atrás foi que você conseguisse dar um pouco mais de dignidade à classe trabalhadora e estaria também competição entre os países para ver quem que rebaixaria mais os direitos trabalhistas. E hoje nós estamos numa situação muito semelhante a essa. E um mundo com instabilidade, com guerras, e essa injustiça no mundo do trabalho é uma das forças motoras para toda essa ordem muito caótica de coisas. E a convenção vem exatamente nesse momento para tentar dar um pouquinho mais de estabilidade, de dignidade, previsibilidade para a vida das pessoas. E como foi essa negociação e qual foi o seu papel nessa negociação? Pois não. É uma negociação de vários anos e uma luta muito grande da classe trabalhadora e de vários governos sensíveis ao tema, como o do Brasil, que foi uma liderança, e resultou ano passado na aprovação pela OIT, na última conferência, que existiria uma convenção. E esse ano foi a decisão do conteúdo desta convenção. Eu estava lá representando a Associação Latino-Americana de Advogados e Advogadas Laboralistas, que tem o status consultivo, a OIT, e participa como observador, mas sem direito a voto. Os votos, tem um colégio eleitoral da OIT, 50% são os governos, 25% os trabalhadores e 25% o patronato. E quando a gente fala em plataformas digitais, né, do que a gente está falando? Ótima pergunta, porque uma parte da imprensa vem colocado essa convenção como é a convenção dos trabalhadores e trabalhadoras em transporte, em aplicativos, empresas como Uber. E não é isso. É sobre qualquer pessoa que hoje está plataformizada. E hoje nós temos advogados, advogadas, engenheiros, engenheiras, trabalhadoras na área doméstica que vêm sido contratados dessa forma, criando uma instabilidade gigantesca. As pessoas não sabem quanto vão ganhar, quando vão trabalhar. E isso tem reflexo que vai até além do mundo do trabalho. Não é uma convenção que interessa só a trabalhadores e trabalhadoras, mas a qualquer pessoa que quer viver numa sociedade com um mínimo de harmonia e que não deixe aí uma grande gama de pessoas ao relento, sem saber se vão conseguir comer amanhã, né? Então,
tem reflexos muito grandes aí para toda a sociedade mundial. E o que a convenção traz, então, de mudança? Ela é uma convenção, eu considero que seja o fato mais importante nas relações capital-trabalho em todo o mundo nas últimas décadas. E tem um impacto enorme, e por isso que teve muita resistência, principalmente do governo estadunidense, que formou um bloco junto com Israel e Argentina, tentando inviabilizar a convenção com apoio de lobistas de grandes empresas. E o que ela garante é um mínimo de dignidade a qualquer pessoa que trabalha em aplicativos, seja na economia formal, seja como seletista, seja na informal. Garante, por exemplo, um salário mínimo, garante acesso à previdência social, garante as garantias mínimas de saúde e segurança, garante que essas grandes empresas não possam excluir as pessoas de aplicativos assim ao relentos, de uma hora para outra, sem nenhum tipo de justificativa. Então, as empresas precisam agora, depois da ratificação por cada país da convenção, dar uma justificativa para isso, porque tem vários estudos científicos mostrando que esses algoritmos que acabam decidindo quem vai sair, quem vai entrar, acabam levando em conta muitas vezes a etnia da pessoa, se a pessoa participa de algum setor excluído da sociedade. Então, tem uma série de garantias muito, muito importantes. É interessante que o senhor mencionou os algoritmos, né? Assim, uma das previsões é exatamente que essas decisões mais impactantes vão ter que ser revisadas, passar por um ser humano ali, opinião humana, não é isso? Exatamente, exatamente. E é importante a tua pergunta, porque essa era uma das questões mais importantes que grandes empresas estavam tentando inviabilizar, que é uma certa transparência nos algoritmos, na maneira como são feitas as decisões, né? A redação não foi a ideal. A redação acabou sendo um pouco desidratada, ainda foi até melhor que esperávamos, mas na questão da transparência ainda teve uma redação um pouquinho vaga, mas que garante um certo avanço e impede que isso seja feito de maneira completamente às cegas, né? Não vai ser exatamente, a gente sabe que exatamente não vai ser uma decisão humana em cada exclusão de aplicativos, mas ao menos vai garantir que sindicatos, os próprios trabalhadoras consigam ter um pouquinho mais de ingerência e saber o que está acontecendo nas suas vidas, né? E como é que fica essa questão da transparência, né? Porque também, né, assim, tinha uma questão, assim, no caso das corridas de carro, né? Assim, quem é indicado, como é que é e tal, assim, tinha essa demanda, né, por mais transparência. Sim. A redação da convenção obriga as empresas e também os governos a criarem sistemas de supervisão, de fiscalização que impeçam que essa exclusão seja injustificada ou que adote critérios que sejam discriminatórios, né? E tem vários estudos mostrando que pessoas aí especialmente em países desenvolvidos, acabam tendo notas menores com o mesmo desempenho só pelo fato de serem refugiados, imigrantes, ou não terem aquela cor da pele que os usuários em geral desejam, muitas vezes com caráter racista ou homofóbico ou misógino. A convenção tenta minimizar esse impacto, mas ainda assim a gente vive num momento muito delicado para o mundo do trabalho. Não só a questão da plataformização, mas a questão da inteligência artificial, a questão da robótica, né? As pessoas vêm sido tratadas cada vez mais como mercadoria. E o mote principal, a frase principal que gerou a fundação da OIT em 1919 era: o trabalho não é mercadoria. E hoje a gente está vivendo exatamente o oposto. As pessoas têm sido coisificadas, né? E quando as pessoas falam em terceirização, uberização, muitas vezes não é isso. O que acaba acontecendo na prática é o aluguel de pessoas. As pessoas são tratadas como um bem qualquer que você aluga, não quer mais jogar fora, de uma maneira
desumanizada. E isso traz impactos muito grandes além do mundo do trabalho, né? Uma pessoa que é mãe ou pai sabe que uma criança precisa de algum tipo de previsibilidade, de segurança. E um trabalhador ou trabalhadora que não sabe quando vai trabalhar, quanto vai receber, tem muita dificuldade de conseguir gerir um lar, de conseguir prover educação. Tem impactos muito grandes na saúde mental, inclusive, que as pessoas ficam desesperadas de não saber o dia de amanhã. E isso gera também uma concentração brutal de riqueza, né? A gente tem hoje algumas poucas pessoas tentando criar ilhas nas quais as leis não se aplicam e uma multidão de pessoas aí ao relento. Então, é algo muito preocupante até para o futuro da sociedade que a gente vai ter. E como ficou no texto a questão do vínculo empregatício, que é sempre, né, um grande debate, né? De um lado tem gente que diz que não, eles estão só facilitando um trabalho autônomo. Como é que ficou essa redação? Infelizmente, a redação não atingiu o objetivo que nós queríamos nesse ponto. Ela deixa para os governos, na legislação que vai regular a convenção, decidir quais os critérios para configurar se alguém é seletista ou não, por exemplo, dentro do Uber. Por isso que a redação da convenção, ela tenta lidar com esse ponto, aplicando as garantias tanto para quem é seletista na economia formal, quanto informal, né? Mas garante salários mínimos e tem uma previsão geral que se assemelha um pouco ao artigo 3º da CLT, que quando há algo que seja periódico, com subordinação, haveria uma relação de emprego, mas nesse ponto ela ficou vaga. Então, ela vai depender ainda de cada ordenamento jurídico que garanta um mínimo de dignidade às pessoas. E então, esse é algo que tem que ser tratado numa legislação brasileira. Então, o caminho agora, a luta é que o governo federal, assim que seja possível, que já tenha algumas outras trâmites internos na OIT, que seja aberto prazo para a ratificação da convenção, que o faça, e depois da ratificação pelo governo é enviado uma mensagem ao Congresso Nacional, então as duas casas precisam aprovar a convenção. E existem duas maneiras no Brasil para que uma convenção seja aprovada. Uma delas em formato de projeto de lei, com maioria simples das duas casas, e uma outra possibilidade é aprovar no mesmo rito das emendas constitucionais, que são de 2/3. Eu creio que seja improvável que esse rito seja adotado dos 2/3, porque já é algo que tem uma certa controvérsia. Então, o mais provável é que seja via o rito ordinário. E é assim que isso ocorrer, então a convenção vai ser aplicável e ela tem o mesmo status de lei e revoga disposições anteriores, permite que o judiciário verifique se está sendo observada a convenção. Existe, além do controle de constitucionalidade, que não só o Supremo, mas qualquer juiz ou juíza faz, existe também o controle de convencionalidade. Então, ela vai ter uma aplicação muito grande no dia a dia das pessoas. Mas ela só passa a vigorar a partir dessa ratificação. Exatamente, a partir dessa ratificação e existe um prazo de 1 ano para ela entrar em vigor e depende da aprovação das duas casas. Agora, existe também uma certa folga nessa aplicação, assim, os diferentes países vão adequar as suas realidades locais. Exatamente. A convenção, assim que ratificada, ela é aplicável com os seus termos. Tem alguns dispositivos que são um pouco vagos, mas já tem garantias que, a partir do momento que um parlamento a ratifica, já estão aplicáveis. Então, garantias básicas, como o salário mínimo para as pessoas que atuam com frequência nos aplicativos, mas isso já passa a valer. Mas esse salário mínimo é local, né? Assim, é local. É o salário mínimo brasileiro que vai ser diferente do europeu, por exemplo. Exatamente. Quiséramos nós que fosse o salário mínimo lá em Genebra, né? E a gente tem um salário mínimo que, apesar de todos os avanços dos últimos anos, ainda é muito baixo. Não é por isso que... é um dos motivos pelos quais o Brasil
é o país mais desigual das Américas e um dos 10 mais desiguais do mundo, né? E uma outra questão também polêmica são os acidentes de trabalho. Como é que isso ficou no texto da convenção? Essa é uma das partes que eu fico mais feliz com o conteúdo da convenção, porque ela determina que essas garantias de saúde e segurança no mundo do trabalho se aplicam também aos trabalhadores e trabalhadoras em aplicativos. E isso independe da pessoa ser elitista ou estar aí na economia formal, a pessoa que trabalha numa plataforma digital algumas horas por semana ou 60 horas por semana, como acontece com muita gente, apesar de ser ilegal. Todos eles têm essa garantia. E hoje a gente vê motoristas de aplicativos, outras pessoas que são plataformizadas, quando tem algum tipo de acidente, essas empresas ficam só com o lucro, né, com os bônus, e externalizam todos os ônus para a sociedade, né? Os custos para o SUS, para o INSS, né, para os reflexos sociais das pessoas que perdem emprego, que têm um acidente, famílias que ficam no desamparo. Então, o objetivo é tentar evitar essa enorme concentração de riqueza que as plataformas vêm gerando. Algumas poucas empresas lucrando gigantescamente e quando alguma coisa dá errado, é a sociedade que paga, os governos que pagam. Quando a gente fala assim num acidente mesmo de trabalho, né, assim, é um momento ali que isso ocorre, mas às vezes tem também questões crônicas que vão aparecendo ao longo do tempo, isso, inclusive às vezes até de saúde mental. Sim. Né? Isso também está previsto, as plataformas também vão ter que arcar com isso? A convenção não entra em detalhes dessa natureza. Ela fala da garantia à saúde e segurança do trabalho, né? E hoje em dia, a gente vive num mundo do trabalho que é diferente de 30, 40 anos atrás, né? Por exemplo, quem é bancário ou bancária, em geral, na década de 70, 80, sofria basicamente LER e DORT. Hoje, as doenças do mundo do trabalho são, em boa parte, psíquicas, né? Então, isso vai depender da maneira como vai ser interpretado. Eu considero que saúde e segurança abrange, sem dúvida, a saúde mental. E a gente vive hoje uma pandemia de sofrimento mental dos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos. Seja pela natureza do trabalho, quem dirige, por exemplo, mas principalmente pela maneira, a lógica da coisa, que deixa a pessoa sem nenhum tipo de garantia. A pessoa está trabalhando e não sabe dizer para o filho ou para a filha como é que vai ser semana que vem. A pessoa tem um adolescente. Mamãe, papai, será que eu vou poder fazer uma faculdade privada? Olha, vai poder fazer, posso pagar os primeiros meses, mas daí depende do algoritmo, depende do aplicativo, depende das mudanças que vão acontecer. Então, é para dar um pouquinho mais de dignidade para o mundo do trabalho e para a sociedade. Senão a gente vai virar numa sociedade que fica todo mundo ao relento, né? Imagina aqui se o Senado decide plataformizar todos os jornalistas. Dizer, não, você vai trabalhar, quando tiver um programa a gente te chama, ou chama quem responder mais rápido, né? Uma vez até numa audiência pública na Câmara dos Deputados, eu estava debatendo com um desembargador e falei, imagina se o judiciário faz isso. O juiz, a juíza, o desembargador, a desembargadora, ele recebe quando é chamado. Quando tem volume de processos, ele é chamado, senão ele fica ao relento, né? E sexta-feira de tarde você vai trabalhar, depois vai ficar 3 dias sem trabalhar, depois trabalha no domingo. Quem que consegue ter um lar decente, ter uma narrativa de vida dessa maneira? Por isso que eu acho que a aprovação da convenção é algo que interessa a qualquer pessoa e a qualquer deputado, deputada, senador ou senadora, independente de ser de esquerda ou de direita. A gente está falando aqui de uma questão ideológica, uma questão de dignidade do trabalho, né? Por exemplo, a bancada evangélica ou religiosa que defende a família, em tese, para você poder ter uma família funcionando com um mínimo de dignidade, você precisa ter condição de se organizar e garantir o teu ganha-pão, um tipo de previsão, de projeto de futuro. Então, os reflexos são muito grandes, né? Se todo mundo está fora da CLT, é peixotizado, uberizado, terceirizado, você não tem mais INSS, você não tem fundo de garantia e você não tem mais um mínimo de coesão social. Isso reflete
na violência, reflete na diminuição da qualidade do trabalho das pessoas, né? Muitos empresários brasileiros reclamam da produtividade brasileira, que é difícil contratar gente qualificada. Mas como é que vai esperar que você tenha um país que consiga disputar grandes nacos do capitalismo internacional, produzir ciência, tecnologia, valor agregado, tratando as pessoas dessa maneira transitória, todo mundo vagando num emprego aqui, um subemprego aqui, uma terceirização, né? Sem condição de estudar, sem condição de garantir que seus filhos e filhas estudem adequadamente. Então, isso é algo que interessa a todo mundo, inclusive aos empresários, inclusive a pessoas de qualquer classe social. Não sei que você seja um mega bilionário, que você já tem sua própria ilha, mas mesmo empresários precisam ter uma sociedade que consiga consumir, que consiga estudar, que consiga ter dignidade. A convenção vem para isso, evitar que a gente entre no mundo de um futuro distópico, de um cada um por si, de uma parte da sociedade que é completamente, que pode ser eliminada, né? Além disso, a gente vai enfrentar as mudanças climáticas, o avanço da robótica, da inteligência artificial, né? A gente não pode transformar o nosso mundo num salve-se quem puder, e qualquer religião, por exemplo, defende valores que que dialogam com a convenção. Dentro dessa questão da dignidade, né, além dessa previsibilidade, conseguir fazer um planejamento, a pessoa, né, precisa trabalhar um mínimo para conseguir ganhar, mas tem também o outro lado, que é o excesso, né? Às vezes a pessoa fica trabalhando ali, vai ter ser observado, assim, um limite máximo, ou a pessoa pode ficar ali aceitando serviços 24 horas e trabalhar direto, o que também vai prejudicar, né, a saúde e a família também. A Convenção tem dispositivos, ainda que genéricos, que garantem essa defesa da dignidade da pessoa humana. As garantias da saúde, da segurança, do ordenamento jurídico evitam também isso, né? Acabou de sair, eu estava lá em Genebra e vi o New York Times de segunda-feira, e tinha todo um debate muito parecido com o que você está tratando, sobre os trabalhadores e trabalhadoras na Índia, que estão agora em várias cidades com 45 graus de temperatura, e as pessoas tendo que decidir se iam ter o risco de desmaiar ou de morrer, ou se iam ter direito ao descanso não remunerado. Então, a gente não pode ter uma sociedade na qual a pessoa decide se vai trabalhar e vai ganhar ou se vai morrer, né? Você precisa ter um mínimo de dignidade. Se não por altruísmo, pelo menos por interesse próprio das pessoas de viverem numa sociedade minimamente racional, minimamente digna. Senão você vai ter que ficar só todas as pessoas com carros blindados, quem pode, né, em castelos armados, e uma multidão de excluídos e excluídas, e quem perde, no fundo, é toda a humanidade. Então, parece exagerado, mas eu acho que a gente está num momento crucial da história. Mas e o senhor acha, então, que essa convenção, o senhor falou que é, né, a maior decisão aí dos últimos tempos, né, em questões trabalhistas, ela veio, então, para endireitar aí os rumos dessa questão? Ela ajuda, né? Com certeza ajuda, mas não é uma panaceia para esses problemas. A gente ainda tem problemas gigantescos, crescentes hoje no mundo do trabalho, que precisam ser tratados. E uma das questões que vai ser inevitável é uma garantia de uma renda mínima para todas as pessoas que vão acabar sendo excluídos. Eu creio que o mercado de trabalho, infelizmente, não vai conseguir abranger todas as pessoas. Tem milhões de pessoas que estão ficando excluídas do mercado de trabalho. E não é só pessoas de trabalho braçal, por exemplo. Existem milhares de tradutores e tradutoras que perderam os empregos nas últimas décadas, pessoas, muitas delas altamente remuneradas, com o avanço de tecnologias. Isso cada vez mais vai acontecer em outros setores, né? Então, por isso que a gente precisa reorganizar a sociedade para que tenha um mínimo de dignidade, né? E também para garantir o mercado consumidor, garantir algum tipo de organização que não faça com que todos acabem perdendo nessa corrida, em inglês se chama race to the bottom, a corrida para ver
qual o país que oprime mais suas pessoas para poder competir mundialmente? A gente está numa situação muito parecida com aquela que eu me referi no começo, sobre a criação da OIT depois da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá torcer para que seja ratificado o quanto antes essa convenção, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania. Alexandre Scarpelli, qual a importância das empresas monitorarem os riscos de transtornos mentais no ambiente de trabalho? É fundamental que as empresas estejam com o olhar atento para o gerenciamento de riscos ocupacionais, dos fatores de risco psicossociais, para evitar que surjam ou se agravem os transtornos mentais nos ambientes de trabalho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Em setembro do ano passado, o entregador Valério Souza Júnior foi baleado no pé depois de se recusar a subir até o apartamento de um cliente para fazer uma entrega. O caso acendeu o alerta sobre a violência contra esses profissionais. Tem cliente que é muito cabeça dura ainda, que tipo assim, não entende, quer que a gente faça a vontade deles, quer que a gente suba no tempo deles. E tipo assim, às vezes fala, sobe aí que a gente dá uma gorjeta. Nunca dá uma gorjeta, é sempre uma mentira. Com a nova lei, as entregas de pequeno porte devem ser feitas na portaria do condomínio. O objetivo é trazer mais segurança aos entregadores. Eu acho que é uma boa medida de segurança, o entregador não precisar subir para fazer a entrega e também seja compreensível que a pessoa que está solicitando o iFood entenda que aquilo dali está colocando em risco a segurança dele e a segurança do entregador. O pessoal acha que a gente é obrigado a subir, só que não é, entendeu? Aí vai diminuir sim a violência. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. Tirando a palavra independência, do contexto de independência do Brasil, qual é a primeira coisa que você pensa? Talvez seja humor, né? Porque o humor tem que ser uma coisa muito independente, senão ele não funciona. Não se fala da participação popular. Os que são usados, fazem guerra, morrem. Mas o herói é Dom Pedro, é sempre quem manda, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito.
O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Bom dia, terça-feira, 23 de junho. E hoje faz 105 anos que o Brasil perdeu João do Rio, um dos pseudônimos do jornalista, cronista, contista, romancista, tradutor e teatrólogo João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Com apenas 29 anos, foi o acadêmico mais jovem a tomar posse na Academia Brasileira de Letras em sua terceira tentativa. E foi o primeiro a usar o fardão dos imortais. Pioneiro da crônica-reportagem, ele deixou obras como As Religiões no Rio, Dentro da Noite e A Alma Encantadora das Ruas. Sofreu discriminações por ser mestiço, de origem pobre e pela orientação sexual. Por essa e outras, foi recusado para ser diplomata pelo Itamaraty. Entre outras passagens pela imprensa carioca, João do Rio foi diretor da revista Atlântida, participou da fundação do jornal A Noite e colaborou na revista Serões. João do Rio nasceu em 5 de agosto de 1881 e morreu em 23 de junho de 1921, próximo de completar 40 anos. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Esportes faz nesta terça-feira uma audiência pública para discutir a importância do esporte na formação cidadã de crianças e adolescentes. A Semana Nacional do Esporte é celebrada na semana do dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte. A semana celebrada tem o objetivo de incentivar a prática esportiva para a promoção da saúde, da inclusão social, da educação e da qualidade de vida. A Comissão de Esportes vai debater a importância do esporte na formação cidadã de crianças e adolescentes, além de discutir o seu papel no combate à evasão escolar. A audiência também vai discutir propostas para o desenvolvimento do esporte ao longo de toda a vida, considerando o papel da atividade física como política pública preventiva em saúde e a relação entre a prática esportiva e a saúde pública. 3 reuniões de comissões previstas para esta terça. 2 delas são audiências públicas. Confira a agenda. Daqui a pouco, às 10 horas, está marcada a audiência pública na Comissão de Esporte para debater a importância do esporte na formação cidadã de crianças e adolescentes. O evento integra a Semana Nacional do Esporte, promovida pelo Ministério do Esporte, em parceria com as comissões de esporte da Câmara e do Senado. E logo mais às 2 da tarde está prevista a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, dentro do ciclo de debates que avalia o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. Às 5 da tarde, a Comissão de Agricultura deve se reunir para examinar indicações de emendas da comissão ao orçamento deste ano. A Comissão de Direitos Humanos realizou nesta segunda-feira uma audiência pública sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento imediato da fissura lábio-palatina. A fissura é um defeito genético que deixa abertos a boca e o céu da boca do bebê. Crianças atendidas pela Rede de Apoio a Pessoas com Fissura Lábio-Palatina abriram a audiência pública com uma apresentação de violino. A fissura lábio-palatina acontece durante a gestação, quando o lábio superior ou céu da boca, ou ambos, não se fecham completamente.
A estimativa é de que, por ano, cerca de 4 a 5 mil crianças nascem com fissura lábio-palatina no Brasil. Uma condição tratável, mas que assusta e muda a rotina de muitas famílias em todo o país. O exame morfológico é um exame muito importante que todas as mães devem fazer justamente para já tentar identificar qualquer tipo de má formação, síndromes, enfim. Eu, como mãe, e já conversando com outras, me lembro que o sentimento era de culpa, né? A gente pensava assim, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu tomei algum remédio? Por que será que isso está acontecendo, né? Famílias que percorrem horas, às vezes dias, como você bem sabe, né? Em todas as regiões, na dimensão desse país continental. Como você contextualizou aí, deixam para trás o trabalho, a casa, a rotina, inclusive os outros filhos. Só no ano passado, depois de 10 anos de tramitação, o Congresso aprovou uma lei que obriga o Sistema Único de Saúde a fazer a cirurgia lábio-palatina e dar atendimento a esses pacientes. Mas ainda é preciso garantir que o Ministério da Saúde regulamente o prazo máximo de 30 dias após o nascimento para começar o atendimento especializado. Pedimos que o Ministério da Saúde regulamente, por meio de portaria, o prazo máximo de 30 dias entre o diagnóstico e o primeiro atendimento especializado. Uau! Vai ser a indicação encaminhada entre hoje e amanhã, direto ao Ministério da Saúde, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, fruto dessa audiência pública, uma indicação da comissão. Essa criança idealmente diagnosticada ainda no período pré-natal, né? Porque nós vamos ter condições de orientar essa mãe quanto à nutrição, quanto a um comprometimento respiratório que possa aparecer já no momento do nascimento e, obviamente, uma família que muitas vezes ela não encontra uma ajuda e tem uma surpresa naquele que seria um momento, né, de grande alegria, de compartilhada com a sua família, que vem somada a uma grande angústia, medo de não ter quem possa ajudar o seu filho ou sua filha. Um projeto de lei para proteger e amparar milhões de animais domésticos, muitas vezes vítimas de fome, maus tratos e doenças. Uma sessão temática no plenário do Senado debateu nesta segunda-feira o Estatuto dos Cães e Gatos. As estimativas avaliam que no Brasil a população atual de cães seja por volta de 60 milhões e de gatos em torno de 30 milhões. As pesquisas apontam para um aumento contínuo desses números, em consequência da urbanização. Hoje, quase 5 milhões desses animais vivem nas ruas em situação de grande vulnerabilidade. Para tratar dos direitos, princípios e garantias de cães e gatos, a Comissão de Direitos Humanos apresentou um projeto de lei instituindo o Estatuto de Cães e Gatos, considerados seres vivos sencientes e de natureza especial. O aprimoramento das leis que defendem os direitos dos animais é fundamental para garantir que eles sejam tratados com dignidade, compaixão, respeito e carinho. Sob a presidência do senador Paulo Paim, parlamentares, especialistas e convidados participaram de uma sessão de debates sobre o Estatuto no plenário do Senado. O Estatuto de Cães e Gatos vem para determinar as responsabilidades da União, estados e municípios, as políticas públicas e os recursos necessários para a sua aplicação. Ele é fruto do anseio e clamor da sociedade. Tive orgulho de ser o relator na CDH, onde participei de diversas audiências públicas sobre o tema, não somente aqui, mas também no meu estado. Por exemplo, lembro aqui a de Caxias do Sul e a de Canoas, onde eu pude ouvir dificuldades, anseios, a esperança de cada um e cada uma de vocês. Representantes da sociedade civil e juristas de alto nível destacaram itens do novo instrumento legal em seus mais variados aspectos. Há mais de 3 décadas, eu dedico a minha vida à defesa daqueles que não têm voz, assim como a maioria de vocês.
Ao longo destes 30 anos, senhores, eu vi cenas que jamais sairão da minha memória. Eu vi animais abandonados à própria sorte, definhando nas ruas, definhando nas calçadas. Eu vi cães esperando durante anos atrás de grades por uma família que nunca chegou. Eu vi gatos sobrevivendo no limiar entre o medo, a fome e a mais absoluta indiferença humana. Eu vi com profunda tristeza voluntários adoecendo emocionalmente e fisicamente, falindo financeiramente, enquanto tentavam suprir com seus recursos minguados aquilo que deveria ser uma responsabilidade compartilhada por todo o Estado brasileiro. E a gente sempre fala disso. Conseguimos inserir os direitos animais também na reforma do Código Civil, com redação até muito semelhante com a que consta no projeto de lei que a hora tramita no Senado Federal para o Estatuto de Cães e Gatos. Esse Estatuto de Cães e Gatos, ele deve ocupar um local histórico na evolução da nossa legislação, tal como ocupou o Estatuto da Criança e do Adolescente lá em 1990. O projeto de lei que dá corpo ao Estatuto de Cães e Gatos deverá ser apreciado pela Comissão de Meio Ambiente e, em seguida, votado pelo plenário do Senado Federal. A Comissão de Ciência e Tecnologia promoveu ontem um debate sobre os desafios enfrentados por pacientes com hipertensão pulmonar, principalmente para o diagnóstico e o acesso a tratamentos no Sistema Único de Saúde. A hipertensão pulmonar é uma doença grave e progressiva, causada pelo aumento da pressão nas artérias dos pulmões, o que sobrecarrega o lado direito do coração e pode levar à insuficiência cardíaca. No fim da reunião, o presidente da comissão, o senador Flávio Arnes, reforçou a importância da construção coletiva de soluções para os pacientes. Gostei muito da expressão da Débora Lima, que também usou a expressão que todos nós temos que usar, que as soluções têm que vir desse esforço conjunto, né? Quer dizer, são os médicos, especialistas, congresso, famílias, pacientes, né? Ministério, executivo, judiciário, porque todos nós fazemos parte do mesmo condomínio, que foi a expressão que ela utilizou, que eu achei muito interessante. Né? Quer dizer, a solução sempre é fruto de um esforço coletivo, bem intencionado, com humanidade, com solidariedade, com planejamento. Mas o que as famílias e pacientes mais precisam é uma linha de cuidado no decorrer da vida, né, que seja firme, adequada, que leve em conta as necessidades. Se nós formos capazes de fazer isso, não há dúvidas que muitas pessoas terão uma vida muito melhor, com mais qualidade no Brasil. A proposta de emenda à Constituição, que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e pode entrar na pauta do plenário em breve. O presidente do Senado anunciou que vai consultar os senadores antes de colocar em pauta a proposta que prevê aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. É impossível, vou repetir, uma só pessoa atrapalhar a vida de 400 mil trabalhadores do Brasil que prestam um belo serviço à sociedade brasileira. Eu vou ligar de um por um. E conforme for a conversa de um por um, esta matéria estará na pauta da deliberação da próxima semana. O presidente do Senado Federal não pode impedir que esta matéria tramite e que possa fazer justiça a essas pessoas. Alguém tem que falar que isso aqui é certo. Alguém tem que falar que isso aqui é importante. E não pode uma só pessoa ficar contra o Senado todo
ou o Brasil? A proposta já passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 10 de junho e agora precisa passar por 2 turnos de votação aqui no plenário do Senado. O texto estabelece regras e critérios para a aposentadoria especial das categorias. A proposta de aposentadoria integral inclui os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. Eles vão ter que comprovar 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. A idade mínima será de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, mas uma regra de transição vai permitir idades menores para quem já está na atividade. A regra vai valer tanto para quem já é funcionário público, quanto para quem for vinculado ao regime geral de previdência social. E os reajustes vão ter paridade com os funcionários da ativa. A PEC prevê ainda que a União vai ter que ajudar estados, municípios e o Distrito Federal para compensar o aumento de despesas nos regimes próprios de previdência. A proposta é considerada uma pauta de alto impacto fiscal pelo governo. O presidente Davi Alcolumbre citou as estimativas dos custos que envolvem a medida. Eu recebi um documento da Confederação Nacional dos Municípios informando a presidência do Senado Federal que o impacto desta matéria pode ser 69 bilhões de reais. O Ministério da Previdência Social do nosso país, do Brasil, disse que o déficit no regime geral próprio e nos regimes próprios será de cerca de 28 bilhões de reais, além de aumento dos seus gastos em 24 bilhões nos próximos 10 anos. Assim como existe a aposentadoria especial dos nossos valorosos professores, assim como já foi também instituída a aposentadoria especial para os policiais, é merecida também a essa categoria, como Vossa Excelência destacou bem, que foram bravos soldados no combate à pandemia do coronavírus, que nós vivemos uma grande tragédia no Brasil, onde perdemos mais de 700 mil vidas naquela pandemia. Se não fosse a atuação dos nossos agentes de saúde, nós teríamos ultrapassado a casa de milhões de brasileiros que teriam morrido naquela tragédia. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Alexandre Scarpelli, qual a importância das empresas monitorarem os riscos de transtornos mentais no ambiente de trabalho? É fundamental que as empresas estejam com o olhar atento para o gerenciamento de riscos ocupacionais, dos fatores de risco psicossociais, para evitar que surjam ou se agravem os transtornos mentais nos ambientes de trabalho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. As plantas que a gente conhece no mundo normalmente não ocorrem em todos os lugares. Cada planta tem a sua história de milhões de anos de desenvolvimento de diferentes tipos de espécies. A semente da goiabeira, achada no Teutônio, é o mais antigo semente de goiabeira que a gente conhece de arqueologia na América do Sul. Tem sementes de goiabeiras alguns milênios depois na costa peruana. Então, tem pesquisas que estão explorando a possibilidade de que as goiabeiras começaram a ser utilizadas no sudoeste da Amazônia, incluindo Teutônio, e daqui se espalharam para Peru e depois vai espalhando para o norte, entrando em toda a Mesoamérica. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas,
passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A educação domiciliar, conhecida como homeschooling, foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. Os defensores dessa modalidade argumentam que os pais têm direito de escolher a forma como irão educar os seus filhos. Esse é o tema do programa Argumento de hoje. O nosso convidado é o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que foi o autor do pedido dessa audiência pública. Senador, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Carlinha. Sempre às ordens. Senador, em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o homeschooling ele depende de regulamentação por lei federal. Isso cabe ao Congresso Nacional. Já há uma proposta em tramitação aqui no Congresso. Por que ela ainda não andou? Olha, não andou porque existe muita, vamos dizer, resistência de algo que não tem nada a ver, né? Resistência de alguns que são de ideologias diferentes. Isso não tem absolutamente nada a ver com esse assunto, né? É um assunto técnico, é um assunto que transcende a questão político-partidária, é a educação dos filhos. Inclusive o STF acertou dessa vez em dizer o seguinte, olha, não é inconstitucional, mas precisa de uma legislação. E são 75 mil famílias, Carlinha. O que dói é ver que 75 mil famílias estão nesse limbo, estão com uma insegurança jurídica, querendo educar seus filhos. Muitas pessoas optam por isso, né? Que tem tempo, né? Quem não tem tempo a gente compreende. Mas eu acho fundamental que a gente debata, porque já foi debatido. Assim, a Câmara dos Deputados fez dezenas de audiências públicas. O Senado também, né? Mas se tiver que fazer mais debate, faça mais, vamos votar, né? Então, tem um pedido de urgência dessa semana do senador Magno Malta para ir direto para o plenário, está na Comissão de Educação com o relatório da professora Dorinha aprovando, o relatório favorável, né? E eu acredito que a gente tem que encerrar essa agonia, sabe por quê? E aí, nessa audiência, quem não assistiu, eu convido para assistir na TV Senado. Tá aí, você pesquisa no YouTube que você vai ver essa audiência. Eu presidi a metade dela, a senadora Damares presidiu a outra metade. E olha, teve um depoimento que foi de uma família de Jales, no interior de São Paulo, que recebeu uma condenação, né, por um juiz militante, ficou claro pela sentença dele, né, e condenando a 50 dias de prisão o casal, os pais, que educam duas filhas. As filhas estavam aqui no Senado Federal, uma delas pediu para falar, fez um depoimento emocionante, e a gente começa a entender por que o temor de algumas pessoas com essa educação, porque ali surge liderança, né? E a filha, que é a Alícia, fez um depoimento muito forte, os pais também, você vê o amor que é nutrido naquela família, né? Como elas são socializadas, que é um dos argumentos, mas tem um problema da socialização. Não, as comunidades estão juntas ali, né? Um ajudando o outro. Então existe nos Estados Unidos, inclusive até os impostos são compensados nos Estados Unidos, porque deixa de gastar na educação, né, tradicional, e a educação em casa, os índices de melhores de aprendizado dos alunos, né, e falam várias línguas, são assim altamente educados do ponto de vista de respeito, né? Então por que você tirar esse direito? Ninguém é contra a educação tradicional, né? Mas já tiraram da gente a educação cívico-militar das escolas que o governo Lula tirou, né? O ambiente escolar era muito melhor, né? Os professores se sentiam mais seguros, não tinham pichações, os índices de aprendizado lá em cima, e o governo Lula descontinuou, acabou com o incentivo federal nessas escolas e não querem regulamentar essa educação familiar, educação domiciliar, que é o homeschooling. Por que isso? Por que essa perseguição? A gente tem que acabar com essa situação, por isso que eu acho que o Senado cumpre o seu dever, colocando urgentemente no plenário, porque já foi aprovado na Câmara desde 2022, né? E está aqui no Senado há 4 anos. Por que isso?
né? Então, que a gente possa dar tranquilidade para as famílias brasileiras, porque nós estamos com o efeito da globalização e eu sei que você vai, daqui a pouco, fazer perguntas e eu quero entrar nessa questão. Senador, pois é, eu preciso fazer aqui o contraponto. Que quem critica, né, esse tipo de educação afirma o seguinte, que a escola ela não transmite apenas conteúdo, ela também promove convivência social, diversidade, né, essa habilidade de conflitos, enfim. E ela também é uma forma de identificar casos de violência doméstica, abuso e negligência. Como o homeschooling responde a essa preocupação? Olha, por isso que é importante que a população, que quem tem dúvidas quanto a isso, veja quem são os educadores familiares, né? Tenta conviver com eles. Eles vivem aí na sociedade, são 75 mil famílias que praticam isso, né? E que estão crescendo. Diz que o crescimento é algo, está aqui, né? Não sei se dá para a câmera pegar, o crescimento é algo assim exponencial. Por quê? Porque as pessoas estão querendo amor, né? Então, as comunidades convivem em conjunto, eles não vivem sozinhos, não é uma coisa fechada na casa deles, né? Eles se revezam, né, nos estudos de matemática, de filosofia, né, das outras disciplinas, português. Então, um pai de uma família ajuda na outra, eles fazem esse tipo de revezamento, que inclusive teve o depoimento da Ieda, que é uma essa é a mãe da Lorena e da Alicia, que foi condenada à prisão, né, por um juiz militante, que sabe o que ele disse na sentença dele? Só para a gente entender. Ele colocou o seguinte: mas as crianças não gostam de funk, as crianças não gostam de música sertaneja, ora, elas gostam de música clássica. E isso para ele, para esse juiz militante, que já foi denunciado no CNJ, e eu tenho que agradecê-lo por ter feito isso, porque isso gerou uma comoção nacional e fez com que os senadores aqui que estavam meio adormecidos acordassem. Não há mal que não venha para um bem maior. Então essas crianças falam vários idiomas, né? Elas têm o livro que eu ganhei, olha, eu ganhei na audiência, né? O livro de um dos homeschooler, que é o Benício, de 10 anos de idade, né? Já me entregou, já fez uma dedicatória. Então, vivem em comunidade, né? E isso aí não existe absolutamente. E outra coisa, não vai ficar solto, não. Nesse projeto de lei que está para ser votado aqui no Senado, é definido que elas têm que ser matriculadas na instituição e têm que ser acompanhadas com provas, com a família é monitorada. Então, isso já está regulamentado no Chile, já está regulamentado praticamente em todos os países da Europa. Estados Unidos já foi além, está devolvendo até o imposto, né, porque não é utilizado as escolas tradicionais. Então, assim, eu acho que o Brasil precisa respeitar os tratados internacionais, né? Inclusive, a reunião foi na Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos desrespeitando, né, a Carta de Direitos Humanos depois do nazismo. Qual era a filosofia do nazismo? Uma das premissas do nazismo lá do Hitler era que o Estado tomasse conta da educação, né? Que ficasse ali centralizado com eles, que os pais não poderiam educar seus filhos. Mas na Carta de Direitos Humanos, né, que é uma respeitadíssima, que veio depois de todo esse movimento na Convenção, nós tivemos aí a educação dos pais sendo respeitada como primazia em relação a isso. E outra coisa, o Brasil é signatário da Convenção, né, de San José da Costa Rica, que também lá prevê a questão do ensino domiciliar dos pais. Então, o que nós estamos vendo é um desrespeito. Inclusive, nós, senadores, iremos acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assim como a gente está vendo no Brasil, presos políticos em pleno século XXI e também censura que nós tivemos no Brasil recentemente. Nós já acionamos lá e vamos acionar sobre esses casos também que estão acontecendo do ensino das famílias. Senador, há nessa proposta também uma exigência de qualificação dos pais para educarem os filhos? Assim, por exemplo, conhecimentos em matemática, em história, em línguas? Tudo acompanhado, né, sistematicamente, periodicamente, pelas instituições. Não é uma coisa que não vai ter fiscalização, vai ter que fazer prova, né? Se esse aluno morar em outro, e aí vem o efeito da globalização que eu queria te falar.
né? Por que esse assunto é tão emergente, né? Emergente e emergencial para que a gente possa tomar medidas. Nós temos, por exemplo, médicos que precisam ir para o interior do Brasil e empreendedores que precisam morar em outros lugares, né, para sustento da sua família. E muitas vezes, quando você se transfere, ou o custo da educação para línguas, por exemplo, para ser uma escola bilíngue, é tão alto que vai consumir mais da metade do salário daquela pessoa, daquele pai, daquele familiar. Então, o ensino domiciliar é uma alternativa para esses casos, para poder propiciar que nós tenhamos no interior do Brasil, nos rincões, a possibilidade de movimentação com as suas famílias, porque o que é que está acontecendo hoje? Ele deixa a família no lugar e vai cumprir a tarefa e fica longe. E a célula mais importante da sociedade, a primeira instituição que nós tivemos, que são as famílias, elas ficam de lado, elas são devastadas. Então, essa questão da globalização é muito importante. Não é um debate ideológico, não é um debate que passe por políticas partidárias, né? Isso aqui é algo realmente que transcende, é algo técnico, científico, que já existe em praticamente todo o mundo, né? E que o Brasil ainda está patinando. Mas eu acredito que esse caso de Jales, esse caso bárbaro de Jales, né, que deixou alerta às famílias e parlamentares, que a gente possa sensibilizar para aprovar logo isso e que o presidente da República sancione para que o Brasil não fique num rol, porque isso só interessa essa coisa totalitária de que tem que ser o Estado. Os filhos não são do Estado, os filhos são das famílias, o Estado vai junto, a sociedade é importante, mas esse negócio de querer monopolizar a educação é coisa de Estado totalitário, é coisa de ditadura. E no Brasil a gente tem que dar a opção para as famílias, para as pessoas educarem os amores das suas vidas, os tesouros que são os nossos filhos. Senador, mais uma vez, obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado. Parabéns pela entrevista. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Após décadas de negociações, entrou em vigor no mês de maio o acordo Mercosul-União Europeia, que garante tarifa zero imediata para 43% das vendas do Rio Grande do Sul aos países do bloco. Começa agora mais um Assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre os impactos desse acordo, além de saúde pública, agronegócio, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, senador. Obrigado, Sérgio. Satisfação estar aqui com vocês da TV Senado, podendo debater temas que são de interesse do nosso estado do Rio Grande do Sul.
Como eu disse, passou a vigorar ainda de forma provisória o acordo Mercosul-União Europeia, negociado por mais de 2 décadas. A gente tem um infográfico aqui com mais dados a respeito. Então, os impactos para o Rio Grande do Sul, né? 2,8 bilhões de dólares exportados, 43% isentos, são mais de 500 itens adicionados a essa lista. Até 2030, espera-se 93% de isenção, um aumento esperado de 4,6% no PIB em até 15 anos e expectativa de mais de 30 mil empregos para o seu estado, para o povo gaúcho. Na visão, na avaliação do senhor, quais os impactos principais para o estado do Rio Grande do Sul? Não resta dúvida, Sérgio, como está colocado aí no infográfico, né, que é importante para todos aqueles que acompanham, né, aqui o programa, entendam, né, os benefícios que esse acordo vai trazer, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque ele produz além das necessidades do seu próprio povo. E quando se produz além das necessidades do próprio povo, você tem capacidade de vender isso para fora, não é? Nós temos uma produção grande na área do agro, mas também nós temos na área da indústria metal-mecânica, de calçados, não é? Com as empresas que estão instaladas lá no nosso estado e que são fundamentais para um dos aspectos colocados ali, que é a geração de emprego. Então, eu vejo, né, que nós temos um avanço agora com um mercado, né, mais disponível para os produtos do estado, mas também temos problemas a serem enfrentados, né, porque requer ainda aprovação por cada um dos membros dos diferentes estados que compõem a União Europeia, dos diferentes países, né, para ficar claro para as pessoas. Cada parlamento tem que aprovar esse acordo. Há uma certa, vamos dizer assim, maré contra, vinda de agricultores franceses, espanhóis, que julgo que vão ser prejudicados, mas tem que entender que também, né, os produtos deles, das indústrias daqueles países, também virão para cá, para o Brasil, em condições melhores. Então, é um quid pro quo. Não é? Vamos dizer assim, uma relação ganha-ganha, ambos lados irão vencer. E eu acho que isso é importante que fique muito claro. No frigir dos ovos, o Rio Grande sai numa posição muito boa disso, né? Os nossos governos estaduais, desde muito tempo, têm trabalhado no sentido de que esse acordo ocorresse, têm feito, né, muitos contatos com os países europeus nesse sentido. E eu vejo, né, um futuro melhor colocado ali, né, em termos de, nos próximos 15 anos, um aumento significativo do PIB, que é importante para um estado como o Rio Grande do Sul, que carrega uma dívida muito grande, e para pagar a dívida a gente tem que produzir mais. O senhor mencionou a relação ganha-ganha, que é a esperada, né? Mas o seu estado, Rio Grande do Sul, também tem certos setores que estão com um receio em relação a esse acordo. Mas, notadamente, aqui o setor de vinhos, queijos, lácteos. Como fazer para proteger esses setores? Agora, recentemente, eu tive uma reunião lá em Bento Gonçalves, né, com o pessoal dessa indústria, principalmente a indústria do vinho, que sofre uma concorrência desleal com vinhos que vêm, né, de países vizinhos nossos, né, como a Argentina, do Chile, né, que entram aqui no Brasil, vinhos até que são de segunda categoria, mas é vinho estrangeiro, e eles estão muito preocupados, né, com isso, fora a questão do imposto seletivo, né? Então, a solução disso aí passa por uma forma da gente ter uma certa reserva, né, de mercado para os produtos do Rio Grande do Sul. O nosso vinho é de excelente qualidade, mas a gente paga um imposto muito grande aqui dentro do país. Então, talvez redução de impostos, né? Não cobrar o imposto seletivo, né, da indústria do vinho, que é algo que, vamos lembrar, lá na reforma tributária se tentou colocar o vinho como alimento, né? E em certas regiões lá do estado, o vinho é um alimento que se consome ali na hora do almoço, do jantar, né? Não como uma bebida de degustação, essas coisas todas. Então, levar o vinho para esse lado, retirar esse imposto, e com isso teria condições de competir em melhores condições com esses vinhos que vão chegar de Portugal, da Espanha, da França. A gente já sofre com a competição, né, do Mercosul, dos vinhos do Mercosul. E também, né, há um contrabando muito grande nisso aí. É uma necessidade, uma fiscalização maior por parte não só do governo estadual, mas do governo federal, porque já foi dito, não vou citar o nome da vinícola aqui, de um país vizinho,
que se todas as garrafas daquele vinho que são vendidas aqui no Brasil fossem produzidas lá, ela não teria condições de produzir aquilo tudo, para mostrar que há um contrabando sendo colocado aqui dentro do nosso país. Senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Vamos à tela. Olá, aqui é Helena Moura, da TV Assembleia do Rio Grande do Sul. Há 2 anos, o nosso estado enfrentava o maior desastre climático da sua história. Segundo a Defesa Civil, as enchentes deixaram 185 mortos e 23 desaparecidos, além de milhares de famílias afetadas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. E agora, com a previsão da formação de um novo El Niño no segundo semestre, com um potencial de intensidade forte a muito forte, cresce a preocupação com a possibilidade de novos eventos extremos no estado. Senador, de que forma o senhor pretende atuar em Brasília para ajudar o Rio Grande do Sul a se preparar para este cenário? E quais são as medidas que o senhor considera prioritárias hoje? Investimentos em prevenção, obras de infraestrutura, fortalecimento da defesa civil ou a criação de um plano permanente de contingência para enfrentar futuras tragédias climáticas? Todas essas medidas, né, que estão colocadas aí pela Helena, né, citando aí na sua pergunta, são medidas que têm que ser tomadas e elas passam, né, num princípio, pelo Poder Executivo, né? O papel do Poder Legislativo, nesse momento, é olhar a legislação existente e criar facilidades para que o Poder Executivo consiga atuar nessa questão da prevenção, né, nas obras de infraestrutura. Então, há que se buscar recursos, uma diversificação de recursos, né, atuar junto, né, ao governo federal no sentido da colocação de subsídios para determinadas atividades dessa natureza, né, porque é algo que a gente tem que ter consciência de que poderá acontecer a qualquer momento. Ela colocou muito bem, o Rio Grande, 2 anos atrás, passou por uma tragédia de proporções bíblicas, vamos colocar assim, e que necessita exatamente desses trabalhos, né, e que eu tenho acompanhado e estou vendo que estão sendo feitos. Há um planejamento, há obras de prevenção para contenção de encostas, para também a questão dos diques que tem que ser feito na região ali da Grande Porto Alegre, né, onde houve uma inundação enorme, né, a própria questão da ocupação irregular nas margens dos rios, né, principalmente ali no Vale do Taquari. Então, tudo isso são ações que o Estado tem que tomar. E ao Legislativo compete, então, criar as condições, ou seja, buscar uma legislação que dê esse instrumento, né, legal para que o Estado consiga exercer a sua função. E um dos públicos prejudicados com essas questões climáticas e também, mais recentemente, com a estiagem, são os produtores rurais. Aqui no Congresso tramita o projeto, uma das soluções para esse público, que é o da securitização das dívidas. O que os produtores podem esperar desse projeto, senador? Bom, esse projeto é algo que é um anseio, né, dos produtores rurais, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil como um todo, porque a classe rural ela está extremamente endividada. Porque tivemos aí nos anos de 2021 e 2022, vamos dizer assim, um boom das commodities, de venda, logo depois da pandemia. Isso gerou bastante recurso. Naquele momento, os produtores julgaram que poderiam avançar com essa exploração, vamos dizer, e se endividaram na compra de novos equipamentos, na implantação de projetos de irrigação e, de lá para cá, com seca, com enchente, não é? E principalmente com a queda do preço das commodities, eles não estão conseguindo pagar, né, os investimentos que realizaram naquele período de 3, 4 anos atrás, né? E a securitização é exatamente no sentido de permitir que o pagamento dessas dívidas seja alongado no prazo, tenha um período de carência, não é? E haja, como o próprio nome está dizendo, um fundo, não é, que dê o respaldo perante os bancos com a certeza de que aquele produtor vai honrar o compromisso que ele assumiu no período passado. Mas fora isso, né, é importantíssimo que a gente avance na questão do seguro rural, né, que é importante para, principalmente, a questão dos desastres climáticos. Se o produtor consegue segurar, não é, a produção dele, ele pode trabalhar com mais tranquilidade. É igual o seguro do carro.
né? Você faz o seguro do teu carro exatamente para poder transitar tranquilamente pelas ruas. No caso de ocorrer algum acidente, você tem uma cobertura. A mesma coisa ocorre com o produtor rural. Então, são dois assuntos que têm que andar juntos. Essa questão da securitização, nós estamos há 2 anos, né, conversando com o governo federal, porque compete ao governo federal colocar recursos de fundos que existem, como o Fundo Social, né, o Fundo Garantidor de Investimentos, né, e a própria criação de um fundo próprio, né, para essa atividade que permitiria, então, dar um respaldo para o produtor rural e principalmente aos bancos que emprestam aos produtores rurais. Um desses projetos é o projeto 5.122 de 2023, e a Helena, nossa colega aqui, comentou da maior tragédia climática no Rio Grande do Sul, que foi há 2 anos, 2024. A gente está em 2026, senador. Na sua visão, qual a maior entrave para a tramitação desse projeto e passar a valer a renegociação das dívidas dos produtores rurais? Olha, o maior entrave que houve ao longo desse momento foi o governo federal compreender que só ele tem condições de solucionar essa questão, né? E o governo federal ter, vamos dizer assim, a vontade política de alocar os recursos necessários da forma como eu te coloquei anteriormente aqui, no recurso do Fundo Social, do FGI ou de qualquer outro fundo que pudesse ser criado. Então, a minha visão, o governo, ele, vamos dizer, foi lento no entendimento de que deveria atacar esse problema. E, principalmente, né, levando em consideração que, na minha visão, e eu acho que na visão da maioria das pessoas que compreendem qual é a grande capacidade do nosso país, você não pode deixar um carro-chefe da economia, a área que tem maior investimento em inovação, a área que mais aumentou em termos de produtividade na economia brasileira, que é o agronegócio, sofrer da forma como está sofrendo. O governo está perdendo a sua galinha dos ovos de ouro, que é o agronegócio. E o agronegócio vem sofrendo também em razão de outro fator, que são os conflitos no Oriente Médio. Como que o Rio Grande do Sul pode fazer para se proteger desse sentido? Na realidade, a proteção aí é um tanto quanto difícil, né? Porque o conflito do Oriente Médio, ele está atacando em termos da nossa produção hoje os seguintes aspectos: o preço do frete, né, que aumentou desmesuradamente, o preço do combustível, do óleo diesel, que é utilizado no caminhão que transporta as nossas colheitas, nas máquinas que fazem a colheita e principalmente no preço dos fertilizantes. O Brasil, hoje, importa 80% dos fertilizantes que produz, que utiliza, perdão. E essa matéria-prima vem principalmente de fora do Oriente Médio. E o que acontece? Nós aqui temos que nos libertar de determinadas amarras, principalmente na questão ambiental, questão indígena, porque nós temos aqui no país, não é, os recursos necessários e que devidamente explorados na parte do NPK, do nitrogênio, do fósforo, do potássio, né, que são fundamentais para a produção de fertilizantes, explorar esses recursos existentes no país e, com isso, adquirir uma independência em termos da produção de fertilizantes. Nós não produzimos mais porque não conseguimos explorar o que existe aqui no nosso território. Então, na realidade, o Rio Grande do Sul hoje ele tem condições de explorar parte de insumos dessa natureza, mas por questões ambientais, questões, vamos dizer assim, até de conflito de terra, não consegue levar adiante essa produção e isso ocorre no Brasil como um todo e nos prejudica. Então a guerra nos causa esse problema, mas a guerra aponta uma solução aqui para o país. Em relação ao preço do combustível, ao preço do frete, realmente, né, nós temos que mudar aqui dentro do país a capacidade de refino, porque hoje nós produzimos petróleo e não refinamos todo o petróleo que produzimos. Consequentemente, a gente exporta o óleo bruto e importa combustível, principalmente o diesel. 20% do diesel consumido no país vem de fora. E ele vem de fora ao preço de fora, não ao preço praticado aqui dentro do Brasil. E por isso ele encarece. E qual é o nível de otimismo do senhor enquanto senador da República, representante do seu estado aqui no Congresso, no Senado, sobre a exploração dos nossos recursos, otimizar
a exploração do recurso interno aqui do país? Pois é, o meu nível de otimismo passa por, principalmente, determinados organismos aqui dentro do país, a questão dos órgãos ambientais, Ministério Público, etc. e tal, eles pararem de querer achar que são os donos da verdade, né? E compreenderem que o país é enorme, nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós temos praticamente 73% do nosso país não mapeado, né, em termos das riquezas minerais existentes. A exploração mineral hoje, né, ela é feita de uma forma muito menos predatória do que era há muito tempo atrás. Basta você adjudicar a área a ser explorada e fiscalizar que aquela exploração ocorra dentro das melhores regras e melhores práticas ambientais existentes no mundo de hoje. No entanto, aqui é uma dificuldade. Nós temos o caso, por exemplo, de uma mina de potássio na Amazônia, que fica a 8, 9 quilômetros de distância de uma terra indígena, que nós levamos praticamente 15 anos para conseguir autorização para essa exploração e, mesmo assim, ainda engatinhando. Algo que nos daria uma certa autonomia nesse mineral, bem como geraria uma quantidade de emprego e de renda para uma região do país, que é a Amazônia, que precisa disso. Senador, o senhor divulgou por meio das suas redes sociais que esteve recentemente com representantes do Hospital Ana Nery, que estão com um projeto de um novo centro oncológico. É um projeto de mais de 20 milhões de reais em investimento e que vai atender mais municípios no Rio Grande do Sul. Que ações o senhor veio adotando por meio do seu mandato para fortalecer a saúde no Estado? Olha, em termos de distribuição de emendas, né? Mais de 150 milhões de reais das minhas emendas nesses 3 anos foram alocadas para a saúde do nosso Estado. Então, eu tenho procurado contemplar desde os pequenos municípios que têm dificuldade para o custeio da sua saúde própria até hospitais de maior porte que atendem, né, vamos dizer assim, as maiores complexidades dentro do Estado e que precisam de renovação de equipamentos, de investimentos e, com isso, não é? Cada um de nós, parlamentares, que coloca alguma coisa naquele hospital, na realidade está atendendo o conjunto da população do Estado. No caso específico, né, que tu mencionaste, que é do Hospital Ana Nery, o Ana Nery passou por uma crise há um tempo atrás, com uma questão de emendas que não ficou muito bem explicado, e eles procuraram mostrar que eles tinham contratado uma empresa para a captação de recursos, essa empresa não agiu de forma correta e agora eles passaram eles mesmos a fazer essa busca de recursos. E vieram apresentar um projeto, que é um projeto que não cabe para emenda individual, o valor que tu citaste aí de 20 milhões de reais, é para emenda de bancada, é um hospital localizado lá na cidade de Santa Cruz, ali numa parte quase central do estado do Rio Grande do Sul e que atende inúmeros municípios. E a doença oncológica hoje, à medida que a população vai vivendo cada vez mais, é algo que aparece cada vez com mais frequência. E, consequentemente, cada lugar que a gente tiver condições de ter um centro para tratamentos oncológicos de maior qualidade, você evita o deslocamento dessa pessoa, desse paciente, que é um paciente fragilizado, para distâncias maiores e consegue atendê-lo em melhores condições. Outra questão que o senhor mencionou, divulgou nas suas redes sociais também uma visita com representantes do Hospital Espírita de Porto Alegre, que é referência em saúde mental. Qual que é a importância para o Estado, para o Rio Grande do Sul, de ser referência numa área tão sensível para a saúde pública? Pois é, realmente é algo muito sensível, porque a saúde mental sempre foi tratada tipo assim, não, isola o fulano lá, não sei aonde, e todas as famílias, né, eu não conheço nenhuma família que não tenha algum problema ligado a essa natureza, seja por dependência química, né, seja de droga sintética, ou a droga ou álcool, né, seja por algum problema de desvio de personalidade, etc. e tal, essas doenças que ocorrem. E, óbvio, você precisa ter um local, né, capacitado para atender essa população. E o Hospital Espírita, ele tem um trabalho extraordinário, feito há muitos e muitos anos, né? Desde as pessoas que passam o dia lá, até aquelas que ficam realmente internadas, e isso é importantíssimo para a família, principalmente famílias de baixa renda, que não têm condições de pagar uma clínica particular, etc. e tal, porque quem tem dinheiro pode colocar numa clínica dessa natureza, como existem inúmeras. Mas o Hospital Espírita, que trabalha 100% SUS praticamente, é algo que tem que ser auxiliado
por meio das nossas emendas. Senador Mourão, o governo do Estado divulgou melhora nos níveis de segurança pública recentemente. Em diversos tipos de crime, os números estão em queda, representando uma melhoria para o Estado. O Estado do Rio Grande do Sul entrou no top 3 no ranking de competitividade dos estados do Brasil. Qual a avaliação que o senhor faz da segurança pública no Estado e que ações ainda faltam para o povo gaúcho se sentir mais seguro nas ruas? Na realidade, né, as ações em termos de segurança pública, elas sempre se orientam em termos de 4 eixos, né? Então, nós temos uma melhoria da capacidade do policiamento ostensivo, ou seja, da repressão, né? Aí você precisa ter uma quantidade maior de policiais, melhor com equipamento de ponta, né? Com capacidade de chegar a qualquer local do Estado, e isso ainda é uma deficiência pela questão que você tem que contratar, é recurso público, não há, vamos dizer assim, disponibilidade orçamentária, então há um déficit de policiais. Então, isso é uma questão. O segundo eixo é a questão penal, né, dos institutos penais, né, que terminam por ser uma área onde a marginalidade fica reunida e de lá orienta aqueles que estão do lado de fora e fica uma escola de marginais. Então, a melhoria dos presídios, o isolamento daqueles presos mais perigosos. O terceiro eixo é a questão de legislação, né, endurecendo a legislação para determinados tipos de crimes, e isso nós viemos fazendo aqui dentro do Senado Federal, é só acompanhar quase tudo aquilo que vem sendo votado aí ao longo dos últimos 3, 4 anos para endurecer a legislação penal. Uma discussão séria que é a questão da maioridade penal, que tem que ser lidada, porque hoje essas quadrilhas do narcotráfico, elas utilizam cada vez mais menores de 15, 16 anos, que já ingressam no crime, usam arma, matam gente, né? E depois essa pessoa é presa por 2, 3 anos e logo depois está colocada na rua e volta para o crime, né? E o quarto eixo é a questão social, né, que não pode ser deixada de lado, né, que é a ação, né, governamental em todos os níveis, procurando, né, por meio da educação, de saúde, né, de oferta de emprego, para que a pessoa, né, não descambe para a marginalidade e ela tenha realmente uma opção de vida mais saudável. Senador, o cenário político no Rio Grande do Sul já começa a se reorganizar em termos de governo e oposição. Estamos no ano de eleição e eu gostaria de saber qual a avaliação que o senhor faz do seu mandato nesse período até agora. Olha, é um mandato para mim, né, que sou um político, não vou dizer que sou novo, mas na política eu comecei a entendê-la, né, a partir do momento que me tornei vice-presidente da República com o presidente Bolsonaro e depois ao ganhar um mandato eletivo, né, quando o povo do Rio Grande do Sul me colocou como seu representante aqui no Senado Federal. Então, tem sido um processo de aprendizagem, essa primeira parte do mandato, de como lidar com as coisas aqui dentro do Senado, a forma como as coisas aqui ocorrem, como é que você, vamos dizer assim, consegue fazer com que os projetos que você pretende implementar andem aqui dentro, não é? O relacionamento. O Senado é mais fácil, porque nós somos menos gente, somos só 81, você tem que falar com menos gente, porque é importante, né? E aqui eu olho para as pessoas que compreendam que a política é uma atividade transacional, que envolve acordo, ou seja, se há acordo você vence, e envolve perda. É importante que entendam que uma andorinha só não faz verão. Aqui a gente precisa construir maioria para lograr obter alguma coisa. Muito obrigado, senador Hamilton Mourão, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, Sérgio. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Alexandre Scarpelli, qual a importância das empresas monitorarem os riscos de transtornos mentais no ambiente de trabalho? É fundamental que as empresas estejam com o olhar atento para o gerenciamento de riscos ocupacionais, dos fatores de risco psicossociais, para evitar que surjam ou se agravem os transtornos mentais nos ambientes de trabalho.
Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções e reformas de estádios e melhoria nas ruas. Minha mãe me disse, muita gente está contra a Copa. Por isso, está tendo protesto, pois ao invés de colocarem o dinheiro nas escolas, na saúde, nas moradias e nos transportes, estão gastando dinheiro com os estádios. Mas temos que aproveitar que vai ter turista e gente, e temos que aproveitar que vai ter celebridades e ver o Brasil ser campeão mais uma vez. E eu vou ir no jogo. E no caminho, vai se eu encontro o Neymar, eu ia pedir um autógrafo a ele. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial, o jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Moradores de Brumadinho protestam contra a retomada da mineração na região. Empreendimento teve Daniel Vorcaro como sócio. A gente não esperava deles voltarem a operar, mas como o dinheiro vale muito mais do que as vidas para eles, eles não importam com nada. Emissoras legislativas de rádio e televisão se reúnem em Brasília para debater a TV 3.0. Rede legislativa está em franca expansão. No embalo da Copa do Mundo, o quadro que comemora os 20 anos do Parlamento Brasil celebra nosso grande estádio, o Maracanã. O Brasil tem mais de 5.000 parlamentos, nos municípios, estados, Distrito Federal, além do Senado e da Câmara. Em cada um, decisões importantes para o brasileiro. A gente conta tudo para você aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as emissoras legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves
e te convido para um giro. Todos lembram do rompimento da barragem em Brumadinho, que matou mais de 200 pessoas. A maior tragédia ambiental do Brasil. Hoje, os moradores da região estão preocupados, porque a apenas 7 quilômetros dali, uma empresa retomou a atividade de mineração. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais ouviu os protestos da população contra o empreendimento, que teve como sócio o banqueiro Daniel Vorcaro. Moradores de Brumadinho protestam contra a exploração de uma mina de ferro no mesmo complexo onde uma barragem da Vale se rompeu em janeiro de 2019. Quem vive perto da mina de Jangada, que fica na comunidade de Casa Branca, teme impactos ambientais e que a atividade reviva o trauma provocado pelo desastre, que há 7 anos matou 272 pessoas. O tema foi debatido pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nas paredes do auditório, moradores do distrito de Casa Branca, em Brumadinho, deram recado sobre a exploração de minério de ferro na mina da Jangada. Eles temem que a atividade na região, que foi retomada no início do ano, comprometa as nascentes e a captação de água no local. Foi muito traumatizante para nós que mora na beirada, na avenida principal, que tudo passou pelas nossas portas, né, das nossas casas. Eu mesmo moro na avenida principal. Então, assim, a gente não esperava deles voltarem a operar. Mas como o dinheiro vale muito mais do que as vidas para eles não importam com nada. A exploração de minério de ferro foi interrompida no complexo do Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro de 2019. Essa data ficou marcada pelo maior desastre socioambiental do país, quando uma barragem da Vale se rompeu. 272 pessoas morreram. Mas em julho do ano passado, a titularidade da mina da Jangada, que fica a 7 quilômetros da mina do Córrego do Feijão, foi transferida da Vale para a Itaminas, que deu continuidade à exploração no local. Para esta ativista, que foi a única a votar contra a autorização para a barragem da mina do Córrego do Feijão, um mês antes do rompimento, o complexo deveria ser fechado, ou, no mínimo, passar por um novo licenciamento. Como é que se vai continuar a atividade da mina da Jangada sem ter antes uma devida avaliação? Então, tudo isso não poderia ser objeto dessa forma que encontraram para continuar numa boa, só baseado numa licença que na realidade deveria estar cancelada e na realidade tinha que ser um outro processo de licenciamento começado do zero. Depois do crime da Vale em Brumadinho, a mesma mina que está no complexo licenciado que originou o crime está sendo retomada, dessa vez pela Itaminas, que ganhou o direito minerário em uma transação que envolveu Daniel Vorcaro, do Banco Master, e que valorizou enormemente a empresa. Vejam bem, a retomada da operação da mina da Jangada aconteceu em agosto de 2025. Em setembro de 2025, Daniel Vorcaro vende por um absurdo de preço uma mineração após ter garantido um processo de licenciamento no Estado com vários indícios de irregularidade e de crime. Quem está falando isso não sou eu. Quem periciou o processo de licenciamento ambiental da mina Córrego do Feijão e Jangada foi a Polícia Federal. E no inquérito ela apresenta uma série de motivos para invalidar esse licenciamento ambiental. Depois de quase um ano da Operação Rejeito, a gente vê que existe ainda muito a ser investigado. As mineradoras Vale e Itaminas informaram que não puderam estar presentes à audiência. A representante do governo de Minas disse que medidas compensatórias podem ser incluídas dentro do processo que tramita no órgão. A análise do processo, a análise dessa revalidação está para ser feita. E nessa análise a gente avalia não só o desempenho ambiental, mas também a gente pode pedir a atualização desses estudos que compõem, estudos faltantes também, e também oportunizar para a proposição de medidas mitigadoras, compensatórias, mais monitoramentos adicionais também. A Câmara dos Deputados promoveu o encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026,
com o tema De Olho no Futuro. E o futuro é a chegada da TV 3.0 e a expansão dessa rede de emissoras. Veja nas reportagens da TV Câmara e da TV Senado. Um olhar para o futuro. A geração 3.0 da TV brasileira, em fase experimental, foi apresentada no encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV, na Câmara dos Deputados. A nova tecnologia integra a TV aberta e gratuita à internet. O telespectador ganha imagens de alta definição e canais acessados por aplicativos. A TV 3.0 vai mudar a experiência do telespectador com mais qualidade, conteúdo e interatividade, disse a diretora da TV Câmara, Daniela André. É da natureza do legislativo a interatividade, né? Acho que a gente... É a casa do povo, nas câmaras municipais, nas assembleias, no Senado, e aqui também não é diferente. E a gente precisa ter essa escuta, canais de diálogo com a sociedade pela natureza mesmo das nossas casas. A TV 3.0 ela dá muitas possibilidades, né? Tanto para o usuário quanto para nós que estamos produzindo, vamos começar a produzir em TV 3.0. Para o usuário é uma TV muito mais interativa, que ele tem condições de escolher a quantidade de informação que ele quer receber, se ele quer mergulhar num determinado assunto, ele pode habilitar trilhas de áudio, de informação e também pode escolher o que quiser ver, né? É navegar na TV aberta do jeito que ele já navega hoje nas plataformas de vídeo on demand. Eu vim bem interessada nesse painel, nessa tecnologia, né? Que vai mudar a forma que a gente consome TV e que pra gente que traz informação e vai facilitar muito para quem acompanha, já vê ali o projeto de lei, já poder assistir a entrevista, saber o que o deputado está propondo, a gente vai ver o que vai poder entrar, né? Nesse conteúdo extra da TV 3.0, estou bem curiosa. Algumas funcionalidades vão vir de fábrica, como a plataforma Mais BR, com oferta de 5.000 serviços públicos. A EBC vai carregar a plataforma comum, que é uma plataforma que é o primeiro ícone da TV 3.0, então tem um enorme destaque e que terá todos os canais federais e também os serviços de governo. O encontro é também uma oportunidade para a Rede Legislativa de Rádio e TV contabilizar os avanços em termos de abrangência e qualidade, de olho no futuro da comunicação pública. Nós começamos em 2021 com em torno de 70 estações transmissoras e hoje estamos com 1.658 estações transmissoras e nosso objetivo até o ano que vem é atingir 2.000 estações, mas a nossa realmente intenção é fazer com que o sinal chegue em cada município, na população, mesmo que longínqua. Nós temos 1.600 cidades que têm a transmissão do sinal da TV Senado, da TV Assembleia daquele estado e da Câmara local, quando ela tem o sinal. Então, essas 1.600 cidades já é quase como a sexta maior rede de televisão do país, se fosse uma rede só. O Parlamento brasileiro, nas suas diferentes instâncias, o federal, instância estadual e municipal, tem percebido e tem consolidado o interesse em expandir a comunicação como forma de garantir a transparência e se comunicar com o cidadão, com a sociedade como um todo. A gente está construindo a maior rede de comunicação pública do mundo. E considerando que, sentados nessa mesa aqui, a gente representando instituições que zelam pela qualidade do conteúdo que é produzido e que é transmitido, então a gente vai construir, né, aí agora a bola está com vocês, comunicadores, a melhor rede de comunicação do mundo também. Durante o encontro, esse nosso programa Parlamento Brasil e a TV Agência, ambos da TV Senado, foram reconhecidos como facilitadores do processo de expansão da rede legislativa e de integração das emissoras. A TV Agência é um serviço da TV Senado que disponibiliza para as emissoras parceiras tudo o que a TV Senado produz: programas, reportagens, coberturas especiais e de forma gratuita. Para saber mais, é só mandar um e-mail para tvagência@senado.leg.br.
Hoje a plataforma já fornece conteúdo para 31 emissoras de todo o país, que podem baixar horas de programação e compor sua grade, o que é especialmente útil para as novas TVs. Nosso desafio é multiplicar geradoras em todas as cidades possíveis. Precisamos botar a TV Agência a serviço de todos vocês, e ela já está, mas assim, a gente quer aumentar mais isso. Então agora todos procuram a Lorena, sem QR Code, mas ela está ali, pode levantar aí, Lorena. Essa ponta é a ponta de programação, mas a gente tem a ponta de produção e que a gente tenta também fazer isso com um programa. Claro, a gente precisa fazer com uma grade, mas a gente faz com um programa. E a Andréa Alves cuida do Parlamento Brasil para todos nós. Essa revista, né, que a gente faz com o melhor da TV Legislativa, nesse programa que é um panorama do Brasil, porque é um panorama do Poder Legislativo do Brasil. Então, veja, produção, programação, são duas fontes aqui de conteúdo que a gente trabalha a partir da TV Senado, mas em prol de toda a rede. Foi a TV Senado quem ajudou a TV Câmara Natal a montar sua programação. Hoje, o Rio Grande do Norte se vê na TV Senado, não é porque nós corremos atrás, não. É porque a TV Senado corre atrás do país para mostrar o país numa janela chamada Parlamento Brasil. Eu também sou fã do Parlamento Brasil, viu, Andréia? E eu adoro assistir quando a TV Câmara está mostrando aquelas imagens lindas de fora de Brasília, que a gente normalmente não está nem sabendo das coisas que estão acontecendo aqui fora, com a diversidade e a riqueza que o Parlamento Brasil possibilita para a gente. Parabéns por essa iniciativa aí, que já é um sucesso de tantos anos. 20 anos, não é à toa, gente. Nas comemorações dos 20 anos do Parlamento Brasil, a gente está reexibindo matérias antigas dos nossos parceiros. Em clima de Copa do Mundo, a gente escolheu uma reportagem de 2008 da Rio TV Câmara sobre o Maracanã. Durante essas 2 décadas, o Parlamento Brasil teve vários apresentadores. Na época dessa matéria, a apresentação era da nossa colega Luciana Rodrigues. Ele não é mais o maior estádio do mundo, pelo menos em capacidade, mas ainda deslumbra torcedores e atletas que passam por suas gigantescas arquibancadas e belos gramados. O Maracanã não é só futebol, é arte também. Espaços que podem ser conhecidos em visitas guiadas que revelam o que muitos ainda não viram. A reportagem da Rio TV Câmara foi conhecer o Maraca por todos os ângulos. O que seria do Rio sem o Maracanã? Esta forma oval em concreto armado, que se incorporou à nossa paisagem de cartão postal, é muito mais do que um estádio. É o Maraca, o templo do futebol, onde o torcedor entrega sua alma, especialmente nas tardes de domingo, e vibra, e xinga, e grita, e reclama, e ri, e chora, e debocha, e canta, e lamenta, e até ora, conjugando os verbos mais emotivos da vida. Todos em comunhão, cada qual com a sua paixão. Paixão que tem nomes. Os principais para os cariocas se resumem em pequenas grandes abreviações. Fla, Flu, Fogo, Vasco. Paixão que é uma mistura de cores. Rubro-negra, tricolor, alvinegra. Paixão que pode ser simplesmente traduzida no famoso chavão fome de bola. Afinal, o futebol é uma coisa simples, como diria o saudoso técnico Neném Prancha. Quem tá com a bola, ataca. Quem não tá, defende. A torcida cabe ser contra ou a favor. E torcer.
Conhecer o Templo do Futebol custa apenas R$20. É uma visita guiada que acontece todos os dias e que encanta especialmente aos estrangeiros. Eles vêm de longe para ver o que é que o futebol brasileiro tem. O primeiro passo é sobre as pegadas da Calçada da Fama. Dezenas de craques marcaram os seus pés aqui para a eternidade. Repare, Mané Garrincha não teve tempo em vida para ser homenageado no Hall da Fama. O único gringo que pôs os pés aqui foi o alemão Franz Beckenbauer. E a única mulher, a jogadora Marta. Este japonês procurou e achou. Claro, Zico, o maior ídolo da torcida do Flamengo, é o maior ídolo do futebol japonês. Traduzindo o que o turista disse na entrevista. Zico é o maior, Zico é o maior, Zico é o maior. Entendeu? E veja só, os hermanitos estão na área. Os dois casais de argentinos vibraram na Calçada da Fama. Só não gostaram muito da estátua que homenageia o craque Ronaldo Fenômeno. Indignados, eles diziam, ele é mais gordo, ele é mais gordo. Mas o lamento portenho ficou por conta da ausência dos pés de um certo jogador. Maradona não. Deveria haver? Deveria haver. ¿Qué pasó con los pies de Maradona? ¿Por qué no están? Se olvidaron de ponerlo. Ah, o Maracanã, quanta história! O jornalista Mário Filho, irmão do dramaturgo e cronista esportivo Nelson Rodrigues, dá um nome ao estádio. Do lado de fora, a estátua do capitão Bellini levantando a taça homenageia as conquistas da seleção brasileira em 1958 e 62. As fotos registram a construção do Maracanã. Em 1946, assim que o Brasil ganhou o direito de patrocinar a 4ª edição da Copa do Mundo, decidiu-se pela construção, que teve início em 1948. Um ano depois, o presidente da FIFA na época, Jules Rimet, visitou o canteiro e o comparou ao Coliseu em Roma. Em 1950, a inauguração, com as obras ainda por terminar, a Copa do Mundo no Brasil. A derrota da seleção para o Uruguai, assistida por quase 200 mil pessoas. Ah, o Maracanã tem história. Pelé que o diga quando fez aqui o seu 1000º gol. Além dele, quantos craques, quantos recordes, quantos lances sensacionais, quantos gols. O Maracanã também serviu de palco para grandes eventos. 2 papas estiveram aqui. Um Beatle cantou aqui. Frank Sinatra, idem. Mick Jagger também. Agora estamos no corredor que leva aos vestiários. As fotos gigantes homenageiam os craques da seleção brasileira. Mesmo para um perna de pau como eu, estar aqui no gramado do Maracanã é motivo para se sentir muito orgulho. Agora, imagina os jogadores em um dia de decisão, o Maracanã completamente lotado. A capacidade é para 92 mil pessoas. Dá uma olhada só, é gente nas arquibancadas, nas cadeiras cativas, nas cadeiras do anel inferior, que é a antiga geral, nos camarotes e na tribuna de honra. A reforma geral do Maracanã diminuiu a capacidade do estádio, que já chegou a ser ocupado por 200 mil pessoas. Bem, isso ficou para o passado. O Maracanã já não é o maior estádio do mundo em capacidade de público, mas continua sendo o maior estádio do mundo em área construída. E como será que está o Maraca agora, em 2026, quando está completando 76 anos? A Rio TV Câmara foi lá e conta pra gente. Para os cariocas é um Maraca, e para muita gente basta percorrer o entorno, tirar foto com a fachada de fundo, se aproximar da entrada. O monumento aos campeões do mundo, que ficou popularmente conhecido como Estátua do Bellini, em homenagem ao capitão da seleção brasileira que ergueu a taça Jules Rimet em 58 para que os fotógrafos pudessem registrá-la, gesto que é repetido mundo afora até hoje, dá as boas-vindas aos visitantes.
Placas celebrando as conquistas posteriores a essa e a de 1962 foram acrescentadas ao pedestal da estátua. E todos concordam que já passou da hora de uma 6ª estrela ser registrada também. Pisar aqui tem um gostinho especial. Seja numa partida de campeonato regional, no meio da temporada, ou para sair campeão, o Maracanã tem uma mística que atrai gente do mundo todo. A visita acontece diariamente, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Entre combos com estacionamento incluído, passeios monitorados e entradas individuais simples de meia entrada, o tour custa de R$30 a R$235. Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Algumas coisas não mudam com o passar dos anos. Os pés marcados por Pelé, a rede onde o rei do futebol marcou o 10º gol, os itens cedidos por Zico, ídolo do Flamengo e maior artilheiro do Maracanã, com 334 gols no estádio, continuam sendo bastante procurados e fotografados. E o grande interesse dos argentinos pelo passeio também permanece. Temos que passar, hay que conhecer. Uma vez que estamos aqui, hay que conhecerlo, assim. A rainha Marta, 6 vezes escolhida a melhor jogadora de futebol do mundo, único ser humano a receber 5 desses prêmios consecutivamente, é homenageada do lado de fora e do lado de dentro, para todo mundo ver. Além de percorrer o caminho que leva ao gramado enquanto se depara com objetos históricos, passar pela zona mista, vestiários, sala de aquecimento dos jogadores e de coletiva de imprensa, quem visita o estádio Jornalista Mário Filho ainda tem a chance de participar de experiências como gol de placa, 3 chances de balançar a rede contra goleiros monitores, festas de aniversário, fotos profissionais com a bandeira do time ou seleção do coração e até conceder entrevistas. Hacer un gol increíble, la sensación, los nervios, la emoción, una experiencia inolvidable. Da capacidade inicial para 200 mil pessoas, hoje, após passar por uma década de reformas e readequações para diferentes competições esportivas, Jogos Pan-Americanos em 2007, Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, o Maraca comporta 78.838 espectadores. E nem a chuva afasta essa gente. A geral, a área próxima ao gramado, onde os torcedores assistiam aos jogos em pé, foi banida. O título de maior do mundo foi superado. Até mesmo em área construída, desde que na Coreia do Norte foi erguido um estádio de 8 andares, que alcança cerca de 225 mil metros quadrados. Vizinha do Maracanã, a jornalista Cristina de Sá viu todas essas mudanças acontecerem de camarote, ou melhor, da janela de casa. São 21 anos que eu comecei a fazer a cobertura, primeiro da janela, daqui do quarto, daqui da varanda, né? Que eu era a varanda, eu era a vizinha do Maracanã, que o pessoal brincava, me chamava. No domingo tem Maracanã, tem Maracanã, tem Maracanã. É possível dizer que a vida do seu Desirê está intimamente ligada ao Maracanã. Apenas 1 ano mais novo que o estádio, o torneiro mecânico é torcedor fanático e frequentador assíduo. Esse aí perdeu até o próprio casamento para não perder um Fla-Flu. O casamento era 7, 8 horas. O jogo era 5 horas naquela época, de 5 às 7, então eu pego um trem rápido, chego um pouquinho atrasado, tudo bem, não tinha celular, não tinha nada para comunicar. Aí o que acontece? Aí o trem quebrou em gente dentro. Aí andei de gente dentro até Cascadura, correndo a pé. Sem saber o destino, mas eu tinha que chegar no casamento. Moral da história, chegou em Cascadura, peguei o 723, Cascadura de Guadalupe, que tem até hoje. Aí vim, quando eu chego na igreja, a igreja fechada, não tinha mais ninguém. Quem é rei nunca perde a majestade. Por aqui já passaram muitas nobrezas reais, do esporte, da música, da paz mundial. Famosos e anônimos, é aqui que desconhecidos se abraçam na hora do gol. É daqui que derrotados saem aos prantos para retornar na semana seguinte com um sorriso no rosto e o coração cheio de esperança. É onde se montam memórias em família, com amigos e para sempre. Desde 16 de junho de 1950 para cá, o Maracanã se faz a casa de quem quiser entrar. É um grande estádio mesmo esse Maracanã, né? Um lugar que emociona o público. Valeu, Rio TV Câmara. Bom, a gente vai ficando por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet. Até semana que vem, pessoal. Tchau.
Alexandre Scarpelli, qual a importância das empresas monitorarem os riscos de transtornos mentais no ambiente de trabalho? É fundamental que as empresas estejam com um olhar atento para o gerenciamento de riscos ocupacionais, dos fatores de risco psicossociais, para evitar que surjam ou se agravem os transtornos mentais nos ambientes de trabalho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções e reformas de estádios e melhoria nas ruas. Minha mãe me disse, muita gente está contra a Copa. Por isso, está tendo protesto, pois ao invés de colocarem o dinheiro nas escolas, na saúde, nas moradias e nos transportes, estão gastando dinheiro com os estádios. Mas temos que aproveitar que vai ter turista e gente, e temos que aproveitar que vai ter celebridades e ver o Brasil ser campeão mais uma vez. E eu vou ir no jogo. E no caminho, vai se eu encontro o Neymar, eu ia pedir um autógrafo a ele. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Tirando a palavra independência do contexto de independência do Brasil, qual é a primeira coisa que você pensa? Talvez seja humor, né? Porque o humor tem que ser uma coisa muito independente, senão ele não funciona. Não se fala da participação popular. Os que são usados, fazem guerra, morrem. Mas o herói é Dom Pedro, é sempre quem manda, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Banco Central já tem autonomia operacional desde 2021. Agora, uma proposta de emenda à Constituição aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado amplia essa independência ao prever a autonomia financeira e orçamentária. O texto também inclui o PIX na Constituição. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no programa Argumento o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que é o relator dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, estamos de novo. Senador, o senhor foi o autor do projeto, da PEC, que prevê a autonomia operacional do Banco Central. Por que é importante? Qual a necessidade também do Banco Central ter essa autonomia financeira e orçamentária? Na realidade, Carla, é um complemento. No primeiro momento, a gente queria autonomia operacional, fixando mandatos da diretoria, para que nenhum diretor fosse exonerado a bel prazer do humor do presidente. Funcionou. Roberto Campos não foi exonerado pelo Lula, pôde controlar a inflação. O Galípolo também não pode ser exonerado como diretor quando desvendou o caso Master. Essa é a segurança da operacional. Já livre tem outra vantagem, mas essa é a principal. E agora é o orçamento, é o dinheiro para o custeio, é o dinheiro para investimento, é o dinheiro para reajustar salário de servidor. O Banco Central, continua dizendo, é um Boeing com orçamento de teco-teco. Precisa ter um orçamento, dinheiro justo para evoluir. O senhor argumenta também que a estrutura está limitada, a estrutura da instituição. Sim. O próprio presidente Gabriel Galípolo, quando ele esteve aqui em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, ele falou das dificuldades, do número de servidores que estão prestes a se aposentar, das dificuldades, inclusive, técnicas e operacionais. De que forma essa PEC pode resolver isso? O banco vai ter o dinheiro que precisa ter. Nós colocamos freios dizendo que é o orçamento do ano anterior, com mais a correção do IPCA e 2,5% da inflação. É esse 2,5% que vai permitir que depois deles reajustarem salários, servidores, contratar mais gente, possam evoluir na questão de equipamentos. Vou te dar um exemplo. O Banco Central hoje não tem inteligência artificial própria. Tem que ter um banco de tamanho dessa envergadura. Eles têm 32 servidores para tomar conta do PIX. O PIX tem 245 milhões de operações dia. E só tem 32 servidores. A diretoria, que há 10 anos atrás fiscalizava 300 empresas, fiscaliza 3 mil hoje
com menos servidores. Então, é todo, é na frota de carro, é no salário do servidor. Como você falou, está perdendo servidor sempre. E você tem que, para manter o servidor, tem que ter um salário justo. O salário dele está defasado. Mas como é que seria isso? Essa autonomia, o dinheiro viria como Isso. seria gerido de que forma? Da própria arrecadação que o Banco Central faz dos seus ativos, né, do serviço que presta. Eles, semestralmente, eles mandam trilhões para o Tesouro Nacional. Tem lucro, vai para o Tesouro Nacional, vai para o Tesouro Nacional. Quando tem prejuízo, como é hoje, aí o Tesouro Nacional cobre o prejuízo do Banco Central. Mas é raro ter, mas tem. O que vai ser esse orçamento? Eles vão tirar parte disso que eles mandam para o Tesouro Nacional. Vão 3 laranjas, então uma fica, 2 ficam lá. Esse exemplo, grosso modo. A União, o governo não vai ter que colocar no seu uma coisa nova no orçamento, tirar do seu orçamento, não, vai tirar do que o próprio banco já arrecada. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, o líder do governo, o senador Jacques Wagner, comentou essa preocupação com os possíveis prejuízos de que forma isso podia acarretar nos cofres do Tesouro Nacional. Houve uma conversa? Não abala. Hoje já é assim. Na Covid foi assim. Na Covid, que deu prejuízo, o Tesouro cobriu, porque o banco ele é muito mais rentável para o Tesouro Nacional do que o prejuízo que ele causa. Então, hoje já é assim. Não houve nenhuma conversa anterior. As emendas do governo, elas chegam na meia-noite que vai ter no dia seguinte a votação, ou então na hora da votação. Não teve conversa, não teve acordo. A gente vai tentar um acordo, eu acho muito difícil, Carla, muito difícil, porque o que o governo quer, na realidade, é protelar, porque o que ele diz que quer não pode ser feito. Eles querem que permaneça a autarquia, então não precisa PEC. Não precisa de nada. Eles querem que o orçamento, que o governo bote no seu orçamento a parte do quinhão que vai para o BC. Ou seja, estando à mercê da União, pode ser contingenciado, pode ser inclusive bloqueado. Então não tem autonomia. O que se quer é que o banco tenha autonomia naquele dinheiro que ele precisa ter. Né, que, repito, é a despesa do ano passado, correção do IPCA com mais 2,5% da inflação. Senador, o senhor incluiu no texto a questão do PIX na Constituição. Qual é a preocupação? Houve aí uma influência dessa situação com o governo americano? Ou isso já estava previsto? Qual foi a intenção de incluir o PIX na Constituição? No primeiro minuto, a gente incluiu, tem mais de um ano, tá bom? O Trump não tinha falado nisso. A gente incluiu o PIX para dar uma garantia, uma segurança do Banco Central ter aquilo como seu, como um ativo seu. Ninguém pensava em soberania. Eu não pensei em soberania. Eu pensei, o Banco Central tem, a gente bota na Constituição que é do Banco Central, mas acima de tudo, o que eu queria, que coloquei, que não pode taxar pessoa física. Então, o teu CPF, pessoa física, você não vai taxar. Vai continuar mandando teu PIX sem pagar nenhuma taxa. Essa garantia eu queria dar. Aí veio o episódio Trump, que reforçou o discurso da gente, o argumento, que é o teu programa, que reforçou o nosso argumento, no sentido de que é preciso, né, garantir a soberania do PIX. Eu não acho que o Trump vai tomar, mas ele já reclamou. E quando o presidente da nação mais poderosa do planeta cita por 2 vezes, 2 ocasiões, o PIX, é porque alguma coisa tem. Ele prejudica os cartões, ele prejudica os bancos, prejudica no sentido de que eles arrecadam um quinhão a menos. E esse pessoal, tu sabe, quando ataca o bolso, o PIX é vítima, sim, de comentários, de coisas. Então, ele estando na Constituição, está assegurado. É do Banco Central. O Banco Central não pode terceirizar, passar para ninguém e não pode cobrar de pessoas físicas. Então, olha só o que a população brasileira ganha com uma PEC dessa, que a gente pôde, no caminhar, introduzir essa garantia, botar na Constituição o nosso PIX. E isso também reforça a soberania. Claro que o Lula está falando, o presidente Lula, o PIX é nosso, é soberania, é a questão de soberania, não vamos abrir mão. Beleza, então deixa eu colocar na Constituição, que aí garante muito mais. Ah, mas na Constituição, se os Estados Unidos quiserem investir lá, não sei, vai estar na Constituição, a garantia que se quer de segurança, de que o PIX é perene. Agora, a gente precisa melhorar o PIX para acabar, para minimizar essas fraudes. Todo dia tem fraude, de milhões. Aí eles vão atrás e recuperam. Então, se o PIX tiver mais servidores, mais equipamentos, mais tecnologia, né, acompanhar a tecnologia, o avanço, é bem melhor, é mais garantido. Isso, para fazer isso, tem que ter dinheiro. Senador, em relação, agora voltando à autonomia, há uma certa
disputa ali entre sindicatos e de servidores também. Alguns argumentam que é bom, outros não. Há uma disputa ali entre as entidades representativas dos servidores do Banco Central. Alguns afirmam que as garantias funcionais vão ficar reduzidas e também que reduz os mecanismos de controle do Banco Central. Há mudança de regime também de contratação? De que forma isso impacta para os servidores, senador? Nem o capítulo servidor. Esse sindicato que está reclamando, que é o Sinal, inclusive está com comercial pago no Jornal Nacional, no intervalo, imagina só. Eles não têm nenhuma observação a fazer no capítulo servidores. Eles fazem no capítulo autarquia, que não diz respeito a eles. Então, o ativo como o inativo, o pensionista, o aposentado, vai ter as mesmas vantagens que os ativos terão. Quando tiver aumento aqui, vai ter lá. Ninguém saiu prejudicado. Se saísse, eu não apresentaria o relatório. Eu sempre disse a eles, se prejudicar um servidor, o relatório não sai, porque a intenção não é essa. Há muita narrativa em torno disso para tentar sensibilizar. Vão perder o plano de saúde. Mentira. Não vai ter reajuste na pensão. Mentira. A gente garantiu, eu tive essa preocupação, sobretudo para não prejudicar. Portanto, não carece isso não. É puro discurso, narrativa. Mas o Banco Central deixa de ser uma autarquia? Deixa de ser uma autarquia, ele passa a ser uma instituição de cunho especial, né? A AGU foi que arrumou essa forma, de cunho especial com poder de polícia. Então ele deixa de ser público, uma autarquia, de ser uma instituição pública. Ele tem uma característica especial. Tá certo. Senador, e o rito agora dessa PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, quais são os próximos passos? Hoje a gente poderia, numa tentativa que o regimento interno permite, você pedir um calendário especial, 54 senadores assinam, a gente traz plenário hoje mesmo. O Davi me disse, o presidente falou, chegando aqui eu voto. Mas, como houve conversa, um acordo que a gente daria uma semana, 10 dias para o governo se mobilizar, eu preferi não fazer isso. Próxima semana já está convocada uma sessão semipresencial. Não vai ser na próxima semana. Tem que ser na outra. Se demorar também não vai, porque nós vamos ter aí festas juninas, nós vamos ter aí Copa do Mundo, né? Vai ter o recesso, eleição. Então já era. Então a gente tem que votar, eu acho que no máximo, daqui a 14 dias na outra eleição, que não quer dizer que vá. Está dizendo que eu quero isso. Mas o rito permite. O que o PT está fazendo de protelar é normal, não é legal, isso é normal no parlamento. Não tem interesse em votar agora, vai perder a votação, quer protelar. E a gente tem interesse, porque vai ganhar a votação, que se vote logo. Ou seja, há um chão ainda muito grande a percorrer, mas mais da metade da estrada foi percorrida. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Tá bom, que bom estar aqui. Só lamento que é pouco tempo. Verdade. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Dentro da minha família,
eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter... Olá, estamos de volta, são 10 horas e 13 minutos. Está começando nesse momento uma audiência pública na Comissão de Esporte para debater a importância do esporte no combate à evasão escolar. Acompanhe. Que é celebrada durante a semana do dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte e Dia Olímpico, e do Dia Olímpico. É uma oportunidade de reafirmarmos o esporte como instrumento de inclusão social, saúde, cidadania, qualidade de vida e, é claro, desenvolvimento humano. Antes de registrar as conquistas recentes do esporte brasileiro, eu quero manifestar o pesar desta comissão pelo grave acidente ocorrido no Ceará na semana passada, acredito que todos tenham acompanhado, envolvendo um ônibus que transportava uma equipe de basquete, uma equipe de jovens atletas, com jovens atletas, que resultou em 7 óbitos. Às famílias, aos amigos, aos atletas, dirigentes e toda a comunidade esportiva atingida por aquela tragédia, eu deixo nossa solidariedade e, acima de tudo, nosso respeito. Eu gostaria, antes até de iniciarmos, eu queria pedir 1 minuto de silêncio, né, em homenagem a esses atletas. Inclusive, teve um membro da comissão técnica que veio a falecer, assistente técnico. Então, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio. A voz é forte, né? Está desligado o áudio. Senhoras e senhores, mesmo em meio a esse momento de tristeza, o esporte brasileiro também nos trouxe importantes motivos de orgulho nos últimos dias. No futebol, a seleção brasileira masculina venceu o Haiti por 3-0 pela Copa do Mundo de 2026, com 2 gols de Matheus Cunha e um gol do Vinícius Júnior. Resultado que colocou o Brasil na liderança do grupo e encaminhou a classificação para a próxima fase da competição. Eu espero que também sejamos vitoriosos no jogo de amanhã, né? O jogo de amanhã, quarta-feira, contra a Escócia, e que possamos avançar na primeira posição do grupo. Na ginástica artística, a Rebeca Andrade confirmou seu favoritismo e conquistou a medalha de ouro no salto no Campeonato Pan-Americano, coroando o seu retorno depois de 2 anos às competições internacionais. Desejo a Rebeca e a toda a nossa equipe de ginástica artística muito sucesso aí nesse novo ciclo. Ainda na ginástica artística, Diogo Soares comandou uma grande campanha brasileira no Pan-Americano, com 2 medalhas de prata, reafirmando sua importância para a modalidade e para o esporte brasileiro. No tênis de mesa, Julia Takahashi e Laura Watanabe conquistaram o título das duplas femininas no Campeonato Sul-Americano em uma final brasileira que demonstra a força do país na modalidade. Ainda no tênis de mesa, Hugo Calderano ficou com o vice-campeonato da WTT Star Contender de Ljubljana.
na Eslovênia, competição que venceu em 2024 e 2025 e voltou a chegar à final agora em 2026. No atletismo, o Brasil sagrou-se campeão do primeiro campeonato ibero-americano sub-20, resultado que mostra a qualidade da nossa geração no atletismo nacional. Ainda no atletismo, Vitória Senna Alves voltou a fazer história ao bater o recorde brasileiro dos 100 metros com barreira em competição disputada na França. Na esgrima, o Brasil encerrou o Campeonato Pan-Americano em Lima, com 3 medalhas de bronze. Guilherme Toldo conquistou o bronze no florete masculino individual. A equipe feminina de florete também subiu ao pódio e a equipe masculina de espada garantiu a 3ª medalha brasileira na competição. No boxe, Beatriz Ferreira conquistou o título da etapa de Gyeonggi da Copa do Mundo, reafirmando sua condição de uma das grandes referências mundiais da modalidade. No tênis, João Fonseca ficou com o vice-campeonato da dupla no ATP 500 de Wellington, jogando ao lado do alemão Daniel Steimer. No vôlei feminino, a seleção brasileira perdeu para a Alemanha e teve encerrada a sua invencibilidade na Liga das Nações, mas segue entre as grandes equipes da competição e com grandes condições de reagir para os próximos desafios e etapas. No mountain bike, Alex Malacarne alcançou o 14º lugar da etapa de Lenzerheim na Copa do Mundo, registrando o melhor resultado brasileiro na competição. No esporte paralímpico, também tivemos resultados muito importantes. No tiro esportivo paralímpico, Andréa Lima e Alexandre Galgani conquistaram medalhas de ouro na abertura do circuito nacional, disputado no Rio de Janeiro. No atletismo e no paraatletismo, o Brasil conquistou 3 medalhas no FBK Games, na Holanda, com os pódios de Ana Azevedo, Alisson Fortes e Maria Clara Silva. Na bocha paralímpica, o Brasil conquistou 6 medalhas no Challenger de Birmingham, nos Estados Unidos, com destaque para os atletas como Maciel Santos, Evani Calado, Evelyn de Oliveira, Ivanildo Souza e José Chagas. E na delegação brasileira, a delegação brasileira ainda manteve a invencibilidade e avançou na semifinal da competição, reforçando a tradição e a qualidade da bocha paralímpica brasileira. Esses resultados, pessoal, eles mostram, mais uma vez, eu gosto muito de reforçar, quem não acompanha muito a nossa comissão, eu faço questão de toda semana, a gente reforçar aqui na comissão os resultados do nosso esporte, do esporte paralímpico, esporte olímpico, porque é importante que a casa e todos os brasileiros saibam que a gente tem acompanhado esse desenvolvimento e o quanto o que é tratado dentro dessa casa é importante. Sejam as leis, sejam os orçamentos, tudo é muito importante para esses resultados. E para além disso, é o que eu reforço muito da importância do esporte como a promoção da cidadania. Então, esse será um grande debate que eu faço questão de reforçar com aqueles que acompanham na sua comissão, da importância do esporte, não só da formação do alto rendimento. Nós sabemos que é uma grande pirâmide e essa base, ela precisa de muito incentivo, de oportunidades e, acima de tudo, de apoio. Então, é muito importante esse debate e é importante a gente estar sempre reforçando os nossos resultados. E esses resultados, mais uma vez, mostram a força do nosso esporte olímpico e paralímpico de base, escolar e de alto rendimento. Mostra também que cada conquista é fruto de investimento, formação esportiva, estrutura, dedicação dos atletas e suas comissões e as entidades, o trabalho dos treinadores e a atuação, mais uma vez reforçando, das entidades que sustentam o esporte brasileiro. Senhoras e senhores, na segunda parte da reunião de hoje, realizaremos audiência pública para debater, no contexto da Semana Nacional do Esporte, a importância do esporte na formação cidadã de crianças e adolescentes, seu papel no combate à evasão escolar e as propostas para o desenvolvimento do esporte para toda a vida. Também trataremos da relação entre a prática esportiva e saúde pública, inclusive do papel da atividade física como política pública preventiva em saúde. Esse é um tema de
enorme importância. O esporte contribui para a formação integral da criança e do adolescente. Ensina disciplina, respeito, cooperação, responsabilidade, trabalho em equipe e, é claro, superação. E o mais importante, lidar com frustrações. Um atleta, ele se forja, ele se constrói, mente forte se constrói mais perdendo do que ganhando. E qual que é a diferença do campeão? É que ele sabe que ele tem um outro dia, que ele terá outras oportunidades para fazer diferente. E essa é a força do esporte, que também é uma ferramenta poderosa de inclusão social, especialmente em comunidades em situação de vulnerabilidade, ao oferecer convivência saudável, pertencimento e novas perspectivas de futuro. Além disso, a prática esportiva fortalece o vínculo dos jovens com a escola, melhora o desempenho acadêmico e escolar e ajuda a reduzir a exposição à violência e outras situações de risco. E quando falamos de esporte para toda a vida, falamos também de saúde pública. Estimular a atividade desde a infância até a terceira idade significa prevenir doenças, melhorar a qualidade de vida da população e contribuir para a sustentabilidade do sistema de saúde. Portanto, esta audiência pública representa uma oportunidade muito importante para aprofundarmos o debate sobre o esporte como instrumento de cidadania, inclusão, saúde e bem-estar. Desejo a todos uma excelente reunião e agradeço desde já a presença de todos os nossos convidados. Muito obrigada. A presente reunião ela será dividida em duas partes. A primeira, audiência pública interativa, e a segunda parte ela será deliberativa. Primeira parte, audiência pública. Esta audiência ela destina-se à realização com o objetivo de debater no contexto da Semana Nacional do Esporte, promovida pelo Ministério do Esporte, pela Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados e pela Comissão de Esporte do Senado Federal, a importância do esporte na formação cidadã de crianças e adolescentes, abordando o papel do esporte no combate à evasão escolar, bem como discutir propostas para o desenvolvimento do esporte para toda a vida, destacando a relação entre a prática esportiva e saúde pública, inclusive quanto ao papel da atividade física como política pública preventiva em saúde. Em atenção ao requerimento número 8 de 2028 desta comissão e ao requerimento 10 também desta comissão. Gente, fechou o painel aqui. De vez em quando a gente lida. O que é isso? É uma surpresa? Será que eu apertei sem querer? Gente, perdão, estou aqui sem querer. Ele vai abrir. Vai abrir. Ah, acho que bateu aqui. Eu bati aqui o apoio da cadeira, gente. Vamos ter que aguardar. A tecnologia nos ajuda muito, mas também a gente tem que guardar o tempo dela, né? Vai subir. É muito engraçado. Retornando, essa audiência, ela atende aos requerimentos número 8 de 2026 desta comissão e o 10, ambos de minha autoria. Participam dessa audiência os seguintes convidados: o senhor Paulo Henrique Cordeiro, ministro de Estado de Esportes, a senhora Mariana de Abreu, coordenadora-geral de Esportes Educacional da Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social,
do Ministério do Esporte, o senhor Paulo Afonso de Araújo, chefe de assessoria de participação social e diversidade do MESP também, o senhor Sebastião Pereira, gerente executivo de Educação e Fomento do Comitê Olímpico do Brasil, COB, o senhor Márcio Atala, educador físico, especialista em atividade física, saúde e bem-estar, a senhora Stephanie Riske, doutora em cardiologia da USP e intensivista, o senhor Kelvin Bacos, fundador e diretor do Instituto Atlon, o senhor Felipe Pitaro, que é o membro do Conselho Deliberativo da Rede Esporte pela Mudança Social, a RENS, o senhor Robson Aguiar, presidente da Confederação Brasileira do Esporte Escolar, CBDE, a senhora Heloísa de Souza, segunda vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro, CREF1, a senhora Márcia Ferreira Carneiro, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal, CREF7, o senhor Paulo Maciel, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, o CBC, o senhor Arialdo Bosco, presidente da Confederação Nacional de Clubes, a FENAClubes. Como temos 11 convidados, dividiremos essa audiência pública em 2 mesas. Eu convido para tomar o lugar a primeira mesa com os seguintes convidados. A senhora Stephanie Riske, que é a doutora em cardiologia da USP intensivista. O senhor Márcio Atala, educador físico, especialista em atividade física, saúde e bem-estar, que participará por videoconferência. O senhor Kelvin Bacos, que é o fundador e diretor do Instituto Atlon. O senhor Felipe Pitaro, que é membro do Conselho Deliberativo da Rede Esporte pela Vida Mudança Social. Deliberativo da Rede Esporte pela Vida, Mudança Social, a RENS. Gente, não estamos batendo palma. E o senhor Robson Aguiar, presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, a CBDE. Sejam todos muito bem-vindos. E antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu comunico que esta reunião ela será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações, ele estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos nossos expositores. E, ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas, que, por sinal, tenho muitas a fazer por eles, viu, gente? Então, a primeira mesa, ela vai contar com os que estão aqui presentes, e eu vou passar a palavra para a nossa primeira expositora, a senhora Stephanie Riske, que é a doutora em cardiologia pela USP e intensivista. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada pelo convite, senadora Leila, pessoa a quem cumprimento os demais presentes. Eu preparei uns slides, acho que se alguém puder projetar ali, eu acho que talvez eu fique mais à vontade em pele. Vou roubar essa água. Vou, de qualquer forma, enquanto o projeto me apresentar. Eu me chamo Stephanie Riske, sou doutora em cardiologia pela USP, sou intensivista, então vivo os 2 mundos, assim, o mundo do consultório, onde a gente vai lidar muito com as doenças crônicas, e vivo também o mundo da UTI, quando essa doença crônica a gente não consegue controlar e, eventualmente, esse paciente tem algum infarto, um AVC, que é o que essas principais doenças culminam e vai parar na UTI. Então, realmente, eu vivo as 2 realidades. Além disso, vivo a realidade do SUS, porque eu também sou professora do INCOR, então lido com o serviço público de saúde e vivo também com o mundo particular, que eu trabalho na Rede Dora, então realmente vivo os 2 mundos todos os dias da minha vida. E não sei se aqui também vale a pena falar que eu sou ex-atleta de canoa havaiana, tá? Para aumentar um pouquinho minha autoridade no tema. E vim falar, então, da atividade física e esporte como política pública em prevenção de saúde. Vou começar com um número para vocês. Tem um pouquinho de delay, mas acho que vai. 500 milhões de doentes a mais e ninguém precisava adoecer.
Eu falo de uma estimativa da OMS que até 2030, se absolutamente nada acontecer, a gente vai ter 500 milhões de doentes a mais no nosso mundo. E o que isso custa? Custa 27 bilhões para os cofres públicos quando eu falo de mundo. E o principal vilão é a pressão arterial alta, que é a hipertensão arterial, que é metade dos pacientes que eu tenho no meu consultório. Mudou a doença, mudou a urgência. O que isso aconteceu? A gente passa por uma transição epidemiológica, ou seja, antes a gente lidava com infecção, com quadros mais agudos, então a gente parte de uma medicina reativa. Meu doente adoecia, eu tratava. Isso mudou. A gente está passando por uma fase que a gente chama de medicina preditiva. Eu tenho chance de prevenir essa doença. É uma doença que está sentada no escritório, é uma doença que age silenciosamente. Isso aumenta mais da metade das mortes cardiovasculares. Em 76% das mortes são por doenças crônicas. E doenças crônicas, meus queridos, são evitáveis. Pasmem nesse número, 670 cidades brasileiras, o câncer já lidera causa de mortalidade, ou seja, isso representa 12% do país. E a projeção oficial é, se realmente nem nada for feito, isso já é projeção, em 2029 vai ser causa número 1 de todo o Brasil. E o câncer também trata-se de uma doença, na maioria das vezes, não todas, prevenível. Será que o Brasil está preparado para isso? E antes de começar, eu vou começar do início, da infância, que é aqui que a gente constrói ou deixa de construir o que a gente vai colher no futuro, que é o adulto doente, que é aquele paciente que eu não quero no meu consultório. Olha esse dado, 8 a cada 10 meninas e quase 8 dos meninos não atingem o mínimo recomendado pela OMS. Então, assim, a prevalência de inatividade é altíssima quando a gente fala do dado global. Isso é um estudo que inclui 1,6 milhão de adolescentes e o Brasil foi incluído. São 146 países e o Brasil está dentro dele. Foi publicado na revista Lancet pela OMS esse estudo. E a tendência piora. O Brasil, infelizmente, caminha para o lado errado. De adolescentes ativos, isso a gente fala de 10 anos. De 43%, a gente cai para 18% quando eu falo das meninas, dos meninos, e de 27% para 7,5% dos meninos. Ou seja, 0,5% das meninas e 4% cumprem as recomendações de atividade vigorosa. É muito pouco, gente. E é aqui que a gente tinha que atuar. E o mais interessante é que o acesso desigual à educação física. Quando meninas foram questionadas se elas tinham acesso à aula na escola de atividade física, 22% falaram que não. E os meninos, 19,7%. Saindo um pouco agora dessa área e indo para a escola. É evidência científica, não estou falando de achismo, que quem tem uma atividade física regular tem melhor desempenho acadêmico. A atividade física, fluxo de sangue, vai para a cabeça, melhora a plasticidade sináptica, principalmente na criança, melhora a cognição, diminui a demência no futuro, menor absenteísmo, ou seja, essa criança ela é mais frequente, ela vai mais à escola, ela falta menos, ela tem mais vínculo com a escola, tem sensação de pertencimento, menor evasão. 90 minutos por atividade moderada vigorosa traz isso, permanência vem com engajamento esportivo escolar. Então, assim, esporte é muito mais do que prevenção. Vocês vão ver que é tratamento e é o que o futuro que vai desenhar o nosso país. E saindo um pouquinho do esporte, indo para a parte de droga e criminalidade. O esporte protege contra a violência e uso de drogas. O Escritório das Nações Unidas já tem um instrumento fortalecido que mostra que o esporte cria esse pertencimento, principalmente em território de vulnerabilidade, e reduz o fator de risco, reduz a exposição à violência ou ao uso de drogas. Então, assim, por que não incentivar o esporte, principalmente nessa idade? Se vai melhorar o futuro desse paciente, espero que não seja paciente, dessa criança quando adulta, e ele vai ter menos acesso às drogas, vai ter maior engajamento, vai ter maior desempenho escolar, é isso que a gente precisa. E isso vem já, o Brasil tem uma lei de incentivo ao esporte desde 2006 como instrumento federal para fomentar esse tipo de política. E quando a gente passa agora, sai um pouquinho dessa área, agora eu no meu papel de cardiologista, prevenção ao longo da vida, eu vou trazer alguns dados que todo mundo vai querer sair daqui, colocar um tênis e sair correndo. Foi? A inatividade física causa 9% de mortalidade no mundo. E quando você pratica atividade física, você tem a chance de reduzir em até 30% doença cardiovascular, hipertensão, diabetes tipo 2, câncer, AVC, demência e depressão. Estou dando dado científico, a revista Lancet e o JAMA. 5,3 milhões de mortes são atribuídas ao sedentarismo. É muita gente que morre por não fazer atividade física. E atividade física é barato, custo zero. O sedentarismo, isso ninguém fala. A gente tem propaganda contra o tabaco. Alguém tem uma propaganda muito ativa a favor da atividade física?
O sedentarismo, ou seja, baixa aptidão física, causa uma mortalidade 5 vezes maior do que diabetes, do que cigarro e do que doença coronariana. Vocês ouviram esse dado? Diz que cigarro, atividade física, quem não faz o sedentarismo mata mais, 5 vezes mais. É muito mais, não é pouco mais, o risco relativo de morte prematura. E outro dado interessante agora. Pelo menos 2,5 horas por semana corta o risco de depressão em 25%. É endorfina natural. A gente não precisa procurar na farmácia, está no esporte, está na atividade física. E o dado mais interessante é que com o mínimo de atividade física você já tem ganho. Aí atingindo o platô com 5 horas, mas você reduz até 27% do risco do paciente evoluir com depressão com atividade física. E em relação à cognição também, você reduz risco de demência, reduz risco de Alzheimer e reduz risco de declínio cognitivo. E esse é um dos dados mais interessantes que eu queria mostrar. Qual que é hoje o remédio mais prescrito nos nossos consultórios, que a maioria, provavelmente, daqui está tomando? Estatina, para baixar colesterol, e antipertensivo, para melhorar a pressão arterial. Pasmem, uma meta-análise. Meta-análise é quando a gente junta uns estudos de robustez, que são publicados em boas revistas, e você faz uma análise de 305 estudos, que analisaram 339 mil pacientes. E eles mostraram que o exercício regular é tão eficaz quanto estatina e antihipertensivo. Ou seja, eu estou instituindo uma atividade física que não é paga, é gratuita. Você começa com uma caminhada leve, você não precisa nem de algum aparelho para começar, e você reduz, não inferior, que a gente chama na medicina, a estatina e antihipertensivos. E o que exercício faz, então? Nos vasos, melhora a função endotelial, melhora como se fosse a fluidez do sangue, diminui a inflamação. Você já viu aquela pessoa que só bebe, que não dorme direito, que não faz atividade física, que ela é meio vermelha, hiperemiada, meio inflamada? A atividade física joga tudo isso embora. Diminui a inflamação sistêmica, melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, previne o diabetes. Função cognitiva, memória de atenção, reduz cortisol, melhora o sono, melhora o estresse. E por que melhora a função cognitiva? Foi o que eu falei na criança. Melhora o fluxo de sangue, melhora a função mitocondrial, plasticidade sináptica. Por que essas drogas hoje, Ozempic, Mounjaro, tirzepatida, retatrutida, estão fazendo tanto sucesso? Não só pelos benefícios cardiovasculares, que diminuem, sim, mortalidade, mas em muitos desses casos, quando você emagrece, às vezes o paciente deixa de tomar remédio para pressão, remédio para estatina, por quê? Para colesterol, porque você reduzindo, você diminui e tira todas essas doenças. Então, assim, a atividade física com emagrecimento, não há nada de melhor na vida de um ser humano do que isso. E outro estudo interessantíssimo. Aqui eu estou falando do exercício físico como estratégia de prevenção. Agora eu vou falar como estratégia de tratamento. Um programa supervisionado de exercício por 3 anos em pacientes que tinham tumor intestinal e foram operados. E olha, é um estudo importante no New England, publicado ano passado, que é a maior revista científica da medicina, fase 3, que incluiu quase 900 pacientes, envolveu 55 centros, mostrou que a sobrevida livre de doença do paciente que praticou exercício físico, quando a gente comparou o que não melhorou a vida em 6,4 pontos percentuais absolutos. Então, esse cara viveu mais. Então, aqui, exercício físico tratou a doença. Eu tive uma melhora de sobrevida livre da doença e uma sobrevida global. E daí, quando eu falo da global, ele viveu ainda mais, 7,1 pontos percentuais. Então, aqui deixa de ser prevenção e eu estou falando de tratamento, nível de evidência 1, que é o que a gente tem de maior robustez na medicina. Ou seja, melhora a sobrevida e reduz recorrência em câncer de colo. É hora de prescrever exercício com a mesma seriedade que a gente prescreve um fármaco. E eu falo isso que muitas vezes o exercício físico não é patrocinado pelas grandes indústrias, né? Porque eu tenho um grupo controle, eu quero provar que minha droga funciona. Então, bota o investimento, bota o dinheiro, e não é nem de maldade, ele quer mostrar que a droga dele funciona. Talvez falte investimento para você mostrar que um simples exercício físico às vezes protege tão mais quanto um remédio que às vezes custa muito caro. E ainda mais quando a gente fala de saúde pública, né, senadora? E a prescrição mais poderosa custa R$0. Essa é a minha prescrição para todos aqui de maneira geral. Adulto, 150 minutos por semana. Atividade física moderada e vigorosa, custa nada. Acessibilidade alta, universal e disponibilidade imediata. E efeito colateral só positivo. Diminui a mortalidade, aumenta a energia, diminui o estresse, aumenta a longevidade, melhora a saúde mental e melhora a cognição. Nenhum medicamento já criado tem um perfil custo-benefício igual a esse. E no idoso, a atividade física é prescrição também, não recomendação. Um exercício regular interrompe esse ciclo.
o que acontece? Leva à perda muscular e funcional. A partir dos 50 anos, se a pessoa não fizer nada, tem uma perda da massa muscular de 5 a 10%, ou seja, vem a sarcopenia. E músculo é órgão periférico, é o órgão que produz hormônio, que ajuda no coração. E daí vem queda e fratura. Por quê? Mais fraco, sarcopênico, não vai ter aquela força muscular na perna. Isso é uma coisa que a gente faz, assim. É muito idoso, não deixa subir de escada, não, vai de elevador. Muito pelo contrário. Quando eu for idosa, eu quero morar no segundo andar, eu quero subir de escada todo dia. Quando alguém já deve ter ouvido nas Blue Zones, que são as zonas azuis do mundo, são aquelas regiões que a população são mais longevas. E uma das coisas em comum, tem várias teorias, mas uma delas é que eles andam muito e têm as pernas fortalecidas. A maioria mora em algum lugar mais íngreme, ou seja, eles andam mais. Então, assim, experimenta isso no dia a dia. Às vezes você não precisa automaticamente instituir uma atividade física, mas para um quarteirão antes, evita um elevador, suba a escada. Então, assim, a gente tem que ser mais ativo. E queda e fratura interna, fratura de fêmur, pneumonia, uma das maiores causas de mortalidade nessa população. E perda da independência, que é tudo que a gente não quer, que tem a limitação funcional, dependência e piores qualidades de vida. Então, a dose recomendada hoje em paciente acima de 65 anos são 150 minutos, que não é muito, gente, de atividade aeróbica moderada, junto de 2 vezes por semana, pelo menos, equilíbrio e força, justamente para evitar a queda. Indo para o terceiro eixo, talvez um dos mais importantes quando a gente fala de política pública, vamos falar do custo dessa inatividade para os nossos cofres e do retorno econômico. 209 milhões por ano é o boleto do sedentarismo brasileiro. É caro, né? Um estudo da Federal Fluminense mostrou impacto no SUS, o ano base na ocasião foi 2017, e mostrou que 17,4% dos custos de internação por doença crônica são atribuíveis ao sedentarismo. Ou seja, são doenças que seriam evitáveis. Então, isso está na nossa mão para mudar essa política. E quando eu falo da desigualdade social, infelizmente, quem tem menor escolaridade também tem maior sedentarismo e, consequentemente, maior doença. E por aí vai. O sedentarismo, infelizmente, também é desigual. E a OMS classifica como o melhor da compra em saúde pública, que seria o best buy, quando a gente faz benchmark, que a cada £1 investido, você tem um retorno de 23 retornado em saúde. Então, a gente investir em exercício, investir em esporte, é investir e reduzir e ter retorno. Isso é investimento, assim, vale mais do que investir na bolsa, vale mais do que deixar no CDI. Então, assim, isso é investimento. A gente tem que olhar como política pública, como um investimento. A OMS trouxe a meta do GAPA, né, que tem como meta reduzir em até 2030, que vocês lembram daquele número do 500 milhões que eu abri? Se em 2030 nada for feito, a gente vai ter 500 milhões de novos casos. Então, a meta é reduzir a inatividade em 15% até 2030. Só 40% dos países têm essa política nacional ativa e menos 20%, apesar de 40% terem, menos de 20% tem um plano operacional realmente existente. E o Brasil, ele sai na frente. Esse ano teve uma lei já sancionada, no mês 4, Lei 15.386, está no ponto de virada. E hoje, agradecer a importância assim, dessa semana e principalmente dessa data, que realmente faz a diferença, assim, e vai fazer, e tem muito para ser feito nessa área. E, assim, o objetivo da lei é justamente incentivar a prática esportiva como instrumento, promover a inclusão social, fortalecer a educação e elevar a qualidade de vida. E está altamente alinhada com o GAPA da OMS. Eu acho que tem que clicar, porque saiu do PowerPoint. E daí eu venho com 4... Vamos ver se minha memória está boa. Isso, 4 encaminhamentos práticos ao Senado. O primeiro seria essa janela dupla, né? De agir nesse momento, na infância e na adolescência, onde mais de 80% dos adolescentes não atingem o mínimo, que seria 90 minutos por dia. E isso é um tempo menor que uma novela, né? Se a gente for parar para pensar. Gerando independência da vida funcional para a vida adulta. Escalaram a Academia da Saúde, expandiu o programa como guia de atividade física, manter um financiamento estável, com metas mensuráveis e alinhadas à OMS. Educação física escolar, pelo menos aí um mínimo de 3 sessões por semana com qualidade, extracurricular, focada principalmente naqueles territórios de vulnerabilidade, onde a gente precisa ter inclusão e equidade, e os desiguais têm de ser vistos de maneira desigual. Ou seja, eles têm que ser prioridade. Quem? A mulher, o idoso e o de menor escolaridade e baixa renda. Então, tem que ter, acredito assim, além de uma política nacional, tem que ter uma política focada que evita um aprofundamento das desigualdades em saúde, que é quando lá na frente a gente vai colher ou não esses frutos, né? E essa conversa não termina aqui.
eu me deixo à disposição para continuar. Agradeço a oportunidade de discutir um tema que, assim, eu sou tão entusiasta, porque realmente faz diferença na vida das pessoas. E, assim, tem gente que fala, eu já tenho uns 70 anos, não vou começar agora. Pode começar. Faz diferença, você ganha musculatura, você melhora a cognição. Então, assim, sempre é hora de começar. Nunca acha que é tarde. Eu espero encontrar vocês mais na academia e menos nos consultórios. Muito obrigada. Doutora, só perguntar assim, o que a senhora, na sua experiência, qual que seria o impacto na nossa saúde pública, assim, pragmaticamente falando, se nós estimulássemos, né, a prática esportiva justamente entre as mulheres, os idosos, os de menor escolaridade? E, assim, eu fiquei estarrecida de ver que 80% dos jovens, crianças e jovens no nosso país, não alcançam a meta mínima recomendada pela OMS. Então, assim, eu já vou fazer até uma provocação ao governo federal, porque nessa Semana do Esporte a gente tem que ter uma propaganda nacional. Sim. Uma propaganda nacional, não só aqui, nós aqui na nossa bolha, falando sobre a importância, e eu agradeço muito, né, a senhora estar aqui conosco, porque a gente tem que fazer uma propaganda nacional justamente, e a senhora deu uma ótima dica, e eu vou ficar em cima, de termos nessas semanas, na semana do dia 23 de junho, todo ano, uma propaganda nacional de estímulo, porque muitas vezes a criança não faz por causa dos pais. Os pais, né, naquele dia a dia, eu sou mãe, eu sei como é que é, mas, claro, sou uma mãe atleta. Então, é muito diferente. Eu, com 6 meses, eu joguei meu filho já na piscina, vambora, vamos nadar. Então, o menino, desde novo, ele tem na cultura, né, porque tudo é estímulo, tudo é você oportunizar. Então, assim, também tem muitos pais que têm outras condições sociais que podem estimular e não fazem. Então, eu gostaria que a senhora falasse do impacto. Qual seria o impacto se essa história fosse diferente? Assim, o impacto eu falaria 5 vezes, né, o impacto, porque hoje a gente tem dado para isso, assim, em relação a tudo. Porque, primeiro, se realmente algo não for feito em 2030, eu não sei o que vai acontecer com os cofres públicos. Então, eu acredito, assim, eu acho que tem impacto imediato mesmo. E a longo prazo a gente vai diminuir em porcentagem prevalências de hipertensão, de AVC, de diabetes, de obesidade. Vai ter impacto direto em número e em cofre público também, porque é menos remédio que a gente vai precisar disponibilizar na farmácia popular. Então, assim, às vezes investir em atividade física vale tanto quanto a gente fornecer medicamento. Porque é a área do orçamento federal que mais se gasta. Imagina o quanto que nós iríamos economizar e poderíamos investir em outras áreas se levássemos a questão do esporte, da promoção da saúde, de forma séria, fosse prioridade também de governo. Doutora, muito obrigada. Gente, uma salva de palmas. Obrigada, Stephanie. Obrigada, doutora Stephanie Risk. Eu que agradeço. Que é doutora em cardiologia pela USP, intensivista. Grata mesmo pela exposição. Agora eu vou passar a palavra para o senhor Márcio Atala, educador físico, especialista em atividade física, saúde e bem-estar, que participará por videoconferência. Seja muito bem-vindo, Márcio. Bom dia, senadora Leila, bom dia a todos os demais, a doutora Stephanie. Ouvi atentamente tudo que a doutora Stephanie colocou aqui. Acho que nunca a gente teve, tenho certeza, a gente nunca teve tanta informação sobre os benefícios que o movimento, que a atividade física, ela pode proporcionar às pessoas. Então, hoje a gente sabe que esse benefício ele vai muito além de uma mudança de composição corporal, ele atinge a área cognitiva, pensando num país que está envelhecendo, né? Além de nos dar autonomia, depois ali dos 60, 65 anos, ele faz com que a curva de declínio de cognição ao final da vida, ela seja atenuada e às vezes ela não se manifeste, né? Então, doenças como o Alzheimer vão ter uma prevalência menor. No aspecto emocional, a gente sabe a importância da atividade física, eu poderia aqui ficar muito tempo falando sobre esses benefícios da atividade física, mas eu queria trazer duas experiências minhas, né? Uma em 2016 de promoção de saúde pública, onde eu busquei dinheiro privado para fazer uma intervenção dentro de um município de Jaguariúna, com mais de 50 mil habitantes, onde a gente acabou publicando 3 artigos científicos em relação a isso. O que a gente procurou, né? Que fosse uma intervenção
barata e replicável em todos os municípios do Brasil, usando estruturas que existem nos municípios. Então, unidades básicas de saúde, escolas públicas, agentes de saúde sendo treinados, os médicos das prefeituras sendo treinados, para que houvesse ali, dentro de um município, uma intervenção de saúde pública, onde, claro, a atividade física, o movimento fosse muito valorizado, mas nunca esquecendo também que a gente tem outros pilares e tendo informação ali de uma alimentação melhor, de outras práticas ali do dia a dia que vão interferir na nossa saúde, são importantes. E, enfim, o resultado foi muito bom, mais de 41% da população, num espaço de um ano, aderiu a essas atividades físicas. E o que é mais interessante, que eu quero trazer um dado aqui, que eu vi ao final da fala da doutora Stephanie, em relação à hipertensão e obesidade. Quando a gente entrou em Jaguariúna, a cada 100 pacientes nas unidades básicas de saúde que tinham hipertensão ou diabetes, só 8 eram controlados. Quer dizer, a pessoa ia na unidade básica de saúde, passava pelo enfermeiro, passava pelo médico, pegava o medicamento, e mesmo assim só 8%, quer dizer, a cada 100, só 8 pessoas conseguiam controlar essa doença. Ao final desse ano ali, onde a gente trabalhou com os enfermeiros de várias maneiras, e depois eu posso compartilhar esses trabalhos com vocês, 40 pessoas a cada 100 controlavam hipertensão e obesidade. E por que esse é um dado relevante? Um ano depois, na Prefeitura de São Paulo, quando eu tive uma reunião com o prefeito de São Paulo, à época, ele falou que toda a verba da Secretaria de Esportes do Estado, da cidade de São Paulo, toda a verba da Secretaria de Esportes da cidade de São Paulo era menor do que a prefeitura gastava com remédio nas unidades básicas de saúde de hipertensão e diabetes. Então, quando a gente pensa na promoção da saúde, claro que num primeiro momento você vai ver um impacto pequeno, num primeiro momento, porque o grande custo da saúde, se a gente pensar numa pirâmide, está lá no topo, está no que a gente chama de estágio terciário, né? Que é a pessoa que está já numa UTI ou que tem uma doença mais grave, e isso acaba consumindo muito dinheiro aí do poder público. Mas se a gente pensar que a base da pirâmide está cada vez com um estilo de vida pior, e acabou de sair um estudo que 76% dos brasileiros, 76% dos brasileiros não atingem o mínimo de movimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Quando a gente pega os números do Vigitel, que 68% da população está acima do peso, obviamente essa base da pirâmide vai evoluir para o setor secundário da pirâmide, que é já com alguma doença crônica, que é um diabetes, é uma hipertensão, é alguma doença que vai fazer com que o custo seja muito maior. Sem dúvida nenhuma, os países que conseguiram um avanço nisso tiveram uma política de saúde pública. Então, partindo de Jaguariúna, e aí eu compartilho ao final também o link de um documentário que ficou um tempo na Globoplay, onde eu viajo vários países do mundo para mostrar as experiências que eles tiveram de saúde pública que fizeram realmente efeito. Enfim, fui para os Estados Unidos, Dinamarca, Finlândia, mas eu queria parar em Seul, né, que é na Coreia do Sul, que é uma cidade enorme, com muitas dificuldades, e conseguiu resolver esse problema. E aí, quando você pega o início dessa política de saúde pública em Seul, na década de 70, tanto o PIB da Coreia do Sul, quanto muitos indicadores eram muito parecidos com o do Brasil. Quando você vê esse programa de saúde pública da Coreia do Sul, que teve como pilar central a atividade física, você chega hoje numa Coreia do Sul com menos de 5% da população com obesidade. O Brasil tem 30%. Você chega numa expectativa de vida lá 9 anos acima da do Brasil. Mas isso eu acho que não é tão importante quanto a gente pensar em autonomia ao final da vida, dependência ao final da vida, porque isso custa muito, muito dinheiro. E aí, quando você vai para países que investiram numa política de saúde pública, e tem um estudo da Organização Mundial da Saúde do ano passado, que olhou isso em mais de 120 países,
você tem, por exemplo, na Coreia do Sul, menos de 3 anos ao final da vida com algum tipo de dependência. Quando você vem para o Brasil, numa expectativa de vida de 76 anos, você tem os últimos 11 anos do brasileiro vivido com algum tipo de dependência. Então, você pode imaginar o custo que isso vai gerar para todo o país, né? O fato é, para a gente conseguir que isso seja uma política de saúde pública, a gente tem que pensar muito nas atuações do município de uma maneira que a gente sabe que falta dinheiro em muitos dos municípios, né? Como tornar viável isso com a estrutura já existente. Então, ouvi a Leila falando de oportunizar, e isso é uma verdade. Então, lá em Jaguariúna, a gente em todos os parques, não só parques, mas nas escolas municipais, aos fins de semana, você promovia atividades que faziam com que não só a criança, mas como toda a família, a partir da criança, tivesse ali um centro para fazer essa atividade física e outros fugiu o nome aqui, mas enfim, outros equipamentos públicos que pudessem e que podem ser utilizados para que a gente faça com que, num médio prazo, a gente consiga com que a maior parte da população faça na maior parte dos dias algum tipo de movimento, algum tipo de autocuidado, que isso, sem dúvida nenhuma, vai ter um resultado no curto, no médio e no longo prazo. Márcio, eu quero agradecer a sua participação e aproveitar, né, a sua fala, porque o Brasil ele convive com níveis, né, de sedentarismo altíssimo. E o que falta para que a atividade física ela passe a ser tratada efetivamente nos seus estudos? Inclusive, eu quero que você passe realmente o link dos estudos e também dos vídeos aí do que você tem de informação. Mas o que falta para que o Brasil, a atividade física, ela seja tratada efetivamente como uma política pública preventiva de saúde e com a mesma importância que nós damos, né, hoje a tratamento a doenças? Assim, o que falta para o Brasil chegar nesse nível de prioridade, de entendimento? Eu acho que tem alguns pontos, né? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a escola. Então, quando a gente consegue colocar a educação física como um ponto importante, isso você já vai criando o hábito, você vai mostrando desde pequeno a importância dessa atividade física para a criança, e o que a gente vê hoje, na verdade, é uma desvalorização da educação física dentro das escolas, né? E aí é uma coisa muito cultural, porque o pai também, muitas vezes, pensa, poxa, eu quero que o meu filho entre numa faculdade melhor, então a primeira coisa que vem na cabeça dele é vou tirar uma aula de educação física e colocar uma de matemática, de ciências. Esse é um dos grandes erros. Nesse documentário a gente mostra que a Finlândia, que é o modelo de escola mais exitoso hoje, ou que mesmo na Coreia, que prima pela educação, a questão do movimento é fundamental, porque o movimento ele vai melhorar a cognição, a aprendizagem, memória. Então a chance, na verdade, acaba sendo até maior dessa criança evoluir. Tem um estudo muito legal feito em Chicago, em Illinois, em 2003, que mostrou uma escola americana que antes de começar a aula, eles tinham 10 a 15 minutos de atividade física, né? E eles mediram o desempenho de matemática e ciências dessa escola comparada com todas as outras escolas americanas depois de 1 ano e 2 anos. E os resultados foram muito melhores. Tem um outro ponto, e aí já para uma população que frequenta as unidades básicas de saúde, que seria algum tipo de premiação até, seguindo o modelo inglês, Pay for Performance, daquelas pessoas que gerenciam a saúde das pessoas que frequentam, da população que frequenta as unidades básicas de saúde. Então, quando você tem ali um cuidado de uma população, a gente usou isso em Jaguariúna, e aqueles enfermeiros, aqueles médicos, eles são premiados de alguma maneira, de acordo com o sucesso no tratamento ou no controle dessas doenças crônicas, você vai criando toda uma cadeia que mostra esse incentivo. De verdade, acho que a informação hoje ela é para todo mundo,
Todo mundo sabe desse benefício da atividade física, mas o meu ponto realmente eu começaria pelas escolas, porque isso é fundamental. É um projeto de país, não é uma coisa que a gente vai conseguir alcançar em um ano, 2 anos. É isso aí, a longo prazo. Implementar a cultura. Obrigada, viu? Márcio, por favor, gente, uma salva de palmas. Ó, conseguiu uma luta o Márcio com a gente aqui. Muito obrigada, bom falar contigo. Para quem o Márcio eu conheço já há um longo tempo já. Prazer, cara. Prazer, vindo de você é uma ordem, não é um convite. Obrigada, amigão. Um beijo para você. Gente, eu quero anunciar aqui a participação do nosso ministro do Esporte, o Paulo Henrique Cordeiro, além de tudo, um grande amigo. E eu vou passar a palavra logo para o ministro. Peço vênia, né, desculpa aos colegas que estão aqui na mesa, mas é porque o ministro tem horário, tem a agenda dele. É uma semana intensa. Ele vai ter atividades não só no Senado, mas na Câmara também. E fora também as ações. Mas eu quero já fazer uma provocação. Você, a doutora Stefani aqui da USP, ela deu uma aula para a gente da realidade que está acontecendo com relação ao sedentarismo e o quanto a saúde pública está sofrendo, né, com a falta de estímulo e de campanhas mais massivas, né, sobre a atividade física. E aí eu quero te fazer uma provocação para que nos próximos anos a gente tem a possibilidade, e aí também quero ouvir a tua opinião, ministro, a gente tem a oportunidade de ver propagandas mesmo, de campanhas, né, a nível nacional, capitaneadas pelo governo federal, pelo Ministério, da promoção da atividade física. E a doutora Stefani foi muito assertiva ao fazer essa provocação, e eu acho muito importante o governo federal estar conosco, né, não só tratando da Semana Nacional e a gente aqui conversando. A gente tem que expandir isso para o país mesmo. E isso é muito importante e isso só vai acontecer se o governo federal, o Ministério, estiver conosco nessa empreitada. Então, assim, agradecer a tua presença, eu sei da tua agenda e vou passar a palavra para você. Muito obrigada por estar aqui, ministro. Tá bom? Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer o convite à minha querida amiga e senadora Leila. Quero cumprimentar toda a mesa. Por meu amigo e presidente da CBDE, Robson, todos os presidentes de confederação, Paulo Maciel, que está aí, presidente também de federação. Enfim, cumprimento todos vocês, porque eu sei que é aqui que o esporte passa a acontecer. O esporte, senadora Leila, não acontece a partir dos palácios, dos prédios de ministério, de órgãos governamentais, de secretarias estaduais, secretarias municipais, mas o esporte, ele ocorre a partir daqueles que fazem com que ele se movimenta todos os dias. Eu vim aqui, peço desculpas também pela correria, hoje é o Dia Nacional do Esporte, para nossa felicidade, para nossa alegria, e nós estamos comemorando a Semana Nacional do Esporte. Então, é um momento bastante profícuo para que se discuta em alto nível o esporte no Brasil. Muito importante, professora, trazer também para o cerne do debate a academia. Eu estudei em universidade pública e sempre achei muito distante o mundo da academia do mundo real das coisas. É inconcebível que um país que tem entre as 10 maiores economias do mundo, a economia se encontre como algo que pare acima do bem e do mal em um nicho que não dialoga efetivamente com outros espaços. E para o esporte é fundamental. Eu estou saindo daqui, estou abrindo esse parênteses para falar, porque eu estou saindo daqui, correndo inclusive, para assinar um ACT com a Universidade Federal do Paraná, onde eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, que é um trabalho de mapeamento de todo o parque esportivo que nós temos no Brasil. E a partir dessa radiografia, a partir dessa fotografia, é que efetivamente, senadora, se pode começar a trilhar o caminho da efetividade de políticas públicas com eficiência e reais. Por quê? A senadora acabou de me provocar para tratar de uma campanha maravilhosa, e desde já conte com o meu apoio, conte com o apoio do Ministério do Esporte, do governo, porque é muito simples, é matemático. A cada pessoa, professora,
Estou falando empiricamente, mas isso é muito simples. Para cada pessoa que pratica esporte neste país, você tira das portas do SUS de imediato ele e qualquer outro que vier a praticar qualquer esporte. Isso é algo patente. Já falei várias vezes com o ministro Padilha, falei sobre isso, pedi até... A gente sempre chora e pedir não ofende, né? E a gente já está celebrando algumas parcerias, inclusive para implementar academias de qualidade. Não aquela academia mais antiga, mas academias de qualidade pelo Brasil afora. E uma parceria do Ministério do Esporte com o Ministério da Saúde. Por quê? Porque se nós pegássemos um pouco do orçamento que nós temos para a saúde pública e alocássemos no esporte, eu tenho certeza que o SUS diminuiria em seu tamanho para regozijo de todo o povo brasileiro. Não adianta você ficar trabalhando só com saúde depois que a doença já acomete a pessoa. Não, nós temos que trabalhar em saúde preventiva. E publicizar esse tipo de situação é algo fundamental para que se avance, para que se construa a caminhada mais segura e com mais resultados. Então, eu sou entusiasta, vou também lutar junto à SECOM, senadora Leila, já me comprometo, para que a gente possa ter mais dotações e fazer com que esse tipo de política não só chegue na ponta com efetividade, mas que, principalmente, seja publicizado para chamar a atenção. Eu acabei de vir de um evento maravilhoso, um evento em que se homenageou as heroínas da Seleção Brasileira Feminina de 1988 e 91, as pioneiras, né? Assim, foi algo que me emocionou. Emocionou porque em um país em que se tem mais de 200 milhões de habitantes, cerca de 50% mulheres, e que, no nível de estrutura democrática que se tem, nós tivemos a infelicidade de ter uma proibição legal, a partir de um decreto-lei de 1941 do presidente Getúlio Vargas, que proibiu a prática do futebol feminino. Mas trazer aquelas pioneiras e sentir a emoção e sentir como o povo começa a encarar essas mudanças é algo que me emocionou, me honrou, me deixou feliz. E eu queria ter muito mais publicidade para que esse tipo de evento chegue. Nós vamos ter uma oportunidade ímpar a partir de 2027 para a virada de chave. E o grande legado que se quer construir com a Copa de Futebol Feminino de 2027, senadora, não é um legado de infraestrutura, isso nós já temos, não é? Parques com infraestrutura para o alto rendimento e um nível superior a vários países do norte desenvolvido, nós temos. Mas a virada de chave, o legado que nós queremos deixar é o legado de mudança sociocultural da realidade do futebol feminino e, consequentemente, do esporte feminino em nosso país. É isso que nós precisamos. E, enquanto eu estiver no Ministério do Esporte, desde quando eu estava como secretário nacional de esporte, secretário nacional da SNAELS, que muitos que estão aqui me acompanham e veem, né, a luta que a gente desbrava nesse sentido. E eu quero dizer que enquanto nós estivermos à frente do esporte, do Ministério do Esporte, nós vamos lutar incansavelmente para que o esporte brasileiro se desenvolva de qualidade, né, em todos os espaços. No esporte amador, no esporte educacional, no esporte de base, no esporte universitário, até o alto rendimento. Porque o esporte é muito mais do que essa prática. O esporte é uma mudança fática de realidade socioeconômica, professora. É uma mudança de vida. É uma mudança que impulsiona com que as pessoas efetivamente transformem as suas realidades. E é nesse sentido que o MESP, o governo brasileiro e eu, à frente da gestão do Ministério do Esporte, eu tenho certeza, com a contribuição luxuosa de todas as senhoras e senhores que estão aqui e tantos outros que ocupam grande espaço, grande parte da sua vida em tempo de qualidade, abdicando até de convivência maior com a sua família e até do seu patrimônio para que o esporte aconteça, contem com isso.
E é essa a nossa luta diária, é essa a nossa luta diuturna. E eu tenho certeza que nós estamos caminhando bem, senadora. A senhora é uma entusiasta, uma heroína, alguém que teve a sua realidade de vida transformada a partir do esporte. Eu era vizinho da senadora, um orgulho imenso, eu era vizinho da senadora na QSD. Eu não canso de falar porque quem não esquece de onde veio, sabe para onde caminhar. E eu vi a luta. Hoje ela é Leila, senadora, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar, venho lhe dizendo, terá o seu mandato renovado pelo povo do Distrito Federal. Não estou pedindo voto, só estou constatando uma certeza. Estou acompanhando as pesquisas, fiquei imensamente feliz, mas eu vi. Eu fui testemunha vivo, eu fui testemunha ocular da luta da senadora Leila. Até porque eu não te deixo tranquilo no ministério. Não, senhora, sempre me deixa tranquilo, todos vocês. Carne de pescoço. Então, eu não quero me alongar mais, quero agradecer o espaço que me foi concedido, que me foi conferido, para que eu pudesse vir falar. Todos que estão aqui sabem que do meu entusiasmo pelo esporte e que sempre que posso, e às vezes até quando não posso, eu corro e vou lá presencialmente, mesmo que seja para levar algumas palavras de carinho para aqueles que lutam todos os dias pelo esporte brasileiro. Muito obrigado a todas e todos e contem conosco sempre. Obrigada. Muito bom, ministro. Obrigada. E, senadora, só quebrando o protocolo, infelizmente eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho que correr para assinar esse... Não, eu imaginei, vai lá. E só lembrando do ACT, eu também tive uma reunião, que eu esqueci de falar, na ABDI, e lá na ABDI, professor, eles também estão fazendo um mapa, a partir do resultado econômico que a indústria do esporte traz para o Brasil e para o povo brasileiro. E eu quero somar esse mapeamento da Universidade Federal do Paraná com o da ABDI, para a gente possa avançar cada vez mais nesse sentido. Me desculpe aí pelo... Imagina, ministro, aqui você tem o tempo que você quiser. Inclusive, eu acho muito importante esse estudo, porque justamente nas exposições iniciais da doutora Stephanie e do Márcio Atala, é justamente a falta de oportunidade que o Estado dá para os mais vulneráveis. E nós precisamos de equipamentos. Não dá para fazer uma atividade, correr dá, né, doutora? Beleza, mas pega uma rua aí e sai correndo. Mas nem todo mundo consegue por causa de lesões de joelho, de quadril, eu sei disso. E por várias outras situações. Então, assim, equipamentos, né? Eu acho que é fundamental o governo, não só o federal, mas os governos municipais, estaduais, se atentarem à oferta de equipamentos. Ontem mesmo eu estava em Planaltina inaugurando um ginásio, o primeiro de uma cidade que é pioneira, a cidade centenária Planaltina, né? E é o primeiro ginásio poliesportivo, e graças a Deus, com o nosso mandato, fruto das nossas emendas, nós inauguramos o primeiro ginásio poliesportivo de Planaltina ontem. Então, assim, claro, ali nós vamos oportunizar a atividade física, vários campeonatos, mas mais do que isso, é um espaço que agrega várias outras políticas fundamentais na área da educação, na área da cultura, que lá vai ter festivais, vai ter feira de ciência, vai ter atividade esportiva. Quer dizer, a gente tem que se atentar mais a essa oferta, de oportunizar esses equipamentos para aqueles que não têm condições de pagar uma academia para fazer atividade, que ele possa fazer essa atividade ao ar livre, né? Porque está cuidando do coração, enfim, do corpo dele. Então, essa é uma preocupação que nós estamos tratando aqui hoje e que é fundamental, para além, né, de tratar de alto rendimento, de toda essa cadeia esportiva que nós vivenciamos diariamente, é oportunizar a atividade física para a nossa população, principalmente as mulheres, os idosos e os mais vulneráveis. Ministro, olha, eu quero te agradecer por você estar aqui. Você sabe o quanto que eu sou fã. E, gente, mais uma salva de palmas. Muito obrigado, que eu sei que você está liberadíssimo. Obrigado de coração, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Bom dia. Obrigada ao ministro, grata pela presença, ministro Paulo Henrique, ministro do Esporte. Grata pela palavra, a exposição aqui. E boa agenda, que a semana vai ser intensa para o nosso ministro. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Kelvin Bacchus, que é o fundador e diretor do Instituto Athlon. Né? Seja muito bem-vindo, Kelvin. Obrigado.
Excelentíssima senhora senadora Leila Barros, muito obrigado pelo convite para estar aqui nessa data tão especial, a qual cumprimento todas as autoridades aqui. A tomar protocolo aqui, a cumprimentar a minha esposa Ruth, aqui presente, a qual cumprimento todas as mulheres, aos atletas do Instituto Athlon aqui presente, atletas campeões, medalhistas paralímpicos, Edson Pinheiro, do atletismo. Bem-vindo, Ed, seja bem-vindo. Medalhista nos Jogos Rio 2016 e convocado agora para o Mundial. Ao André Dantas, do Goalball, também aqui de Brasília. Sejam bem-vindos. Ele, medalhista em Paris, campeão mundial interclubes pela nossa equipe Instituto Athlon. E agora, semana passada, na China, foi medalhista de bronze aí no Mundial na China com a seleção brasileira de Goalball. Uma felicidade muito grande poder falar aqui do esporte para a pessoa com deficiência. É uma alegria poder transmitir aqui um pouco que nós fundamos lá atrás, que foi o Instituto Athlon, que são as vitórias que ecoam a lei do pódio, né? E ainda mais nesse mês que nós estamos completando 15 anos. 15 anos de existência que começou lá atrás, em 2011, com apenas 4 pessoas com deficiência visuais que queriam praticar atividade física na parte competitiva. E lá nós começamos, né, como a maioria das associações, com uniforme emprestado, vaquinha para passear, aquela luta, até a nossa primeira calça, senadora, foi uma calça do Ad Médicos, sabe, que nós fomos competir. Isso aí, olha onde nós estamos aqui, sendo convidados por essa comissão. Uma felicidade muito grande, né? E ano passado nós fomos campeões mundiais interclubes. Nos Jogos Paralímpicos, agora de Paris 2024, nós pudemos contribuir para o Brasil com 12 medalhas. 12 medalhas nossos atletas contribuíram para a delegação paralímpica brasileira, né? Então, nossa missão, desde aqueles 4 atletas até hoje, continua, que é transformar a vida da pessoa com deficiência para o meio do esporte. Agora foi. O de cima. Nós, aqui uma pequena trajetória, né, que nossa primeira participação em Jogos Paralímpicos foi até com o Edson, que conquistou a medalha de bronze no Rio 2016, tivemos em Tóquio, em Paris, acumulando aí 15 medalhas em Jogos, né. Um pouco das nossas modalidades para pessoas com deficiência. Hoje nós estamos desenvolvendo 10, dentre elas atletismo, natação, goalball masculino, feminino, vôlei sentado, ciclismo, bocha, judô, karatê, xadrez e halterofilismo. E essas modalidades abrangem aí hoje mais de 400 famílias, que envolve aí com pessoas com deficiência, e a nossa entidade também oferece modalidades esportivas para pessoas sem deficiência, abrangendo um pouco mais de 300 famílias, a partir dos 8 anos de idade. Então é onde a gente acredita muito nesse poder do esporte, né? Nós estamos hoje em 14 núcleos, sendo 9 em São José dos Campos, estamos em Sorocaba, no Rio de Janeiro, em 2 locais, em São Paulo também com o núcleo de alto rendimento do atletismo. Temos aí atendendo as 4 deficiências, física, a visual, a intelectual, transtorno do espectro autista. Ano passado nós oferecemos um pouco mais de 2.000 atendimentos e mais de 800 mil aí envolvendo toda a equipe multidisciplinar. As nossas conquistas, né, como eu coloquei até aí, ano passado, foram 198 eventos que nós participamos, que nós pudemos proporcionar a pessoa com deficiência a participar.
até mesmo daqueles festivais que nós levamos aquela criançada com autismo intelectual, tudo participando e podendo proporcionar o esporte, né? Foram 3 recordes mundiais que nós tivemos, destacando aqui a Sabrina Custódia, que foi medalhista no ciclismo, recordista, a primeira pessoa, seja mulher, homem, do olímpico ou paralímpico no ciclismo, a bater um recorde mundial, conquistar a medalha de bronze, né? E pudemos oferecer aí são 1.115 medalhas ao longo do ano passado. Ano passado também nós fomos, aí depois de uma longa jornada, aquele grupinho de 4 pessoas até atingir o topo do mundo da nossa entidade, que foi na Finlândia em 2026, que o André está aqui e fez parte. A Sabrina, como acabei mencionando, quebra do recorde mundial. E nós também temos a consciência de que o esporte ele tem que ser amplo. Então, nós estamos trabalhando muito nessa questão do ESG, da parte ambiental, da parte social, da parte da governança, né? Então, nós estamos trabalhando com a economia circular, através de material reciclado, como mochila. Então, todos os nossos hoje atendidos, eles têm itens da parte sustentável, da parte do meio ambiente, né? Como squeeze biodegradável, as suas mochilas. E, com certeza, não podemos deixar de fora o serviço social, que vem aí a pauta ao encontro, que nós estamos unindo o esporte, a parte ambiental, a social, como também fazendo o acompanhamento aí lá no núcleo familiar, como também o acompanhamento na parte escolar. Nós atendemos hoje a partir de 8 anos e nosso atleta hoje mais velho tem 64 anos, né? Então a gente pega toda essa faixa etária. É um pouquinho que nós fizemos uma troca de faixa bem inclusiva, levamos aí alguns personagens da Disney. E essas daqui é onde nós trabalhamos na gestão de modalidades do atleta cidadão. Então, é um programa aí que hoje a gente desenvolve 7 modalidades para pessoas sem deficiência, um pouco mais de 260 jovens a partir de 6 anos. E para participar desse programa, obrigatoriamente tem que estar matriculado na escola. Então, se ele não tiver matriculado, ele perde a vaga. Então, os profissionais, os psicólogos, os técnicos, fazem o acompanhamento, questão da evasão escolar, das notas. Então, tem toda uma equipe multidisciplinar que faz esse acompanhamento, né? E não distante disso, nós não poderíamos olhar para onde nasceu o ato nas pessoas com deficiência, né? E que nós conseguimos, esse ano, implantar nas escolas em São José dos Campos, né? Iniciamos com embrião em 3 escolas, né? E pensamos aí a curto prazo abranger mais. Que hoje nos nossos treinamentos nós realizamos um acompanhamento dessa evasão, mas nós pensamos, por que não levar isso para dentro das escolas? Então, aquelas pessoas com deficiência que iam para a escola, vão para a escola, né? Muitas vezes não tem a oportunidade, a grande maioria das vezes não tem a oportunidade de fazer uma prática da atividade física na escola, ou às vezes a família também não leva para os nossos treinamentos ou outro local, né? Nós falamos, vamos oferecer no contraturno escolar. Então fizemos aí um programa juntamente com a prefeitura. Então no contraturno escolar iniciamos com o karatê para pessoas com deficiência intelectual, autismo, e não deixamos muito abertos a todos os deficientes da escola. O judô e o goalball também. Então são 3 escolas espalhadas pela cidade, que nós fizemos um centro de referência nessas escolas, quem é aberto para toda a rede municipal, com mais de 67 escolas, podem participar. E nós vamos começando a ampliar isso aí para fazer esse acompanhamento. A evasão não, ele tem que estar na escola para praticar, que a nossa ideia é que ele vá fazendo a parte educacional e esportiva para que quando se forme esteja no esporte, né? Então isso aí também quero agradecer aqui ao governo,
que, através da sua lei de incentivo ao esporte, nos proporciona fazer tudo isso. Acho que sem o governo... Que agora é permanente, graças a Deus. Exato. Exatamente. Agradeço muito, viu, senadora, por todo o apoio que você dá no esporte, ao Paulo Maciel aqui, todo a Rosiane do CVCP, e para a gente é muito importante ter esse apoio. Sem esse apoio nós não faríamos nada e não estaríamos aqui, né? E para retratar tem um vídeo bem rapidinho para encerrar minha fala, e agradeço muito a oportunidade. Enquanto eles estão ajustando o vídeo, Kevin, eu queria perguntar a você, com toda a sua experiência no Instituto Athlon, né? Quais são os desafios que a gente hoje tem, atuais, para ampliar o acesso da pessoa com deficiência ao esporte, para que ele se torne mais inclusivo? Na sua experiência, quais são os maiores desafios? Acho que o grande desafio aí é aquela barreira familiar. A gente pega aí a questão da superproteção. A gente pega a barreira familiar, uma superproteção. A gente pega a questão da mobilidade. O acesso acaba sendo muito complexo. Nós sabemos que na cidade nós estamos, tem um certo diferencial em transporte, tudo, mas mesmo assim é difícil. E nos contatos com as outras entidades, o acesso é muito complexo. O recurso tem chegado através das leis de incentivo, tudo, mas hoje essa quebra do paradigma da família abrir, levar para o esporte, meu filho tem deficiência, ele pode praticar, ele pode ser uma pessoa com deficiência, praticando atividade física e ser um atleta, como aqui exemplo de Edson e André, acho que é uma principal barreira. Né? Obrigada, Kevin. Vamos ao vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Senadora, muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos. Quero mandar um abraço a todos do Instituto Athlon. Grata pela participação. Antes de passar para o próximo expositor, eu gostaria de registrar aqui a presença e agradecer também o senhor Humberto Panzetti, que é o presidente da Associação Brasileira de Secretários Municipais de Esporte e Lazer, Lindbergh Cury, secretário da Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados, a senhora Maria Paula Tavares, Relações Institucionais e assessora da presidência do CREF 1, Rio de Janeiro, Edson Cavalcante Pinheiro, Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, a senhora Heloísa Piscinati, da Confederação Brasileira de Ciclismo, Ricardo Vidal, assessor de Relações Institucionais da Confederação Brasileira de Atletismo, o senhor Augusto Pompeu,
de Souza, assessor parlamentar institucional do TRF1, a senhora Simone Simon, chefe de gabinete da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, o senhor Marcelo de Lima, do Conselho Deliberativo da Rede Esporte pela Mudança Social, a REMS, e o senhor Ricardo Fantassini, que é do Eixo Estratégia Política e Advocacy da Rede Esporte pela Mudança Social, a REMS. Bom, agora eu vou passar a palavra para o senhor o senhor Felipe Vitaro, que é o membro do Conselho Deliberativo da Rede Esporte pela Mudança Social, a REMS. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, senadora. Alô? Obrigado, senadora. Quero cumprimentar todos e todas da mesa, todas as pessoas presentes, e dizer que hoje eu venho aqui representando a REMS. A REMS é a Rede Esporte pela Mudança Social. E a REMS ela é um movimento muito importante hoje no esporte brasileiro, esporte voltado ao desenvolvimento social, porque ela reúne alguns números que são bem relevantes hoje para a realidade, principalmente das organizações sociais que trabalham em prol do desenvolvimento pelo esporte. Em termos de número, hoje nós somos 143 organizações, com mais de 165 mil pessoas atendidas por ano, nas 5 regiões do Brasil, em 25 estados e mais de 270 municípios. Hoje, as organizações que compõem a rede oferecem mais de 60 modalidades e comportam mais de 17.500 colaboradores, entre trabalhadores diretos, voluntários, estagiários, lideranças e pessoas ligadas ao esporte de uma maneira geral. E esse tipo de movimento é importante por alguns aspectos, né? Há uma tendência quase natural das organizações sociais trabalharem nos seus contextos específicos de demandas e territórios. E isso faz muitas vezes com que essa metodologia que é criada de trabalho comunitário e desenvolvimento, vivenciando o esporte como uma ferramenta principal de diálogo com esses territórios, ele não pode ficar isolado. Não pode ficar isolado porque as descobertas são importantes. Esse não é um conteúdo acadêmico, esse é um conteúdo que vem da prática, é um conteúdo empírico. E a construção de uma rede faz com que a gente tenha mais elementos para discutir os problemas sociais do Brasil, trabalhando o esporte como uma forma de intervenção. Eu ouvi o Márcio falar sobre a questão da escola e queria começar por aí. Eu tive a felicidade e o desafio de ser professor da rede estadual do Rio de Janeiro durante 15 anos, na disciplina de Educação Física. E para que as senhoras e os senhores entendam a complexidade do trabalho da educação física hoje dentro da escola, eu comecei professor de educação física e terminei dando 5 disciplinas diferentes, sendo que só uma era ligada à educação física. E isso acontece por quê? Há uma perda constante de espaço da educação física dentro das escolas, e não falo só de esporte. Falo da brincadeira, do jogar, do tempo livre, da convivência, do resgate da cultura de rua que muitos de nós aqui trazemos na nossa história e que tanto a expansão imobiliária nas grandes cidades quanto o aumento assustador da violência vem reduzindo em termos de oportunidade, vivência, experiência, né? Atividades sobre as quais a gente tem uma memória afetiva muito forte, né? Que nos uniu, que nos constituiu enquanto sujeitos, enquanto grupos. Então, o primeiro lugar de vivência desse trabalho vem a ser a escola. E quando esse espaço não privilegia a educação física como área de conhecimento, como área de pertencimento, que é o que o Márcio também nos disse, né? Nós vamos abrindo mão para outros tipos de discussão que nos parecem mais úteis e importantes para uma melhoria de vida. Nós vamos esquecendo que o corpo é presente na escola, que é a partir do corpo que se acessa ao mundo, né? E nós vamos deixando com que isso se perca ao longo do tempo. E esse corpo ele vai se tornando cada vez mais elemento utilitário. Ele serve para trabalhar, ele serve para estudar, ele serve para a constituição das famílias, mas muito poucas vezes ele serve para o autocuidado, o autoprazer, né, o autodesenvolvimento, que é o que as práticas em geral de ludicidade, esporte nos permitem. E fora isso, a gente tem um outro problema, senadora, muito grave, que é a questão da percepção do tempo. Durante muitos anos no Brasil, principalmente nas comunidades do Rio de Janeiro, o que determinava a dignidade da pessoa, né, a identidade dela, antes de ser uma pessoa de bem ou não, era a carteira de trabalho. Então, o tempo dedicado ao trabalho, o tempo útil, o tempo que produz riqueza ou sustentação, ainda é o tempo mais importante. O tempo livre,
o tempo de jogar, de brincar, de aproveitar, né? Embora seja uma atividade extremamente séria, brincar, jogar, praticar esportes, ele tem, me parece, um prazo de validade. A infância é muito privilegiada, nós temos muitos projetos de infância, mas como nós passamos ao elemento da juventude, nós já começamos um corte. Os cursos, as preparações, o primeiro emprego, a aprendizagem e o esporte vai diminuindo. Quando nos tornamos adultos e adultas, mais ainda. E quando a gente separa o tempo, né, em classes sociais, a gente tem uma divisão do tempo ainda mais cruel. As longas jornadas de trabalho, o tempo dedicado no transporte público, a necessidade de cuidado com a casa e com a família. Por nós fazemos as campanhas, há um investimento hoje expressivo em esporte no Brasil. No ano passado foi mais de R$1 bilhão investido na lei de incentivo, né? E fora outras políticas que são investidas no esporte, mas a lei com muito destaque. Mas por que a gente ainda tem os dados que tem? Por que a gente ainda tem uma participação tão baixa? Porque há uma cultura de não aproveitamento desse tempo, porque há uma cultura de investimento realmente na sobrevivência ou em todos os elementos que levam a, né? Não sobra tempo muitas vezes. E nós ainda temos uma questão de gênero nessa discussão, né? Ainda temos as mulheres praticando menos esportes, porque elas ainda estão vinculadas a muitos cuidados parentais, familiares, domiciliares, aos quais os homens muitas vezes não estão tão comprometidos, né? Então, a gente está falando de cultura, a cultura da escola. Então, num espaço de pesquisa, educação e formação, nós temos o esporte como uma subcategoria de atividade ou de pesquisa e aprendizagem. Depois, nós temos uma percepção de tempo e utilidade do tempo voltado à geração de renda. Então, para aqueles que vão para o esporte de rendimento, que podem ter uma perspectiva de futuro, ok, é permitido. Então, é permitido o treinamento, é permitido o engajamento, mas para aqueles que não se envolvem, o tempo do brincar, do jogar, do livre, é um tempo comprometido, principalmente nas classes mais baixas. Nas classes mais altas, ele é um espaço de preparo para a vida, então ele é permitido, porque esse tempo ele é disponível para a formação do sujeito integral. Mas nós ainda não temos o mesmo tipo de direito e formação nas classes mais baixas, economicamente falando. Então, esse é um ponto importante. Nós pensarmos numa política de construção do esporte, da atividade física, do jogo e da brincadeira, que venha da escola, da família. Hoje, as igrejas têm um papel fundamental nessa organização social, da mobilização dos territórios. Então, são espaços importantes para essa discussão, nos projetos sociais, nos clubes, né? Então, nós precisamos da construção e da discussão desse tempo, e esse tempo ele só vai ser reconhecido se ele realmente for entendido e vivido como direito, e não como oportunidade, né? E não como a possibilidade ou a demanda para se fazer, né? Porque senão, de novo, a gente investe e muita coisa não vai à frente, né? Parece que a gente muitas vezes está girando em círculos e o objetivo central do nosso trabalho acaba não sendo atingido. Então, o trabalho da REMS hoje ele é um trabalho importante porque ele vem gerando diversidade da prática, ele vem se espraiando pelo Brasil, principalmente em contextos onde a discussão do esporte ainda precisa de um investimento maior. Por exemplo, na educação do campo, que é um território que ainda falta uma discussão sobre o esporte mais forte. Nos interiores, onde as crianças e os adolescentes precisam, por exemplo, andar 5, 6, 7 quilômetros para chegar nas suas unidades escolares ou nos projetos, né? Nós precisamos da revitalização e realmente da intencionalidade da ocupação e da mobilização do espaço público, né? Eu venho de uma cidade onde o espaço público vem sendo cada vez mais diminuído, né, pelos limites que a violência, que a criminalidade vem impondo à população, né? O Rio de Janeiro ele vem se tornando cada vez mais refém dessa falta de espaço e liberdade para ir e vir e para estar no espaço, né? Inclusive, a gente tem uma máxima importante, né, os projetos eles visam tirar as crianças da rua. Não, pelo contrário, a gente precisa devolver as pessoas da rua em condições de segurança, né? E a maioria de nós brincou na rua, então é como se algo da nossa vida, da nossa cultura tivesse sido roubado.
Então, a Remes vem também buscando uma integração, e aí o esporte ele precisa pensar, né, o campo esportivo precisa pensar em ser um campo de pertencimento, porque ele precisa se articular com a assistência social, porque ele precisa se articular com a educação, e educação aí não como ideia, né, não como plano, mas com a pedagogia, com todas as áreas de construção de conhecimento, incluindo o corpo, o movimento, o espaço, como elementos de construção da racionalidade. Isso é fundamental, né? O esporte ele não é aquele espaço, a educação física não é o espaço de gastar energia e voltar para uma atividade séria, ele é uma atividade séria, né? Talvez seja a atividade mais séria que as crianças e os adolescentes se envolvem durante os primeiros anos de sua vida. Então a rede ela hoje tem um papel fundamental para a construção de uma cultura, para a construção desse espaço de debate, entendimento de que o esporte por si só não vai chegar a esse desenvolvimento humano e social que a gente pretende. Ele precisa ser uma política intersetorial, ele precisa ser uma política integrada entre todas as linhas e manifestações esportivas, né, que, por exemplo, o Sistema Nacional do Esporte propõe. Nós precisamos de uma união em torno da construção de um método, de um pertencimento do cidadão brasileiro, né, ao campo do esporte, ao campo da ludicidade, ao campo do brincar, né, e não de forma terapêutica, não de forma compensatória, né, não de forma a dar aquilo que a pessoa não tem, mas no exercício do direito, no exercício de uma das manifestações mais importantes, né, de desenvolvimento humano que nós temos e que gera todo o nível de prevenção, né, de ganho econômico, como a doutora Stephanie falou aqui, como o próprio Márcio também falou, de inclusão, né, e inclusão no sentido não de incluir quem está fora, mas de incluir todos nós no mesmo modelo de discussão e vivência social. Então, quando a gente se une em rede para discutir esporte, a gente está falando sobre isso. A gente está falando sobre toda essa problemática que ainda no Brasil colocam o esporte como uma não prioridade, muitas vezes, diante de tantos desafios que nós temos, né? Comer, morar, circular, viver. Então, mas se a gente entende que temos no esporte um campo de conhecimento, um campo de pertencimento e um campo de direito capaz de realmente promover mudança social, eu acho que a gente começa realmente a botar o esporte, e repito, a brincadeira, a ludicidade, os jogos e a convivência no lugar de destaque e de prioridade que de fato ele merece. Então, para finalizar, eu creio que hoje o trabalho das organizações sociais ele é importante no sentido de chegar muitas vezes aonde a política pública tem alguma dificuldade de chegar, mas ela chega junto, porque a lei de incentivo ao esporte hoje é um diferencial e há que se reconhecer aqui todo o esforço que foi feito para torná-la perene, né, no último ano. E isso é uma vitória realmente de uma articulação muito grande, porque é o principal mecanismo de fomento e desenvolvimento do esporte no Brasil hoje. Então, temos que reconhecer todo o esforço que foi feito e temos que reconhecer também todas as competências que estão sendo criadas. Espaços como esse têm que servir para que nós possamos trazer tudo que vem sendo construído e tudo que pode ser acessado para que a gente realmente consiga chegar ao objetivo maior, que é transformar o esporte numa política de desenvolvimento humano. Excelente, Felipe. Você, na sua fala, me colocou em vários momentos de reflexão aqui, justamente essa questão, né? Não é tirar a criança da rua, é dar a ela o direito, né, de brincar na rua, assim como a nossa geração, e de fato é isso. E tantos momentos aí da sua fala. E eu pergunto, você que atua, a Remes atua muito nesses territórios mais vulneráveis, né? Queria que você falasse um pouquinho da tua visão e... Claro, foi excelente a tua fala. Qual que é o poder transformador, né, da atuação dessas organizações nesses territórios mais vulneráveis? O que você sente na prática, nesse dia a dia, do esporte, da força do esporte, como transformação, como uma ferramenta de transformação na vida desses jovens? Senadora, acho que, primeiro, muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer, as nossas próprias organizações muitas vezes dizem assim, olha, nós queremos chegar o dia em que nós não sejamos mais necessários. Eu penso o contrário. Eu penso que toda vez que a sociedade civil se organiza e atua, ela tem um poder de diálogo muito grande para qualificar
aquilo que é público, aquilo que é de todos e todas, porque somos nós discutindo sobre nós mesmos, né? Então, as organizações sociais, elas são um ponto de debate, de acolhimento e de segurança nesses territórios, né? Nós hoje temos uma capacidade de identificar, mapear as questões, discutir com a população e apresentar possibilidades de soluções que geram um nível de participação e protagonismo para esse público muito importante. Durante a pandemia de Covid-19, muitas organizações relataram que descobriram, naquele momento, a importância de associar o esporte, por exemplo, a ações de assistência social e outras. E que bom que é ruim que descobrimos dessa forma, mas que bom que descobrimos. Então, a gente tem que entender que as organizações hoje elas têm um papel importante de qualificar o diálogo e fazer a mediação, muitas vezes, entre essa população e a política pública que está sendo incentivada nesses locais. Nós temos o papel de ouvir a população e desenhar projetos que, de fato, possam criar referência nesses territórios. E, principalmente, nós temos que ser capazes de ser transparentes para gerir os recursos que nós temos e aplicar esses recursos em ações que realmente são mensuráveis e têm efeito. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Fazer atividades pela demanda não muda a realidade. A gente tem que, na verdade, criar a possibilidade de ter ali a diferença. Criar referências de juventude, criar referências comunitárias que possam se espraiar para outros âmbitos daquele território, criar referências de ação que possam servir de base para a formação de novos profissionais. Então, acho que o nosso papel é de colaborar, o nosso papel é de criar referências e colaborar de fato, para que a gente tenha um entendimento de como essas áreas vulneráveis funcionam, derrubando estigmas, criando a situação da oportunidade e, de fato, assim, entendendo no que aqueles problemas consistem. Acho que essa é a nossa missão. Entendendo a especificidade daquele território, como você fala da igreja. Sim. Nossa, olha, excelente. Eu acho que o barato da política é essa, né? Que quando você tem, né, o coração aberto, entende o seu propósito, você começa a ouvir, né? Assim, a todos vocês eu quero agradecer que quanto mais eu escuto, mais eu... É quase uma esponjinha, eu sou quase uma criança aqui dentro do cenário, que quanto mais eu troco nessas audiências, mais parece que o olhar se abre. Nossa, quantas oportunidades são surgidas e o quanto que a gente pode avançar, não só em termos de orçamento, mas isso, é descobrir esses detalhes, essas minúcias que muitas vezes o terceiro... Eu sou muito fã do terceiro setor. Eu sou particularmente muito fã, porque, como você falou, o terceiro setor muitas vezes é aquele braço, de repente, do Estado que não chegou naquela área, mas ele está ali, né, cuidando daquele jovem, cuidando daquela família, dando aquela assistência que o Estado deveria fazer. Então, só dizer a você, como representante da REMS, assim, o quanto que eu sou fã e reconheço em vocês o trabalho, esse trabalho fundamental, principalmente com os mais vulneráveis. Obrigada, viu, Felipe? Grata a todos da REMS. Obrigada. É isso. Bom, eu quero continuar aqui citando os que estão aqui conosco, né? O David Baker? David? Baker, não erro mais, cara. David Baker, Relações Institucionais da Confederação Brasileira de Vela, o senhor José Carlos Pinheiro, Relações Institucionais do COB, a senhora Neice, que é Nice, né? Nice. Samara Santos, assessora de comunicação do CREF7-DF. A senhora Rosiane Estrela, Rosinha, querida Rosinha, Relações Institucionais da Confederação Brasileira de Clubes Paralímpicos. O senhor André Cláudio Dantas, atleta. A senhora Ruth Bacos, fisioterapeuta. E o senhor Rodrigo Rangel, consultor esportivo. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Robson Aguiar, que é o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, CBDE, que tanto foi citada aqui a questão da escola, né, Robson? É um desafio que todos nós sabemos. Seja muito bem-vindo, Cláudio. O Robson, na verdade, é um grande parceiro, inclusive, da comissão. Está sempre aqui conosco nas audiências. Obrigada. Obrigado, senadora Leila Barros, pelo convite e por sempre receber muito bem a CBDE aqui na comissão. Saudar a todos os amigos do esporte aqui, nosso querido Paulo Maciel, do CBC, Sebastião, do COB, e todos os outros membros da mesa que expuseram belíssimas falas aqui durante
as suas apresentações e como a senhora falou, a gente vai aprendendo muito e foi um aprendizado muito grande hoje. Eu vou falar um pouco sobre a CBDE, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar, e como que a gente contribui de alguma forma, né, com a evasão escolar e a formação cidadã. Vamos. Enquanto eu espero, um abraço aos amigos cagianos também que estão aqui. Bem, senador, eu vou começar falando enquanto o pessoal prepara. A CBDE, ela completou 26 anos agora, em 25 de maio. É uma entidade relativamente nova, mas que tem contribuído bastante já com o esporte escolar brasileiro. Hoje em dia, desde 2021, nós estamos organizando também os Jogos Escolares Brasileiros, um evento com mais de 5.400 atletas. Esse ano será aqui em Brasília, em setembro, mais de 9.000 participantes, ou seja, um evento enorme, é quase uma Olimpíada, né? Então, a gente tem essa responsabilidade. Nós temos a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores de integridade, respeito, excelência, inclusão e transformação. O Dia Nacional do Esporte é um dia importante, nós conseguimos aprovar o Dia Nacional do Esporte Escolar, dia 25 de maio, e agora nós temos o Dia Nacional do Esporte, que acredito que vai ser um dia que vai fazer a diferença daqui para frente, porque as ações que vão acontecer durante essa semana, nos anos que vêm, serão de fundamental importância para o crescimento do esporte no Brasil. Mas sobre a permanência, né, a evasão escolar, eu trouxe alguns dados aqui, que 40% dos jovens brasileiros não concluem o ensino básico na idade adequada devido à repetência, evasão e abandono escolar. E aí as práticas esportivas despertam interesse e criam um compromisso relacional do jovem com a escola. O esporte tem esse poder de manter o jovem na escola, exatamente porque ele cria o sentimento de pertencimento na escola. Para estar no time e participar dos campeonatos, se exige frequência escolar. Nos nossos campeonatos, só participa se estiver estudando. E os professores na base exigem as frequências escolares. Assim, o esporte protege a jornada educacional e contribui para que a permanência e o sucesso dos atletas na escola. E aí, na fonte da Revista Brasileira de Educação da USP, ela diz que o esporte coletivo, 92% tem 92% de retenção dos alunos atletas, enquanto as outras clubes de inovação, tecnologia, oficinas de arte, de teatro, 70%, e sem atividade extracurricular, apenas 58% são retidos na escola. Ou seja, o esporte realmente contribui para que eles possam estar participando das atividades escolares, e isso é muito importante para que não haja a evasão escolar. E na área de ações de formação cidadã, a CBDE traz junto com as suas atividades, né, o GEBS, por exemplo, algumas ações de formação cidadã, lembrando que o esporte, além de formar os cidadãos, ele traz muitas outras ensinamentos como respeito às regras, convivência democrática, inclusão social, liderança, cooperação, ética, valorização da diversidade, que é importantíssimo, desenvolvimento socioemocional e essas ações que eu vou mostrar aqui nesse vídeo de 1 minuto e meio para vocês. Fizemos uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral e estaremos utilizando as urnas eletrônicas
as mesmas urnas que nós utilizamos nas eleições municipais, nacionais e estaduais do nosso Brasil. Uma parceria CBDE com o Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado de Minas Gerais para dar mais transparência às eleições da Comissão dos Atletas da CBDE. Hoje nós estamos aqui participando das eleições para o próximo mandato, que será de 2026 a 2030. Os atletas estão chegando aqui no GEBS Uberlândia 2025. E eles vão ter a oportunidade de mexer ali na urna eletrônica, de votar, de ver como de exercer a cidadania. Ele parabeniza a CBDE pelo evento e pela iniciativa. Está sendo uma experiência bem legal aqui no GEBS. Eu nunca pensei que viria jogar para uma competição tão grande e acabaria votando em urnas que são realmente usadas nas eleições aqui do nosso país. Eu nunca tinha votado antes e eu gostei muito da experiência de estar aqui pela primeira vez. O discurso escolar mostrando que as crianças, já mostrando desde pequeno, que o exercício da cidadania é importante para escolher os seus líderes e os seus representantes. Venham participar, exercer o seu direito, porque nós somos a voz de vocês na CBDE. Essa foi uma ação que nós fizemos no GEBS do ano passado. Alunos atletas de 12 a 14 anos já tendo o primeiro contato com as urnas eletrônicas. Então, é uma forma que a gente fez durante o GEBS para que eles pudessem ter esse primeiro contato, né, já que só teriam depois, a partir dos 16 anos. Então, a gente já fez esse primeiro contato e uma parceria com o TRE para dar mais transparência às eleições da Comissão de Atleta. No nosso mapa estratégico, nós temos pilares e objetivos: pilar educação e cultura, gestão, desenvolvimento esportivo e inclusão esportiva. E aí, na inclusão esportiva, nós temos, no ponto 2, promover a equidade e inclusão em eventos esportivos do sistema CBDE. E aí, na promoção dessa equidade, nós fizemos um ato durante os Jogos Escolares, onde, antes de 2021, 30% era a participação de meninas. A partir de 2021, nós exigimos que, para participar com a equipe masculina, o Estado era obrigado a trazer a equipe feminina. Tivemos muita reclamação nessa primeira ação nossa, mas no primeiro ano nós já batemos o nosso objetivo, que foi igualar, né? Hoje nós temos 51% de meninas e 49% de meninos, e vejo que a grande maioria é de escola pública. Mas ações como essa, se você não impor, na medida que você tem o poder de imposição, não muda nunca a política, não vai mudar nunca, porque os professores relaxam na base, e aí, se você não forçar esse tipo de política, eles continuam relaxando e as meninas continuam ficando, e nós sabemos muito bem que as mulheres é a maioria da nossa população. Então, é uma ação que realmente a gente faz durante o GEBS e tem dado certo nessas últimas 5 edições. Aí é o timeline do GEBS que nós começamos em 2021, pós-pandemia, naquele momento difícil, nós retomamos, ainda usávamos máscara em 2021, então, só para relembrar, foi uma ação de retomada dos eventos esportivos, e nós fomos ousados nisso aí, em outubro de 2021, organizar no Rio de Janeiro o primeiro GEBS, já pós-pandemia. Então, 21 e 22 no Rio, 23 no DF, 24 em Pernambuco e 25 em Minas, e esse ano, em setembro, teremos aqui novamente em Brasília os Jogos Escolares Brasileiros, Sub-14. São essas modalidades, são 18 modalidades, tanto coletivas quanto individuais. Com isso, conseguimos, junto ao Ministério do Esporte, a inclusão dos Jogos Escolares Brasileiros como parte do Bolsa Atleta, ou seja, nossos atletas podem requerer o Bolsa Atleta Federal. Temos mais de 2.000 contemplados já no Bolsa Atleta Federal, fora as Bolsas Atletas estaduais e municipais que temos no Brasil. Essas são algumas atividades do ano de 2025 que nós desenvolvemos, né? Tem várias informações, eu vou deixar aí com vocês para não tomar muito tempo, mas o desenvolvimento do esporte em ampliação de base, capilaridade nacional e internacional, nós estamos em todas as 27 unidades federativas, com ações efetivas realmente, né? Nós temos um programa de apoio às federações, onde nós
fazemos chegar na base, nas nossas federações e eles para suas competições escolares, material esportivo, pagamento de arbitragem, pagamento de recursos humanos, uniforme. Então, tem várias ações que o Programa de Apoio às Federações faz e é o melhor programa que nós fizemos até agora, porque realmente chega na base e está todo o Brasil feliz com esse tipo de ação, porque você faz chegar na base os recursos públicos. A Ginasíade é a nossa Olimpíada Mundial Escolar, tem na faixa etária sub-14 e na sub-15, e o Brasil tem se mantido entre os 3 melhores no ranking mundial de medalhas, desde 2013, que foi aqui em Brasília, até 2025, que foi na Sérvia, no sub-15. Ou seja, o trabalho que está sendo desenvolvido durante esses anos tem dado resultado no esporte escolar. E nos Jogos Sul-Americanos, que acontece todo ano, de 12 a 14 anos, o Brasil tem se mantido em primeiro lugar no quadro geral de medalhas. Então, nós temos uma nação esportiva que entrega resultado. Nós precisamos de ações futuras para que isso possa continuar a ser desenvolvido e que possamos chegar também nas Olimpíadas com melhor ranqueamento. Da escola para a vida. A CBDE não forma apenas atletas, forma cidadãos fisicamente ativos que levam hábitos saudáveis para a vida adulta. Investir em esporte é investir em saúde, redução do sedentarismo, que foi falado aqui, prevenção à obesidade infantil, diabetes, hipertensão e saúde mental. Ou seja, realmente bate tudo o que a gente fala com os nossos palestrantes anteriores. Então, pessoal, investir no esporte escolar é uma política esportiva e ela é simultaneamente uma política educacional, de saúde pública e desenvolvimento social. Não podemos esquecer que o esporte escolar ou o esporte como um todo, ele não pode se limitar apenas à área esportiva. E aí todo mundo fala, e a nossa senadora é uma defensora disso, de que tem que haver mais investimento no esporte. E nós temos muito recurso na saúde, na educação, que poderia vir para o esporte, mas, infelizmente, nós não trocamos ainda a chave. A cultura brasileira ainda não foi modificada nesse sentido. Nós preferimos investir no que já acontece do que prevenir no que poderia ser prevenido. Então, essa é a minha fala, senadora. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Robson, eu tenho uma pergunta que, enfim, fique à vontade também para responder, né? Eu estava ouvindo aqui os expositores e, enfim, falando de oportunizar a prática da atividade física nas escolas, que está se perdendo mais ainda esse espaço. Porque aqui nós estamos falando de atletas que já estão competindo. Claro, alguns serão atletas, os outros não serão. A gente já está fazendo a nossa... Quer dizer, a CBDE já está cumprindo a sua função social. Mas, assim, você como professor, falando de escola, qual é o motivo que você enxerga da gente estar perdendo mais espaço ainda na grade curricular, na grade horária das escolas, oportunizar aqueles que não querem ser atletas, que não querem participar de jogos escolares, mas que têm esse direito, sim, à atividade física na escola. Qual que é o principal motivo? O que você enxerga essa perda de espaço da educação física na grade escolar? Senador, eu acho que tem vários motivos, e aí o crescimento populacional, a infraestrutura das cidades que não permite mais a garotada brincar na rua, tem vários fatores que levam a acontecer a falta da prática esportiva. Eventos como Jogos Escolares e as ginasias, que são mundiais, eles são referência para que os alunos, atletas, se incentivem a participar de Jogos Escolares municipais e interclasses lá. Mas nós sabemos muito bem que nem todas as escolas têm infraestrutura esportiva. Como a senhora disse, Planaltina, que é aqui do lado. O primeiro ginásio poliesportivo foi inaugurado agora. Imagina no interior do país. E nós sabemos que a escola seria o ponto ideal para que tudo isso acontecesse, porque nós temos todos os brasileiros, cidadãos, passam pela escola, mas nem todas têm infraestrutura esportiva. Então, para o atletismo ainda temos, porque atletismo você faz na rua, fica ali brincando, correndo, você consegue. Mas uma natação você não vai ter piscina, que é uma manutenção alta. Quadras poliesportivas nas escolas.
Nas privadas você ainda consegue, mas nas públicas, agora que nós estamos começando a construir escolas públicas com quadras poliesportivas, ou seja, eu acho que é um momento, questão de tempo para o Brasil poder ter infraestrutura esportiva e incentivar. Mas nada disso vai acontecer se o Ministério da Educação não estiver alinhado com o Ministério do Esporte. Porque, desculpe falar aí, mas os professores que não são da área esportiva, eles focam muito na área intelectual acadêmico e acabam esquecendo que o esporte contribui para a cognitiva da garotada. Então, eu acho que é questão de mudança de cultura mesmo. Obrigada, muito obrigada, Robson, presidente da Confederação Brasileira de Esporte Escolar. Grata pela participação. Gente, estou encerrando essa primeira mesa. Queria uma salva de palmas aqui para os nossos expositores. Agradecer a cada um de vocês pela fala, pela participação e, acima de tudo, pela colaboração. Foi sensacional. Muito obrigada. Agora vamos para a segunda mesa, que está bem adiantado o horário. Estou preocupado, estou quase levando uma dura aqui já, o secretário. Mas eu me empolgo, gente, essas audiências públicas. Bom, eu agradeço a participação dos convidados que compuseram a primeira mesa. E agora eu solicito que se acomodem na primeira fileira de cadeiras do plenário aqui, a fim de permitir a composição da segunda mesa da audiência pública pelos demais convidados. Eu convido agora, para tomar assento a essa segunda mesa, os seguintes convidados: o senhor Sebastião Pereira, gerente executivo de Educação e Fomento do Comitê Olímpico do Brasil, COB. A senhora Heloísa Vilela de Souza, segunda presidente do Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro, CREF1, que participará por videoconferência. A senhora Márcia Carneiro, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal, CREF7. A senhora Mariana Ferreira de Abreu, coordenadora geral de Esporte Educacional da Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social do MESP. Senhor Paulo Afonso de Araújo Kermes, que é o chefe de assessoria de participação social e diversidade do Ministério do Esporte, MESP. Senhor Paulo Maciel, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, CBC, e Arialdo Bosculo, presidente da Confederação Nacional de Clubes, a FENAClubes. Gente, eu vou tentar ser mais rápida nessa segunda mesa, só pedindo desculpas aos nossos expositores. Eu já sou meio-dia, me empolguei, né? Vou passar a palavra agora para o Sebastião, né? Sebastião, nosso grande atleta olímpico e gerente executivo de Educação e Fomento do COB. Sebastião, seja muito bem-vindo e agradecer na sua pessoa o Comitê Olímpico por vocês estarem presentes aqui. Obrigada. Bem, bom dia a todos. Bom dia, senadora. Obrigado pelo convite. É um dia especial para a gente, porque a gente comemora o Dia Olímpico também, né? Eu, como atleta olímpico, contemporâneo da senadora em 1996, é um orgulho muito grande ser um atleta olímpico e poder participar do movimento olímpico, contribuindo com a nossa experiência, com a nossa história. Isso é fundamental. E trazer a nossa experiência, nosso conhecimento, a nossa sugestão e as nossas propostas para esse tema tão importante é fundamental, porque o Comitê Olímpico do Brasil ele tem muito claramente o seu objetivo, disseminar o movimento olímpico dentro do território nacional e, dentro do seu planejamento estratégico, buscar medalhas olímpicas. E isso é uma conjunção de fatores, é uma união de todo um sistema, e a gente cada vez mais vem se esforçando para que a gente consiga, de fato, nos estabelecermos dentro desse cenário como uma potência olímpica. E quando a gente pensa em medalhas, a gente não pode se ausentar de falarmos também da formação, de falarmos também da participação do esporte dentro do cenário educacional. Eu, particularmente, sou um fã dessa área, né? Adoro a área de desenvolvimento, adoro essa área quando a gente começa a discutir um pouquinho sobre
o que a gente deve fazer mais para conseguir mais medalhas, não tem como a gente pensar em não mudarmos o cenário. Escolar, principalmente. A gente precisa do esporte dentro da escola. A gente precisa do esporte como um primeiro momento de contato daquela criança que está iniciando a sua vida educacional e esportiva dentro da sala de aula. É possível fazer esporte dentro da sala de aula. A gente já fazendo e desenvolvendo um grande trabalho que a gente faz. Nós temos um grupo de trabalho dentro do Comitê Olímpico, onde a gente trouxe acadêmicos, pessoas da prática, treinadores de sucesso, para trazer as suas experiências, atletas. De que forma que a gente pode fazer melhor? E fazendo benchmarking pelo mundo, a gente viu vários exemplos do esporte dentro da sala de aula. Eu vou trazer um exemplo só aqui, que é muito emblemático. Em 1996, a Grã-Bretanha, sei lá, foi 55º no quadro geral de medalhas, se eu não estou errado. E eles tinham se candidatado a sediarem os Jogos Olímpicos de 2012. Eles mudaram completamente o seu sistema educacional e esportivo dentro do seu país, dentro dos seus países, e se transformaram em 2008 um top 3 no quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos. E a gente foi entender o porquê. Dentro da sala de aula, sem água, sem a quadra poliesportiva, sem um barco, sem qualquer equipamento, eles conseguiram trazer o esporte para dentro da sala de aula. A gente é muito criativo. Eles foram criativos e conseguiram trazer isso, impactando decisivamente a vida de toda e qualquer criança que pudesse e tivesse aprendendo com o esporte. Essa vivência, seja fisicamente falando, em termos de desenvolvimento, o quanto que o esporte ele pode ser benéfico para o desenvolvimento da pessoa, impactante principalmente no sentido dessa criança ter o esporte como um amor, né, à primeira vista, ele é fundamental. A gente, pensando em medalhas, 1% só desse grupo de jovens e atletas que aprendem o esporte, praticam o esporte, vão chegar aos Jogos Olímpicos, dos Campeonatos Mundiais, vão chegar às medalhas. 99% não vão chegar. E esse 99% é onde a gente precisa realmente focar para que a gente consiga impactar de forma decisiva, para que a gente consiga ter um mercado esportivo, uma cultura esportiva e, de fato, aquilo que essa nova gestão do Comitê Olímpico vem falando bastante, que é Juntos por uma Ação Esportiva. Se nós todos não nos unirmos para que a gente, de fato, consiga fazer essas oportunidades, e eu não estou falando só oportunidades de medalhas, mas oportunidades de trabalho, oportunidades de consumo, oportunidades de prática, a gente vai continuar ainda tendo, somente quando chegarmos nos nossos 50 anos, 60 anos, preciso começar a praticar alguma coisa porque eu preciso evitar alguma coisa, algum problema de saúde. E não é isso, a gente precisa desde cedo nos conscientizarmos o quão importante é para a nossa formação, para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, a prática do esporte. Então, apesar de representar aqui o Comitê Olímpico do Brasil, eu agradeço muito ao presidente Laporta, à vice-presidente Yane Marques, que é uma medalhista olímpica, ao nosso diretor-geral, Emanuel, multimedalhista olímpico, por nos dar a oportunidade de, mesmo enquanto Comitê Olímpico, pensando em medalhas, a gente poder contribuir com esse tema e poder fazer propostas para que a gente possa impactar decisivamente e, principalmente, unindo entidades esportivas e a todos para que a gente consiga trazer cada vez mais esse tema e a gente consiga cada vez mais ter amantes do esporte. Afinal, a gente sempre fala, né, juntos por uma ação esportiva, e é isso que a gente busca todos os nossos dias para que a gente consiga, de fato, transformarmos e nos transformarmos numa potência olímpica. O tempo é curto, eu sei que é curto, poderia estar falando aqui de vários projetos, mas acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de passar e agradecer principalmente por estarmos aqui e estamos sempre à disposição para que podemos... Gostaria de pedir para o segundo semestre, senadora, um espaço que a gente possa trazer, de fato, uma proposta
do grupo de trabalho como resultado que a gente está criando. Há um ano a gente vem estudando sobre isso, para que a gente consiga apresentar para todos e possa realmente trazer a união de todos para dentro dessa proposta. Obrigado, professor. Obrigada. Então, Sebastião, eu quero agradecer a sua presença, mandar um abraço ao Marcos Laporta e a Yane, né, a vice-presidente. Na verdade, é isso. O maior objetivo hoje da gente tratar dessa questão do esporte é como as entidades também podem ajudar na promoção da atividade física, né? Para além do rendimento, do alto rendimento, que nós fizemos parte dessa base, começamos na escola, nos projetos sociais, nas ruas, você falou, 1% vai ser um atleta e os outros 99%. Então, acho que o sistema esportivo, ele também tem que se preocupar nesse acesso, porque eu acho que o maior legado, é isso, eu não gosto muito da palavra não, mas o maior legado que o sistema esportivo atual pode deixar para a sociedade brasileira é justamente o acesso à atividade física. Então, assim, é importante que... E eu quero parabenizar, porque eu sei que o COB tem esse grupo de trabalho, que o COB quer, quando se fala de uma nação esportiva, não é uma nação olímpica esportiva, né? É uma nação esportiva que tem acesso à atividade física, ao esporte, como nós entendemos e conhecemos do quão ele impacta as nossas vidas. Então, assim, parabenizar o COB nesse sentido e vamos ficar aguardando, então, os resultados desse grupo de trabalho. Nós daremos voz e a fala ao COB para apresentar esse estudo para a gente. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a senhora Heloísa Vilela de Souza, que é a segunda vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro, CREF1, que participará por videoconferência. Seja muito bem-vinda, senhora Heloísa. Bom dia a todos, boa tarde, né? Todos me ouvem bem? Sim. Vou iniciar minha fala agradecendo a senadora Leila, principalmente pelo trabalho aí à frente dessa comissão, uma comissão atuante na pauta do esporte e na pauta da educação física, que me traz aqui hoje. Eu falo hoje a partir de algumas vivências complementares aí que eu tenho como atleta de voleibol, que fui não como a senadora Leila, mas tive a oportunidade e o privilégio de viver o esporte, não vivi do esporte, mas vivi o esporte. Atualmente sou profissional de educação física, atuo com personal trainer há mais de 15 anos e como professora da educação básica no município de Resende, no interior do estado do Rio de Janeiro. E tenho a oportunidade aí de trabalhar com crianças, adolescentes, vivenciando o impacto real do esporte, da aula de educação física nessa formação humana. E hoje estou como vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física e quero cumprimentar aí a minha colega vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física do CREF7, CREF do DF, a professora Márcia. Quando a gente fala de esporte, a gente precisa ultrapassar um pouco a ideia restrita de esporte de competição ou de rendimento. O esporte, na sua essência, ele é uma das mais potentes ferramentas de formação do cidadão. Dentro da escola, e trazendo um pouquinho para a minha prática, ele torna um espaço mais pedagógico, só que de uma forma viva. Os conceitos que a gente aprende pelo esporte, como ganhar, perder, a vida em grupo, o respeito, eles são parte do que a gente chama de formação integral. E isso, a Organização Mundial de Saúde, ela já reconhece como um componente essencial do desenvolvimento humano saudável. Então, trazendo a minha experiência como professora, eu posso dizer que o esporte, ele transforma justamente esse espaço num ambiente de pertencimento do aluno e que pode ser uma ferramenta no combate da evasão escolar. As atividades esportivas, talvez de contraturno, elas podem estar associadas nessa permanência desse aluno nas escolas. E pensando assim, o esporte, ele não é apenas uma atividade complementar, ele pode ser um fator de proteção social. Mas a gente precisa avançar mais, né? Compreender o esporte como um direito ao longo de toda a vida, eu acho que é o ponto de partida. A promoção do esporte
e da atividade física, ela precisa acompanhar o indivíduo, desde a infância até a pessoa idosa, dentro de uma lógica de saúde pública. Quase metade da nossa população, ela não realiza atividade física suficiente. Isso foi colocado aqui hoje várias vezes. Esse cenário ele contribui diretamente para o aumento de doenças, né, como hipertensão, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares. A doutora Stephanie falou muito bem sobre isso. Por isso a gente precisa mudar a forma como que a gente encara a atividade física. Ela não pode ser vista apenas como lazer e recreação. Ela tem que ser compreendida como uma política pública para a saúde, preventiva de doenças e altamente eficaz aí, baseada em evidências, né? Hoje a gente teve essa visão, a gente conseguiu visualizar essas evidências da questão da atividade física como uma saúde preventiva e saúde de tratamento. Cada pessoa fisicamente ativa, ela representa um menor risco aí de adoecimento e, consequentemente, uma menor pressão no Sistema Único de Saúde do país. E, nesse sentido, o papel do profissional de educação física ele é central. A saúde, o esporte, a educação, a ação social, a inclusão. Sem esse profissional, não existe política de atividade física segura, eficiente, sustentável ao longo de toda a vida. E por isso, o profissional de educação física ele tem que estar sempre se capacitando. E nesse contexto, é importante a gente ressaltar que só no ano de 2025, o Conselho Regional de Educação Física do Estado do Rio de Janeiro, ele capacitou mais de 20 mil profissionais de educação física em diversas áreas da profissão, dentro da saúde, dentro do esporte, dentro do treinamento, para as pessoas idosas, aprendizagens motoras. E aí, com toda essa fala, eu queria trazer algumas propostas que eu acho que seria um intuito maior, né, dessas discussões. A primeira delas, eu acho que foi falado por quase todos os palestrantes, se não todos, que é a valorização da educação física escolar. Ela é um componente essencial na formação integral. Ela já é um componente curricular obrigatório, previsto na Base Nacional Comum Curricular do Ministério da Educação, mas essa valorização ela precisa existir de forma mais efetiva. A ampliação de programas de contraturno escolar, né, com atividades esportivas, sempre orientada por profissionais habilitados, garantindo acesso, mas também uma qualidade pedagógica de segurança. O fortalecimento de debates como esse, eu acho que é fundamental para trazer todos os olhares de todas os diversos ambientes dentro do contexto do esporte, do contexto da escola. Eu acho que é fundamental que tenha esses debates. E talvez o mais importante, que é a integração efetiva entre saúde, educação e esporte. Estratégias dentro do Ministério da Saúde, do Ministério do Esporte, do Ministério da Educação, para que a atividade física ela seja tratada como um eixo estruturante da promoção de saúde. Bom, encerrando a minha fala, eu tenho uma convicção de vida, né, que foi construída ao longo desses 15 anos de atuação, que quando uma criança ela entra numa quadra na escola, e aí falando bem da educação física escolar, né, porque a base é um direito garantido pela nossa Constituição, essa criança ela está praticando um esporte? Ela está praticando um esporte, mas ela está aprendendo a viver em sociedade. Ela está se tornando um cidadão, ela está formando hábitos saudáveis, ela está prevenindo doenças. Essa criança ela está motivando a família a se exercitar e, consequentemente, a ser mais saudável física e mentalmente. E assim, como sempre dito pelo Comitê Olímpico do Brasil, uma nação esportiva 60 segundos. Então, eu quero muito agradecer a senadora Leila pela oportunidade, pelo trabalho, a Comissão do Esporte, que é uma comissão que acolhe a nossa pauta, que defende a pauta do esporte, da educação física, que está sempre de portas abertas para nós, e parabenizar todos os palestrantes pela contribuição de cada um de vocês. Não existe saúde sem educação. A saúde, ela parte da educação da população. Obrigada.
Obrigada, professora Heloísa Vilela de Souza, segunda vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro, CREF1. Muito obrigada pela participação. Vou passar agora para a senhora Márcia Ferreira Carneiro, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, o CREF, aqui do DF, o CREF7. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer em nome do CREF7-DF e do nosso presidente Roberto Nóbrega o convite de estarmos aqui hoje na nossa casa, né? Comissão de Esporte, nós estamos sempre fazendo parte. E eu vou ser redundante, mas é uma coisa que a gente realmente tem que reforçar, é a importância da educação física nos anos iniciais. Nossas crianças hoje desaprenderam a brincar na rua. Então, a educação física escolar, hoje ela não trabalha só as habilidades iniciais, mas sim a criança aprender a brincar, correr, pular. Antigamente a gente brincava de bete na rua, a gente brincava de vôlei. Hoje em dia não existe. Então, assim, a educação física nas séries iniciais, ele é essencial para esse tipo de atividade. Né? Aqui no DF, nós somos, eu digo assim, privilegiados. Dentro da Secretaria de Educação, nós temos a educação em movimento nos anos iniciais. E no nosso contraturno, nós temos os CIDs, que são Centros de Treinamento Esportivos, Paralímpicos e Olímpicos. A senadora veio, né, de um CID, né, de um CID de Taguatinga, né? E eu também fui durante 30 anos na Secretaria de Educação, 25 eu trabalhei no CID Paralímpico, né? Hoje, falando sobre atletas femininos, quando começou a implantar isso, realmente para a gente, para o profissional, era complicado, mas por quê? O acesso. Nós, do Paralímpico, além do acesso da criança ao local da modalidade, mas um pai de um menino, ele deixa na cidade satélite até o filho ir sozinho, mas a filha, ele já fica mais receoso. Então, quando é aquilo que o senhor diz, nós fomos motivados a trazermos mais atletas, e isso é muito bom. Né? E também, aqui no DF, nós temos os Centros Olímpicos e Paralímpicos com diversas modalidades. Tantos os CIDs, como a Educação em Movimento, quanto nos Centros Olímpicos e Paralímpicos, o nosso atendimento é feito por profissionais de educação física, de qualidade, que sempre estão se atualizando. Então, eu costumo dizer que nós aqui temos uma vivência, uma realidade privilegiada. Né? Lógico, precisa melhorar? Precisa ter centros olímpicos em outras cidades? Precisa. Mas, assim, se você compara com outros estados, nós somos realmente privilegiados. Né? E, assim, mas a gente precisa, mesmo aqui no DF, você vê muita criança obesa. Muita criança. Há poucos dias atrás, até um garotinho que eu convivo com ele na igreja, eu passei um mês sem vê-lo, um mês depois ele engordou uns 5 quilos. Quando eu vi aquilo, eu disse assim, nossa, mas por que isso? Perguntei à mãe se ele estava doente, né? Porque às vezes alguma doença... Não, é falta de exercício. Aí eu passei uma bronca na mãe e nele. A minha irmã estava comigo na hora, eu falei, mas o que você tem a ver com isso? Ele nem é teu filho. Eu disse assim, eu acho que isso é um problema da sociedade. Todos nós temos que estar falando, que estar cutucando. Né? E o CREF7, para finalizar, agradecendo mais uma vez a parceria. E o CREF7 está sempre pronto a apoiar, a divulgar, a preparar tudo que for para a formação de um profissional de educação física mais habilitado, mais preparado e para uma sociedade bem atendida. Muito obrigada, senadora, e a todos.
O professor não deu tempo, tinha 3 minutos ali. Eu peço até desculpas à senhora. Falei, gente, que pressão. Obrigada, viu? Obrigada. Eu quero agradecer a sua participação. E realmente, o Distrito Federal, perto de outras regiões, de outros estados, realmente é privilegiado. Nós temos 12 centros olímpicos. Na época, eu fui secretária de esporte. O último que nós inauguramos foi em Planaltina. Fora o trabalho dos intercities também, eu fui de Taguatinga. E, à época, o maior desafio era justamente ter meninas. Somos de uma geração, né? A galera que tem mais de 50 sabe que era o grande obstáculo das meninas participarem era a família, né? Que os pais não deixavam por questão de segurança e hoje não é diferente. E dizer que essa questão do estímulo da educação física na escola tem algo que me marcou muito numa corrida de reis Kids, em que a Secretaria de Esportes aqui do DF promove a corrida de reis todo início de ano, que passou depois para meio do ano. Quer dizer, perdeu-se aquela essência, né, da iniciativa de ser a corrida de reis, a primeira que startava o calendário de corridas no Distrito Federal. Eu lembro que algo que me chamou mais atenção era como as meninas corriam. Né? A coordenação fina, aquela coordenação que a gente sabe, né? Braços e pernas para a corrida, quando não se tem isso brincando, né? Com atividades lúdicas, lá na frente vão se tornar mulheres com problemas de quadril, problemas na coluna, porque a educação física não é só para promover, construir atletas, aquela ilusão, aquela loucura de achar que nós estamos querendo, né, criar atletas. Não, é uma questão de saúde séria, porque hoje em dia as crianças, justamente pela limitação que já foi falada aqui de espaços públicos, de espaço para brincar, para ter atividade lúdica, seja na escola, seja na rua, eles estão absolutamente descoordenados. E não é só a questão cardiovascular, não é a questão... a questão, enfim, todas as outras questões que envolvem a questão cardiovascular, a saúde, tudo, mas a questão motora. É uma questão de fisiologia, né? Então, assim, a gente está condenado a ter pessoas adultas com sérios comprometimentos na saúde, mas também na saúde óssea, na saúde física de um modo geral. Então, assim, é uma questão que me preocupa, porque naquela época eu já identificava, né? Das meninas correndo sem nenhum tipo de coordenação, que a gente sabe que é importante. Obrigada, viu? Eu me empolguei aqui, porque foi um negócio que ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, olha a falta de coordenação das meninas, né? E é preocupante, porque os meninos ainda jogam futebol na rua, ainda brincam, as meninas não. Estão ali presas e soltam para correr. E quando corre daquele jeito, eu fiquei impressionada com aquilo. Mas, enfim, fica aí a minha observação. Obrigada, professora Márcia. Eu vou passar a palavra, por causa do andar da nossa audiência pública, eu vou ter que restringir de 10 para 5 minutos. Eu peço desculpas, né, aos demais expositores. Então, vou passar a palavra agora para Mariana Ferreira de Abreu, que é a coordenadora geral de esporte educacional da Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. Bom dia, senadora. Bom dia à mesa. Bom dia, demais participantes. Com todas as falas que foram apresentadas aqui hoje, eu me senti muito representada, porque eu sou uma criança do interior de Minas Gerais e tive o privilégio de praticar atividades no centro poliesportivo da minha cidade, que, apesar de ser interior, tinha, né, com cobertura, inclusive. Então, eu tive acesso a bolas de qualidade. Então, assim, me sinto privilegiada. Acho que, diante de toda a realidade que foi apresentada hoje, eu acredito que eu estou feliz por ter sido até uma criança que brincou também na rua. E, senhora Márcia, eu atuei muito tempo também na Secretaria de Educação, na Coordenação de Educação Física. Então, eu sei o que é o CID, sei o que é o ginástica nas quadras e sei o que é Educação em Movimento também. E, diante disso, eu tenho certeza que é necessário também, além de toda a estrutura das escolas, a valorização dos professores de Educação Física. Eles precisam deixar de ser auxiliares das escolas para serem atuantes realmente, como foi falado pela Heloísa, a educação física compõe o currículo, né? Então, muitas vezes a gente percebe que na escola o espaço da educação física é desvalorizado, é preterido em relação ao ensaio de uma festa junina, por exemplo, né? Então, a gente precisa deixar que o professor também passe vai ali imprimir
umas atividades para mim, por favor. O professor não é um auxiliar da escola, da direção. Ele é um profissional que está ali para exercer o direito da criança. Tanto ela como ler e escrever, a criança também tem o direito à prática esportiva. Como a senadora falou, a parte motora da criança, ela, na educação infantil, ela é primordial para que cresça um adulto saudável. E hoje, estando como coordenadora geral do esporte educacional no Ministério do Esporte, eu vejo que a nossa atuação ela é muito essencial, porque nas NEALs especificamente, que é esporte amador, educacional, lazer e inclusão social, que nós somos responsáveis pelo papel estratégico da formulação, coordenação e implementação de políticas públicas para a execução da educação física, né? Então, eu até reforço também, senadora, a questão das emendas parlamentares, né? Os senadores, eles disponibilizarem mais emendas para a gente poder executar as nossas ações, as nossas políticas e ampliar a nossa atividade. É um desafio para todo o território nacional, né? O DF é privilegiado, nós temos alguns estados privilegiados, mas a gente precisa ampliar para os estados que têm pouco acesso, né? Então, para não me estender, eu gostaria de convidar a todos para participar das demais atividades do Ministério do Esporte nessa semana e agradecer a oportunidade. Obrigada. Vamos aproveitar, né, essa chamada da Mariana para colocar no site do Senado, na nossa comissão, o calendário das atividades, né, que serão realizadas em parceria com o governo federal, para que as pessoas possam ter acesso a essas atividades e acompanhar, inclusive, todos nós aqui que estamos nessa audiência pública. Obrigada, viu, Mariana? Bom, eu vou passar a palavra agora para o Paulo Afonso de Araújo Kermes, que é o chefe de assessoria de participação social e diversidade do Ministério do Esporte. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. Está funcionando? Muito obrigado, senadora. Não, acho que não está. Tá, não. Tá ligado. Testar. Agora sim. Uma boa tarde, senadora. Boa tarde, Paulo. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos e todas. Para nós do MESP é uma alegria muito grande, não só participarmos de diálogos como esse, mas também que possibilita nós trazermos algumas realidades que compõem o esporte no Brasil. Nós estamos, nesse momento, finalizando uma pesquisa junto com a Universidade Federal do Paraná, que vai nos mostrar o Sistema Nacional do Esporte. Nós estamos, nas últimas 3 décadas, construindo um sistema muito robusto. Mas o que a pesquisa mostra? Que a robustez do nosso sistema, com as instituições, com a própria cultura que estamos construindo, da importância do esporte para a vida toda, não revela como política pública. O Brasil, nas últimas 3 décadas, não conseguiu investir 2% do PIB no esporte. Para vocês terem, a pesquisa agora revela isso, Paraguai investe 6% do PIB no esporte. E nós sabemos que a cada real investido tem 6 de retorno em saúde. Então, o ministro sempre brinca, né? Ele disse, eu queria... O maior orçamento do Brasil deveria ser do Ministério do Esporte, para nós irmos aos poucos mudando essa realidade. Uma outra coisa que a pesquisa está revelando é que do nosso sistema de ensino, senadora, somente 45% das escolas do Brasil têm algum equipamento que possibilite a prática do esporte. É caótica ainda a nossa realidade. Nós temos muitos desafios pela frente. Vocês imaginam, 45% com algum tipo de equipamento. Então, mais 55% das escolas do Brasil não oferecem. Além de toda essa questão cultural que vocês colocavam, nós temos essa dificuldade material, que grande parte das escolas do Brasil não dispõem de equipamentos. Uma outra coisa importante que a pesquisa está revelando é que, de fato, há uma realidade que, mesmo que nós estejamos fortalecendo o processo do esporte no Brasil, no ambiente escolar ainda há uma resistência muito grande. E aí eu diria, o meu tempo é muito pequeno, hoje, na parceria com o MEC,
nós chegamos com o PST em 92% dos municípios brasileiros. Na última avaliação que nós fizemos, o grande impasse, muitas vezes, para a não oferta de atividades físicas são dos outros professores. Que muitas vezes dizem, não, o português é mais importante, a matemática é mais importante, não vamos tirar tempo para o esporte. E, além da deficiência, muitas vezes não ter o profissional de educação física, você tem essa cultura que não é importante, que você muito bem retratou, né? Então, são muitos desafios e eu diria para vocês assim, então, no MESP hoje, nós temos 21 programas, que desde do esporte escolar até a maioridade. Mas informo a vocês também que nos últimos 3 anos não conseguimos publicar um edital. Hoje, todo o investimento que nós estamos fazendo é pela lei de incentivo. Recursos discricionários nós não tivemos. E o primeiro edital que nós fizemos dos nossos programas não conseguimos pagar porque foi tudo contingenciado e travado. Então, é uma realidade muito desafiadora a que nós temos hoje no esporte. Então, vocês imaginam, um país, eu que estou na área de participação, eu recebo todos os dias demandas do Brasil todo. Mas eu digo que eu só dou má notícia, né? Não temos dinheiro. Então, é um desafio, tá? Obrigado, gente. Na verdade, Paulo, assim, o que você fala é a pura verdade. Muitas vezes fica aquela, né, a situação velada de se falar as barreiras, né? A barreira é também prioridade nas escolas dos gestores, de quem faz parte da direção da escola. Eu sei disso porque eu convivo aqui com os debates dentro da casa. Essa questão do orçamento é algo que me preocupa demais. O esporte, por história mesmo, fica com o pires na mão o tempo todo, mendigando recursos, quando aqui dentro a gente trata de leis que querem retirar os recursos. Então, assim, e a falta de compreensão do próprio parlamentar da importância de se tratar o esporte como uma pauta séria, uma pauta importante, uma pauta transversal, necessária para uma sociedade próspera, para uma sociedade saudável. E a gente enfrenta uma resistência muito grande dentro da casa. Mas como nós, por característica, somos resilientes, eu tenho isso muito dentro da minha essência e estou tratando com todos aqui nós entendemos o esporte, sabemos da importância do esporte. A gente tem por característica essa resiliência, né? Mas a gente tem tido avanço. Em períodos mais difíceis, como essa questão econômica, ela pesa, a geopolítica mundial também pesa. Economicamente, a gente vai ter as restrições. E sempre vai se retirar da onde? Do esporte e outras pautas que não são vistas como pautas essenciais, prioritárias. E aí é a grande sacada, a grande virada que eu acredito ainda que a gente vai viver esses próximos anos, que é o entendimento, a compreensão. Por isso que nós temos que fazer esses debates. Eu acho que a professora Heloísa, na fala dela, ela foi muito assertiva. O debate. É necessário o tempo todo a gente estar trazendo para casa esses debates. Você vê que hoje não temos parlamentares e é uma resistência, porque hoje é semipresencial, a casa está parada por causa das festas juninas, enfim, que está rolando no país inteiro, ano eleitoral. Mas eu acredito muito nisso, é trazer esse debate para casa, fazer, porque além dos parlamentares existem as assessorias e elas acompanham também. Os nossos servidores do Senado, eles são fundamentais para o andamento e o serviço da casa, né, dos trabalhos da casa. Então é uma coisa que vai de alguma forma ecoar e perpetuar. A gente tem que ter essa tranquilidade, mas é algo que realmente para vocês é revoltante. Imagina para mim que estou aqui diariamente tratando dessa pauta e fazendo a defesa. Mas, enfim, água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Eu tenho paciência e resiliência para saber que tudo a seu tempo. Tivemos avanços? Tivemos. Mas precisa-se de uma maior compreensão da casa, que em tempos de guerra, em tempos de restrições econômicas, orçamentárias, retirar do esporte é algo que afeta a todos. Não só o esporte, mas inúmeras outras áreas, segurança, saúde e educação, como nós estamos tratando aqui. Obrigada, Paulo, grata pela participação. Vou passar a palavra agora para o Paulo Maciel, que é o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, de CBC. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, senadora Leila. É uma honra muito grande estar aqui mais uma vez, acompanhada aqui com o Sebastião. Você que
eu diria que o ministro falou que não pode pedir voto para você, mas se você morasse no Rio de Janeiro, pode ficar certa que eu votaria você, que o esporte precisa de pessoas como ela, né, Stephanie? Não é, Robson? A gente sofre muito aqui há muitos anos atrás, a mudança que a gente está vendo, às vezes você não vê, senadora, porque você está envolvida tanto, mas foi uma evolução muito grande depois da vinda de você, principalmente aqui para o Senado. Eu vi atentamente a doutora Stephanie e aquilo é tudo. O que ela resumiu ali, eu acho que o Brasil precisava, nas escolas, de uma palestra como a sua, para o pessoal entender exatamente o que é. O segmento clubístico, o qual eu sou presidente, o Robson sabe muito disso, ele faz sua parte nos esportes, principalmente no esporte competitivo, né, Robson? A gente faz junto aí, já com vocês, essa parte importantíssima, os clubes. É o segmento que mais atua nos esportes olímpicos brasileiros. Se você for ver as estatísticas, é que você vai entender o que é os clubes. Não é, Sebastião? A gente conversa, debate a importância dos clubes. Hoje, nós temos já, depois desses movimentos de pessoas como a senadora Leila aqui, nós já temos já mais de 2.000 clubes no Comitê Brasileiro de Clubes, fazendo esse trabalho importante, doutora Stephanie. Isso que você viu, nos clubes a gente já vê muito. Eu fui presidente do Tijuca, tênis clube no Rio de Janeiro, e já via isso, observava que era outra saúde daquele pessoal que vivia ali dentro do clube praticando esporte, e é realmente tudo que você falou. Eu até estava pensando aqui antes, no primeiro encontro que tiver gigante, eu vou levar a doutora para fazer uma palestra, senadora, eu pedi aqui essa oportunidade para dar uma palestra. Aliás, em todas as audiências agora se prepara, doutora Stephanie. Muito importante a sua fala. Eu estou aqui com o Arialdo Bosco também, que também é um voluntário, um lutador também pelo esporte, que acompanhei ele também, é presidente da Federação Nacional dos Clubes. A senadora Leila sabe muito bem que é o Arialdo, esse trabalho que a gente fez, essa contribuição para passar e formar atletas no Brasil todo, o que é difícil. Hoje, graças a Deus, eu já fico mais aliviado agora vendo um debate como esse, que há 10 anos atrás você não tinha isso aqui. Praticamente o esporte, se chegar aqui, ninguém te falava, Sebastião. E hoje a gente tem ex-atletas na administração do esporte, dando essa contribuição gigante. Eu vou contribuir também, doutora, com a senadora, com os minutos aí que faltam, mas agradecer a todos. Vi e ouvi aqui a doutora Stephanie e fiquei realmente estarrecido com o que ela mostrou ali para a saúde brasileira, que o pessoal hoje tinha que entender a importância que é o esporte para a saúde. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, Paulo. Nós que agradecemos. Paulo também é atuante aqui na nossa comissão. Parabéns pelo trabalho à frente do Comitê Brasileiro de Clubes. Obrigada, amigo. Vou passar a palavra agora para o Arialdo Bosco, que é o presidente da Confederação Nacional dos Clubes, a FENAClubes. Seja bem-vindo, Arialdo. Boa tarde a todos e a todas. Eu pedi realmente um pouquinho de atenção de vocês. Talvez vou me estender um pouquinho mais dos 5 minutos, mas eu acho que todos os que falaram aqui deram sua contribuição dos problemas que nós temos no esporte brasileiro. Eu prefiro ir para um caminho um pouco mais diferente. Eu queria fazer uma fala no sentido de homenagem à senadora Leila Barros e, ao mesmo tempo, pedir a vocês todos que façam uma reflexão desta manhã. Nós tivemos esse governo, eu participei durante 20 anos da discussão da Lei Geral do Desporto aqui no Congresso Nacional. E só aconteceu a publicação da Lei Geral do Desporto depois do senador Renan Calheiros, então presidente do Senado, de constituir uma comissão de especialistas, sair da área parlamentar e fazer uma discussão de um projeto de lei. Sabe quem transformou essa lei? Quem foi a relatora que transformou essa lei? A presidente desta comissão. Nós tivemos uma evolução da Lei de Incentivo ao Esporte, também sancionado no governo do presidente Lula, no seu primeiro mandato, da Lei de Incentivo ao Esporte, de 2% dos incentivos, que passou para 3%, passou para 4% agora. Sabe quem foi a relatora dessa lei? A senadora Leila Barros.
Nós tivemos a perenidade da Lei de Incentivo ao Esporte, que nem foi falado aqui, mais de R$1 bilhão, feito do maior investimento do orçamento orçamentário no esporte. Sabe quem foi a relatora desta lei? A senadora Leila Barros. Eu vi um depoimento de todos que mais me impressionou, porque me tocou, porque fala do meu segmento, e eu represento, e até para explicar um pouquinho, eu sou um líder sindical. Na Fenacruz congrega todos os clubes e entidades de prática esportiva, desde um instituto, que nem o Instituto Athlon, que eu ouvi o presidente atentamente por ser me sensibilizou, até o Clube de Regatas Flamengo, hoje um dos maiores clubes de futebol do Brasil, na luta justamente de leis que propiciam o fomento do esporte brasileiro. E quando eu vejo os números apresentados pelo Instituto Athlon, em que ele atua no Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos e no Comitê Brasileiro de Clubes CBC, que faz o esporte olímpico. E sabe quem constituiu e foi que possibilitou os recursos para o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos? Foi um projeto de lei, e sabe quem foi a relatora? Senadora Leila Barros. Nós acabamos de ter sancionada a Universidade do Esporte, talvez vai discutir muito do que foi falado aqui, que precisa se aprofundar nos problemas do esporte. E sabe quem foi a relatora da Universidade do Esporte? Senadora Leila Barros. Então, nós estamos aqui na Semana Nacional do Esporte, numa audiência pública, discutindo o esporte brasileiro. E quem fez o requerimento da Semana Nacional do Esporte? A senadora Leila Barros. Então, eu quero dizer o seguinte, gente. No início dessa legislatura, nós conseguimos aqui no Senado Federal constituir esta comissão, que é a Comissão do Esporte. Porém, agora, na virada, quase que foi extinta essa comissão do esporte. Sabe por quê? Por falta do desinteresse de parlamentares para com o esporte brasileiro. Porque nesse país, tudo acontece quando tem vontade política. Quando não tem vontade política, não acontece. Nessas 2 últimas semanas, lutamos e conseguimos, felizmente, adesão de 171 assinaturas de parlamentares para discutir a PEC da imunidade tributária. E eu chamo a atenção de vocês que estão todos aqui. Se falou em clubes, se falou em entidades, falou no terceiro setor. Nós, além de não termos orçamento, e o representante do Ministério do Esporte falou o quê? Que nós não conseguimos atingir. Estamos começando a se comparar com o Paraguai. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, nós estamos para fazer de novo, temos aqui a PEC para ser votada no Senado Federal, que graças a Deus o presidente da Câmara, do presidente do Senado tem segurado a PEC, embora o governo Lula queira votar, porque vai tirar recursos do esporte, vai tirar 30% dos recursos do esporte, das BES, que vai para a segurança pública, ou seja, vão resolver o problema de segurança pública, tirando dinheiro do esporte. É um absurdo, gente, o que está acontecendo aqui. Hoje as entidades sem fins lucrativos têm isenção tributária. Na reforma tributária nós vamos pagar imposto a partir de 1º de janeiro. E eu peço para vocês, tenham atenção nisso. Por quê? Se nós não elegermos, e se o ministro não pode falar, eu posso. Se nós não reelegermos a senadora Leila Barros, nós correremos um sério risco de termos comprometido o esporte brasileiro. Então, se vocês querem fazer alguma coisa, se perguntem a vocês, a cada uma das entidades que representou aqui, o que vocês estão fazendo aqui no Distrito Federal ou à distância em favor da senadora Leila Barros. Falo claramente, nós temos uma responsabilidade com o esporte brasileiro e para que a gente faça mudar esse cenário, nós temos que ter parlamentares que tenham vontade política para fazer e colocar o dedo na ferida e resolver definitivamente o esporte brasileiro. Muito obrigado. Ó, isso não foi combinado. Tô até sem graça aqui.
Obrigada, Arialdo. Obrigada, enfim, pela fala. Senadora, é verdade. Não, assim, eu fico muito feliz com esse reconhecimento, mas eu reforço muito isso. Eu que sou grata ao esporte, por tudo que o esporte fez na minha vida. Até me emociono. Mas é isso. O esporte mudou minha vida, mudou da minha família. Enfim, eu estou aqui pelo esporte e eu abraço isso como uma causa de vida. Nós também. Porque eu sei o que ele fez na minha vida e faz por tantos outros jovens. Cada um que está aqui faz pelo esporte porque sabe do impacto que o nosso trabalho, eu como legislador e todos vocês aqui, fazem por esses jovens, pelas crianças, pelos jovens, pelas famílias brasileiras. Então, eu quero agradecer esse carinho, esse reconhecimento, mas agradecer a vocês têm sido grandes parceiros, né? O legislador ele pode ter toda a vontade de querer atuar, mas se não fosse hoje a consciência do setor esportivo, da importância do setor estar dentro dessa casa, com representatividade, não só parlamentar, mas institucional, nós também não teríamos avançado nessa pauta tão importante. Essa pauta não é importante para nós. Ela já fez muito por nós, né? O que a gente pensa são nas futuras gerações, o trabalho que a gente tem, o compromisso que a gente tem com as futuras gerações. Nós passaremos. O esporte não, ele permanece. E qual é o legado que a gente vai deixar? Se a gente não procurar, nesse momento da história, fortalecer uma pauta que é tão importante, que nós sabemos que é importante, mas que precisamos convencer as pessoas que estão do lado, aqueles que decidem as leis, que decidem o futuro do nosso país, desta importância. Por isso que não é só a senadora Leila, não é só a atleta Leila, a cidadã Leila, e tudo que o esporte fez na vida dela, mas é todo o setor, o nosso setor, movido, mobilizado, Ministério do Esporte, todos nós, né? De tentar esse trabalho de formiguinha, de consciência dessa importância que o esporte é para a vida de cada brasileiro e brasileira, né? Então, eu conto com vocês, contem comigo, mas entendam, eu é que sou muito grata ao esporte por tudo que ele fez na minha vida. Obrigada. Ai, fico tão chateada quando eu choro. Mas é isso, porque aqui dentro, se a mulher chora, ela é muito desequilibrada, é muito instável, né? Se o homem chora aqui dentro, ele é sensível. Nós não. Por isso que a gente vai endurecendo, a gente precisa endurecer. Obrigada. Entendeu? Não, isso eu não perco. Eu falo que eu posso estar 1000 anos na política, mas eu nunca vou perder a capacidade de ser um ser empático, de me colocar no lugar do outro. E isso o esporte me ensinou muito. A estar do lado de um colega e saber que nem todo dia é dia, para ele nem para mim. E a gente tem que seguir. Obrigada, pessoal. Não, já precisa bater palma para mim. Fiquem à vontade, nós somos todos amigos aqui. Olha só, eu quero muito agradecer a todos os expositores, a primeira mesa, a segunda mesa, a academia, o pessoal da saúde que esteve aqui representado, né, dos clubes, do Ministério do Esporte, enfim, do COB, do movimento do nosso Paradesporto. Eu quero agradecer a cada uma e cada um de vocês. É esse trabalho que a gente tem que realizar. E nos próximos anos, se Deus, né, permitir tudo, nós vamos continuar. E se não continuar, nós vamos estar juntos aqui, provocando quem estiver aqui tratando dessa pauta. Essa pauta é uma causa de vida para todos nós, porque a gente entende qual é a importância desta pauta para a sociedade. E eu quero agradecer, porque faremos muito mais audiências, mais provocações, para que a gente consiga dar luz à verdadeira função, à verdadeira missão do esporte para a nossa sociedade. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. E nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Obrigada. Viva o Dia Nacional do Esporte. Olá, estamos de volta. Você acabou de assistir à audiência pública na Comissão de Esporte, que debateu a importância do esporte no combate à evasão escolar. E trazemos aqui outras notícias que estão acontecendo no Senado.
um projeto de lei para proteger e amparar milhões de animais domésticos, muitas vezes vítimas de fome, maus tratos e violência. Uma sessão temática no plenário do Senado debateu nesta segunda-feira o Estatuto dos Cães e Gatos. As estimativas avaliam que no Brasil a população atual de cães seja por volta de 60 milhões e de gatos em torno de 30 milhões. As pesquisas apontam para um aumento contínuo desses números, em consequência da urbanização. Hoje, quase 5 milhões desses animais vivem nas ruas em situação de grande vulnerabilidade. Para tratar dos direitos, princípios e garantias de cães e gatos, a Comissão de Direitos Humanos apresentou um projeto de lei instituindo o Estatuto de Cães e Gatos, considerados seres vivos sencientes e de natureza especial. O aprimoramento das leis que defendem os direitos dos animais é fundamental para garantir que eles sejam tratados com dignidade, compaixão, respeito e carinho. Sob a presidência do senador Paulo Paim, parlamentares, especialistas e convidados participaram de uma sessão de debates sobre o Estatuto no plenário do Senado. O Estatuto de Cães e Gatos vem para determinar as responsabilidades da União, Estados e municípios, as políticas públicas e os recursos necessários para a sua aplicação. Ele é fruto do anseio e clamor da sociedade. Tive orgulho de ser o relator na CDH, onde participei de diversas audiências públicas sobre o tema, não somente aqui, mas também no meu estado. Por exemplo, lembro aqui a de Caxias do Sul e a de Canoas, onde eu pude ouvir dificuldades, anseios, a esperança de cada um e cada uma de vocês. Representantes da sociedade civil e juristas de alto nível destacaram itens do novo instrumento legal em seus mais variados aspectos. Há mais de 3 décadas, eu dedico a minha vida à defesa daqueles que não têm voz, assim como a maioria de vocês. Ao longo destes 30 anos, senhores, eu vi cenas que jamais sairão da minha memória. Eu vi animais abandonados à própria sorte, definhando nas ruas, definhando nas calçadas. Eu vi cães esperando durante anos atrás de grades por uma família que nunca chegou. Eu vi gatos sobrevivendo no limiar entre o medo, a fome e a mais absoluta indiferença humana. Eu vi com profunda tristeza voluntários adoecendo emocionalmente e fisicamente, falindo financeiramente, enquanto tentavam suprir com seus recursos minguados aquilo que deveria ser uma responsabilidade compartilhada por todo o Estado brasileiro. E a gente sempre fala disso. Conseguimos inserir os direitos animais também na reforma do Código Civil, com redação até muito semelhante com a que consta no projeto de lei que a hora tramita no Senado Federal para o Estatuto de Cães e Gatos. Esse Estatuto de Cães e Gatos, ele deve ocupar um local histórico na evolução da nossa legislação, tal como ocupou o Estatuto da Criança e do Adolescente lá em 1990. O projeto de lei que dá corpo ao Estatuto de Cães e Gatos deverá ser apreciado pela Comissão de Meio Ambiente e, em seguida, votado pelo plenário do Senado Federal. A Comissão de Direitos Humanos realizou nesta segunda-feira uma audiência pública sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento imediato da fissura lábio-palatina. A fissura é um defeito genético que deixa abertos a boca e o céu da boca do bebê. Crianças atendidas pela rede de apoio a pessoas com fissura lábio-palatina abriram audiência pública com uma apresentação de violino. A fissura lábio-palatina acontece durante a gestação, quando o lábio superior ou céu da boca, ou ambos, não se fecham completamente.
A estimativa é de que, por ano, cerca de 4 a 5 mil crianças nascem com fissura lábio-palatina no Brasil. Uma condição tratável, mas que assusta e muda a rotina de muitas famílias em todo o país. O exame morfológico é um exame muito importante que todas as mães devem fazer justamente para já tentar identificar qualquer tipo de má formação, síndromes, enfim. Eu, como mãe, e já conversando com outras, me lembro que o sentimento era de culpa, né? A gente pensava assim, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu tomei algum remédio? Por que será que isso está acontecendo, né? Famílias que percorrem horas, às vezes dias, como você bem sabe, né? Em todas as regiões da dimensão desse país continental. Como você contextualizou aí, deixam para trás o trabalho, a casa, a rotina, inclusive os outros filhos. Só no ano passado, depois de 10 anos de tramitação, o Congresso aprovou uma lei que obriga o Sistema Único de Saúde a fazer a cirurgia lábio-palatina e dar atendimento a esses pacientes. Mas ainda é preciso garantir que o Ministério da Saúde regulamente o prazo máximo de 30 dias após o nascimento para começar o atendimento especializado. Pedimos que o Ministério da Saúde regulamente, por meio de portaria, o prazo máximo de 30 dias entre o diagnóstico e o primeiro atendimento especializado. Uau! Vai ser a indicação encaminhada entre hoje e amanhã, direto ao Ministério da Saúde, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, fruto dessa audiência pública. Uma indicação da comissão. Essa criança idealmente diagnosticada ainda no período pré-natal, né? Porque nós vamos ter condições de orientar essa mãe quanto à nutrição, quanto a um comprometimento respiratório que possa aparecer já no momento do nascimento e, obviamente, uma família que muitas vezes ela não encontra uma ajuda e tem uma surpresa naquele que seria um momento, né, de grande alegria, de compartilhada com a sua família, que vem somada a uma grande angústia, medo de não ter quem possa ajudar o seu filho ou sua filha. Confira agora o que está previsto para a tarde desta terça aqui no Senado. Daqui a pouco, às 2 horas, uma audiência pública está prevista na Comissão de Direitos Humanos, dentro do ciclo de debates que avalia o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. E às 5 da tarde, a Comissão de Agricultura deve se reunir para examinar indicações de emendas da comissão ao orçamento deste ano. Nós ficamos por aqui, voltamos ao vivo logo mais às 1h30 da tarde com as informações do que está acontecendo no Senado. Até já! Alexandre Scarpelli, qual a importância das empresas monitorarem os riscos de transtornos mentais no ambiente de trabalho? É fundamental que as empresas estejam com um olhar atento para o gerenciamento de riscos ocupacionais, dos fatores de risco psicossociais, para evitar que surjam ou se agravem os transtornos mentais nos ambientes de trabalho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções e reformas de estádios e melhoria nas ruas. Minha mãe me disse, muita gente está contra a Copa. Por isso está tendo protesto, pois ao invés de colocarem o dinheiro nas escolas, na saúde, nas moradias e nos transportes, estão gastando dinheiro com os estádios. Mas temos que aproveitar que vai ter turista e gente e temos que aproveitar que vai ter celebridades e ver o Brasil ser campeão mais uma vez. E eu vou ir no jogo. E no caminho vai ser eu encontro o Neymar. Eu ia pedir um autógrafo a ele.
Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O plenário do Senado aprova projeto que proíbe o contingenciamento de recursos das agências reguladoras federais. A gente conversa agora com o autor dessa proposta, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe. Senador, muito obrigada pela sua presença. Prazer é todo meu, Carla. Suas ordens. Senador, explica pra gente o que motivou o senhor a apresentar essa proposta. A dificuldade que as agências reguladoras enfrentam. E as agências, na constituição delas, o papel fundamental delas é proteger a sociedade em várias áreas. Água, energia, petróleo, riquezas minerais do nosso país e por aí vai. Uma dezena de agências têm o papel de proteger a sociedade, fazendo a fiscalização, cuidando para que essas riquezas que chegam para ser consumidas pela sociedade, para que sejam usufruídas pela sociedade, elas tenham critérios, regras, elas tenham condições de fato de suprir a sociedade da maneira que a sociedade merece. É como se as agências, na verdade, Carla, fossem um guardião da sociedade, cada uma na sua área. Então, vamos lá. Energia elétrica. Uma época o país privatizou a concessão de energia elétrica. Tá, mas e o preço da tarifa? Com a privatização, as empresas vão definir um preço de uma tarifa. E o preço dessa tarifa é justo? Quando se privatiza a concessão de águas, aquele boleto que o chefe de família, que as famílias pagam mensalmente, aquele preço está correto? Aqueles valores estão de acordo com o verdadeiro consumo que a sociedade tem? Então, combustíveis nos postos de gasolina. O combustível é de qualidade, está dentro dos padrões definidos pelo país, o preço é justo. As agências cuidam exatamente disso, do cotidiano das nossas vidas, que a gente nem percebe às vezes. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso que as agências tenham a estrutura que elas precisam, a estrutura de deliberar, a estrutura de fiscalizar e a estrutura orçamentária para se manter. Com o passar do tempo, essas agências foram se deteriorando porque os recursos foram sendo diminuídos a cada ano que passa. Mas como é que eu vou fiscalizar o abastecimento de água em uma região se eu não tenho recursos para que o técnico especialista no assunto vá fiscalizar a qualidade dessa água? Então, a cada ano que passa, essa situação fica mais difícil. E eu quero deixar muito bem claro aqui que as agências reguladoras é uma causa de Estado, não é de governo. Os governos vão passar, mas as agências precisam ter a segurança de continuar fazendo o seu trabalho com qualidade, com técnicos especialistas, pessoas comprometidas em cuidar da sociedade nesses quesitos todos que eu citei aqui. Então, assim, cortar os recursos, como o governo tem feito nos últimos anos, e aqui eu não estou enquadrando que governo fez, estou falando de um modo geral, isso a gente precisa resolver. E o projeto vai exatamente nessa linha, de dar autonomia financeira para as agências reguladoras. Eu queria que o senhor falasse isso um pouquinho para a gente, porque o projeto também garante autonomia orçamentária para as agências reguladoras. O que isso significa na prática, senador? Principalmente isso. Esse é o quesito que mais conflita. Veja, as agências reguladoras hoje estão praticamente sucateadas. Elas não têm recursos para contratar pessoal. Elas não têm recursos sequer para a gestão da própria agência, passagem aérea, deslocamento, hospedagem, para que os técnicos viajem para cumprir a sua função enquanto agência reguladora. Vou pegar um exemplo da ANAC. Veja, é muito grave a situação da ANAC. Cuida da aviação do nosso país. Como é que está o controle desses aeroportos? Quem cuida disso é a ANAC, quem libera as aeronaves é a ANAC. Essas aeronaves todas
passam por inspeção, a ANAC tem que colocar um carimbo lá. Quando você entra em um avião para fazer uma viagem, pode observar que tem a marca da ANAC em algum momento. E se a gente for para a NTT? A NTT é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E os ônibus para transportar a população? Quem fiscaliza esses ônibus é a NTT, que é uma agência reguladora. Mas como se ela não tem recurso para fazer isso? Então, a coisa ficou muito grave, a situação ficou muito grave. Então, é dentro desse sentimento que o projeto está apresentado, é dentro desse sentimento que o projeto se propõe tão somente a resgatar o direito orçamentário das agências e que nunca mais as agências dependam de governo e nunca mais o governo, seja ele qual for, adentre nessas agências para retirar os seus recursos. E deixa eu deixar um dado importantíssimo aqui, cara. A maioria das agências, elas são independentes, elas são autônomas. Elas arrecadam e entregam ao Tesouro. E aquilo que ela precisa para sobreviver, para tocar, para fazer acontecer a sua função, elas não têm os recursos. Essa equação não fecha. Então, a partir desse projeto, elas passariam elas próprias a gerirem os recursos. Não teria esse repasse ao Tesouro? Elas seriam independentes. Inclusive, tem o relatório, tem um relator nesse projeto, e ele faz um desenho muito interessante. Existem agências também que não têm uma arrecadação. O que é que faz? Parte dos recursos daquelas agências que têm arrecadação, parte vai para o Tesouro, parte vai suprir as necessidades das agências que não têm arrecadação e a outra parte fica com a agência que promove essa arrecadação. Ou seja, não mexe nos recursos do governo, não mexe no orçamento. Acho que esse modelo é um modelo que precisa ser aplicado. Senador, os críticos à proposta, eles argumentam o seguinte, que você impedir o bloqueio, o contingenciamento dos recursos das agências reguladoras, pode reduzir a capacidade do governo de administrar o orçamento em momentos de queda de arrecadação e que isso pode enfraquecer instrumentos de responsabilidade fiscal. Queria que o senhor respondesse a essa crítica. Essa é uma crítica infeliz, infelizmente, porque os recursos que as agências precisam são recursos que ela capta a partir das autorizações, a partir das liberações, a partir das fiscalizações, ou seja, as agências precisam da sua independência, elas, além de executarem a sua função, as agências farão isso com seus recursos. O governo não se envolve em momento algum se o governo está enfrentando crise ou não está enfrentando crise, as agências não serão afetadas, porque as agências, para que cumpram o seu papel legítimo, precisam ter a liberdade de promover o cuidado com a sociedade dentro do papel de cada uma dessas agências com seus próprios recursos. E elas os têm. Tanto que elas hoje arrecadam esses recursos e entregam ao governo e acontece o que eu falei aqui, acaba ficando sem um recurso até para as suas questões administrativas. Então, esse questionamento, essa provocação é infeliz nesse sentido, porque essa informação não tem sintonia com o que as agências fazem hoje. Senador, já tem aí a previsão de um contingenciamento de 1 bilhão e 600 milhões para esse ano. E de que forma isso pode impactar os serviços dessas agências? E eu queria só dar uma informação aqui, que são 12 agências reguladoras atualmente, né? E entre elas aí a gente tem a ANEEL, que é da energia elétrica, a ANP do petróleo, telecomunicações, transportes, aviação civil, mineração, saúde suplementar, vigilância sanitária e proteção de dados, né? Nesse rol aí de 12. Isso mesmo. 1,6 bi de contingenciamento. De que forma isso pode afetar essas áreas estratégicas? Quem conhece uma agência ou quem visita uma agência sabe muito bem o que significa isso. Se hoje a situação já é caótica, você imagina esse contingenciamento. Então, eu não consigo enxergar por que é que há uma disposição de contingenciar os recursos das agências reguladoras em função do papel que elas prestam à sociedade. Então,
Contingenciar esses recursos significa praticamente fechar as portas das agências. E a sociedade não merece isso. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, eu que agradeço estar sempre aqui com vocês. Parabéns à TV Senado e sempre à disposição. Obrigada, senador, e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Alexandre Scarpelli, qual a importância das empresas monitorarem os riscos de transtornos mentais no ambiente de trabalho? É fundamental que as empresas estejam com o olhar atento para o gerenciamento de riscos ocupacionais dos fatores de risco psicossociais para evitar que surjam ou se agravem os transtornos mentais nos ambientes de trabalho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos, você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença.
A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os 2 genes para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte, a hemoglobina, ela é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, né, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada. E isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença falciforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo ele tem alterações de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade, retinopatia, alterações ósseas e um aspecto muito frequente da doença são as crises de dor e também as crises que nós chamamos crises vaso-oclusivas. Gosto muito de história, então é a história da doença falciforme, a história da nossa Bahia, os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade para o laboratório, né? Tem um projeto com a África, países africanos. É importante, esse projeto foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria, com bolsa de pós-graduação, no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença falciforme, que tenha uma doença falciforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada um dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que você tem uma criança doente, você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional, é importante essa interação da gente com toda a família, né, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances, do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar e não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. Isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do Instituto. Eu conheci o Instituto, eu ainda era aluna da graduação, então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. Então eu termino que eu sei da vida de cada uma das pessoas que estão aqui, porque eu acho importante que você administre com amor. Eu digo isso e eu penso isso todo dia. Eu digo, gente, eu tenho o poder de estar aqui tomando decisões que vão afetar a vida de cada uma das pessoas. Então, eu acho que as pessoas hoje que estão no poder, elas têm que ser humanas, porque
Estar no poder afeta a vida das pessoas diretamente. Em cada decisão que eu tomo, eu penso primeiro na pessoa e no quanto que isso pode afetar a vida daquela pessoa, que eu acho super importante. O poder, ele tem que ser usado para o bem e não para o mal. Então é isso. O tempo, todos nós somos passageiros e a gente tem que aproveitar a nossa estadia aqui para deixar o melhor. Dentro do meu coração, eu tenho que fazer o que é melhor para as pessoas. Isso é você, na verdade, pensar no tempo. O quanto que nós somos frágeis. Vida é para ser vivida, é para ser feliz e é para a gente fazer tudo que a gente gosta. E deixar muitas pessoas que realmente, quando você for, sintam falta de você, mas que também tenham um sorriso e que digam, olha, ela fez diferença. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. A audiência pública celebra a Semana Nacional do Esporte. Cota criada pelo Senado ajuda vítimas de violência doméstica. Veja também a agenda das atividades desta tarde aqui no Senado. Boa tarde, 1h30 em Brasília, o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Esporte realizou nesta manhã uma audiência pública para celebrar a Semana Nacional do Esporte. A importância da prática desportiva na prevenção de doenças foi uma das tônicas do evento. Um grande número de doenças no Brasil poderia ser evitado se a população tivesse o hábito mais frequente de praticar esportes. E a pouca atividade não alcança somente pessoas adultas, mas também crianças e adolescentes. O Brasil, infelizmente, caminha para o lado errado. De adolescentes ativos, isso a gente fala de 10 anos. De 43%, a gente cai para 18% quando eu falo das meninas, dos meninos, e de 27% para 7,5% dos meninos. Ou seja, 0,5% das meninas e 4% cumprem as recomendações de atividade vigorosa. É muito pouco, gente. E é aqui que a gente tinha que atuar. E o mais interessante é que o acesso desigual à educação física. Quando meninas foram questionadas se elas tinham acesso à aula na escola de atividade física, 22% falaram que não. E os meninos, 19,7%. Eu fiquei estarrecida de ver que 80% dos jovens, crianças e jovens no nosso país, não alcançam a meta mínima recomendada pela OMS. 76% dos brasileiros, 76% dos brasileiros não atingem o mínimo de movimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Quando a gente pega os números do Vigitel, que 68% da população está acima do peso, obviamente essa base da pirâmide vai evoluir para o setor secundário da pirâmide, que é já com alguma doença crônica, que é um diabetes, é uma hipertensão, é alguma doença que vai
fazer com que o custo seja muito maior. Os debatedores foram enfáticos na economia dos gastos públicos em saúde que a prática de esportes pode trazer. Toda a verba da Secretaria de Esportes do Estado, da cidade de São Paulo, toda a verba da Secretaria de Esportes da cidade de São Paulo era menor do que a prefeitura gastava com remédio nas unidades básicas de saúde, de hipertensão e diabetes. A prescrição mais poderosa custa R$0, essa é a minha prescrição para todos aqui de maneira geral. Adultos, 150 minutos por semana, atividade física moderada e vigorosa, custa nada, acessibilidade alta, universal e disponibilidade imediata. E efeito colateral só positivo. Diminui a mortalidade, aumenta a energia, diminui o estresse, aumenta a longevidade, melhora a saúde mental e melhora a cognição. Nenhum medicamento já criado tem um perfil custo-benefício igual a esse. Para cada pessoa que pratica esporte neste país, você tira das portas do SUS de imediato ele e qualquer outro que vier a praticar qualquer esporte. E como fazer para incentivar e melhorar a prática de esportes no país? O que falta para que o Brasil, a atividade física, ela seja tratada efetivamente como uma política pública preventiva de saúde e com a mesma importância que nós damos, né, hoje a tratamento a doenças? Assim, o que falta para o Brasil chegar nesse nível de prioridade, de entendimento? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a escola. Então, quando a gente consegue colocar a educação física como um ponto importante, isso você já vai criando o hábito, você vai mostrando desde pequeno a importância dessa atividade física para a criança, e o que a gente vê hoje, na verdade, é uma desvalorização da educação física dentro das escolas, né? O Brasil, ele sai na frente. Esse ano teve uma lei já sancionada, no mês 4, lei 15.386, está no ponto de virada. E hoje, agradecer a importância assim, dessa semana e principalmente dessa data, que realmente faz a diferença, assim, e vai fazer, e tem muito para ser feito nessa área. E assim, o objetivo da lei é justamente incentivar a prática esportiva como instrumento, promover a inclusão social, fortalecer a educação e elevar a qualidade de vida. Nessa semana do esporte, a gente tem que ter uma propaganda nacional. Sim. Uma propaganda nacional, não só aqui, nós aqui na nossa bolha, falando sobre a importância, e eu agradeço muito, né, a senhora estar aqui conosco, porque a gente tem que fazer uma propaganda nacional justamente, e a senhora deu uma ótima dica e eu vou ficar em cima de termos nessas semanas, na semana do dia 23 de junho, todo ano, uma propaganda nacional de estímulo. Uma cota criada pelo Senado nas contratações de terceirizados beneficia vítimas de violência doméstica que são dependentes financeiramente. Dos 6 anos de casamento, 5 foram com violência. Jaqueline não conseguia se separar do agressor porque, segundo ela, não tinha renda nem estudo e precisava alimentar os filhos. A auxiliar de serviços gerais conseguiu se livrar da violência doméstica graças a uma oportunidade de trabalho no Senado. Eu descobri que a felicidade é eu ter a minha independência, meu emprego aqui e sobreviver com a minha família. A história de Jaqueline é um recorte da realidade brasileira. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 21 milhões de brasileiras sofreram violência nos últimos 12 meses. Grande parte delas vive nessas condições porque são dependentes financeiramente. Há 10 anos, o Senado Federal resolveu ajudar a transformar essa realidade. Foi criado um programa de incentivo à contratação de mulheres vítimas de violência. 2% das vagas dos trabalhadores terceirizados são destinadas a elas. Hoje, 44 mulheres nessas condições trabalham aqui. A cota é aplicada a empresas com no mínimo 50 funcionários e a identidade dessas mulheres é mantida em sigilo. O Senado envia currículos para as empresas terceirizadas e oferece suporte às mulheres contratadas pela cota. A gente buscou um acordo com a Secretaria da Mulher do GDF, que a cada 90 dias nos garante que a cota está sendo cumprida nos contratos. Segundo, fornece os currículos para as empresas terceirizadoras. Terceiro, acompanha essas mulheres, tanto na sua capacidade laboral, como nas questões psicológicas. Com a cota, o Senado se antecipou à mudança na legislação. Lembrando que isso é em 2016,
antes de ter a nova lei de licitações, né, que hoje já resguarda essa possibilidade. Quer dizer, o Senado ele foi pioneiro e corajoso, né, porque ele trouxe uma política organizacional que depois vira política pública. Oportunidades de trabalho que significam mudança de vida para dezenas de mulheres. A lista de conquistas da Jaqueline é grande. Formada, pós-graduada e tudo daqui. Paguei minha faculdade com o salário daqui, as pós-graduações, né? Mobiliei a casa que eu tenho hoje, comprei ela financiado também, trabalhando aqui. Então, assim, é muita realização para mim. Confira agora o que está previsto para a tarde desta terça aqui no Senado. Daqui a pouco, às 14h, uma audiência pública está prevista na Comissão de Direitos Humanos, dentro do ciclo de debates que avalia o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. E às 17h, a Comissão de Agricultura deve se reunir para examinar indicações de emendas da comissão ao orçamento deste ano. A Comissão de Direitos Humanos realizou, nesta segunda-feira, uma audiência pública sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento imediato da fissura lábio-palatina. A fissura é um defeito genético que deixa abertos a boca e o céu da boca do bebê. Crianças atendidas pela Rede de Apoio a Pessoas com Fissura Lábio-Palatina abriram audiência pública com uma apresentação de violino. A fissura lábio-palatina acontece durante a gestação, quando o lábio superior ou o céu da boca, ou ambos, não se fecham completamente. A estimativa é de que, por ano, cerca de 4 a 5 mil crianças nascem com fissura lábio-palatina no Brasil. Uma condição tratável, mas que assusta e muda a rotina de muitas famílias em todo o país. O exame morfológico é um exame muito importante que todas as mães devem fazer justamente para já tentar identificar qualquer tipo de má formação, síndromes, enfim. Eu, como mãe, e já conversando com outras, me lembro que o sentimento era de culpa, né? A gente pensava assim, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu tomei algum remédio? Por que será que isso está acontecendo, né? Famílias que percorrem horas, às vezes dias, como você bem sabe, né? Em todas as regiões da dimensão desse país continental. Como você contextualizou aí, deixam para trás o trabalho, a casa, a rotina, inclusive os outros filhos. Só no ano passado, depois de 10 anos de tramitação, o Congresso aprovou uma lei que obriga o Sistema Único de Saúde a fazer a cirurgia lábio-palatina e dar atendimento a esses pacientes. Mas ainda é preciso garantir que o Ministério da Saúde regulamente o prazo máximo de 30 dias após o nascimento para começar o atendimento especializado. Pedimos que o Ministério da Saúde regulamente, por meio de portaria, o prazo máximo de 30 dias entre o diagnóstico e o primeiro atendimento especializado. Uau! Vai ser a indicação encaminhada entre hoje e amanhã, direto ao Ministério da Saúde, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, fruto dessa audiência pública, uma indicação da comissão. Essa criança idealmente diagnosticada ainda no período pré-natal, né? Porque nós vamos ter condições de orientar essa mãe quanto à nutrição, quanto a um comprometimento respiratório que possa aparecer já no momento do nascimento e, obviamente, uma família que muitas vezes ela não encontra uma ajuda e tem uma surpresa naquele que seria um momento, né, de grande alegria, de compartilhada com a sua família, que vem somada a uma grande angústia, medo de não ter quem possa ajudar o seu filho ou sua filha. Um projeto de lei para proteger e amparar milhões de animais domésticos, muitas vezes vítimas de fome, maus tratos e doenças. Uma sessão temática no plenário do Senado debateu nesta segunda-feira o Estatuto dos Cães e Gatos.
As estimativas avaliam que no Brasil a população atual de cães seja por volta de 60 milhões e de gatos em torno de 30 milhões. As pesquisas apontam para um aumento contínuo desses números, em consequência da urbanização. Hoje, quase 5 milhões desses animais vivem nas ruas em situação de grande vulnerabilidade. Para tratar dos direitos, princípios e garantias de cães e gatos, a Comissão de Direitos Humanos apresentou um projeto de lei instituindo o Estatuto de Cães e Gatos, considerados seres vivos sencientes e de natureza especial. O aprimoramento das leis que defendem os direitos dos animais é fundamental para garantir que eles sejam tratados com dignidade, compaixão, respeito e carinho. Sob a presidência do senador Paulo Paim, parlamentares, especialistas e convidados participaram de uma sessão de debates sobre o Estatuto no plenário do Senado. O Estatuto de Cães e Gatos vem para determinar as responsabilidades da União, estados e municípios, as políticas públicas e os recursos necessários para a sua aplicação. Ele é fruto do anseio e clamor da sociedade. Tive orgulho de ser o relator na CDH, onde participei de diversas audiências públicas sobre o tema, não somente aqui, mas também no meu estado. Por exemplo, lembro aqui a de Caxias do Sul e a de Canoas, onde eu pude ouvir dificuldades, anseios, a esperança de cada um e cada uma de vocês. Representantes da sociedade civil e juristas de alto nível destacaram itens do novo instrumento legal em seus mais variados aspectos. Há mais de 3 décadas, eu dedico a minha vida à defesa daqueles que não têm voz, assim como a maioria de vocês. Ao longo destes 30 anos, senhores, eu vi cenas que jamais sairão da minha memória. Eu vi animais abandonados à própria sorte, definhando nas ruas, definhando nas calçadas. Eu vi cães esperando durante anos atrás de grades por uma família que nunca chegou. Eu vi gatos sobrevivendo no limiar entre o medo, a fome e a mais absoluta indiferença humana. Eu vi com profunda tristeza voluntários adoecendo emocionalmente e fisicamente, falindo financeiramente, enquanto tentavam suprir com seus recursos minguados aquilo que deveria ser uma responsabilidade compartilhada por todo o Estado brasileiro. E a gente sempre fala disso. Conseguimos inserir os direitos animais também na reforma do Código Civil, com redação até muito semelhante com a que consta no projeto de lei que a hora tramita no Senado Federal para o Estatuto de Cães e Gatos. Esse Estatuto de Cães e Gatos, ele deve ocupar um local histórico na evolução da nossa legislação, tal como ocupou o Estatuto da Criança e do Adolescente lá em 1990. O projeto de lei que dá corpo ao Estatuto de Cães e Gatos deverá ser apreciado pela Comissão de Meio Ambiente e, em seguida, votado pelo plenário do Senado Federal. A proposta de emenda à Constituição que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta pode entrar na pauta do plenário em breve. O presidente do Senado anunciou que vai consultar os senadores antes de colocar em pauta a proposta que prevê aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. É impossível, vou repetir, uma só pessoa atrapalhar a vida de 400 mil trabalhadores do Brasil que prestam um belo serviço à sociedade brasileira. Eu vou ligar de um por um e conforme for a conversa de um por um, esta matéria estará na pauta da deliberação da próxima semana. O presidente do Senado Federal não pode impedir que esta matéria tramite e que possa fazer justiça a essas pessoas. Alguém tem que falar que isso aqui é certo. Alguém tem que falar que isso aqui é importante. E não pode uma só pessoa ficar contra o Senado todo ou o Brasil.
A proposta já passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 10 de junho e agora precisa passar por 2 turnos de votação aqui no plenário do Senado. O texto estabelece regras e critérios para a aposentadoria especial das categorias. A proposta de aposentadoria integral inclui os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. Eles vão ter que comprovar 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. A idade mínima será de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, mas uma regra de transição vai permitir idades menores para quem já está na atividade. A regra vai valer tanto para quem já é funcionário público, quanto para quem for vinculado ao regime geral de previdência social. E os reajustes vão ter paridade com os funcionários da ativa. A PEC prevê ainda que a União vai ter que ajudar estados, municípios e o Distrito Federal para compensar o aumento de despesas nos regimes próprios de previdência. A proposta é considerada uma pauta de alto impacto fiscal pelo governo. O presidente Davi Alcolumbre citou as estimativas dos custos que envolvem a medida. Eu recebi um documento da Confederação Nacional dos Municípios informando a presidência do Senado Federal que o impacto desta matéria pode ser 69 bilhões de reais. O Ministério da Previdência Social do nosso país, do Brasil, disse que o déficit no regime geral próprio e nos regimes próprios será de cerca de 28 bilhões de reais, além de aumento dos seus gastos em 24 bilhões nos próximos 10 anos. Assim como existe a aposentadoria especial dos nossos valorosos professores, assim como já foi também instituída a aposentadoria especial para os policiais, é merecida também a essa categoria, como Vossa Excelência destacou bem, que foram bravos soldados no combate à pandemia do coronavírus, que nós vivemos uma grande tragédia no Brasil, onde perdemos mais de 700 mil vidas naquela pandemia. Se não fosse a atuação dos nossos agentes de saúde, nós teríamos ultrapassado a casa de milhões de brasileiros que teriam morrido naquela tragédia. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações ao vivo sobre as notícias do Senado. Acompanhe nosso site e também as nossas redes sociais. Até já! Alexandre Scarpelli, qual a importância das empresas monitorarem os riscos de transtornos mentais no ambiente de trabalho? É fundamental que as empresas estejam com o olhar atento para o gerenciamento de riscos ocupacionais dos fatores de risco psicossociais para evitar que surjam ou se agravem os transtornos mentais nos ambientes de trabalho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Sabes que yo me crié con mis abuelos, mis abuelas, quienes me hablaban de eso. Ahí fue que yo entendí lo que es Macunaíma. Por eso es que siento que yo creo que soy nieto de Macunaíma. Importante para mantener las tradiciones de las comunidades indígenas es para que los muchachos, los jóvenes, no pierdan esa cultura, esa costumbre que tienen las comunidades indígenas, que han tenido los abuelos. Y yo no perdí pues de hablar en Taurepán, y mi plato típico, mi bebida típica, eso no la he perdido para nada. Ahí estoy dando clases a ellos, los muchachos. Yo les cuento, yo los enseño a ellos todas las informaciones sobre la historia de Macunaíma, donde podamos mantenernos nuestra cultura viva. No solamente Macunaíma, hay muchas historias más que tenemos que contarle bastante. Tirando a palavra independência, do contexto de independência do Brasil, qual é a primeira coisa que você pensa? Talvez seja humor, né? Porque o humor tem que ser uma coisa muito independente, senão ele não funciona.
não se fala da participação popular. Os que são usados, fazem guerra, morrem, mas o herói é Dom Pedro, é sempre quem manda, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 8 da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, anunciou a votação em plenário da proposta de emenda à Constituição que prevê aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o senador Irajá, do PSD, do Tocantins, e que é o relator dessa proposta. Senador, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco no estúdio. Obrigado a você pelo convite. Senador, uma longa trajetória essa proposta, passou na CCJ recentemente e agora o presidente do Senado anunciou que vai colocar em votação pelo plenário do Senado. O que o senhor espera dessa votação? Bom, primeiro que nós estamos vencendo mais uma batalha, né, Carla? Essa PEC 14 que corrige uma injustiça histórica com os nossos agentes de saúde, garantindo uma aposentadoria especial digna, além da estabilidade de milhares de agentes que estão ainda em contratos especiais e sem nenhum tipo de efetividade, passarão, a partir da promulgação dessa PEC, a ter esse direito adquirido. Essa matéria já foi votada na Câmara dos Deputados, né, aprovada quase que por unanimidade, e conseguimos, na semana passada, votar e aprovar na Comissão de Constituição e Justiça. E foi uma votação histórica, né? Por unanimidade nós aprovamos essa matéria. Tínhamos uma expectativa, uma esperança de votar ainda no plenário, na mesma semana, mas não foi possível, já existe uma pauta deliberada e agora o presidente Davi Alcolumbre teve a coragem e a sensibilidade de decidir pela votação em plenário na semana que vem, em função, inclusive, de um requerimento, né, de um regime de calendário especial, com a assinatura de mais de 68 senadoras e senadores apoiando a pauta dessa matéria no plenário. Portanto, de forma legítima, o presidente, né, tomou essa decisão, respeitando democraticamente a maioria, né, a vontade da maioria dos senadores. Então, certamente, na semana que vem, a gente terá uma grande vitória, que é a votação e a aprovação dessa PEC. Senador, essa é considerada pelo governo uma pauta bomba, porque ela tem um impacto forte nos cofres públicos, não só do governo, mas também de municípios, né? Como é que o senhor espera transpor essa dificuldade em relação a esse tema? Olha, eu encaro como uma pauta social, que na verdade é o que significa essa PEC. Nós estamos falando aqui de mais de 370 mil pessoas, pais, mães de família, brasileiras e brasileiros que estão na linha de frente do SUS, né, garantindo a saúde preventiva às nossas famílias, levando saúde a cada casa, a cada residência na zona urbana, na zona rural, nos rincões do Brasil, que inclusive durante a pandemia do coronavírus, se não fosse o trabalho dos agentes, nós teríamos, não é 700 mil brasileiros que infelizmente faleceram e nos deixaram. Nós teríamos muito mais do que isso, certamente mais de milhões de pessoas teriam ido a óbito se não fosse o trabalho dos nossos agentes. E que fazem um trabalho permanente de combate, no passado recente, à cólera, né, que foram fundamentais, a dengue, que permanentemente no período, né, de chuva e de seca vem incomodando, né, a população e é uma grave doença. Então, os nossos agentes, eles desenvolvem um trabalho social extraordinário. Então, nada mais justo, né, e respeitoso com eles do que nós aprovarmos essa PEC 14. Eles são considerados a linha de frente do SUS, né, senador? Exato, são os bravos soldados, né? Eu digo que é o SUS de carne e osso. A gente vê muito SUS, né? Sistema Único de Saúde. O que é o SUS? É os agentes de saúde e combate a endemias, que estão ali trabalhando no dia a dia, ralando no sol, na chuva, né? Muitas vezes não são bem recebidos em algumas casas, mas persistem, né, em garantir a saúde preventiva às famílias. Portanto, eles merecem o nosso reconhecimento. Senador, a proposta prevê também que reconhece essa atividade como essencial e exclusiva de Estado. O que isso significa na prática? Na prática, nós temos milhares desses agentes de saúde e combate a endemias que ainda estão num regime ainda de contratos, que não dá nenhum tipo de estabilidade a essas pessoas. Então, uma vez promulgada a PEC, eles serão incorporados como efetivos
dando a eles mais segurança, né, e direitos adquiridos, direitos trabalhistas adquiridos nessa carreira. Então, trata-se não apenas de um regime especial de uma aposentadoria. Claro que isso é o mais importante, mas, além disso, o reconhecimento dessas pessoas que ainda estão num contrato instável. Senador, e o que prevê exatamente essa aposentadoria especial? Quais são os critérios? Bom, a PEC 14, ela traz com muita clareza no texto os critérios para aqueles nossos agentes que podem e merecem aposentar. Estabelecendo, inclusive, o tempo, né, de contribuição, que é 25 anos, né, de carreira dedicados a essa nobre categoria e segmento, além da idade, 60 anos para os homens e 57 de idade mínima para as mulheres. E, além disso, estabelece no artigo 10, Carla, que todo o custo que eventualmente isso gerar será a cargo da União, que suportará essa diferença e não ficará sobre a responsabilidade dos municípios, que temiam, inclusive, vários prefeitos, ainda desconhecendo o texto da PEC, que isso pudesse gerar mais ônus aos cofres dos municípios. Então, portanto, o artigo 10 traz isso de uma maneira muito clara, que a União é exclusivamente a responsável por arcar com esse custo fiscal. E como é que estão as negociações com o governo para exatamente chegar num consenso para que a proposta seja aprovada? Olha, a gente tem dialogado permanentemente, né, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Previdência. O impacto, na verdade, ele é algo em torno de 2 a 3 bilhões por ano, né? Se você levar em conta um pacote que o governo está anunciando de 100 bilhões ou mais, né, isso representa 2% desse impacto. Então, não é nada que vá tornar o nosso governo insolvente, né, ou inviabilizado, muito pelo contrário. A proposta também prevê paridade e integralidade. Exato. Traz textualmente também na redação da PEC, já aprovada inclusive na Câmara, a paridade e a integralidade, né, desse direito aos nossos trabalhadores que estão na ativa, ou seja, não é os novos, né, é apenas aqueles que já estão efetivamente trabalhando. Senador, durante toda a tramitação dessa proposta aqui no Congresso, a gente viu a presença maciça dos agentes comunitários de saúde de combate a endemias, fazendo uma certa pressão para a aprovação da proposta. A previsão de votação é na semana que vem, na terça-feira, anunciada pelo presidente, na próxima semana, não necessariamente na terça-feira. Só acredita que, apesar de ser uma semana de festa junina, de semipresencial, eles devem estar aqui, essa pressão deve acontecer? Olha, eu acho que é natural, né? Eles que sonham com esse direito aprovado, né, através da PEC 14, e são extremamente mobilizados, né, articulados. É impressionante como essa categoria é organizada, né, e orgânica. Então, eles estarão certamente muito bem representados nessa votação, seja ela presencial, seja ela, né, no sistema remoto, mas é um dia histórico, né, para o país e um dia histórico especial para os nossos agentes de saúde e combate a endemias, e eles estarão aqui certamente prestigiando essa votação. E o que significa para eles, senador, essa aposentadoria especial, já que eles correm tantos riscos? Olha, na verdade é um reconhecimento, né, é um trabalho feito por toda uma vida. Eu tive a oportunidade de conversar com centenas de agentes de saúde lá no meu estado, no Tocantins. Sempre que eu faço uma agenda no município, eu faço questão de reunir com eles. E é comovente mesmo, pessoas que esperam há décadas essa oportunidade de ter essa aposentadoria reconhecida. E isso é merecido. Então, nós estamos, na verdade, corrigindo uma injustiça histórica no país, com esse segmento que se doa toda uma vida, toda, né, a sua carreira para cuidar das vidas dos brasileiros e das brasileiras dos lugares mais distantes do país. Então, os próximos passos agora são de muita negociação? O diálogo é permanente, constante, mas eu estou muito convencido que nós iremos aprovar com, não sei se por unanimidade, mas certamente com um placar bastante elástico. Tá certo, senador. Obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Obrigado a você, Carla. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções e reformas de estádios e melhoria nas ruas. Minha mãe me disse, muita gente está contra a Copa.
Por isso está tendo protesto, pois ao invés de colocarem o dinheiro nas escolas, na saúde, nas moradias e nos transportes, estão gastando dinheiro com os estádios. Mas temos que aproveitar que vai ter turista e gente, e temos que aproveitar que vai ter celebridades e ver o Brasil ser campeão mais uma vez. E eu vou ir no jogo. E no caminho vai ser eu encontro o Neymar. Eu ia pedir um autógrafo a ele. Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. Em junho, a TV Senado apresenta documentários que investigam como o ser humano tem se relacionado com o meio ambiente. Será que a gente tem a autoridade moral, a nossa geração, fazer uma intervenção desse tamanho num rio como esse, sem saber quais vão ser as consequências? Mostra Senadoc, toda sexta, a partir das 9 da noite, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções e reformas de estádios e melhoria nas ruas. Minha mãe me disse, muita gente está contra a Copa. Por isso está tendo protesto, pois ao invés de colocarem o dinheiro nas escolas, na saúde, nas moradias e nos transportes, estão gastando dinheiro com os estádios. Mas temos que aproveitar que vai ter turista e gente, e temos que aproveitar que vai ter celebridades e ver o Brasil ser campeão mais uma vez. E eu vou ir no jogo. E no caminho vai ser eu encontro o Neymar. Eu ia pedir um autógrafo a ele. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado,
mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. Um grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo é das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores. E a vitória é da democracia. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial, o jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então, eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Alexandre Scarpelli, qual a importância das empresas monitorarem os riscos de transtornos mentais no ambiente de trabalho? É fundamental que as empresas estejam com o olhar atento para o gerenciamento de riscos ocupacionais dos fatores de risco psicossociais para evitar que surjam ou se agravem os transtornos mentais nos ambientes de trabalho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa... Olá, estamos de volta. Você passa a acompanhar agora, ao vivo, a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, dentro do ciclo de debates que avalia o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. Acompanhe. Contra crianças e adolescentes no exercício de 2026. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet em senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone da ouvidoria, que é o 0800 061 2211. Essa audiência tem como objetivo avaliar os objetivos 2, 3 e 4 do Plano Nacional, que tratam da integração das políticas públicas, da articulação entre os diversos atores governamentais e sociais envolvidos na proteção de crianças e adolescentes e do fortalecimento do sistema de garantia de direitos a nível nacional, estadual, distrital e municipal. E nós estamos fazendo isso por força do regimento interno do Senado Federal. O artigo 96 do regimento interno, ele determina que as comissões escolhem duas políticas públicas por ano para avaliar e depois, no final da avaliação, fazer os devidos encaminhamentos ao Poder Executivo. E a gente escolhe uma política de Estado. Nós não estamos avaliando política de governo, não está sendo avaliado aqui o governo Lula, nem o governo Bolsonaro, nem o governo Temer, nem o governo Dilma. Nós estamos avaliando uma política pública de Estado que existe, que é o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes.
E por que esta comissão? Essa é a comissão que tem como atribuição a garantia dos direitos da criança e do adolescente. E nós estamos avaliando, usando instrumentos como audiências públicas. Para esta avaliação, nós já temos previstas 4 audiências públicas, essa é a segunda. Nós temos requerimentos de informações aos órgãos envolvidos, aos entes federados também. Nós também estamos planejando diligência até o final do ano para conhecer algumas experiências exitosas. Hoje acontece a segunda audiência da avaliação. Na audiência anterior, examinamos os desafios relacionados à prevenção da violência, ao fortalecimento das famílias e à atuação da sociedade civil. Os dados apresentados foram extremamente preocupantes. Os registros de violência sexual continuam crescendo. Os sistemas de saúde, assistência social e segurança pública seguem recebendo milhares de notificações todos os anos. E a violência continua atingindo, sobretudo, meninas, adolescentes e crianças em situação de maior vulnerabilidade. Diante dessa realidade, uma pergunta se impõe. Se sabemos o tamanho do problema, por que ainda temos tanta dificuldade em enfrentá-lo de forma efetiva? Parte da resposta pode estar justamente no tema desta audiência de hoje. O enfrentamento da violência contra a criança e adolescente é, por natureza, uma ação transversal. Nenhum órgão, nenhuma secretaria e nenhum ente federativo é capaz de responder sozinho a um problema dessa magnitude. E nenhum poder, doutora, e nenhum poder. Sozinho. A proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência depende da atuação coordenada da assistência social, da saúde, da educação, da segurança pública, do sistema de justiça, dos conselhos tutelares, dos conselhos de direitos e das organizações da sociedade civil em todo o território nacional. Depende também do poder legislativo, à disposição do poder legislativo, e depende também do poder judiciário. A proteção depende da articulação efetiva entre União, estados e municípios e todos os poderes. Por essa razão, essa audiência contará com a participação do governo federal, da Secretaria Municipal, de uma Secretaria Municipal e do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Convidamos também secretarias estaduais, mas infelizmente não enviaram representantes. Apenas o Distrito Federal, que nos enviou, não enviou, está conosco, foi convidado, não enviado pelo governo do Distrito Federal, o ex-secretário da Juventude do Distrito Federal, da Família e Juventude. É uma secretaria da Família e Juventude, que está vindo, não representando o Estado, mas está vindo para compartilhar conosco a experiência. Todos coordenaram a implementação de planos próprios de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes e estão diante, em maior ou menor medida, de desafios nesse processo de implementação em seu território. O problema pode não ser apenas a existência de políticas ou de planos formais. O verdadeiro desafio pode estar na capacidade de coordenar instituições, integrar sistemas, definir responsabilidades e transformar diretrizes em ações concretas nos territórios. É justamente isso que pretendemos avaliar hoje. Queremos compreender se os mecanismos de governança previstos pelo Plano Nacional estão funcionando adequadamente. Queremos entender como ocorre a coordenação entre União, Estados e municípios. Queremos conhecer as experiências locais de implementação, os avanços alcançados, os obstáculos enfrentados e as oportunidades de aperfeiçoamento da política. E queremos, sobretudo, identificar quais mudanças podem fortalecer a capacidade do Estado brasileiro de proteger crianças e adolescentes de forma mais integrada, eficiente e efetiva.
Agradeço, portanto, a presença de todos os convidados que aceitaram contribuir nesta audiência, compartilhando de seu conhecimento e de suas experiências para o aprimoramento dessa importante política de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós temos 4 convidados. Fernanda Alves Melo, assistente social, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de São Félix, do Rio de Janeiro. Por que a escolha de Fernanda e desse município? Um município pequeno, mas foi um dos primeiros no Brasil a apresentar um plano municipal de enfrentamento à violência contra a criança. Então, além deles merecerem todos os nossos aplausos, além deles merecerem todos os elogios, nós queremos conhecer a experiência aplicada pelo município. Então, daqui a pouco nós vamos ter a alegria de ouvir a Fernanda, que vai falar do pioneirismo no enfrentamento à violência contra a criança com um plano publicado, com metas, com objetivos, um plano a ser seguido. Na sequência, nós ouviremos Leila Cristina Pereira da Silva, diretora e assistente social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do município de São Paulo. Olha o que a gente fez. A gente trouxe uma pequena cidade do interior do Rio de Janeiro, mas trouxemos a maior cidade do Brasil e nós queremos muito ouvir Leila de que forma o município de São Paulo está fazendo o enfrentamento à violência contra a criança. Nós teremos a alegria de ouvir Célia Narras, coordenadora geral de enfrentamento, olha o cargo da Célia, gente, coordenadora geral de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Imagine a expectativa que nós estamos de ouvir também a Célia. E aqui, Célia, quero agradecer à ministra e à sua secretária por ter designado exatamente a pessoa certa para estar conosco nessa audiência. Obrigada por estarem conosco e vamos encontrar juntos, Célia, as respostas que tanto queremos. Porque a gente reconhece, e essa comissão tem o tempo todo, sempre que a gente pode, Célia. Eu sou uma senadora de oposição, todo mundo sabe, mas sempre que posso, eu me dirijo ao Ministério dos Direitos Humanos reconhecendo o trabalho que vocês estão fazendo, os desafios desse ministério, o desafio da secretária e o desafio de sua coordenação. Sem recurso, sem dinheiro, eu estive lá, Célia, não precisa me falar nada, eu sei exatamente o que vocês passam, mas tenho que reconhecer o trabalho que vocês estão fazendo e a gente quer muito ouvi-las. E depois nós ouviremos, que vai estar de forma presencial, o ex-secretário da Família e da Juventude do Distrito Federal, que trabalhava especificamente com os adolescentes, Rodrigo Delmasso, que também foi, por 3 mandatos, deputado distrital aqui. Então, ele tem a experiência do Legislativo e também a experiência do Executivo. Eu quero informar nossos convidados que vocês têm, a princípio, 10 minutos, mas não vai ser um tempo que a gente vai ficar controlando. Se precisar passar um pouquinho mais, fiquem à vontade. Os nossos convidados, eu estou vendo aqui pelo menos 3 apresentações, não sei se Rodrigo está trazendo. As apresentações ficarão no portal da comissão. Se alguém tiver interesse, depois pode acompanhar. Inclusive, eu quero informar os nossos convidados que, às vezes, uma fala dos senhores numa audiência como esta vira tese de mestrado, tese de doutorado, vira TCC de curso de graduação, pesquisadores vêm buscar as apresentações, ficam assistindo depois inúmeras vezes a fala dos senhores. Então, a participação dos senhores numa audiência pública que está sendo transmitida, inclusive, hoje, pela TV Senado, ela não se resume apenas ao nosso grupo de trabalho.
A apresentação de vocês com certeza vai chegar ao coração de milhões de brasileiros e, por incrível que pareça, estamos recebendo perguntas já pela internet. Nesse sentido, nós vamos ter a alegria de já começar a ouvir os nossos convidados e a gente vai fazer da seguinte forma: nós vamos começar pela Célia, nós vamos ouvir a Secretaria Nacional, aí a gente vai descer para a Secretaria de São Paulo, aí nós vamos para o menor município e depois a gente ouve o Rodrigo Delmarço, que ele vai falar como ele trabalhou a proteção da criança, trazendo também a família para a política. Então, com muita alegria, nós vamos ouvir agora Célia Carvalho Narra. Seja bem-vinda, Célia. 10 minutos, mas se precisar, pode estender o seu tempo. Boa tarde, muito obrigado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, está muito bom. Ok, então tá bom. Então, primeiramente, agradecer o convite da comissão, na figura da sua presidente, a senadora Damares. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação para vocês conseguirem me acompanhar melhor. Estão conseguindo ver? Já está aí transmitindo, né? Tá, e está muito bonita, viu? Então, muito obrigado. Vou fazer uma apresentação aqui do trabalho que vem sendo desenvolvido aqui no âmbito do Ministério, pensando aí o propósito de implementação dos nossos planos nacionais. Primeiro, a gente não pode começar a falar de proteção à criança sem que a gente consiga minimamente identificar, localizar aí quem são as nossas crianças no Brasil. A gente tem 55 milhões de brasileiros, com menos de 18 anos, e aí a gente tem muitas facetas diferentes da vivência da infância no Brasil, A gente tem que pensar em toda a capacidade de ser sensível a recepcionar e a tratar dessas diferentes formas de vivência da infância no nosso país. Existem muitas diferenças aí, pensando nos seus territórios, pensando, nas suas diferentes condições de vida. Quando a gente fala de violência, é importante que a gente lembre alguns pontos, vou trazer alguns dados do Disque 100 para nós aqui. Apenas nos quatro primeiros meses desse ano, nós já registramos mais de 115 mil denúncias de violações de direitos de criança e adolescente pela plataforma do Disque 100, a casa onde vive essa criança e onde vive o suspeito da vítima segue sendo o principal lugar de ocorrência da violência, então acho que é importante a gente ter isso, no panorama da construção das nossas ações. A faixa etária mais afetada pelas violências é a faixa etária de 4 a 8 anos, mas isso não significa que a incidência nas outras faixas etárias é muito menor, então a gente vai ter ocorrência da violência contra todas as faixas etárias de 0 a 6 anos, de 0 a 18 anos, e a maioria das vítimas segue sendo as meninas, crianças do sexo feminino, que seguem sendo a maioria das vítimas de violência. Isso aqui é um panorama para a gente entender como que a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente está organizada, Ela atua aí na formulação e na coordenação e articulação das políticas públicas voltadas para a promoção e defesa integral dos direitos da criança e do adolescente. Ela tem algumas áreas transversais, o Conselho Nacional, as políticas transversais e a parcerias, que são... a parcerias é uma área meio, que nos apoia aqui tanto na execução orçamentária, quanto nos termos de fomento, nos conveniamentos. As políticas transversais são as nossas parcerias internacionais, e aí também o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que fica vinculado aqui conosco. Nas nossas outras áreas, nós temos o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, a Convivência Familiar e Comunitária, a Erradicação do Trabalho Infantil e a pasta pela qual eu respondo, que é de enfrentamento às violências. Mas é importante a gente sempre sinalizar, que todas essas pautas trabalham de forma muito integrada na execução dos nossos programas.
Esses, né, assim, a gente quer um panorama mais geral aqui do que vai ser entregue aí até o final desse ano, né? 5 planos nacionais de políticas atualizados, né? O Plano Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes está aí aberto para consulta pública, acho que é importante, né? O Plano Nacional Decenal de Enfrentamento à Violência Sexual também está em processo de revisão e se encontra nesse momento em consulta pública. Finalizado já o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, né? O lançamento do Plano Nacional vai se ocorrer essa semana. O Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, que já foi aí aprovado pelo CONANDA também, o Plano Operativo da Primeira Infância, que também já segue essa implementação. E também a consolidação de 2 políticas nacionais, né? A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital e a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual, ambas já publicadas, né? Assim, já em vigência. Então, como escopo normativo aqui da nossa discussão, a gente vai trazer alguns marcos que são importantes, né? O Estatuto a gente está sempre referenciado aí, que é o nosso grande, depois da Constituição, é o nosso grande marco legal. Acho que na proteção de crianças vítimas de violência, a gente não pode esquecer das legislações de 2017 e 2018, que é a 3.431, que estabelece o sistema de proteção para crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, que ficou conhecida como a Lei da Escuta Protegida, que traz a ferramenta da escuta e a ferramenta do depoimento, né? E o decreto 9603, que vem regulamentar, instituindo a necessidade dos comitês gestores, organizando um pouco mais o escopo desse atendimento. Em 2024, né, a lei 14.811, né, que vai colocar a necessidade da criação da Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso, à Exploração Sexual e prevê o Plano Nacional, então, como um instrumento de implementação dessa política. E esse ano aí a instituição da Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente, e aí a consequente revisão também do documento, como eu já sinalizei. Para sinalizar aqui mais focadamente na questão da governança, né, vou chamar também o marco normativo, que é o decreto 11.533 de 2023, né, ele vai instituir a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, né, com a finalidade de articular ações e políticas públicas relativas ao enfrentamento à violência sexual. Ela garante aí, né, a participação de diversos órgãos, inclusive dos órgãos governamentais, mas também do sistema de justiça e das organizações da sociedade civil, né, para a gente pensar aí o processo de acompanhamento e implementação. Então, essa aqui é a constituição hoje da comissão intersetorial, né? Assim, então, ela tem aí uma participação ampliada, principalmente aí do governo, diversas áreas, né, como a gente sempre sinaliza, uma área só não é capaz, né, um ministério apenas, uma política apenas, né, um só dos 3 poderes também não são capazes de fazer aí, enfrentamento desse tipo de violência, ou nem de qualquer tipo de violência contra criança e adolescente, e aí a gente vai ter então, né, os diversos setores envolvidos nessa discussão, né, para enfrentamento da violência sexual contra criança e adolescente. Vou trazer aqui também, né, uma série de ações que foram implementadas aí ao longo dos anos com esse viés, né, com o viés da proteção integral e do enfrentamento a violências. Vou, né, assim, dizer da importância da retomada da comissão intersetorial, justamente que é esse espaço aí de diálogo, de construção intersetorial. A retomada e a realização das diversas campanhas de sensibilização, né, vou dar foco aqui às campanhas de carnaval, né, assim, elas são campanhas que trazem aí como foco, o carnaval é um espaço de proteção, né, que nós precisamos aí que todo mundo proteja as nossas crianças nesse processo. Ela tem como foco aí o enfrentamento à violência sexual, prevenção do trabalho infantil, a prevenção da ocorrência de qualquer outra forma, e também a sinalização aqui da gente criar ambientes seguros, espaços seguros, plantões integrados para o atendimento de crianças e adolescentes, aí também entra
entra no escopo das campanhas de carnaval. Também, ao longo dos anos, o desenvolvimento das ações relativas... 60 segundos! Ao 18 de maio, né? Assim, então, o 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. Ao longo dos anos, a gente tem realizado aí diversas ações. Vou dar destaque especialmente para a Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, que aconteceu em 2025, momento no qual a gente deflagra o processo de participativo de revisão do Plano Nacional, como eu vou sinalizar um pouco mais para frente. Também destaco aqui a mobilização para a implementação dos comitês de gestão colegiada da rede de cuidado e proteção social da criança e do adolescente vítima e testemunha. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional que fomenta a criação dos comitês, designando aí os conselhos municipais como espaços prioritários para pensar isso, porque são os comitês responsáveis aí para a implementação, construção dos fluxos e fortalecimento do sistema local. Então, a gente tem feito essa mobilização aí nos estados e nos municípios. A importância da reformulação do atendimento especializado do Disque 100 para acolher melhor as denúncias de abuso e exploração sexual. Então foram feitas uma série de melhorias de adequação do protocolo, formação dos nossos atendentes, né? Assim, então tudo isso vem sendo feito, melhoria dos nossos contatos de referência e contra-referência no recebimento, encaminhamento e monitoramento das denúncias recebidas aí pelo Disque. É um trabalho muito grande, né? Também acho que é por isso que a gente tem tido aí tanto um aumento, né, do número de denúncias, porque isso diz também da qualidade do serviço, da credibilidade do serviço. Também é importante falar aqui do fortalecimento da Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? A Indica é um canal de fortalecimento e formação de todo o sistema de garantia de direito nas diversas áreas da proteção à criança, né? A gente tem cursos focados aqui à prevenção e proteção da violência sexual contra crianças e adolescentes. Recentemente nós lançamos um curso sobre a escuta protegida de crianças e adolescentes, né? Assim, como que a gente pode fortalecer esse papel de proteção de todo o sistema, cursos de enfrentamento ao trabalho infantil, de identificação de situações análogas à escravidão, estratégias de proteção de crianças e adolescentes de povos e comunidades tradicionais. Todos os cursos da Indica são cursos gratuitos e todos os integrantes do sistema podem fazer, têm acesso a ele, né? O site é de fácil gestão. Recentemente também a gente lançou cursos que dizem respeito ao enfrentamento da violência sexual online, aí, né, por ocasião do 18 de maio desse ano. Outra ação que vem sendo desempenhada com muito sucesso é o fortalecimento do Centro de Atendimento Integrado a crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, que é uma estratégia de fortalecer as redes locais e qualificar o atendimento dessa criança para a gente evitar a revitimização, né, tendo vários serviços sendo ofertados no mesmo local, ou organização do atendimento de forma a evitar com que essa criança precise circular muito, tenha a sua situação exposta, né? Então, a gente tem feito muito, isso é uma prioridade aqui, é uma estratégia da implementação. Nesse âmbito também nós temos aí a implantação de um centro de atendimento integrado a crianças Yanomami e Equana, né, uma especificidade aí para atender crianças e adolescentes indígenas, que é uma evolução, o fortalecimento do Pacto Nacional pela Escuta Protegida, que tem a ver aí com os processos de articulação dos diversos atores para a implementação da lei da escuta protegida, né, especialmente aqui pensando justiça, segurança e a rede de atendimento. Então, como que a gente pode fortalecer a atuação desses diferentes parceiros para o atendimento dessa criança que foi vítima de violência, né, pensando também na qualificação da escuta protegida da rede e na priorização do depoimento especial e da antecipação de prova pelo judiciário. Nesse âmbito da implementação da lei da escuta protegida, vou chamar a atenção também para 3 documentos que foram lançados, né, sistematizados e lançados aí recentemente, nos últimos 2 anos. É uma publicação pensando a implementação da lei do atendimento
e da escuta, né? Então, como que os municípios, os estados podem se organizar para fazer essa implementação, tem uma orientação bem clara com relação aos comitês aqui também, uma publicação que orienta a escuta especializada, a escuta protegida nos territórios, né, na rede de uma forma geral, então é uma publicação muito didática para que todo o sistema se aproprie desse papel, né, de acolhimento e de escuta, e uma publicação com a proteção em rede, um guia no orientador aí para a implementação de centros de atendimento integrado, né, com sugestões de fluxo, com sugestões de acordos de cooperação, justamente para facilitar a implementação desse equipamento que a gente entende que é um equipamento estratégico na proteção e na qualificação do atendimento. Vou também dar destaque aqui às ações no âmbito da Lei 15.211, que ficou conhecida aí como ECA Digital, né, que traz uma série de inovações, mas principalmente de estratégias para a proteção de crianças e adolescentes, né? A violência, ela vai sendo atualizada aí, né, no decorrer do tempo, então é importante tanto que a legislação quanto o sistema de garantia também se atualizem nessa perspectiva, né? Então acho que o ECA Digital ele traz esse grande avanço. Aí, após a publicação da lei, a gente teve o decreto que vai instituir a Política Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente no ambiente digital. Para fazer aí a governança e a gestão dessa política, a gente tem o Comitê Intersetorial, instituído aí também por meio de portaria, né, assim, justamente para que a gente possa ter uma governança e uma implementação dessa política de uma forma bem articulada e ágil. Alguns pontos com relação a essa lei que acho que é importante destacar. Primeiro é a orientação, né, por meio de uma publicação no formato perguntas e respostas, que foi publicada, que foi divulgada recentemente, voltada para os conselhos tutelares, que são atores muito importantes do sistema, né? Então a gente tem aí, além da escola, da Indica, né, que é uma escola que está pensada para o sistema, a gente tem a escola de conselhos, né, já implementada em 27 estados do Brasil, assim, né, que é voltada para os conselhos tutelares e para o CMDCA, né, e aí também algumas publicações como essa aí, pensando a tradução do ECA Digital para a atuação do conselho tutelar. Algumas inovações que vêm a partir do ECA, né, o Centro Nacional de Triagens de Notificação e a Polícia Federal como essa autoridade central aí na discussão de proteção de crianças. Também aí outra publicação que foi lançada mais pensando em uma orientação geral, um guia sobre o uso de dispositivos digitais quando a gente pensa crianças e adolescentes. E aí também um processo que a gente já está aqui na etapa final, que é a revisão do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, né, assim, que vem passando por esse processo de revisão já desde 2025, né, pensando uma metodologia participativa, estruturada em diferentes fases, que compreenderam, né, um processo de diagnóstico, de mobilização territorial, de escuta qualificada, para conseguir ser sensível a toda essa diversidade da infância e dos territórios brasileiros, né? Então, como eu sinalizei ali, né, para a gente pensar toda aquela característica do que são as nossas infâncias, de que são os nossos territórios. Então, toda a metodologia pensada para ser sensível a isso. Nós fizemos, né, 34 diálogos com crianças, 44 diálogos com adolescentes, com uma metodologia adequada, voltada para eles, espaços protegidos, pensados para ouvir, né, assim, esse público, 59 reuniões temáticas que tinham o objetivo justamente da gente trazer toda essa diversidade, não só do território, mas das diferentes populações, diferentes vivências no território brasileiro. 66 fóruns livres que foram organizados pelos parceiros, né? Assim, então, a gente teve aí a mobilização da sociedade, dos coletivos em fóruns livres para participarem dos processos. Depois, as etapas estaduais, que aconteceram em todos os estados e no Distrito Federal. Depois, as etapas regionais, pensando aí já uma
qualificação de âmbito já de um território mais ampliado, das diversas regiões, e por último a etapa nacional, que foi realizada no âmbito do 3º Congresso Brasileiro de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, realizada em maio, né, desse ano, aqui em Brasília, um esforço aí de ampliação da mobilização social para esse tema e também da territorialização das nossas ações. Né, assim, esse conjunto, ele vai dizer justamente do nosso compromisso enquanto Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente e, sobretudo, enquanto Ministério dos Direitos Humanos. Vou só trazer mais um ponto aqui, que eu acho que a gente desenhou todo esse arco de ações que vem sendo desenhada pelo Ministério, mas no âmbito da comissão intersetorial, a gente tem também ações que vêm sendo desenvolvidas por diversos outros ministérios nessa pasta, né? Vou dar destaque aqui para as ações de formação e sensibilização dos nossos diferentes atores e sistemas. Então, o Ministério da Saúde atualizou suas linhas formativas, atualizou seus protocolos de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência e suas famílias. O Ministério da Educação tem discutido todo um conjunto de ações e de orientação para as escolas, né, na proteção de crianças com relação à violência sexual e ao trabalho infantil. Vou dar destaque para esses dois. O Ministério da Justiça tem toda uma estratégia de crescer em paz para pensar a proteção de crianças e adolescentes, né? O Ministério do Turismo, por meio da campanha Turismo que Protege, tem também discutido a proteção de crianças no segmento do turismo, em especial com relação à exploração sexual no ambiente do turismo. A gente tem também uma parceria importante aí com a Polícia Rodoviária Federal para a atualização das metodologias de identificação dos pontos sensíveis, né, que é a metodologia do mapear. Recentemente a gente teve aí uma atualização das cartilhas, uma atualização da metodologia, e nós seguimos aqui por meio da comissão e do processo de revisão do plano também, articulando os outros parceiros, né, para pensar orientações de proteção a crianças e adolescentes e de estratégias de prevenção e atendimento às violências sexuais contra crianças e adolescentes. É isso. Deixo aqui, né, os meus contatos, os contatos aqui da Secretaria, né, nós estamos sempre à disposição. É um prazer poder colaborar com todas as estratégias, né, de proteção das crianças e dos adolescentes, porque, como sempre disseram as nossas ministras, né, nossa ministra Janine, a gente precisa de um coletivo, de uma aldeia que dê conta, né, de pensar a proteção das crianças e dos nossos adolescentes nos diferentes territórios brasileiros. É isso, muito obrigada. Obrigada, Célia. Célia, excelente sua apresentação. Eu tenho 3 perguntas para te fazer. Nós temos uma equipe técnica que está aqui, os nossos consultores do Senado, que vão elaborar o relatório final da avaliação, e eles me pedem 2 perguntas técnicas, e eu vou fazer uma, mas eu vou começar pela minha. Você apresentou diálogos com as crianças e também, se estiverem, diálogos com os adolescentes. Dá para você explicar para a gente como que é a dinâmica dos diálogos, como eles acontecem e como o público-alvo é escolhido para o diálogo? É uma escola de uma região, é um grupo de um povo? Como acontece? Há uma dinâmica, há um método para esse diálogo? Como aconteceram os diálogos com as crianças? Bom, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Bom, todo o processo de revisão do plano, ele vem sendo desenvolvido com o apoio da equipe técnica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, uma equipe do Observatório do Objuve,
né, que é um observatório aí que já trabalha com participação de crianças e adolescentes há bastante tempo. A metodologia para o diálogo com as crianças e com os adolescentes, ela é pensada especificamente, né, para isso, segue as orientações do CONANDA para a participação de criança e adolescente, não é a mesma metodologia que a gente utiliza quando a gente pensa as etapas e os fóruns livres para a participação do sistema. Quem conduz todas essas oficinas são monitores e bolsistas sobre a orientação da equipe técnica, né, com a metodologia previamente construída, e sempre com um parceiro local que também já desenvolve trabalhos de diálogo e de discussão com crianças e adolescentes. Então, como foram realizados diálogos com crianças e adolescentes em todos os estados, em cada estado você teve uma instituição parceira territorial, né, que já desenvolveu o trabalho, que as crianças puderam ser acolhidas, né, e também tiveram suporte da equipe após a realização das atividades. É sempre importante que quando a gente dialoga com criança e com adolescente, a gente pensa, né, que esse é um espaço protegido, que a equipe que vai atender que vai ficar com essas crianças antes e principalmente depois da realização das atividades também sejam orientadas, isso também foi feito, né? E que a equipe que desenvolve a atividade lá possa sempre ficar um pouco disponível, né? Um pouco depois da atividade, caso haja alguma demanda específica das crianças, né? E é sempre importante lembrar também que em todo espaço de diálogo com criança é preciso que a gente preserve o direito à participação e o direito ao silêncio dessas crianças também, tá bom? Obrigada, Nádia. Célia Narras, eu tenho as duas perguntas técnicas. A primeira, de que forma a União tem estimulado estados e municípios a elaborarem, atualizarem e implementarem seus próprios planos de enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes? Nós vamos ouvir aqui uma experiência do primeiro município a apresentar um plano. E a segunda pergunta técnica é, na avaliação do Ministério, quais são hoje os principais obstáculos para a integração efetiva entre direitos humanos, assistência social, saúde, educação, segurança pública e sistema de justiça no enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes? Ela caiu? Pronto. Não, é só porque o microfone demora um pouquinho para ligar. Bom, com respeito ao processo de articulação interfederativa, a gente tem o processo de revisão do plano, por exemplo, foi um processo que contou ativamente com a participação e apoio dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais. Né? Assim, acho que o próprio processo de revisão do Plano Nacional, ele é um processo de provocação no sentido de rediscutir o que a gente tem, acompanhar, né? Todo o processo de revisão é também um processo de monitoramento para a gente poder pensar como que a gente tem desenvolvido essa prática de enfrentamento à violência sexual nos nossos territórios. Né? Então, isso vem sendo feito, o diálogo com os conselhos estaduais, que são a instância competente para pensar os planos estaduais, é feito também aqui, tanto pela Secretaria, como com o apoio do Conselho Nacional, né? O CONANDA. Esse é um ponto. E os desafios para a implementação, acho que toda a política de atendimento à criança e adolescente, ela é por natureza, uma política transversal. Né? Acho que é importante que a gente considere isso na implementação de todas essas políticas, seja na saúde, na educação. Então, a Comissão Intersetorial, né, fomenta esse diálogo a nível nacional, né, a nível do governo federal, trazendo os diversos ministérios para poderem estarem presentes, discutirem suas práticas, pensarem ações de articulação. A gente tem estado juntamente com esses diversos ministérios no desenvolvimento e no fortalecimento de diversas ações de enfrentamento à violência sexual e à violência contra a criança e adolescente de uma forma geral. Né? Assim, acho que ter uma instância de diálogo interministerial é essencial para que a gente supere
essa dificuldade. Agora, a prática intersetorial é uma prática que se constrói no cotidiano, então é no processo das reuniões, no processo da construção do plano, no processo de monitoramento, que a gente vai criando as estratégias de superação, porque a prática intersetorial, ela depende disso, ela depende do espaço de diálogo, depende do espaço participativo, que é o que nós temos garantido aí com a Comissão Intersetorial e com o processo de revisão do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Obrigada, Célia. Célia, enquanto você falava, eu recebi uma notícia que a Polícia Federal hoje, numa cidade no norte de Minas, na cidade de São Francisco, acabou de prender um jovem de 22 anos e ele tinha com ele só 1.600 arquivos com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes. Eu estou falando só porque a gente prendeu já esse ano uma pessoa com 2 milhões de arquivos de abuso de bebês, crianças e adolescentes. Então, a gente tem aí um enfrentamento que o ECA Digital nos impõe, Célia, o enfrentamento à violência sexual neste universo, no universo online. E é um universo que nos desafia o tempo todo porque eles são criativos, estão 1000 anos-luz na frente de todos nós e, com certeza, vocês também estão atentos a este universo. Célia, obrigada por sua participação. Se puder continuar, a gente vai ouvir agora, com muita alegria, a experiência que a maior cidade do Brasil está fazendo. Nós vamos ouvir Leila Cristina Pereira da Silva. Nós ouvimos a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Inclusive, Célia, o secretário Delmar, que está do meu lado, falou assim, a senhora sabe o orçamento da Secretaria da Célia? Eu disse, eu não vou nem perguntar. Se eu perguntar para a Célia, ela vai chorar na tela e eu também, porque eu conheço o orçamento do Ministério dos Direitos Humanos, uma secretaria tão importante. E aí, Célia, pode ser uma indicação desse relatório, a revisão do orçamento da União para a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas vamos ouvir agora a assistente social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do município de São Paulo, Leila Cristina Pereira da Silva. Leila, muito bem-vinda e já agradece o prefeito pela indicação do teu nome para essa audiência. Boa tarde, queria agradecer pelo convite, cumprimentar a senadora Damares Alves. Está me escutando bem? Sim, estamos escutando. Tá. Eu tenho uma apresentação também, eu vou pôr aqui na tela. Não estou conseguindo pôr a apresentação. A secretaria vai compartilhar. Tá, obrigada. Então, eu vou me apresentar, né? Sim, vai se apresentando. Eu sou a Leila, né? Sou Leila, sou da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social aqui do município de São Paulo. Eu estou na Coordenação de Proteção Social Especial e eu estou como coordenadora, né, desde fevereiro desse ano, da CEMESCA, que é a Comissão Municipal de Enfrentamento ao Abuso, Exploração e à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Acho que... Já vamos compartilhar, só um instante. Vai, né? Obrigada. Tá. Pronto, já está compartilhada. Pronto. Obrigada, pode passar. Eu queria trazer aqui um pouquinho, né, como que é a nossa organização aqui, né, da Secretaria Municipal, da Secretaria Municipal da Assistência Social. Né? A SMADES hoje ela conta aí com 54 CRAS, né, que são Centros de Referência da Assistência Social, temos 32 CREAs, né, que é o Centro Especializado da Assistência Social, e 6 Centro POP, que são Centros de Referência especializados para a população em situação de rua. A gente tem uma rede aí de serviços parceirizados, né? Essa rede ela é hoje gerenciada por organizações sociais. Nós temos aí 766 serviços da proteção social básica, 619 serviços de proteção social especial. Destacando os serviços especializados que atende criança, adolescente vítima de violência, aqui tem essa sigla grande, mas nós chamamos eles de SPVV, que fica mais fácil. Nós temos 40 serviços que atendem hoje no município de São Paulo. Acho que é importante dizer, né, que São Paulo ele tem uma dimensão tanto territorial, municipal muito grande. Então, a prefeitura ela se organiza com 32 subprefeituras.
A assistência social, ela segue a mesma divisão territorial. Então, são 32 provisões de assistência social, né, que faz aí a gestão descentralizada, a gestão do seu território. E nessas 32 supervisões de assistência social, nós temos 40 serviços de proteção à criança e adolescente vítima de violência. Esse serviço é um serviço que tem uma nota técnica, né, a nota técnica que orienta o trabalho, né, dos trabalhadores, das equipes. É um serviço aí composto por assistente social, por psicólogos, tem o gerente, tem o orientador socioeducativo. A capacidade hoje do município é uma capacidade de 3.730 vagas para o município de São Paulo. E como que funciona esse fluxo, né? A porta de entrada hoje é o CREAS, né? Então todos os casos, né, que os demais serviços ou que o serviço identifica, Conselho Tutelar ou o Serviço da Proteção Básica identificam que são demandas de violência contra criança e adolescente, eles são direcionados para o CREAS. O CREAS faz análise do caso, ele faz levantamento se há outras demandas de violência doméstica, histórico, e ele encaminha para o SPVV. O CREAS também ele faz uma gestão da fila de espera da vaga. Então, quem faz essa gestão ela é de forma territorializada. Essa gestão ela não é unificada da lista de espera, então cada CREAS faz a sua gestão. Outro ponto também que a gente trouxe aqui como os dados, né, é que em 2025, né, a gente teve como entrada de casos de 3.183 crianças e adolescentes vítimas de violência. Aí no próximo slide, a gente vai trazer, pode passar, por favor? A gente vai trazer aí os tipos de violência, né, que ocasionou a entrada nos SPVVs em 2025. Aí a gente trouxe aqui, né, um gráfico que ele é apresentado por mês e ele é apresentado pelos tipos de violência. A violência, o abuso sexual é a maior violência, né, dos casos de entrada, seguido pela violência física, né, que é esse que está de cinza. No próximo gráfico, pode passar, por favor? Aí aqui no próximo gráfico a gente trouxe só por violência, né? Então o que a gente observa aqui é que a violência, o abuso sexual, ele representa 90% das violências que foram identificadas nos atendimentos. Então a gente tem aí abuso sexual, violência física, violência psicológica, tem a negligência, né, que eu acho que é uma discussão mais ampla que a gente precisa fazer sobre o que é negligência, né? Como violência, muitas vezes tem algumas situações, né, que a gente sabe que é uma situação de vulnerabilidade, que tem uma ausência do próprio Estado, que é identificado como negligência, e tem a própria exploração sexual. Pode passar para o próximo, por favor? E aí, quando a criança, adolescente, ele passa pelo primeiro atendimento, né, conforme vai ser feito o atendimento, são identificadas outras violências, e aí a gente observa que esse gráfico ele já modifica um pouco, né? A violência aí mais identificada é a violência psicológica, que a gente vai observando que é muito difícil identificar a violência psicológica mesmo, seguida da violência física. Pode passar para o próximo gráfico. A gente trouxe aqui quais são os principais agressores. Os principais agressores são os homens, né, os pais, no caso. Aí, mais de 90% são os homens, seguido de outras pessoas da família, seguida da mãe e de outros familiares e padrasto, né? É importante trazer que o serviço especializado, o SPVV, ele atende não só a criança e adolescente, ele atende toda a família, ele vai atuar aí nessa mediação, né, entre a vítima e o agressor, porque muitos dos agressores, né, quando é casos de violência física, eles continuam fazendo atendimento, então a SPV vai fazer atendimento aí também com a família, né, de entender, né, esse processo da violência, entender o que é essa violência, entender também que em muitos casos é um caso de reprodução da violência que os próprios pais, que os próprios adultos viveram, né. Eu lembro de um caso, né, eu antes de trabalhar aqui na secretaria, né, no gabinete, eu trabalhei em CREAS, e eu lembro de um caso de uma mãe que eu atendia e que ela falava, ela não entendia porque os filhos, né, no caso os adolescentes, eles estavam com tanta raiva dela, enfim, estavam muito bravos com ela.
E eu lembro que ela falou pra mim que ela não entende porque eles tinham tanto ódio dela, porque o que a mãe dela fez com ela foi muito pior, e nem por isso ela tinha todo esse ódio, essa raiva. Então, muitas vezes, trabalhar com o responsável esse entendimento de que a violência ela também é perpassada por gerações, ela precisa ser ressignificada, precisa ser compreendida de uma outra forma, né? Aprender também, né, que o educar ele é possível sem a violência e a agressão. Esses dados, né, são os dados do SPVV de 2025, né, são dados que eu tirei aí, né, do nosso painel, né, de monitoramento, que é possível, que ele é público também, e é da nossa coordenação de observatório da vigilância socioassistencial. Pode passar para o próximo, por gentileza? Aí eu trouxe aqui também esse slide, que quem cedeu para a gente, né, foi ele é do diagnóstico de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes no município de São Paulo. É um diagnóstico que está em elaboração. Quem está elaborando é o Comitê Intersecretarial da Rede de Cuidados e Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência da Prefeitura de São Paulo. Esse comitê, ele não é um comitê que é coordenado pela Secretaria de Assistência Social, ele é coordenado pela Secretaria de Gestão Municipal e eles estão elaborando o relatório de 2025. E aí eu achei importante trazer aqui na apresentação os dados da saúde, né, que são os dados de notificação no SINAM. A gente traz aqui, né, que a saúde ela tem uma capilaridade maior, né, a saúde ela consegue aí trazer, com eles a saúde consegue trazer dados aí desde 2016 até 2025, e aí a gente vai observando, né, que a violência sexual ela é crescente. Quando a gente pega aí 2016 para 2025, ela tem um aumento da violência sexual. Outra violência também que ela tem um crescimento no decorrer dos anos é autoprovocada. E aí na tabela ao lado, aí traz aqui o comparativo de 2024 e 2025, né, que a gente vai vendo que todas as violências, né, quando se trata de notificação, número de notificação, ela tem um aumento, né, expressivo. Então a gente tem esse aumento significativo da violência autoprovocada, que é uma violência que contra si próprio, né, por meio de cortes, por meio de tentativa de suicídio, enfim, são algumas violências que a gente vem atendendo aí os adolescentes especificamente. A violência física, a negligência psicológica e sexual, né? E aí tem outras violências, né? A saúde, ela traz esse quadro, né, que engloba, né, no caso, tortura, tráfico de seres humanos, violência financeira e econômica, trabalho infantil e intervenção legal. Leila, nesse slide você está apresentando que você teve em 24 e 25, só de violência sexual, 5.266 notificações, é isso? Isso, essa notificação... Só em 25, 5.266, é isso? São os que são notificados na saúde, né? Esses são os dados da saúde, notificado no SINAM. Então, deixa eu falar da gravidade disso, Leila. Esses são os casos notificados na saúde. E a gente sabe que os casos notificados, eles são menos de 10% da realidade. Então, se eu multiplicar, isso quer dizer que em 25, só na cidade de São Paulo, só no nós tivemos mais de 50 mil crianças abusadas. É esse o nosso desafio. Você está entendendo, Leila? Você está entendendo a preocupação da nossa comissão? É possível que só na sua cidade, 50 mil crianças em 25 foram abusadas sexualmente. É uma cidade inteira. A próxima cidade que vai falar, que é São Fidélis, só a cidade de São Fidélis tem 47 mil habitantes. E você teve na sua cidade em torno de 50 mil crianças abusadas e estupradas em 2025. Nós estamos vivendo uma epidemia. O Brasil precisa entender como isso é grave. Então, assim, ver você falando e vendo você mostrar, vamos multiplicar isso a nível de Brasil. Meu Deus, nós estamos diante da maior pandemia da história, que é o abuso sexual de criança e adolescente.
E vejo que nós temos inúmeros esforços nacionais, como você está mostrando aí, vocês têm seus esforços municipais, mas os números são assustadores. Assustador. E você também traz aí outras modalidades de violência que também me preocupa quando você coloca aí a violência autoprovocada, que são a automutilação, tentativa de suicídio. Meu Deus do céu, eu confesso que eu estou assustada com o seu gráfico e quero te agradecer por estar tendo a coragem de mostrar isso para o Brasil, de mostrar. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Leila. Seus amigos em volta estão fazendo muito ruído. É possível eles diminuírem o som? Ou você acha que é difícil pedir para eles diminuírem o som em volta de você? Porque está tão interessante a sua apresentação. Eu peço desculpa, mas eu tô num departamento que é muito grande. Tá, então tá bom. Então continua. Tá bom, peço desculpa mesmo pelas interferências. É que tá tão interessante a sua apresentação e os ruídos estão te atrapalhando, mas pode continuar. Mas eu peço desculpa, gente, realmente aqui é um ambiente, que a gente está num ambiente aberto, que é muito grande no departamento, eu não consegui um outro espaço. Mas assim, por isso que eu achei importante trazer os dados da saúde do Sinan, né? A gente não coordena nessa comissão, né, intersecretarial de rede de cuidado, né, adolescentes e crianças vítimas de violência, mas a gente compõe essa comissão, né, a SMADS compõe, então a SMADS não sou eu que estou compondo, né, quem compõe é uma outra colega aqui que trabalha comigo, e a gente está participando da elaboração desse diagnóstico. Ele não foi publicado ainda, ele está para ser publicado, mas eu conversei com elas cederam de forma gentil. Eu achei que foi importante trazer os dados da saúde, porque a saúde ela traz ela tem uma escala maior, ela já tem um sistema de notificação. Pode passar para o próximo gráfico, por favor? Tá, aí quando a gente fala aqui, né, da coordenação e articulação intersetorial, a SMADS, ela tem como experiência, né, a coordenação de duas comissões, né? A gente tem a SEMESCA, no caso eu sou a coordenadora, né, eu assumi a coordenação em fevereiro desse ano. É uma comissão municipal de enfrentamento à violência, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A SEMESCA, ela tem um plano que foi elaborado em 2023. Contudo, esse plano, né, a gente identificou no ano passado que esse plano ele não foi publicado em diário oficial. Então, ele tem sido utilizado como um documento orientador mesmo, um documento técnico. A gente está aguardando aí a revisão, né, do plano nacional, para a gente poder fazer a revisão do plano também municipal, para poder fazer isso de forma em consonância, né, com as diretrizes nacional, conceitual também, isso é importante. Nós temos também aqui a Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de São Paulo, a CEMET. Eu achei importante também trazer, né, porque a gente sabe que a exploração sexual é uma das piores formas do trabalho infantil, né? A SEMESC, ela tem um plano municipal de prevenção e erradicação do trabalho infantil. É um plano que está publicado, está sendo acompanhado pela comissão e tem que estar monitorado. Eu também não faço a coordenação do CEMET, mas a gente tem trabalhado em parceria esse ano, porque as duas coordenações estão aqui na proteção especial. As comissões, elas são representadas por outras secretarias, né? A gente tem saúde, direitos humanos, educação, conselho tutelar, tem o COMA, CMDCA, Defensoria Pública, o Ministério do Trabalho, o TJ, São Paulo, entre outros órgãos, né? A SEMESC, especificamente, né, que é a Comissão de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual, ela está num momento de revisão, de atualização, de reestruturação, né? Ela passou por um período aí de troca de coordenações, que acabou desorganizando um pouco. A gente está refazendo, né, a gente já revisou o nosso decreto, ele já está para ser publicado, que a gente também vai mudando aí algumas composições, as representações, e a função da própria SEMESC aí de forma mais atualizada, porque o nosso decreto é de 2007, então a gente vai entendendo que até do ponto de vista da terminologia, dos nomes, né, ele estava um pouco desatualizado, então necessitava desse processo.
Aí pode passar para o próximo slide. As nossas reuniões acontecem de forma mensal. Então, mensalmente, né, só voltando um pouco na questão do SEMESC, a gente se reúne mensalmente, né, uma vez por mês, tanto a SEMESC como a SEMET, né, e é um espaço de caráter consultivo, propositivo e responsável pelo monitoramento e revisão dos planos municipais e acompanhamento, né. Aí aqui eu trouxe, a gente tem no município de São Paulo um fluxo de atenção integrada à violência contra a criança e o adolescente. Ela é um fluxo municipal, ele é do município, ele não é da assistência social. Ele tem uma portaria conjunta com a Secretaria de Governo, com a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Secretaria de Educação. Ele tem um fluxo, mas é um fluxo de suspeita, acho que é importante trazer um pouco essa questão, né? Ele não contempla os casos quando a gente tem um caso que necessita um encaminhamento imediato, que são no casos de violência sexual, abuso sexual. A gente não tem um fluxo hoje de urgência e emergência, que acho que é um dos desafios hoje do município. A gente atuar, mas a gente tem esse fluxo de suspeita, né, que eu trouxe aqui um pouco como exemplo, né, como o município tem atuado. Então, nesse fluxo, a gente tem aí desde quando a escola, quem é o equipamento que identifica. A gente tem aí como são feitos esses encaminhamentos, né, que é a importância de se encaminhar, tem que se encaminhar para a UBS, encaminhar para o Conselho Tutelar, o gestor da unidade tem que ser comunicado. O Ministério Público tem que ser notificado. Então, assim, tem esse documento que é um documento orientador que orienta aí os técnicos a como atuarem na ponta junto com os serviços, né, junto com os casos de suspeitas de violência. Aí no próximo documento, acho que é importante também trazer que no município de São Paulo a gente tem o Disque 100, né, que quem recebe as denúncias é a Secretaria de Direitos Humanos, mas a gente também tem uma central de 156, né? Então essa central ela recebe também denúncias, é uma central do município, e essas denúncias também ela entra aqui no fluxo como proceder nesses casos. Ela vai para a Ouvidoria de Direitos Humanos. Esse documento, ele é um documento que ele está na portaria conjunta, né, que é um documento de comunicação intersetorial, né? A proposta desse documento é realmente poder pensar como que essa comunicação ela pode se dar, né, desde o começo de quem identifica, quem recebe, até o registro, as comunicações intersecretariais, as devolutivas do caso, para que a gente não fique revitimizando a criança e adolescente. A gente não tem hoje um sistema digital, mas ele está em desenvolvimento, né? Então a gente está nessa expectativa também aí desse sistema. A proposta de previsão de implantação é para outubro de 2026, nesse ano. É um sistema que é da Secretaria de Gestão do município. Então, ele seria um sistema que ele iria integrar todas as secretarias, né, os equipamentos que atendem criança e adolescente que tem os casos de suspeita. Aí, com esse sistema, esse documento ele ficaria muito mais viável hoje, funcionando, né, que ele funcionaria de forma digital e teria muito acesso. Próximo slide. Aí aqui eu trouxe um pouquinho, né, quando a gente fala de monitoramento, como que a gente trabalha, né, o SPVV, né, que são serviços especializados, eles têm a nota técnica e eles têm aí uma diversidade de instrumentos, assim, para poder fazer o monitoramento, acompanhamento e registro dos acompanhamentos, né. Os documentos, eles são diversos, eles não são... Os serviços, eles têm autonomia, né, de poder fazer a sua adaptação, a sua modificação de acordo com o seu território, porque a gente está numa cidade que ela é muito grande, então a gente tem aí uma grande parte que é urbana, mas a gente também tem zona rural, a gente tem comunidade indígena, então a gente tem aqui uma diversidade muito grande. Então os serviços e os territórios têm as suas particularidades, então eles têm essa autonomia. E a gente também aí tem um formulário de monitoramento da rede, né, que é um sistema da prefeitura, que os serviços eles têm que preencher mensalmente. Os gráficos da assistência social, os primeiros que eu trouxe, né, eles foram extraídos, né, os dados desse formulário. Então aqui a gente tem eu coloquei todos os serviços que a gente tem na assistência aqui, mas a gente vai lá no SPVV, a gente consegue verificar quantas crianças atendidas, né, quantos entraram, quantos foram desligados. Então é uma forma que a gente tem aqui de fazer monitoramento, de fazer relatórios e gráficos, né? Eu acho que uma coisa que eu não trouxe que é importante, né, quando a gente vai fazer o levantamento
dos dados, das pesquisas, é quando a gente pega, por exemplo, o município de São Paulo, né? Então, quanto mais distante é o bairro, né, o distrito que a gente atua, quanto mais periférico, quanto mais vulnerável, maior é o índice de violência contra a criança e adolescente, né? Então, as regiões centrais ou ali as regiões, né, que a gente tem aqui no caso Zona Sul, né, as regiões aí de classe média alta, eles apresentam uma notificação em casos de atendimento menor, muito abaixo, quando comparado com um bairro do extremo da cidade. Acho que pode passar para o próximo. E aí eu trouxe um pouquinho das nossas ações, né, o que a gente tem feito aqui no município de São Paulo, né, sobre a temática aí do abuso, da exploração sexual de crianças e adolescentes, né. No Carnaval, né, a gente tem aí uma ação chamada Grito de Carnaval, né, é uma ação mesmo de ir para a rua, né, a gente aqui no Vale do Gabaú, né, quem conhece aqui a região central, é feito um palco, né, tem a montagem, então o pessoal anda na rua, então a gente mobiliza os serviços que atende criança e adolescente, né, lembrando que a gente mobiliza os serviços da proteção básica, que é muito importante trabalhar já a prevenção, né, e aí tem aqui a foto do pessoal com a faixa, que é importante, né, diga não ao trabalho infantil e à exploração sexual, né. A gente tem trabalhado em parceria muito com a CEMET, né? Então, com a temática no Carnaval. E os técnicos vão para a rua, né? Isso aí faz parte... Esse ano o tema foi Diga Não ao Trabalho Infantil e à Exploração Sexual. O Grito de Carnaval faz parte de um projeto anual que tem Proteja o Futuro, né? O Grito de Carnaval acontece aí já há mais de 15 anos no município de São Paulo, então é uma das ações. Esse ano foram feitas camisetas personalizadas, né? Eu acho que é importante também dizer que tanto no Carnaval como a gente aqui no caso tem a virada cultural, as equipes de abordagem, né, a pessoa em situação de rua, elas vão também com essas camisetas, elas também são orientadas a fazerem o acompanhamento, né, durante as abordagens, observarem, estarem preparadas também para fazer, no caso, as denúncias no caso de suspeita. Aí, o próximo slide, também fazendo parte aí do projeto Proteja o Futuro, é o desfile das escolas de samba de São Paulo. Então, aqui no caso, né, são funcionários mesmo, servidores aqui da prefeitura, né, que vão de forma voluntária no desfile das escolas de samba, né, então a gente passa aí a avenida mesmo, né, carregando a faixa, né, com mensagens, né, de forma a sensibilizar o público que está lá presente no dia do desfile, né, então vão todos os dias, né, então é bem bacana. Aí a próxima ação que a gente tem é as ações do 18 de maio. Então, esse ano a gente teve um seminário, né, Faça Bonito, né, Estratégias de Proteção à Criança e Adolescente contra a Violência Sexual no Ambiente Digital. A gente falou sobre o ECA Digital, a gente falou sobre as redes sociais, como que acontece, né, o aliciamento nas redes sociais, sobre a rede de proteção, né, enquanto a ação do 18 de maio, a gente também fez a distribuição aí de cartilhas educativas, né, junto com o Instituto Liberta, foram mais de 2.000 cartilhas, a gente entregou materiais educativos, panfletos, para os serviços, né, e no dia do seminário, né, e aí o seminário a gente sempre gosta aqui de trazer a participação de crianças e adolescentes, né, então a gente teve aqui a apresentação do coral, né, de um CCA, de um serviço de convivência aqui do município de São Paulo, e a gente também teve a apresentação da Fundação Casa, de uma adolescente, então a gente traz tanta a parte técnica, intelectual, vamos dizer, né, do acadêmico, mas a gente gosta também de ter a participação das crianças, né, elas participaram do evento, foi bem bacana. E aí também a gente tem que é o próximo slide, a gente tem as ações as ações nos territórios, né, que aí são várias ações que os CREAS, os CRAS organizam, né, então eu trouxe aqui fotos do território de Perus e da cidade Ademar, né, a cidade Ademar, que são as duas últimas fotos, que tem a menininha, aí embaixo, né, tem outros adolescentes, eles fizeram uma ação numa comunidade aqui, numa comunidade bem vulnerável da Zona Sul, Extremo Sul, né, sobre o dia 18 de maio, com jogos educativos, junto com a subprefeitura da região, né. Perus fez uma ação, né, onde tem essa faixa preta, foi uma ação na porta da escola, foi o primeiro ano que o território fez isso, né,
embaixo, era uma ação no outro ano anterior numa praça, mas esse ano foi feito na porta da escola, na saída dos estudantes. Então foi uma ação bem positiva, com entrega de kits, de folhetos informativos. E aí eu encerro aqui a minha apresentação, que a gente trouxe os desafios, né? Que a gente tem aí, que a gente vai entendendo como desafios de poder trabalhar a temática, né? Então, acho que um dos desafios mesmo, né, essa questão da sustentabilidade de campanhas permanentes. Eu acho que é muito difícil a gente fazer campanhas, a gente acaba vendo que a gente tem um volume de campanhas no 18 de maio, no mês de maio. Esse ano a gente fez campanhas o mês todo, né, nas redes sociais, aqui da própria secretaria, mas é muito difícil fazer a manutenção dessas campanhas o ano inteiro. Tem aí uma questão orçamentária, que a gente não tem, né, um orçamento próprio, né, a comissão, né, então é muito difícil você produzir materiais, você ter aí uma mão de obra também para poder pensar nessas campanhas. Eu acho que também, né, a gente também garantir, né, que o fluxo de denúncias não sejam só apenas no mês de maio, né, o grande volume dos fluxos, né, mas que ele permaneça aí durante o ano inteiro é um desafio. Né, a gente está aí num desafio desse estabelecimento do fluxo de urgência e emergência, que a gente vai apontando a necessidade. Né, acho que quando chegam esses casos, né, dos nossos serviços de urgência e emergência, é sempre muito desafiador. Né, eu, particularmente, aqui, como diretora de alta complexidade, né, eu trabalho aqui com a demanda também de pop rua, e a gente vai encontrando aí os desafios quando a gente fala de criança e adolescente em situação de rua acompanhada dos seus pais. Né, então, quando tem a suspeita da violência ou quando a própria violência ela é identificada, a gente tem aí como desafio, né? Acho que eu tinha mais um lá que eu tinha colocado que como desafio que eu acho que é importante trazer, né? Que são as ameaças aos trabalhadores da rede após a denúncia. Isso é uma questão que os trabalhadores têm pontuado bastante, né? A gente tem que pensar que os nossos trabalhadores, né? Que estão nos serviços, né? Acompanhando um serviço da básica. E como vocês estão enfrentando isso, Leila? Porque esse não é um problema só de vocês. A ameaça aos trabalhadores da rede, e aqui eu quero falar também dos conselheiros tutelares, ela é uma constante. Nós já tivemos conselheiros tutelares que tombaram. Isso é verdade. Inclusive, eu não sei, Leila, você tem o número de conselhos tutelares que a capital tem, mas a minha primeira pergunta continua. Como vocês estão enfrentando a violência aos trabalhadores da rede? Então, senadora, isso tem sido um desafio mesmo, porque a gente tem dialogado com a questão do próprio judiciário, né? Agora mesmo, enquanto eu estou aqui, está tendo uma reunião com o Conselho Tutelar exatamente para a gente discutir esses desafios. A gente hoje não tem uma resposta, a gente não tem um fluxo, vamos dizer, um encaminhamento nesses casos, mas a gente tem levantado e começado a discutir isso, a gente escuta isso constantemente de ameaças, né, do pai, do responsável, do agressor, né, que ele volta para falar: eu sei onde você mora, onde você está, de técnicos que saem do serviço e apanham na rua, mas a gente tem discutido isso, né, a gente tem pontuado, né, quando a gente fala de violência contra a mulher, né, aqui no município de São Paulo, a gente tem um documento lá, né, não sei, não é uma portaria, é um documento que a gente coloca lá, que a gente garante o sigilo do técnico, né? Então eu fico pensando como que seria importante a gente pensar também no sigilo, na garantia desse técnico, né? A gente teve situações aqui onde foi exigido, né, o boletim de ocorrência, né, pelo Conselho Tutelar, e o técnico fez o boletim de ocorrência, depois o conselheiro mostrou o boletim de ocorrência para a agressora, que era a mãe, e aí a agressora foi lá ameaçar a técnica, né? Então esse é um desafio que a gente tem trabalhado, a gente tem pensado muito nas formações contínuas com serviços, mas isso a gente sabe que a gente não dá conta da proteção dos técnicos. Né? Então a gente precisaria pensar muito na proteção e na garantia, né? Então, eu acho que você trouxe agora para o debate um tema que a gente vai ter que discutir daqui para frente na avaliação da política. Por exemplo, quando eu visito aqui no meu DF, Leila, um CRAS, um CREAS ou um conselho tutelar, eu vejo um segurança, o Rodrigo está aqui, eu já falei muito com o Rodrigo sobre isso, eu vejo um segurança patrimonial sentado na porta, lá na recepção. E aí eu até brinco que a maioria dos seguranças que eu vejo é um senhorzinho de bigode, sentado.
Aí eu pergunto, se entrar uma pessoa surtada aqui agora, isso também acontece no CAPS, está aqui, tá? Se entra uma pessoa surtada, ou entra um pai agressor que vocês denunciaram, quem vai proteger vocês? Aí eu ouvi uma resposta num CAPS, um CAPS infantil, tá? Um CAPS-I, que estava atendendo crianças vítimas de violência sexual. Que eles estavam fazendo o seguinte, eles tinham 2 psicólogos homens e 2 psicólogas mulheres. Então, eles sempre colocavam no plantão um psicólogo homem. E foi uma tristeza ouvir isso, secretário Rodrigo, porque o psicólogo homem era a segurança para a psicóloga mulher do lado. Entendeu? Então, a gente vai ter que rever, de verdade, você traz aí, a gente até vai compartilhar com Célia depois, que já deixou a audiência, essa situação. O técnico, o agente da rede de proteção da criança. Quem protege, quem cuida de quem está cuidando. Então, você traz um elemento, e eu fico imaginando, Leila, a sua cidade com tantas comunidades dominadas pelo crime. E você não precisa falar nada, eu posso falar, você não precisa falar. Eu posso falar pelo que eu vejo na televisão. Você tem comunidades inteiras dominadas pelo crime. Como é que você vai proteger um agente de segurança da infância lá? Como é que... Então, assim, eu confesso que você trouxe um desafio que nós vamos ter que trazer para a avaliação da política nacional. E te parabenizo pela coragem de ter trazido esse desafio. A única pergunta que eu tinha para ti era os desafios. Você apresentou 4, 5, colocou um que a secretária nacional não colocou, mas eu disse por ela, que é falta de orçamento. E você colocou aí também. A questão de vocês também é orçamento. A Constituição fala que criança e adolescente, Leila, é prioridade absoluta. Não é nem prioridade, é absoluta. Aí, quando a gente pega o orçamento da União, a gente pega LDO dos estados e dos municípios, e a gente procura a criança no orçamento de forma absoluta, a gente não encontra. A gente não encontra. Para você ter uma ideia, Leila, a primeira vez que um PPA nacional teve o nome Primeira Infância foi o PPA que eu escrevi quando eu fui ministra. Nunca tivemos um PPA que trouxesse a frase bem clara, primeira infância. Então, enquanto nós não tivermos o orçamento da União, que traga a criança e o adolescente como prioridade absoluta, eu vou ficar aqui reclamando e você vai ficar aí mostrando os gráficos que você mostrou que foram assustadores. Leila, eu quero agradecer a sua participação. Você nos chocou com seus dados, mas você também apresentou corajosamente os desafios, o orçamento, a interlocução com toda a rede, mas você trouxe um desafio que eu não tinha trazido para avaliação, a proteção do agente da rede. Obrigada por ter trazido esse elemento para a nossa avaliação, tá, Leila? Quero agradecer a sua participação, agradeço o prefeito. Se você puder ficar mais um pouquinho, nós vamos ouvir mais 2 pessoas. Quem sabe você pode, junto com elas aí, interagir depois e, juntos, todo mundo, proteger as crianças do Brasil. Nós vamos ouvir agora, e quero fazer uma correção. Falaria na audiência o menor município do Brasil que tinha um primeiro plano nacional de enfrentamento à violência contra a criança. Mas ele não entrou. Quem está entrando para falar, com muita alegria a gente vai receber, é a assistente social, representante do Conselho Municipal da capital do Rio de Janeiro, dos Direitos da Criança, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, da cidade do Rio de Janeiro. Fernanda, seja bem-vinda. A gente fez uma confusão aqui, a gente convidou o município, mas acabou vindo a capital, mas é uma alegria ter você aqui com a gente para fazermos essa avaliação. Você já ouviu São Paulo, agora vamos ouvir o Rio de Janeiro e com certeza, Fernanda, sei que os seus desafios são tão grandes quanto os desafios de São Paulo. Com a palavra, Fernanda. Obrigada. Eu sou Fernanda, né, sou assistente social, e a Secretaria, né, e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
agradecem, né, esse convite de participar dessa audiência pública. E a gente tem um plano municipal de enfrentamento às violências sexuais que data de 2021, né? É o nosso plano específico em relação à questão da violência sexual. Mas a gente tinha planejado era falar das ações que o CMDCA Rio tem feito em relação à revisão, né, do Plano Nacional e a temática específica de enfrentamento às violências sexuais. Aí eu tinha até enviado o material, né, das ações que a gente tinha proposto, então se puderem apresentar aí. Nós vamos apresentar nós vamos abrir a sua apresentação. Pode continuar com o objetivo que você veio para a reunião, tá bom? Sim. E aí o CMDCA tem se destacado, né, em algumas ações, algumas bem correlatas, né, ao município de São Paulo, né, alguns temas específicos de campanhas, de enfrentamento e de algumas ações. Então, a gente destaca, né, a criação do comitê em relação à lei da escuta protegida, né? Então, mensalmente, a gente tem se reunido para apresentação de fluxos, né, das secretarias municipais, Defensoria, Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar e diversas ações em relação à apresentação dos fluxos para que a gente possa criar um protocolo, né, no caso de violência contra crianças e adolescentes. A gente, no ano passado, chegou a fazer uma visita lá numa cidade no interior da Bahia, que já tem o fluxo, o protocolo e o serviço implantado, né, para criança e adolescente vítima de violência, e a gente está nesse processo de construção do protocolo para o enfrentamento às questões de violência, né, contra criança e adolescente vítimas. Aí a gente destacou a capacitação para os conselhos tutelares, a gente propõe a orientação do uso dos recursos do fundo, né, para o desenvolvimento de campanhas e ações para o enfrentamento da violência contra esse público. Então, quando a gente tem chamamento público, a gente destaca ações, né, que a sociedade civil possa estar desenvolvendo através de projetos e financiando com as questões de enfrentamento à violência sexual e outras violências. A gente teve capacitação também em relação à lei da escuta protegida, né? Uma das ações é estímulo à utilização do CIPIA, institui e implementa orçamento para a formação continuada dos conselheiros tutelares para enfrentamento de exploração sexual de crianças e adolescentes, destina recursos e implementa ou fornece delegacia e serviço de perícia em locais que se justificar a especificidade, tendo como um dos atendimentos especializados o enfrentamento da violência, com base nos parâmetros definidos pelo Ministério da Justiça e em dados oriundos do Sistema de Garantia de Direitos. Divulga ações, né, campanhas nacionais existentes nos casos de notificação e denúncias, promove campanhas educativas, né, sobre a questão da violência contra crianças e adolescentes, né? Nós temos nossas redes sociais e cada vez mais a gente está vendo um número crescente de acesso, né? Porque a gente não pode desvincular que hoje o nosso trabalho tem que estar associado às mídias, né? Da mesma forma como a gente tem que estar fazendo ações voltadas, né, e direcionadas para esse público. Aí a gente já falou a questão do 18 de maio, né, do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e Adolescente. A gente constitui sempre ações e pautas junto à Secretaria, com os CRAs, com os CREAs e com as entidades da sociedade civil, com a questão da violência, né? A gente tem ainda uma proposta de que não está ainda em funcionamento do Comitê de Participação dos Adolescentes, que aí é um trabalho específico, que aí a gente vai trazer os adolescentes ativamente para o CMDCA, para estar desenvolvendo essas ações.
e diversas outras coisas, né? Campanha, distribuição de material, tudo isso em relação à questão da violência. O nosso plano, como eu tinha falado anteriormente, é específico à questão da violência sexual, e ele é de 2021. Então, provavelmente, a gente já deve estar pensando já para o próximo ano uma revisão desse plano de enfrentamento às violências sexuais, com as alterações, né, que a gente já identificou, do ECA, o ECA digital e todas as legislações, né, a nível estadual e nacional, que a gente vê que a gente precisa ter um impacto, né, na sociedade. A gente é um município grande, né, o município do Rio de Janeiro, a gente também tem um número significativo de locais de atendimento, CRAS, CREAS, conselhos tutelares e a rede, né, o sistema de garantia de direitos envolvido, né, em todas essas ações de enfrentamento à violência. E uma das coisas que a gente vê mais ativa e que a gente mais busca dentro do comitê é essa articulação, porque a gente tem ações, né, de diversas secretarias, diversas instituições, e muitas vezes as ações não estão integradas, né? Não existe uma intersetorialidade. Então, o comitê também vai proporcionar isso, que a gente possa ter um trabalho mais único, direcionado, nos casos de violência contra criança e adolescente, com a criação desse protocolo, né? Que esse é um dos objetivos do comitê. E aí, basicamente, é isso que a gente tinha pensado em falar, né? Que é o que a gente está fazendo relacionado ao Plano Nacional. Aí, se tiver alguma pergunta mais específica do município do Rio de Janeiro, para o município do Rio... Aqui. Não, Fernanda, não. Obrigada. Eu só, Fernanda, para fazer uma interlocução de sua fala com a fala da Leila. Vocês também têm essa preocupação com o agente da rede, a preocupação da proteção do agente da rede lá na ponta, como ele tem sido tratado nas comunidades, os riscos de vida. Vocês têm discutido isso internamente, Fernanda? Bem, dentro daqui do Conselho Municipal, não. Porque, assim, no caso, isso é uma atuação mais dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social. Porque a gente, como técnico, né, a gente não tem acesso à população de uma forma geral. Embora, com certeza, a gente tenha também no Rio de Janeiro várias áreas deflagradas, né, pela milícia, pelo tráfico, e a questão desse impacto da violência, com certeza, rebate, né, sobre os profissionais da assistência. Então, pode ser que no âmbito da secretaria tenha essa discussão, mas no Conselho não tem essa discussão ainda, não. Tá bom. Obrigada, Fernanda. E desejar ao Conselho... desejar ao Conselho Municipal do Rio de Janeiro, dos Direitos da Criança e Adolescente, sucesso no trabalho de vocês. Não é fácil, você sabe que quem está na linha de frente não é fácil, mas sucesso a vocês e é uma alegria ter você conosco. Nós estamos recebendo perguntas da internet, antes de passar a palavra para o último convidado. Patrícia, do Rio Grande do Sul, pergunta: qual o maior desafio atual na integração entre municípios e Estado para proteger crianças contra a violência no ambiente digital? Nós temos uma nova legislação, secretário, que é o ECA digital, mas acredito que é um desafio de todos, o enfrentamento da violência no ambiente digital. Gisela, do Espírito Santo: existe violência entre os próprios adolescentes quando o próprio adolescente é autor da violência? O bullying, por exemplo. Por que este tema não é tratado nas escolas? Se trabalhou com esse tema. Jamerson, de Goiás: quais medidas concretas serão adotadas para regular redes sociais e jogos digitais e proteger crianças e adolescentes? Você não tem ideia, Jamerson, do desafio. Você não tem ideia. Priscila, do Mato Grosso do Sul: quais medidas estão sendo adotadas para que o plano não fique só no papel, mas traga proteção real para quem precisa? Marisa, de São Paulo: a vulnerabilidade das crianças nasce em casa.
como cuidar dos responsáveis para que tenham consciência sobre isso. E os comentários, recebemos um comentário de Giselda de Pernambuco. Enfrentar a violência contra crianças e adolescentes é também estender esse direito aos que são arregimentados pelo crime. Emiliano, do Rio Grande do Sul. É necessário termos mecanismos mais eficientes para combater a violência contra crianças e adolescentes. Os conselhos tutelares são ineficientes. Esse é um comentário de Emiliano, que veio do Rio Grande do Sul. Secretário Rodrigo Delmas, ex-deputado e ex-secretário da Família e da Juventude do Distrito Federal. Mas eu te acompanho há muitos anos, Rodrigo. Eu te conheci muito menino. Há 20 anos atrás, aqui nos bastidores do Congresso Nacional, ajudando a escrever o Estatuto da Juventude. Só que há 20 anos atrás, nós tínhamos uma modalidade de violência contra crianças e adolescentes. A sua preocupação muito era o primeiro emprego, era o menor aprendiz, era o estágio, era dar oportunidade. Hoje a gente tem outras demandas. Nós queríamos ouvir, Rodrigo, como é que a Secretaria da Família e da Juventude enfrentou a violência contra a criança e adolescente, especificamente adolescente, que foi a sua pauta, enfrentou os adolescentes. E se o Plano Nacional que estamos avaliando hoje, o que nós precisamos, de fato, mudar no Plano Nacional? Nós ouvimos São Paulo falar, nós ouvimos a Secretaria Nacional falar, agora ouvimos um Conselho de Direito do Rio de Janeiro, mas queríamos ouvir você, que passou pelo Legislativo, mas antes de ser legislador foi ativista da pauta e depois se tornou secretário de Estado. Você tem seu tempo, Rodrigo. Bem, primeiramente, senadora, boa tarde. Quero agradecer Vossa Excelência pelo convite de estar tratando de uma pauta que é tão cara para a sociedade brasileira e independente de espectro político, isso é extremamente importante, que isso trata da proteção do futuro do nosso país, da nossa nação e daquilo que é mais importante para qualquer família, que são as nossas crianças e adolescentes. E, bem, quando a gente fala sobre o enfrentamento à violência e o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, a gente precisa entender que existem dois espectros. Existe o espectro da prevenção, para que isso não aconteça. Dentro do espectro da prevenção também tem o espectro da repressão, que é a punição a rigor daqueles que cometem o abuso, aqueles que cometem violência. E nisso, senador, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela atuação, pela excelente atuação da senhora aqui no Congresso Nacional, que nós tivemos avanços importantes, principalmente na reformulação do Código Penal, aqui em relação a essa situação. E até levanto que acredito que o Brasil precisa levantar, a gente precisa começar a debater, na realidade, a reforma do nosso Código Penal do amplo espectro, certo? E não nós fazermos reformas pequenas ou propostas individuais para ir editando no nosso Código Penal. E parabenizar a Vossa Excelência, que eu sei que recentemente foi aprovado aqui um projeto de lei que endurece ainda mais, certo, as penas contra a criança e o adolescente, as penas contra a violência e o abuso contra a criança e adolescente. Então, esse primeiro espectro, que é o da repressão, que é também de nós evitarmos esse tipo de abuso e esse tipo de violência, mas a gente não pode esquecer daqueles jovens e adolescentes que foram vítimas de abuso de adolescente, que foram vítimas de violência. E que muitas vezes o Estado, ele não olha para esse tipo de jovem, para esse tipo de adolescente. E aqui no Distrito Federal, nós tivemos um desafio que foi justamente pegar esse adolescente, esse jovem, que sofreu algum tipo de violência sexual e psicológica e reinserir ele na sociedade de uma forma que ele pudesse, senadora, voltar a sonhar. Porque uma criança e um adolescente que sofre abuso sexual, ela perde a sua principal capacidade, que é a capacidade de sonhar, que é a capacidade de construir o seu futuro, que é a capacidade de pensar até mesmo que ela pode chegar em algum lugar.
E nós fizemos, na época, estive na Câmara Legislativa, uma parceria com um projeto muito profícuo, que infelizmente, esse projeto em âmbito nacional ele foi suspenso. E aí eu queria aqui já fazer um apelo à CNI para que retome esse projeto, principalmente um investimento nesse projeto, que é chamado o Projeto Vira Vida. Esse projeto, senadora, ele pegava jovens e adolescentes que sofreram abuso sexual e trabalhava a reinserção desse jovem na sociedade de forma que eles voltassem a sonhar, de forma que eles acreditassem em si e pudessem construir os seus sonhos. Quero aqui contar o testemunho de uma jovem que, quando eu fui no lançamento, aliás, na formatura do Vira Vida em 2015, aqui em Brasília, essa jovem, ela disse que quando ela chegou no Vira Vida, ela tinha sofrido abuso, a família dela colocou ela para ela se prostituir e trazer o fruto da prostituição para dentro da sua casa, e ela disse que ela ouvia dos seus familiares que ela não daria nem para prostituta. E o sonho dela era trabalhar como comissária de bordo. Ela entrou no Vira Vida, fez o processo de aceleração, de alfabetização, fez um curso de profissionalizante de atendimento e foi estagiar, na época, numa empresa aérea aqui em Brasília. Foi fazer o estágio ali para fazer o atendimento. O sonho dela era tão grande de se tornar comissária de bordo que ela investiu o seu melhor. E teve um dia, em 2016, eu pegando um voo para São Paulo, eu acabei entrando no voo e essa comissária, eu sentei no fundo do avião e essa comissária veio me cumprimentar perguntando: "Você é o Delmaço?" Eu falei: "Sim." Eu falei: "Pronto, o que eu fiz, né?" Ela, na hora antes do voo decolar, ela falou assim: "Eu posso te dar um abraço?" Aí eu: "Claro." E ela me abraçou, os olhos dela encheram de lágrimas, ela falou assim: "Eu sou aquela menina que estava na formatura do Vira Vida, que tinha sonho de ser comissária de bordo e que meu pai falou que não ia dar nem para prostituta." Política pública que muda a vida de pessoas. Esse projeto, senadora, cada ano ele consumia dos cofres públicos, eu falo consumia de uma forma para provocar mesmo, 4 milhões de reais, certo? Foram investidos durante 6 anos, 24 milhões de reais. Esses 24 milhões de reais recuperaram 655 jovens que foram vítimas de abuso sexual aqui no Distrito Federal. Jovens que deixaram de se automutilar, jovens que, quando sofreram sofreram um abuso, perderam sua capacidade de sonhar, mas passaram pelo projeto Vira Vida, e o projeto Vira Vida deu ressignificância para eles. E o que é mais interessante, o que é mais forte nisso, é que a grande parte desses jovens hoje, eles estão trabalhando, estão construindo a sua própria vida, tem dignidade, foi devolvidos a ele a dignidade. E quando a gente fala que são 4 milhões de reais por ano, por 16 meses, é muito pouco dinheiro para o Estado investir na recuperação de jovens que foram abusados. Eu gostaria que esse orçamento fosse 10 vezes maior, que a gente pudesse investir 40 milhões de reais para recuperar jovens, como, por exemplo, nós vimos o município de São Paulo com praticamente 50 mil jovens e adolescentes que sofreram abuso sexual e, viraram estatística. Mas a gente tem que pegar esses números e a gente não pode somente olhar esses números como estatística, nós precisamos sentir a dor dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens que sofreram abuso e o Estado o que vai fazer com eles. E com base nisso, senadora, nós transformamos o Vira Vida em política pública. Aqui no Distrito Federal, o Vira Vida virou política pública por meio da Lei 7.210 de 2022, que, como eu falei, 655 jovens foram atendidos, foram resgatados diretamente, foram encaminhados para vagas de emprego, diversos deles realizaram seus sonhos, como é o caso dessa menina, certo? Que até hoje está nessa empresa aérea trabalhando como comissária de bordo. Outro programa fenomenal que é utilizado também para atender prioritariamente jovens e adolescentes que foram vítimas de abuso sexual, que foram vítimas de violência, que inclusive resgatam esses jovens para que eles saiam
da criminalidade diretamente. Quando nós falamos da violência, a gente também tem que falar da exposição dos adolescentes e dos jovens à criminalidade, que hoje o crime ele é mais efetivo do que o Estado, porque ele consegue financiar o sonho de um jovem e, infelizmente, o Estado não consegue chegar na ponta por causa de toda a sua burocracia. Mas esse programa eu queria aqui citar para que todos os municípios brasileiros pudessem usar isso como exemplo, que é o programa Jovem Candango. O programa Jovem Candango é um compromisso da aprendizagem para dentro do governo. Não é só o governo cobrando da iniciativa privada, em que a iniciativa privada precisa ter o percentual de jovens contratados. Não, é o próprio governo assumindo a sua responsabilidade e dizendo o seguinte, que de todas as vagas que o governo tem, ele estará contratando ali pelo menos 5% de jovens na área da aprendizagem. E o que é mais bonito é que todos os jovens que foram atendidos pelo Jovem Candango nos últimos 3 anos, de 2023 a 2026, que foram 3.600 jovens, todos eles são jovens que vieram de vulnerabilidade social e 20% foram vítimas de abuso sexual. O que eu quero dizer? Que durante 3 anos, que o ciclo dura 2 anos, né? Agora nós estamos na final do terceiro ciclo, aliás, do segundo ciclo, 720 jovens, eles receberam condições para, mais uma vez, retomar a sua capacidade de sonhar. Se nós somarmos as duas ações, do Vira Vida e o Jovem Candango, o Distrito Federal recuperou 1.375 jovens e adolescentes vítimas de abuso sexual e vítimas de violência. Esse número é muito baixo, é muito pequeno. Eu acho muito pequeno porque, se nós abrirmos os números, só no ano de 2025, segundo o Ministério Público do Distrito Federal, 967 crianças, adolescentes e jovens foram vítimas de abuso aqui na capital notificados. E nós temos aí, como eu falei para vocês, 1.375 jovens que estão recuperados. Foram recuperados, que eu digo assim, que participaram de projetos, que acreditaram neles, que investiram neles e devolveram para a sociedade jovens que não estão na criminalidade, que não tentaram suicídio, que saíram da automutilação, que saíram de qualquer tipo de violência. É muito baixo isso. É muito baixo porque o número de abuso cresce todos os dias, o número de violência contra a criança e adolescente cresce todos os dias. E quando a gente faz uma avaliação da política pública no geral, quando a gente vê números de campanhas que são extremamente importantes, claro que sim, a gente faz o combate com denúncia, mas a minha pergunta é: onde está a eficácia disso? Onde está a eficiência disso? O artigo 37 da nossa Constituição coloca a eficiência como um dos princípios da administração pública. Então, onde está a eficiência? A eficiência está somente em diminuir números? Ou será em diminuir números, mas recuperar aqueles que sofreram abuso? Será que nós temos esses números? De quantos jovens nos municípios brasileiros, quantos adolescentes nos municípios brasileiros, os municípios ou os estados fizeram programas ou projetos que pudessem resgatar esse jovem que sofreu que foi vítima de abuso sexual ou vítima de violência? Na minha visão, é extremamente importante nós incluirmos isso, esse número. E aí, senadora, para encerrar minha fala, porque eu não quero me alongar nesse caso, porque é uma pauta muito cara para mim, a senhora mesmo falou, eu estive aqui no Congresso há mais de 20 anos atrás, como militante da juventude do partido na qual eu era afiliado, e quando assumi uma cadeira na Câmara Legislativa, levei isso e criei um Estatuto da Juventude aqui no Distrito Federal. O Brasil é maravilhoso, nós temos leis fenomenais, o Estatuto da Criança e do Adolescente é o melhor do mundo, mas o meu sonho é que esse estatuto se torne realidade. E um desafio que eu queria fazer a esta casa, que eu queria fazer ao Congresso Nacional, que eu queria fazer a todos os parlamentares, a todos os gestores que estão nos ouvindo, aqueles que se preocupam de fato e de verdade com a criança, o adolescente, o jovem da nossa nação, é que um percentual do orçamento da criança e do adolescente, que é um percentual constitucional, certo, possa ser destinado diretamente ao enfrentamento do abuso sexual e o abuso da violência contra a criança e o adolescente. Quando nós pegamos os orçamentos municipais e estaduais, eu falo isso porque
fui da área de orçamento desta casa, trabalhando na área técnica, a gente vê e fala assim, não, mas a gente investe na criança e no adolescente. Todo investimento que é feito na saúde, todo investimento que é feito na educação, ok, é um investimento que é feito, claro, é um investimento que é feito para o desenvolvimento da criança, mas e o combate ao enfrentamento? Não adianta, me perdoe, somente campanhas bonitas, com cartazes feitos de cartolina, que são bem-vindos, porque isso mostra que a sociedade está se mobilizando, está preocupada, mas isso somente não vai fazer a diferença. Uma pergunta que eu faço também é o seguinte, qual o percentual da execução dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nos estados e nos municípios? Por que Essa pergunta ela é provocadora. Mas como nós estamos ao vivo, tem muita gente nos acompanhando pela internet, e explica o que é o fundo da criança e quem executa o fundo da criança. Perfeito. Tá? Obrigado. Porque aqui no DF, se eu disser para você quanto não foi executado no DF, você sabe, o Brasil vai chorar. Mas explica o que é o fundo e quem executa e por que você fez essa provocação para os estados e municípios agora. Bem, na realidade, sendo bem honesto, a gente já sabe a resposta. O fundo, para ser bem didático, o fundo da criança e do adolescente é uma conta bancária, certo? Onde os estados e municípios precisam pegar parte da sua arrecadação e depositar ali um valor, certo? Baseado na sua receita corrente líquida todo ano. E o que acontece? Se você não gasta dinheiro daquele fundo, ele vai criando o que a gente chama de superávit. O que é o superávit? Olha, não gastou, então tem o dinheiro ali, então vai fazendo. Eu tenho certeza que poucos municípios brasileiros executam 10% do valor deste fundo ou utilizam parte desse fundo para o enfrentamento da violência contra a criança ou adolescente. Eu tenho certeza disso. Porque quando a gente vê, por exemplo, e aí uma autocrítica, né, que eu faço, quando nós vemos, por exemplo, o Fundo da Criança e do Adolescente do Distrito Federal com um superávit de 60 milhões de reais... Repete, você quer dizer que o nosso Fundo da Criança e do Adolescente terminou o ano passado com 60 milhões de reais que não foi executado? Exatamente, de superávit. A gente tem duas avaliações. Ou não tem nada para fazer e está tudo lindo, né? Principalmente a política de enfrentamento à violência à criança e adolescente, ou existe alguma coisa que precisa ser melhorada, principalmente na aprovação de projetos. Porque projeto tem. A sociedade civil aqui no Distrito Federal se organiza muito bem. Tem projetos que são fantásticos, fenomenais, mas é necessário, claro, com todo o rigor da lei, com todo o rigor do que significa da questão de prestação de contas, avaliação, é importante isso. Mas o que dói é que existe recurso, existe a vontade de fazer, mas isso não consegue chegar na ponta. Um projeto, como eu falei para vocês, do Vira Vida para 4 anos, porque não tem um parlamentar que não destinou uma emenda para que ele continuasse, certo? Ou seja, 4 anos, 655 jovens que foram vítimas de abuso sexual de crianças e adolescentes sequer tiveram a oportunidade de serem resgatados. O programa Jovem Candango, eu esqueci de falar do orçamento, que é um orçamento que o governo do Distrito Federal investe, dá em torno de 20 milhões de reais por ano. Talvez alguns podem estar pensando, nossa, mas isso é alto demais. 20 milhões de reais é muito dinheiro, né? Em 4 anos são 80 milhões de reais. Olha, eu faço a seguinte avaliação. A cada centavo que se investe para garantir o direito de uma criança ou adolescente, ele não é um gasto exorbitante. Enquanto nós começarmos a pensar que gasto com criança é gasto e não investimento, aí nós vamos ter essa discussão econômica. E aí, senadora, uma que eu acho que é importante, talvez, nós termos uma discussão e até uma proposta de termos uma PEC do enfrentamento à violência da criança e do adolescente, vinculando parte do orçamento da criança e do adolescente, que a União, os estados e municípios são obrigados a destinar este recurso para o orçamento da criança e do adolescente
mas parte deste orçamento possa ser destinado diretamente ao enfrentamento à violência e ao abuso sexual de crianças e adolescentes, com políticas públicas, sejam elas nacionais, estaduais ou municipais, que possam recuperar, que possam atender esse jovem que sofreu abuso. E para finalizar minha fala, a gente não pode esquecer, por exemplo, daquele jovem ou aquele adolescente e aquela criança que sofre o abuso dentro de casa. E que muitas vezes ela não consegue se desvencilhar ali daquele lugar, porque, infelizmente, não existem abrigos, certo? Públicos, para que esse jovem, para que esse adolescente, ou até mesmo para que essa criança, ela consiga estar. Eu ouvi um comentário, acho que lá do Rio Grande do Sul, dizendo que os conselhos tutelares são ineficientes. Eu digo que a ineficiência não está no conselho tutelar. A ineficiência está no serviço público que está destinado para o conselheiro tutelar, que ele deve ir atrás. Eu vejo relatos de conselheiros tutelares aqui em Brasília que correm atrás de vagas de creche e não conseguem. Que correm atrás de abrigos para tentar tirar uma criança que está sendo vítima de abuso dentro de casa, dos pais, do padrasto, do tio, enfim, de qualquer membro da família, mas não conseguem achar um abrigo para que aquela criança possa estar protegida e ser retirada daquele ambiente de violência. Eu vejo conselheiros tutelares todos os dias buscando vagas de aprendizagem para jovens e adolescentes, senadora, que vendem os seus corpos a menos de 3 minutos do Congresso Nacional. Para quem não sabe, a menos de 3 minutos do Congresso Nacional, nós temos aqui o que eles chamam de shopping, e não vou dizer o nome para não ser pejorativo. E ali tem crianças, adolescentes de 14, 15 anos, 16 anos de idade, que estão vendendo o seu corpo por R$50 para levar para dentro de casa. O relato, na minha visão, se uma política ela está funcionando, de fato, é quando a gente consegue diminuir esses números. E não preciso ir muito longe para dizer que, infelizmente, a intenção é muito boa. Aquilo que está na lei é maravilhoso, mas sem investimento, sem orçamento, sem recurso, só vai ficar na letra da lei. Eu dei 2 exemplos aqui, que com pouco investimento, juntando os dois, dão R$80 milhões em 4 anos. 80 não, 100 milhões de reais em 4 anos. É muito pouco dinheiro para recuperar essa quantidade, o resultado que se deu. Então, aqueles gestores que estão nos ouvindo, prefeitos, prefeitas, aqueles que vão agora, neste ano, assumir um desafio enorme, né, de apresentarem suas propostas à população. Não adianta dizer que a criança e o adolescente é prioridade. Para mim, prioridade é aquilo que você investe. Eu consigo ver a sua prioridade se eu pego a sua conta bancária e vejo aonde você está investindo. Se você diz que a sua prioridade é educação e você investe menos de 5%, menos de 10%, menos de 20% do seu orçamento na educação, seu orçamento não é a educação não é prioridade. Então, dizer que o enfrentamento à violência da criança, do adolescente e do jovem, e nenhum por cento do orçamento é destinado para isso, significa que isso não é prioridade. E uma nação que não prioriza suas crianças, que não prioriza seus adolescentes, não está priorizando o seu futuro e está fadado ao fracasso. Obrigado, senadora, pela oportunidade. Desculpa aqui pelo desabafo. Eu só tenho que agradecer a sua participação. 2 políticas públicas que deram certo. Cuidando da criança vítima. Você trouxe o eixo do pós-abuso. No dia 19 de novembro de 1969, um dia histórico para o Brasil e para o mundo, o rei do futebol, Pelé, fez o seu 1000º gol. Que dia, né? 1000º gol, 69. Que homem incrível. E na hora que ele foi entrevistado, o estádio veio abaixo. As imagens existem. O que Pelé disse? A única coisa que Pelé falou:
cuidem das crianças. É uma cena emblemática. 69, o rei do futebol, que veio da periferia, só pediu uma coisa, para o mundo e para o Brasil: cuidem das crianças. Nós estamos aqui anos depois, vendo que muita coisa não está dando certo no Brasil. Aqui no Distrito Federal, Rodrigo, para encerrar a audiência, eu não vou fazer pergunta nenhuma, porque você trouxe 2 experiências que deram certo, e agora o nosso corpo técnico vai avaliar essas 2 experiências que você trouxe aqui, e quem sabe apresentar como indicação o cuidar da criança por um período maior, porque não é só pegar essa criança abusada, cheia de sangue, levar no pronto-socorro, dar o remédio para a doença sexualmente transmissível, quando for menina, dar a pílula do dia seguinte, fazer o boletim de ocorrência e pronto. Não. E o depois? Eu estou acompanhando aquela menininha da cidade de Água Quente. Eu acompanho alguns casos bem específicos no DF, os casos de maior repercussão. A menininha de Água Quente, que foi estuprada no dia 1º de janeiro de 25, né, Tocolini? Com 11 anos. Ela ia fazer 11 anos. E o homem que a estuprou ficou preso 11 anos antes, porque tinha estuprado a própria filha 11 anos antes. Então, ele sai da Papuda, vai morar em Água Quente, e 3 meses depois ele estupra uma outra menina. Bem, essa menininha, quando eu fui visitá-la, ela já tinha ido para o hospital, cheia de sangue, já tinha tomado os remédios, já tinham feito o boletim de ocorrência, e eu fui em busca da menina. Quando eu cheguei, ela estava sentada na calçada de casa, com todos os vizinhos sentados na calçada, perguntando a ela como foi. E ela contando, e contando, e contando. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, ela já devia estar na 23ª, 25ª conversa com os vizinhos. Todos os vizinhos sabiam que naquela casa tinha uma menininha que foi estuprada. Todo mundo na comunidade sabe onde mora aquela menininha. Eu tenho ido à comunidade visitá-la, estou acompanhando a menina, é uma história que mexe muito comigo, a história dessa menina, uma menina linda. E, para minha surpresa, Rodrigo, uma das vezes que eu fui visitá-la, ela não estava em casa, eu falei: mãe, onde está? Vim ver minha princesa. A mãe disse: ela está lá na igreja. Era um sábado à tarde. Aí eu cheguei na igreja, a igreja toda era metade, era um quarto desse espaço aqui. A igreja não tinha 30 cadeiras. E essa menina, de 11 anos, era líder das crianças da igreja, era missionária da igreja. E a pastora abria a igreja sábado à tarde para as crianças ficarem ensaiando para cantar. Então, quem estava cuidando das crianças da comunidade era uma menina de 11 anos, vítima do estupro, cheia de dores. E estava lá, a missionariazinha, ensaiando para cantar no domingo. E eu não vi nenhuma política pública em torno dessa menina. Apontada quando passa na rua, todo mundo sabe quem é ela na comunidade, mora no mesmo lugar, e inclusive eu estou tentando construir a casa dela, porque ela morava num barraquinho, de papelão mesmo. Nós já conseguimos fazer o muro, estou fazendo isso com amigos, com voluntários, quem quiser se voluntariar. Mas eu pergunto, e o psicólogo dessa menina? Não tem CAPS na comunidade. A conselheira tutelar que acompanhava conseguiu uma psicóloga voluntária que ia na sala da conselheira atender a menina fora da atribuição do conselho tutelar. E essa menina já está indo para o 2º ano de dores, sem psicólogo, sendo apontada, morando no mesmo lugar, sem perspectiva de futuro, a não ser esse grupo que eu estou montando de voluntários para cuidar. E ela é linda. Ela é linda. Ela é muito linda. Então, você vem com uma proposta aqui de cuidar desse adolescente, dessa criança pós-abuso. Mas um programa de 4 anos. Pega, cuida, acompanha, prepara para o mercado de trabalho. Mas tem casos que a gente vai ter que tirar da comunidade. Porque ela vai ser apontada, olá, foi vítima.
Então, eu não vejo política pública, a não ser o Provita, que é uma outra situação, que a criança ameaçada de morte, essa não é ameaçada de morte. Inclusive, o agressor dela morreu, apareceu morto. Ela não é ameaçada de morte, mas ela é uma criança apontada na comunidade. Então, eu acho que o plano também precisa vir, e você traz aqui uma situação diferente para a gente avaliar no plano. O acompanhamento, essa menina vai ter que ter prioridade no programa Minha Casa Minha Vida? Essa menina vai ter que ter prioridade, por exemplo, se é uma adolescente, em alojamento de universidade, se ela passar no vestibular para sair da comunidade. O que fazer? E digo para vocês, a gente tem muita coisa para fazer ainda e para rever no plano nacional, mas sem dinheiro, sem investimento. Tramitou aqui na casa, Rodrigo, um projeto de lei para autorizar o fundo da criança liberar projeto para enfrentamento à violência sexual, porque, pela lei, a interpretação dos conselhos que gerem o fundo, gente, não é o prefeito e nem o governador que gera o fundo, é o conselho. Tem um conselho no seu estado que gera esse fundo. Então, os conselhos estavam dizendo que não havia previsão legal para que projetos de enfrentamento à violência contra a criança recebessem dinheiro do fundo. Então, uma legislação tramitou aqui, autorizando o uso do fundo. Esse projeto de lei está na Câmara, já passou pelo Senado. Está aí um encaminhamento da reunião de hoje. Lutar para que esse projeto seja aprovado e o fundo possa ser usado para projetos de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Rodrigo, eu quero... É o óbvio, se a maior violência contra a criança hoje é a violência sexual, nós vamos ter que pôr na lei o óbvio, use o dinheiro para enfrentar a violência contra a criança e adolescente. Nós estamos chegando ao final da nossa audiência, eu quero agradecer os 3 que vieram. Essa não é uma audiência pública, é comum, ela é uma audiência para a gente avaliar se o plano que existe está dando certo e o que precisa ser mudado no plano. É uma política pública de Estado. Não é o plano do governo Lula, do atual governo, daqui da Celina, é o plano nacional, que é uma política de Estado que precisa ser melhorado. E a gente vai encerrar a nossa audiência, mas eu quero lembrar que amanhã nós teremos reunião deliberativa na Comissão de Direitos Humanos. Está todo mundo perguntando, mas não vai cancelar? Todo mundo está cancelando. Como é que eu vou cancelar? A reunião deliberativa na Comissão de Direitos Humanos, que trata de crianças, sendo que criança é prioridade absoluta. Cancele os outros. Mas aqui é criança, aqui não cancela. E se não vier nenhum senador, estarei sentada aqui. Mas eu preciso de quórum amanhã, porque, Rodrigo, tem uma notícia boa para te dar. Está na pauta amanhã o projeto de lei 3066 de 25, que passou pela Câmara e veio para a nossa comissão. Detalhe, chegou de manhã, avoquei a relatoria, isso chegou na quinta. Entreguei o voto no outro dia e já está na pauta amanhã. Esse projeto de lei fecha todas as brechas no mundo online para a violência sexual contra a criança e adolescente. Amanhã nós vamos aprovar a lei que institui medidas de enfrentamento à repressão ao crime de violência sexual contra a criança e adolescente, inclusive no ambiente digital, e com uso de inteligência artificial. E altera diversos decretos, altera o ECA, altera o Código Penal, tal. Para vocês terem ideia, olha o que nós vamos trazer amanhã no projeto de lei. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos no Código Penal de abuso sexual. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade. Eu vou ter que pôr isso na lei. Não é óbvio, mas a gente vai aprovar amanhã. É lícita a ronda virtual. Atenção, nós vamos aprovar amanhã, vou pedir urgência para ser lícita a ronda virtual realizada por órgão de persecução penal mediante utilização de software e estritamente destinada à identificação e à coleta de arquivos disponibilizados em ambientes digitais. O que é isso? Uma patrulha digital.
Amanhã a gente vai instituir por lei uma patrulha digital. Então fica o recado para os pedófilos que acham que a internet é uma terra sem lei. A partir da manhã isso vai mudar. Um projeto de lei que nasce na Câmara do meu querido amigo deputado Osmar Terra, construído com o Ministério da Justiça, Ministério de Direitos Humanos, Polícia Federal, instituições, várias instituições. Amanhã a gente vai aprovar e vai ter quórum amanhã. Tá entendendo, secretaria? Nós vamos lutar para ter quórum amanhã e vamos entregar. Eu acho que a legislação que agora fecha todas as brechas com relação aos crimes virtuais. É dessa forma que a gente trabalha. Quero agradecer, Rodrigo, por sua colaboração, a colaboração da Leila, da Célia, do Ministério dos Direitos Humanos, a Leila, lá do município de São Paulo, a Fernanda, do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente do Rio. Vocês que vieram aqui falar, o Plano Nacional hoje, ele é eficaz? O que precisamos mudar no plano que já existe? As contribuições de vocês foram observadas, estão sendo recepcionadas pela equipe técnica e a gente vai apresentar um relatório no final do ano, depois que fizermos mais audiências públicas, mais requerimentos de informações e algumas diligências. Tudo o que queremos é a proteção da criança e do adolescente. Nada mais tendo a tratar, cumprindo a finalidade dessa audiência, eu declaro encerrada a nossa reunião. Olá, boa tarde. Agora em Brasília são 16 horas e 15 minutos. Terminou nesse instante um debate na Comissão de Direitos Humanos sobre o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. A audiência requerida pela senadora Damares Alves. E no requerimento para a realização desse debate, fala que esse Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes está inserido em um contexto de elevada gravidade social, caracterizada por níveis persistentes e, em muitos casos, crescentes de violência contra esse público. Inclusive, esse requerimento diz que dados recentes indicam que, em 2023, cerca de 13 crianças e adolescentes foram vítimas de violência a cada hora no Brasil, enquanto o Disque Direitos Humanos registrou, em 2024, mais de 657 mil denúncias de violações de direitos humanos, com significativa incidência sobre crianças e adolescentes. Eu vou conversar agora com a senadora Damares Alves, que estava comandando, então, essa audiência pública. Senadora, eu estava falando aqui uns dados sobre o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência, sobre os dados da violência contra crianças. A senhora falou também de vários casos. Qual a sua conclusão depois da audiência? Nós temos um plano nacional. Então, hoje, avaliar se esse plano está dando certo. É um plano instituído em 2022 por um decreto e que está em execução. E é obrigação da comissão fazer a avaliação. Mas os números só aumentam. Por exemplo, a Secretaria de Assistência Social de São Paulo trouxe um dado absurdo. Por exemplo, um dos dados. Tem notificado lá na Secretaria mais de 5 mil casos de violência sexual contra crianças na cidade em 2025. Pense comigo, se só 10% é notificado, isso quer dizer que em 25 mais de 50 mil crianças foram estupradas só na cidade de São Paulo. É uma pandemia, mas ele trouxe um outro dado também, de que mais de 3 mil registros de autolesão, crianças se machucando só na capital do estado de São Paulo. Nós ouvimos também o Conselho do Rio de Janeiro e ouvimos a Secretaria Nacional. O que nós observamos, sabe o que está faltando? Orçamento. Tem um plano, o plano está sendo adequado, temos uma rede de proteção da criança, mas o que está faltando, que a gente observou, orçamento destinado ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Falta um orçamento maior ou a aplicação do orçamento? Orçamento maior, porque o orçamento vai de forma pulverizada, vai para a saúde, vai para a educação, vai para o esporte, vai para a cultura, tudo diz respeito à criança, mas especificamente para o plano de enfrentamento à violência sexual. Eu dei um exemplo, nós temos o caso de uma menina aqui no DF, vítima de violência sexual.
continuou morando na mesma comunidade. Todo mundo na comunidade sabe quem é ela. E ficam apontando, naquela casa tem uma menininha que foi estuprada. Será que não era hora dessa menininha sair da comunidade, ter uma política pública em que ela pudesse ser removida com a família da comunidade para outro lugar? Assim como a gente remove uma pessoa ameaçada de morte, será que ela não está sendo ameaçada de morte? O agressor dela não existe mais, inclusive ele foi preso, morreu, mas essa menininha está sendo apontada, a comunidade toda sabe, ela é revitimizada o tempo todo. Então, ter um dinheiro, ter uma política pública que cuide da criança após a violência, a gente quer a prevenção, é o ideal. Mas e quando acontecer? Qual é a política de verdade que nós temos no país? Então, essa foi a discussão hoje. Certo. Quais são os seus próximos passos, senadora? Outro debate? Nós vamos, ao longo do ano, avaliar o plano. São 4 audiências públicas, requerimentos de informações, diligências e no final do ano o Senado vai entregar um relatório. A comissão vai entregar um relatório assinado por todos os senadores da comissão, qual é a nossa avaliação do plano e o que tem que mudar no plano. Então, até novembro nós temos o prazo para entregar a avaliação dessa política pública que está em execução, mas que infelizmente parece que não está surtindo o efeito que precisava. Não é uma política de governo. Nós não estamos avaliando o atual governo. Nós estamos avaliando uma política de Estado, aonde o Estado precisa melhorar no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para a senhora. Obrigada. Valeu. Nós ouvimos então a senadora Damares Alves sobre o debate que acabou de acontecer agora na Comissão de Direitos Humanos e nós passamos a transmitir então a reunião da Comissão Mista de Orçamento que hoje vai analisar requerimentos. Acompanhe. A gente incluiria neste requerimento a Embrapa. Perfeito. Aqui eu quero, já atendendo assim a indicação, fazer essa sugestão para que na votação a gente possa, já com um adendo que a sugestão do senador Isalci, incluir a Embrapa na audiência pública sugerida pelo deputado Domingos Sávio. Presidente. Deputado Gilmar Tato. Não, o que me levou a aprovar esse requerimento é porque o modelo de financiamento do sistema de transportes ele está falido. Este modelo onde o usuário paga para usar o sistema de transportes, ele não funciona mais. Ele não funciona porque na medida que aumenta os custos do transporte, você tem que aumentar o valor da passagem. O que acontece? Você tem uma migração das pessoas, elas deixam de usar o sistema de transportes. Ou porque não tem dinheiro, ou porque passa a ser mais viável andar de Uber, andar de moto, comprar um carro. E o que está acontecendo? As cidades estão entrando em colapso. Então, o grande debate, isso já está acontecendo no mundo, nós temos um país que tem a tarifa zero, nós temos 2 capitais no mundo, senador Salsi, que tem a tarifa zero, que é Tallinn e Luxemburgo, e Belgrado, onde tem 1.700.000 habitantes, e no Brasil nós temos 146 cidades que têm a tarifa zero. O que acontece? Nós temos que criar um sistema único de mobilidade, como tem o sistema de saúde, onde tem a participação do governo federal, do governo estaduais e dos municípios. O usuário, a pessoa que entra no sistema de transporte, seja de ônibus, de trem, de metrô, ele paga 2 vezes. Está na Constituição que o transporte é um direito fundamental no artigo 6º. Veja, uma mãe, quando entrega uma criança na creche todos os dias, ela não passa no guichê para pagar R$10 todos os dias. Ou quando um cidadã vai no posto de saúde, numa UPA, para fazer uma consulta, ela não paga para fazer a consulta. Por que ela, quando entra no sistema de transportes, ela tem que pagar? Todos pagam. O sistema de saúde todos pagam, segurança todos pagam, saúde todos pagam, e o transporte, quem usa, paga 2 vezes. Então, é um debate que nós temos que fazer, e a grande questão é como financiar. Eu tenho várias propostas aqui em relação a isso. Eu coordeno a frente parlamentar da tarifa zero na Câmara Federal, e eu queria fazer este debate aqui na Comissão Mista de Orçamento, para a gente buscar fontes de financiamento em relação a essa temática. Não vou desenvolver essas fontes de financiamento aqui, porque ela vai ser objeto do dia da audiência pública. Por isso, eu agradeço muito
aos senhores senadores, senhoras senadores, aos deputados e deputadas por apoiar esta audiência pública e, com certeza, nós vamos conseguir chegar num denominador comum para viabilizar a tarifa zero no Brasil. O SUS só foi possível, senador, porque teve um pacto de todas as forças políticas, um pacto do Congresso Nacional, um pacto de todo o povo brasileiro para implantar o Sistema Único de Saúde, que é um orgulho e é reconhecido no mundo afora. Por que nós não podemos criar um grande pacto no Brasil para a gente implantar a tarifa zero e dar o direito de milhões de pessoas a usar um transporte e que o fator econômico não seja empecilho e que nós possamos priorizar o transporte coletivo em detrimento do carro individual, que é o que a Europa está fazendo, que é o que outros países avançados estão fazendo, porque diminui a poluição, diminui o congestionamento, aumenta, melhora a economia e faz com que as cidades possam ser apropriadas por todos e por todas. Obrigado. Presidente, eu só quero pedir ao nosso querido deputado para que eu possa também subscrever esse requerimento, que eu acho de suma importância esse debate. Evidente que a gente não deve votar nada antes das eleições, né, para não contaminar, mas de forma esse assunto é de suma importância e faço questão de participar junto. Consulto o deputado Gilmar Tato se... Então, vamos também colocar o senador Isalci como subscritor do requerimento de autoria do deputado Gilmar Tato. Os requerimentos de audiência pública aqui, que estão na pauta de hoje, todos trazem os principais ministros para discutir a temática dos seus ministérios. Não está aqui, até porque já é, por regra legal e regimental, e nós já formalizamos o convite ao presidente do Banco Central, ao secretário do Tesouro e ao ministro da Saúde. Então, nós desejamos que o mais breve possível consigamos fazer essas reuniões ainda, tentar que iniciem-se na semana que vem, no mês de julho, podendo esse plenário funcionar mais de uma vez por semana para que a gente possa ter as reuniões deliberativas e também as audiências públicas. Em deliberação, a votação em globo dos requerimentos apresentados. Os senhores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Em votação na representação do Senado Federal, os senhores senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Aprovados, então, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Declaro encerrada a presente reunião. Alexandre Scarpelli, qual a importância das empresas monitorarem os riscos de transtornos mentais no ambiente de trabalho? É fundamental que as empresas estejam com um olhar atento para o gerenciamento de riscos ocupacionais dos fatores de risco psicossociais para evitar que surjam ou se agravem os transtornos mentais nos ambientes de trabalho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente trabalha jornadas duplas e triplas e as pessoas trabalham no palco, às vezes tem que dormir embaixo do palco para cuidar de equipamento, não tem horário para comer, não tem... Então, sabe, está na hora das pessoas olharem para esse trabalho que ele também precisa de dignidade, precisa de uma carga horária justa, né? Porque quando você está dentro de um evento, você não tem como sair para comprar comida. Uma água, às vezes, custa R$15. Então, se você não cuida desses trabalhadores, quem vai cuidar? Imagina que coisa absurda que um artista de cidades, um artista urbano, quando ele vai procurar uma CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, para ele ser pago, ele entra como pintor de parede. São tantos os desafios que a gente precisa correr. Se a gente se mantiver com uma mentalidade do século XX, a gente vai pensar que trabalho é trabalho, cultura é cultura. Não, não. É tudo junto. Tirando a palavra independência, do contexto de independência do Brasil, qual é a primeira coisa que você pensa? Talvez seja
humor, né? Porque o humor tem que ser uma coisa muito independente, senão ele não funciona. Não se fala da participação popular. Os que são usados, fazem guerra, morrem. Mas o herói é Dom Pedro, é sempre quem manda, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O governo federal ampliou a responsabilidade das plataformas digitais e Big Techs sobre conteúdos criminosos que circulam nas redes. O decreto assinado pelo presidente Lula no mês de maio atualiza o Marco Civil da Internet e foca na proteção e em medidas para conter crimes, fraudes e violência digital. A responsabilidade das plataformas no combate aos crimes digitais é o tema deste Cidadania. Meu entrevistado é o advogado Ricardo Vieira, ele é especialista em direito digital. Ricardo, muito obrigado por vir aqui participar do Cidadania, falando de um assunto que cada vez mais ele mexe com todos os brasileiros, né? O brasileiro gosta muito de estar na internet, gosta muito de estar online, está o tempo todo nas redes sociais e acaba... Olá, boa tarde. Agora em Brasília são 16h31. Você acompanhou agora há pouco a reunião da Comissão Mista de Orçamento, que analisou alguns requerimentos na tarde de hoje. E hoje, pela manhã, a Comissão de Esporte realizou uma audiência pública para celebrar a Semana Nacional do Esporte. A importância da prática desportiva na prevenção de doenças foi um dos destaques do evento. Assista. Um grande número de doenças no Brasil poderia ser evitado se a população tivesse o hábito mais frequente de praticar esportes. E a pouca atividade não alcança somente pessoas adultas, mas também crianças e adolescentes. O Brasil, infelizmente, caminha para o lado errado. De adolescentes ativos, isso a gente fala de 10 anos. De 43%, a gente cai para 18% quando eu falo das meninas, dos meninos, e de 27% para 7,5% dos meninos. Ou seja, 0,5% das meninas e 4% cumprem as recomendações de atividade vigorosa. É muito pouco, gente. E é aqui que a gente tinha que atuar. E o mais interessante é que o acesso desigual à educação física. Quando meninas foram questionadas se elas tinham acesso à aula na escola de atividade física, 22% falaram que não. E os meninos, 19,7%. Eu fiquei estarrecida de ver que 80% dos jovens, crianças e jovens no nosso país, não alcançam a meta mínima recomendada pela OMS. 76% dos brasileiros, 76% dos brasileiros não atingem o mínimo de movimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Quando a gente pega os números do Vigitel, que 68% da população está acima do peso,
Obviamente, essa base da pirâmide vai evoluir para o setor secundário da pirâmide, que é já com alguma doença crônica, que é um diabetes, é uma hipertensão, é alguma doença que vai fazer com que o custo seja muito maior. Os debatedores foram enfáticos na economia dos gastos públicos em saúde que a prática de esportes pode trazer. Toda a verba da Secretaria de Esportes do Estado, da cidade de São Paulo, toda a verba da Secretaria de Esportes da cidade de São Paulo era menor do que a prefeitura gastava com remédio nas unidades básicas de saúde, de hipertensão e diabetes. A prescrição mais poderosa custa R$0. Essa é a minha prescrição para todos aqui de maneira geral. Adultos, 150 minutos por semana. Atividade física moderada e vigorosa, custa nada. Acessibilidade alta, universal e disponibilidade imediata. E efeito colateral só positivo. Diminui a mortalidade, aumenta a energia, diminui o estresse, aumenta a longevidade, melhora a saúde mental e melhora a cognição. Nenhum medicamento já criado tem um perfil custo-benefício igual a esse. Para cada pessoa que pratica esporte neste país, você tira das portas do SUS de imediato ele e qualquer outro que vier a praticar qualquer esporte. E como fazer para incentivar e melhorar a prática de esportes no país? O que falta para que o Brasil, a atividade física, ela seja tratada efetivamente como uma política pública preventiva de saúde e com a mesma importância que nós damos, né, hoje a tratamento a doenças? Assim, o que falta para o Brasil chegar nesse nível de prioridade, de entendimento? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a escola. Então, quando a gente consegue colocar a educação física como um ponto importante, isso você já vai criando o hábito, você vai mostrando desde pequeno a importância dessa atividade física para a criança, e o que a gente vê hoje, na verdade, é uma desvalorização da educação física dentro das escolas, né? O Brasil, ele sai na frente. Esse ano teve uma lei já sancionada, no mês 4, lei 15.386, está no ponto de virada. E hoje, agradecer a importância assim, dessa semana e principalmente dessa data, que realmente faz a diferença, assim, vai fazer e tem muito para ser feito nessa área. E assim, o objetivo da lei é justamente incentivar a prática esportiva como instrumento, promover a inclusão social, fortalecer a educação e elevar a qualidade de vida. Nessa semana do esporte, a gente tem que ter uma propaganda nacional. Sim. Uma propaganda nacional, não só aqui, nós aqui na nossa bolha, falando sobre a importância, e eu agradeço muito, né, a senhora estar aqui conosco, porque a gente tem que fazer uma propaganda nacional justamente, e a senhora deu uma ótima dica e eu vou ficar em cima de termos nessas semanas, na semana do dia 23 de junho, todo ano, uma propaganda nacional de estímulo. A proposta de emenda à Constituição que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e pode entrar na pauta do plenário muito em breve. O presidente do Senado anunciou que vai consultar os senadores antes de colocar em pauta a proposta que prevê aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. É impossível, vou repetir, uma só pessoa atrapalhar a vida de 400 mil trabalhadores do Brasil que prestam um belo serviço à sociedade brasileira. Eu vou ligar de um por um e conforme for a conversa de um por um, esta matéria estará na pauta da deliberação da próxima semana. O presidente do Senado Federal não pode impedir que esta matéria tramite e que possa fazer justiça a essas pessoas. Alguém tem que falar que isso aqui é certo. Alguém tem que falar que isso aqui é importante. E não pode uma só pessoa ficar contra o Senado todo ou o Brasil. A proposta já passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 10 de junho e agora precisa passar por 2 turnos de votação aqui no plenário do Senado. O texto estabelece regras e critérios para a aposentadoria especial das categorias. A proposta de aposentadoria integral inclui os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. Eles vão ter que comprovar 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional.
A idade mínima será de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Mas uma regra de transição vai permitir idades menores para quem já está na atividade. A regra vai valer tanto para quem já é funcionário público, quanto para quem for vinculado ao regime geral de previdência social. E os reajustes vão ter paridade com os funcionários da ativa. A PEC prevê ainda que a União vai ter que ajudar estados, municípios e o Distrito Federal para compensar o aumento de despesas nos regimes próprios de previdência. A proposta é considerada uma pauta de alto impacto fiscal pelo governo. O presidente Davi Alcolumbre citou as estimativas dos custos que envolvem a medida. Eu recebi um documento da Confederação Nacional dos Municípios informando a presidência do Senado Federal que o impacto desta matéria pode ser 69 bilhões de reais. O Ministério da Previdência Social do nosso país, do Brasil, disse que o déficit no regime geral próprio e nos regimes próprios será de cerca de 28 bilhões de reais, além de aumento dos seus gastos em 24 bilhões nos próximos 10 anos. Assim como existe a aposentadoria especial dos nossos valorosos professores, assim como já foi também instituída a aposentadoria especial para os policiais, é merecida também a essa categoria, como Vossa Excelência destacou bem, que foram bravos soldados no combate à pandemia do coronavírus, que nós vivemos uma grande tragédia no Brasil, onde perdemos mais de 700 mil vidas naquela pandemia. Se não fosse a atuação dos nossos agentes de saúde, nós teríamos ultrapassado a casa de milhões de brasileiros que teriam morrido naquela tragédia. Nós voltamos ao vivo a qualquer momento com outras notícias aqui do Senado Federal. Você pode acompanhar as informações também pelo nosso site, senado.leg.br/TV e pelas nossas mídias sociais. E mais tarde, às 19h30, um resumo do dia aqui no Senado, no nosso jornal Senado Notícias. A gente se vê lá. Alexandre Scarpelli, qual a importância das empresas monitorarem os riscos de transtornos mentais no ambiente de trabalho? É fundamental que as empresas estejam com o olhar atento para o gerenciamento de riscos ocupacionais, dos fatores de risco psicossociais, para evitar que surjam ou se agravem os transtornos mentais nos ambientes de trabalho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente trabalha jornadas duplas e triplas e as pessoas trabalham no palco, às vezes tem que dormir embaixo do palco para cuidar de equipamento, não tem horário para comer, não tem... Então, sabe, está na hora das pessoas olharem para esse trabalho que ele também precisa de dignidade, precisa de uma carga horária justa, né? Porque quando você está dentro de um evento, você não tem como sair para comprar comida. Uma água, às vezes, custa R$15. Então, se você não cuida desses trabalhadores, quem vai cuidar? Imagine que coisa absurda que um artista de cidades, um artista urbano, quando ele vai procurar uma CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, para ele ser pago, ele entra com pintor de parede. São tantos os desafios que a gente precisa correr. Se a gente se mantiver com uma mentalidade do século XX, a gente vai pensar que trabalho é trabalho, cultura é cultura. Não, não. É tudo junto. Tirando a palavra independência, do contexto de independência do Brasil, qual é a primeira coisa que você pensa? Talvez seja humor, né? Porque o humor tem que ser uma coisa muito independente, senão ele não funciona. Não se fala da participação popular. Os que são usados, fazem guerra, morrem. Mas o herói é Dom Pedro, é sempre quem manda, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei.
Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O presidente do BRB esteve na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para prestar esclarecimentos sobre a atual situação do banco após o escândalo financeiro envolvendo a instituição e o Banco Master. Nelson Antônio de Souza afirmou aos senadores que o rombo estimado do BRB é de 8,8 bilhões de reais. Para falar sobre essa audiência pública, para fazer uma avaliação dessa audiência pública, está aqui conosco o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Senador, foram várias falas importantes do presidente do BRB. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre o que ele trouxe de novidade, que os senadores não sabiam. Qual a sua avaliação sobre essa audiência pública? Bem, na prática, eu até comecei a minha fala dizendo que se eu tivesse um banco, eu ia contratá-lo para ser o meu supervisor, o CEO. Mas ele não viu o aspecto político, né? Porque na prática quem está pagando, vai pagar essa conta é a população. O banco vai ser salvo, foi salvo inclusive, mas tem várias restrições que nós vamos ter aqui agora. Primeiro, nós não tivemos acesso e nem publicaram ainda o balanço de 2025. O último balancete publicado foi em setembro de 2025. Portanto, a gente não conhece exatamente a realidade do banco. Segundo, a gente não teve acesso a nenhuma auditoria que foi feito antes para a compra do banco, Master, e foi feito agora também contratado pelo Nelson, contratou também a auditoria. A gente não teve acesso. A informação que ele colocou e a gente vem acompanhando é que, na prática, a Polícia Federal fez uma declaração de que o BRB investiu 40 bilhões. Desses 40 bilhões, tem 21 bilhões, 21,9, que está lá. Vão tentar recuperar, mas a gente sabe que no meio desses 21 tem muita coisa ainda problemática. E tem 12,2 bilhões que foi aplicado também, que não tem respaldo, não tem garantia, não tem nada. Então, a previsão dele, otimista, é que o prejuízo é de 8,8 bilhões. Bem, se você pegar o último balancete do banco, lá em setembro de 2025, o patrimônio do banco é 3 bilhões. Agora, esse rombo de 8,8, ele terá que ser coberto. E o patrimônio vai continuar de 3 bilhões. Então, esse 8,8, o que está acontecendo? Pegaram, até porque era o limite, 6 bilhões e 500. Eles pegaram com essa garantia, pegaram do fundo garantidor, o empréstimo, que a gente também não sabe qual é a taxa, nem ele. Eles estão achando que vai ser o IPCA mais 4,5%. Mas a informação que eu tenho é que os bancos vão querer cobrar a Selic, 97% da Selic, mais 4%. Então, há uma diferença bem grande com relação a isso. Se realmente for o que ele está pensando, o IPCA, há uma previsão de 5,9 bilhões de juros nos próximos 15 anos. Somado ao principal, você teria que pagar isso em 15 anos, você teria que ter dividendos anuais de 800 milhões, 833 milhões por ano. Só que o resultado do banco dos últimos anos foi 45 milhões por mês, que vai dar no máximo 450 milhões por ano, ou seja, metade do que... E na prática, lucro é uma coisa, dividendo é outra. Dividendo é parte do lucro, tem que ser decidido o que vai ser incorporado ao banco e o que vai ser distribuído para os acionistas. Então, na realidade, esse empréstimo tem como garantia o Fundo de Participação de Estado e Município, e está escrito lá, um acordo com o Supremo e todo mundo, de que os governantes futuros vão ter que cumprir esse pagamento, sob pena de ser processados, né, porque tem a garantia lá do FPE e FPM. E, além disso, nós temos aqui no DF 50 e poucos bilhões para receber de contribuinte que já fechou, que já faliu, que está devendo e tal. Desses 52, eles conseguiram 1 bilhão e 300 e estão dizendo que nas próximas semanas vão encontrar mais 2 bilhões, ou seja, 3 bilhões mais os 6,5 vai dar os 8,8. Então eles vão colocar como aumento de capital, porque o empréstimo foi feito para o GDF, não foi para o banco. Uhum. O GDF pegou o empréstimo e vai capitalizar o BRB para pagar esse prejuízo. Então, vai ficar muito ruim para a população que vai pagar essa conta. Inclusive, pelo acordo,
nesses próximos 15 anos você não vai poder fazer concurso, você não vai poder dar reajuste, vai inviabilizar qualquer gestão. O que a gente espera é que parte desse dinheiro seja resgatado, recuperado. Por exemplo, se houver uma delação premiada, que parece que não está dando certo, ele teria que devolver alguma grana. Se falou em 40 bilhões, 30 bilhões. Se ele devolver, parte vem para o BRB. Apesar que o rombo do Fundo Garantidor é mais de 50 bilhões. Então, não sei também se vai sobrar para o BRB. Eu sei que resolveram agora, então, aprovar na Câmara Legislativa, resolveu a questão do BRB. E o problema passou para a população. Pois é, qual é o ônus, senador? Porque durante a audiência pública o senhor falou que esse acordo fere, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal. Qual o ônus para a população do Distrito Federal? Porque na prática a lei de responsabilidade fiscal, que é de 2000, ela foi criada exatamente por isso, porque até 2000 os prefeitos faziam dívida, faziam um monte de obras, não pagava e deixava para o outro pagar. Isso acabou com a lei de responsabilidade fiscal. Então ela proíbe você assumir despesa para o outro pagar. E o que ela fez agora? Financiamento de 15 anos, quem vai pagar a conta são os próximos governantes. Vai ser mais de 3 governantes aí que vão ter que pagar essa conta. Agora, na medida que você não pode dar reajuste nem concurso público, como é que nós vamos fazer para repor, por exemplo, a segurança pública, que todo ano sai 1.500 policiais, vão para a reserva? Como é que você vai substituir? Como é que você vai dar reajuste para os servidores? O salário da educação está ruim, vários profissionais estão recebendo muito pouco. Não vai poder dar reajuste 15 anos. Lógico, a gente espera que seja pago parte disso antes, mas é um prejuízo danado. Isso vai prejudicar o que já está um caos, a saúde já está um caos. E na medida que você pega o dinheiro dos impostos, 3 bilhões, e mais o financiamento do FPFBM, que esse dinheiro é para educação e saúde, você vai comprometer o serviço público. Então, para a população, vai ser um risco muito grande. Senador, em relação a esse balanço, o senhor falou que o banco foi salvo, mas durante a audiência, o presidente do BRB, ele falou assim, o maior interesse em divulgação do balanço é nosso, é do BRB, porque quanto mais atrasado quanto mais tempo a gente demora para apresentar, maior risco da gente ser liquidado. Ainda existe esse risco de banco ser liquidado? Não, com a aprovação agora da Câmara e o financiamento, eles vão fazer agora o aporte do recurso no capital. Então, por que eles não publicaram? Porque se publicar é um desastre. O capital é de 3, o prejuízo é de 8,8, vai ficar um déficit de 5 bilhões. Quem é que vai confiar num banco com um patrimônio negativo de 5 bilhões? Então, o GDF vai aportar. Mas no balanço, que era de 3 bilhões, está lá o patrimônio 3, vai entrar os 8 e vai sair os 8 do prejuízo. Então, vai continuar os 3 do mesmo jeito. Então, você está colocando quase 9 bilhões num patrimônio que vale 3. Então, você já está perdendo aí 6 bilhões. Mas é evidente que o governo tem uma série de outros problemas, né? Por exemplo, os programas sociais do governo do GDF é pago pelo BRB, a folha de pagamento, o cartão creche, o cartão escolar, de outros tudo que você imaginar. Também, né? São 32 programas sociais que quem administra é o BRB. Então, você tem aí mais de 30 bilhões de fundos dos tribunais de justiça de alguns estados, né? Você tem aí muito recurso da Previdência, né? Tem institutos de Previdência de alguns estados que estão no BRB. Então, se liquida isso aí, vai ser um problema maior ainda, né? Então, a população vai pagar, infelizmente. Senador, foi questionado também em relação à questão de patrocínio, né? Ele tem um contrato com o time de futebol, com o Flamengo. Mas o presidente do banco fez questão de dizer também que, para funcionários e correntistas, que a situação do banco está normalizada, que está tudo certo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas duas situações, o contrato com o Flamengo e a situação, e o que ele disse em relação à normalização do banco. Por incrível que pareça, eles renovaram o contrato do Flamengo ainda, né, no início do ano. Evidente que um valor menor, foram 42 milhões, mas de qualquer forma é um valor significativo. Agora, lógico, quando você aporta 8,8 bilhões, você mata o prejuízo. Então, o banco começa, né, a ter recurso e mais credibilidade, mas vai ter muita dificuldade ainda, porque na prática desses 8,8 não sobra nada para capital de giro, é simplesmente para cobrir o rombo de 8 bilhões, que eu acho que inclusive é muito mais. É porque eles estão considerando as avaliações que foi feita aqui, né, apartamento.
tem lá apartamento, lanchonete, um monte de coisa que está nesses 21 bilhões, que na prática está super avaliado e que se tiver que vender não vai conseguir o preço que está no balanço. Então, isso ainda vai render um pouco para o banco ter realmente mais consistência. Agora, evidente que para nós do DF o banco é super importante. Então, é importante, como a população viu agora que qualquer problema o GDF paga, passa a ter mais confiança e aí provavelmente alguns vão voltar a investir no BRB, porque saiu muito dinheiro por causa disso. A bancada do Distrito Federal aqui no Senado e na Câmara está unida nesse sentido, senador? Tá, nós estamos unidos de preservar o banco. Agora, o que a gente não gostaria é que essa conta fosse paga pelo cidadão. Tem que correr atrás de quem roubou, né? Tem que buscar os maus gestores, porque foi fraude mesmo. E foi feito intencional, eles sabiam o que estavam fazendo. Então tem que correr atrás disso aí. Eu perguntei para ele, já tem busca e apreensão? Já tem bloqueio de bens de algum? Ainda não. Já devia ter há muito tempo, porque daqui a pouco eles vão vender tudo e não vai sobrar nada. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos, né, e torcendo aí para que essa situação se resolva o mais rápido possível. Eu que agradeço, um abraço. Obrigada, senador, e eu agradeço a você também que nos acompanhou. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. O contato do homem com o espiritual, ele existe desde sempre, né? O homem é uma criatura divina, ele foi criado por Deus, então ele sempre se relacionou com Deus. E ele se relacionou com Deus através das suas formas de expressão. Então, ele se relacionou com Deus através do canto. E isso veio para a nossa tradição ocidental, né? Então, já mais estruturada. E sempre eu acho que o canto, a música, ela faz parte dessa expressão religiosa.
coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções de... Olá, boa tarde. Voltamos ao vivo aqui do Senado Federal. Você estava acompanhando a nossa programação. Passamos a transmitir a reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que vai analisar novas emendas da Lei Orçamentária Anual. Acompanhe. Ação 20ZV Fomento ao setor agropecuário. Ao setor agropecuário nacional, Unidade Orçamentária, Ministério da Agricultura e Pecuária, valor R$400 milhões. A coordenação, relatoria das indicações da CRA ficou a cargo desta presidência. A votação será simbólica. Comunico o recebimento dos seguintes expedientes. Número 1, ofício 20 de 2026 da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos do Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio do qual, entre outros, solicita a adequação nas indicações do senador Marcelo Castro, objeto da presente reunião. Ofício circular número 15 de 2026 da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares da Presidência da República, por meio do qual comunica a aplicação de bloqueio proporcional e linear proposto pelo SOF MPO no valor de R$43.098.840. A emenda RP8 desta comissão. Passo a leitura do relatório. Na presente reunião, há 31 alterações de indicações. Deixa eu ver se melhora, se eu baixar assim. 31 alterações e indicações para análise. Os pedidos de modificação decorrem do óbice
à execução orçamentária por impedimento técnico, conforme informado pela Subsecretaria SPOA do Ministério da Agricultura e Pecuária. Consequentemente, há justificativa para a aprovação das alterações. De acordo com a solicitação apresentada pelo parlamentar, em razão do impedimento de ordem técnica, faz-se necessária a adequação das indicações anteriormente aprovadas, contemplando alterações de beneficiários, objetos, quantidades e respectivos valores, especialmente com a substituição de equipamentos inicialmente indicados como retroescavadeiras ou por pás carregadeira, bem como com a inclusão da Secretaria de Agronegócio e Empreendedorismo Rural do Estado do Piauí, a SEAGRO, como beneficiária de parte dos recursos. Assim, o anexo 1 contempla as alterações de indicações. O anexo 2 consolida todas as indicações aprovadas pela CRA até o presente momento. É o relatório. Análise. Quanto ao mérito, após análise, foram selecionadas por esta comissão as 31 indicações substitutivas para aprovação na presente reunião. Do voto, tendo em vista o exposto, somos pela aprovação das alterações e indicações conforme anexo 1, pela consolidação de todas as indicações aprovadas até o presente no anexo 2. Lido o relatório, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a votação, encerro a discussão e coloco a matéria em votação. Senhoras senadoras, senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovadas as alterações constantes do anexo 1. O anexo 2 consolida todas as indicações aprovadas até o presente momento pela comissão. A decisão da comissão será encaminhada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. Proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião, a 17ª de 2026. Os senhores senadores e senadoras que concordam permaneçam se encontra, ainda mais havendo a tratar a presente reunião, agradecendo a todos pela atenção. Pode encerrar aí. Presidente, obrigado, viu? Já encerramos aqui. Fica com Deus. Amém. Alexandre Scarpelli, qual a importância das empresas monitorarem os riscos de transtornos mentais no ambiente de trabalho? É fundamental que as empresas estejam com o olhar atento para o gerenciamento de riscos ocupacionais dos fatores de risco psicossociais para evitar que surjam ou se agravem os transtornos mentais nos ambientes de trabalho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente trabalha jornadas duplas e triplas e as pessoas trabalham no palco, às vezes tem que dormir embaixo do palco para cuidar de equipamento, não tem horário para comer, não tem... Então, sabe, está na hora das pessoas olharem para esse trabalho que ele também precisa de dignidade, precisa de uma carga horária justa, né? Porque quando você está dentro de um evento, você não tem como sair para comprar comida. Uma água, às vezes, custa R$15. Então, se você não cuida desses trabalhadores, quem vai cuidar? Imagine que coisa absurda que um artista de cidades, um artista urbano, quando ele vai procurar uma CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, para ele ser pago, ele entra como pintor de parede. São tantos os desafios que a gente precisa correr. Se a gente se mantiver com uma mentalidade do século XX, a gente vai pensar que trabalho é trabalho, cultura é cultura. Não, não. É tudo junto. Tirando a palavra independência, do contexto de independência do Brasil, qual é a primeira coisa que você pensa? Talvez seja
Humor, né? Porque o humor tem que ser uma coisa muito independente, senão ele não funciona. Não se fala da participação popular. Os que são usados, fazem guerra, morrem. Mas o herói é Dom Pedro, é sempre quem manda, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Banco Central já tem autonomia operacional desde 2021. Agora, uma proposta de emenda à Constituição aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado amplia essa independência ao prever a autonomia financeira e orçamentária. O texto também inclui o PIX na Constituição. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no programa Argumento o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que é o relator dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, estamos de novo. Senador, o senhor foi o autor do projeto, né, da PEC, que prevê a autonomia operacional do Banco Central. Por que é importante? Qual a necessidade também do Banco Central ter essa autonomia financeira e orçamentária? Na realidade, Carla, é um complemento. No primeiro momento, a gente queria autonomia operacional, fixando mandatos da diretoria, para que nenhum diretor fosse exonerado a bel prazer do humor do presidente. Funcionou. Roberto Campos não foi exonerado pelo Lula, pôde controlar a inflação. O Galípolo também não pode ser exonerado como diretor quando desvendou o caso Master. Essa é a segurança da operacional. Já livre tem outra vantagem, mas essa é a principal. E agora é o orçamento, é o dinheiro para o custeio, é o dinheiro para investimento, é o dinheiro para reajustar salário de servidor. O Banco Central, continua dizendo, é um Boeing com orçamento de teco-teco. Precisa ter um orçamento, dinheiro justo para evoluir.
O senhor argumenta também que a estrutura está limitada, a estrutura da instituição. Sim. O próprio presidente Gabriel Galípolo, quando ele esteve aqui em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, ele falou das dificuldades, do número de servidores que estão prestes a se aposentar, das dificuldades inclusive técnicas e operacionais. De que forma essa PEC pode resolver isso? O banco vai ter o dinheiro que precisa ter. Nós colocamos freios dizendo que é o orçamento do ano anterior, com mais a correção do IPCA e 2,5% da inflação. É esse 2,5% que vai permitir que depois deles reajustarem salários, servidores, contratar mais gente, possam evoluir na questão de equipamentos. Vou te dar um exemplo. O Banco Central hoje não tem inteligência artificial própria. Tem que ter um banco de tamanho dessa envergadura. Eles têm 32 servidores para tomar conta do Pix. O Pix tem 245 milhões de operações dia. E só tem 32 servidores. A diretoria, que há 10 anos atrás fiscalizava 300 empresas, fiscaliza 3 mil hoje com menos servidores. Então, é na frota de carro, é no salário do servidor. Como você falou, está perdendo servidor sempre. E você tem que, para manter o servidor, tem que ter um salário justo. O salário dele está defasado. Mas como é que seria isso? Essa autonomia, o dinheiro viria como isso. Seria gerido de que forma? Da própria arrecadação que o Banco Central faz dos seus ativos, né? do serviço que presta. Eles, semestralmente, eles mandam trilhões para o Tesouro Nacional. Tem lucro, vai para o Tesouro Nacional, vai para o Tesouro Nacional. Quando tem prejuízo, como é hoje, aí o Tesouro Nacional cobre o prejuízo do Banco Central. Mas é raro ter, mas tem. O que vai ser esse orçamento? Eles vão tirar parte disso que eles mandam para o Tesouro Nacional. Vão 3 laranjas, então uma fica, 2 ficam lá. Esse exemplo, grosso modo. A União, o governo não vai ter que colocar no seu uma coisa nova no orçamento, tirar do seu orçamento, não, vai tirar do que o próprio banco já arrecada. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, o líder do governo, o senador Jacques Wagner, comentou essa preocupação com os possíveis prejuízos de que forma isso podia acarretar nos cofres do Tesouro Nacional. Houve uma conversa? Não abala. Hoje já é assim. Na Covid foi assim. Na Covid, que deu prejuízo, o Tesouro cobriu, porque o banco ele é muito mais rentável para o Tesouro Nacional do que o prejuízo que ele causa. Então, hoje já é assim. Não houve nenhuma conversa anterior. As emendas do governo, elas chegam na meia-noite, que vai ter no dia seguinte a votação, ou então na hora da votação. Não teve conversa, não teve acordo. A gente vai tentar um acordo, eu acho muito difícil, Carla, muito difícil, porque o que o governo quer, na realidade, é protelar, porque o que ele diz que quer não pode ser feito. Eles querem que permaneça a autarquia, então não precisa PEC. Não precisa de nada. Eles querem que o orçamento, que o governo bote no seu orçamento a parte do quinhão que vai para o BC. Ou seja, estando a mercê da União, pode ser contingenciado, pode ser inclusive bloqueado. Então não tem autonomia. O que se quer é que o banco tenha autonomia naquele dinheiro que ele precisa ter. Né, que, repito, é a despesa do ano passado, correção do IPCA com mais 2,5% da inflação. Senador, o senhor incluiu no texto a questão do PIX na Constituição. Qual é a preocupação? Houve aí uma influência dessa situação com o governo americano? Ou isso já estava previsto? Qual foi a intenção de incluir o PIX na Constituição? No primeiro minuto a gente incluiu, tem mais de um ano, tá bom? O Trump não tinha falado nisso. A gente incluiu o PIX para dar uma garantia, uma segurança do Banco Central ter aquilo como seu, como um ativo seu. Ninguém pensava em soberania. Eu não pensei em soberania. Eu pensei, o Banco Central tem, a gente bota na Constituição que é do Banco Central, mas acima de tudo, o que eu queria, que coloquei, que não pode taxar pessoa física. Então, o teu CPF, pessoa física, você não vai taxar. Vai continuar mandando teu PIX sem pagar nenhuma taxa. Essa garantia eu queria dar. Aí veio o episódio Trump, que reforçou o discurso da gente, o argumento, que é o teu programa, que reforçou o nosso argumento, no sentido de que é preciso, né, garantir a soberania do PIX. Eu não acho que o Trump vai tomar, mas ele já reclamou. E quando o presidente da nação mais poderosa do planeta cita por 2 vezes, 2 ocasiões, o PIX, é porque alguma coisa tem. Ele prejudica os cartões, ele prejudica os bancos, prejudica no sentido de que eles arrecadam um quinhão a menos. E esse pessoal, tu sabe,
quando ataca o bolso. O Pix é vítima, sim, de comentários, de coisas. Então, ele estando na Constituição, está assegurado. É do Banco Central. O Banco Central não pode terceirizar, passar para ninguém e não pode cobrar de pessoas físicas. Então, olha só o que a população brasileira ganha com uma PEC dessa, que a gente pôde, no caminhar, introduzir essa garantia, botar na Constituição o nosso Pix. E isso também reforça a soberania. Claro que o Lula está falando, o presidente Lula, o Pix é nosso, é soberania, é a questão de soberania, não vamos abrir mão. Beleza, então deixa eu colocar na Constituição, que aí garante muito mais. Ah, mas na Constituição, se os Estados Unidos quiserem investir lá, não sei, vai estar na Constituição, a garantia que se quer de segurança, de que o Pix é perene. Agora, a gente precisa melhorar o Pix para acabar, para minimizar essas fraudes. Todo dia tem fraude, de milhões. Aí eles vão atrás e recuperam. Então, se o Pix tiver mais servidores, mais equipamentos, mais tecnologia, né, acompanhar a tecnologia, o avanço, é bem melhor, é mais garantido. Isso, para fazer isso, tem que ter dinheiro. Senador, em relação, agora voltando à autonomia, há uma certa disputa ali entre sindicatos e de servidores também. Alguns argumentam que é bom, outros não. Ali há uma disputa ali entre as entidades representativas dos servidores do Banco Central. Alguns afirmam que as garantias funcionais vão ficar reduzidas e também que reduz os mecanismos de controle do Banco Central. Há mudança de regime também de contratação? De que forma isso impacta para os servidores, senador? Nem o capítulo servidor. Esse sindicato que está reclamando, que é o Sinal, inclusive está com comercial pago no Jornal Nacional, no intervalo, imagina só. Eles não têm nenhuma observação a fazer no capítulo servidores. Eles fazem no capítulo autarquia, que não diz respeito a eles. Então, o ativo como o inativo, o pensionista, o aposentado, vai ter as mesmas vantagens que os ativos terão. Quando tiver aumento aqui, vai ter lá. Ninguém saiu prejudicado. Se saísse, eu não apresentaria o relatório. Eu sempre disse a eles, se prejudicar um servidor, o relatório não sai, porque a intenção não é essa. Há muita narrativa em torno disso para tentar sensibilizar. Vão perder o plano de saúde. Mentira. Não vai ter reajuste na pensão. Mentira. A gente garantiu, eu tive essa preocupação, sobretudo para não prejudicar. Portanto, não carece isso não. É puro discurso, narrativa. Mas o Banco Central deixa de ser uma autarquia? Deixa de ser uma autarquia, ele passa a ser uma instituição de cunho especial, né? A AGU foi que arrumou essa forma, de cunho especial com poder de polícia. Então ele deixa de ser público, uma autarquia, de ser uma instituição pública. Ele tem uma característica especial. Tá certo. Senador, e o rito agora dessa PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, quais são os próximos passos? Hoje a gente poderia, numa tentativa que o regimento interno permite, você pedir um calendário especial, 54 senadores assinam, a gente está em plenário hoje mesmo. O Davi me disse, o presidente falou, chegando aqui eu voto. Mas, como houve conversa, é um acordo que a gente daria uma semana, 10 dias para o governo se mobilizar, eu preferi não fazer isso. Próxima semana já está convocada uma sessão semipresencial. Não vai ser na próxima semana. Tem que ser na outra. Se demorar também não vai, porque nós vamos ter aí festas juninas, nós vamos ter aí Copa do Mundo, né? Vai ter o recesso, eleição. Então já era. Então a gente tem que votar, eu acho que no máximo, daqui a 14 dias na outra eleição, o que não quer dizer que vá. Está dizendo que eu quero isso. Mas o rito permite. O que o PT está fazendo de protelar é normal, não é legal, isso é normal no parlamento. Não tem interesse em votar agora, vai perder a votação, quer protelar. E a gente tem interesse, porque vai ganhar a votação, que se vote logo. Ou seja, há um chão ainda muito grande a percorrer, mas mais da metade da estrada foi percorrida. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Tá bom, que bom estar aqui. Só lamento que é pouco tempo. É verdade. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Alexandre Scarpelli, qual a importância das empresas monitorarem os riscos de transtornos mentais no ambiente de trabalho? É fundamental que as empresas estejam com o olhar atento para o gerenciamento de riscos ocupacionais dos fatores de risco psicossociais para evitar que surjam ou se agravem os transtornos mentais nos ambientes de trabalho.
Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente tem muitos casos de crianças que declaram isso, que eles se sentem respeitadas, ouvidas, né? Sempre tem roda de conversa no começo e no fim da aula, todo mundo sentando, todo mundo do mesmo nível, não é o professor em pé, as crianças ou enfileiradas ou sentadas e o professor num outro nível, né? É todo mundo no mesmo nível, vai dando espaço para participação, vai dando tema para as pessoas se colocarem, vai levando pergunta para as crianças levarem para casa, para trazer a resposta e para refletir em cima, né? Então, não é só o esporte, é mais do que o esporte, né? Então, isso para as crianças, elas se sentem respeitadas, elas se sentem ouvidas. A minha opinião tem valor, né? O que eu falo é ouvido. A gente tem momentos em que só nós é que fazemos a atividade. Então, nós temos protagonismo. E isso é autoestima. Tirando a palavra independência, do contexto de independência do Brasil, qual é a primeira coisa que você pensa? Talvez seja humor, né? Porque o humor tem que ser uma coisa muito independente, senão ele não funciona. Não se fala da participação popular. Os que são usados, fazem guerra, morrem. Mas o herói é Dom Pedro, é sempre quem manda, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Os Rimirimã é um grupo indígena isolado confirmado aqui no sul do Amazonas. É um grupo parauá e o patauá talvez seja uma das espécies mais importantes para os Rimirimã. Ele não é tão sazonal, ele dá o ano todo. Do patauá eles usam praticamente tudo. A madeira do arco é o âmago, né, que é o tronco do patauá. Muitos dos acampamentos de verão são feitos só o rabo de jacu, é a palha do patauá. A flecha da zarabatana é o acolho do patauá. Só que o interessante é que os Rimirimã, por exemplo, eles derrubam o patauá, aí recolhem os frutos, levam para o acampamento, processam os frutos e tomam o vinho do patauá. Só que eles lançam essas sementes no aceiro do acampamento. Quando eles abandonam, você tem lá o nicho de patauá crescendo. E como eles têm uma grande mobilidade, eles vão andando e vão deixando ao longo do território, esse território antropizado e mais enriquecido, né?
Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet. Nós temos um momento que grande parte da juventude está atravessando, digamos, um período muito triste. Essa geração de adolescentes agora é a primeira geração que de fato é exposta à rede social desde criança. Precisa, enquanto sociedade, também ter um olhar para essa adolescência. Algum dia eu imaginei que não valia a pena viver. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O governo federal ampliou a responsabilidade das plataformas digitais e Big Techs sobre conteúdos criminosos que circulam nas redes. O decreto assinado pelo presidente Lula no mês de maio atualiza o Marco Civil da Internet e foca na proteção e em medidas para conter crimes, fraudes e violência digital. A responsabilidade das plataformas no combate aos crimes digitais é o tema deste Cidadania. Meu entrevistado é o advogado Ricardo Vieira, ele é especialista em direito digital. Ricardo, muito obrigado por vir aqui participar do Cidadania, falando de um assunto que cada vez mais ele mexe com todos os brasileiros, né? O brasileiro gosta muito de estar na internet, gosta muito de estar online, está o tempo todo nas redes sociais e acaba, em grande parte, sendo vítima de todo tipo de crime. Mas vamos falar especificamente desse decreto. O que é que ele muda de fato? Hermes, é um prazer estar aqui na TV Senado. Saúdo a todos os telespectadores. Os decretos, na verdade, que foram 2, eles são muito importantes. Um deles é relacionado à mulher, a violência que a mulher sofre nas redes sociais, por exemplo, por pornografia de vingança. A divulgação de um vídeo, de uma intimidade nas redes sociais, e a gente tem um problema muito sério em relação às redes sociais, porque nas redes sociais, quando você posta algum vídeo, esse conteúdo ele pode ser alastrado, ele pode ser viralizado em questão de segundos em âmbito mundial. E depois que um conteúdo é viralizado,
os mecanismos para você derrubar esse conteúdo acabam se dificultando. Você precisa de uma colaboração das plataformas e um desses decretos é justamente impor que essas plataformas derrubem esses conteúdos relacionados à intimidade e à vida privada de pessoas que estão ali em cenas de nudez, por exemplo. Essa questão, ela é muito importante e ela precisa ter, sim, um destaque e uma atenção pelas plataformas. Mas também eu quero dizer para você que também temos uma outra questão. Hoje, por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, as plataformas elas já têm um conteúdo prévio, na verdade, ela já tem um filtro prévio sobre postagens de conteúdos. Se tem alguma cena de sexo ou nudez envolvendo uma criança ou adolescente, esse vídeo vai ser barrado na hora pela plataforma. Isso já é previsto pelo ECA Digital, né? Só para ficar claro, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Também, tanto no ECA normal quanto no ECA Digital, os dois eles prevêem essas questões, porque a plataforma já faz essa checagem prévia. No entanto, que a plataforma mais conhecida aí, que a gente coloca vídeos, ela tem um período, você faz o upload do vídeo e aí esse vídeo ele vai para uma análise, tem uma análise de poucos minutos, mas a plataforma ali ela já está fazendo uma checagem para ver se esse conteúdo está de acordo tanto com a legislação como com as diretrizes da plataforma. Também tem a questão das músicas. As plataformas hoje, elas derrubam vídeos que tenham músicas protegidas por direitos autorais. Então, essa análise prévia que as plataformas fazem já existe. Mas só que o decreto, ele amplia essas questões. Não só para a mulher, como também para questões relacionadas à incitação ao golpe de Estado, contas falsas feitas na internet, enfim, tem uma gama ali no decreto que ele explora bem essas questões e aí a plataforma ela tem que dar uma resposta mais célere. Vamos chegar então, que são muitos pontos, você está me dando muitos ganchos, né, que esses dois decretos trouxeram, um específico das mulheres, que eu ia deixar para perguntar mais tarde, mas você já trouxe. Tem aquela lei que a gente chama de Lei Carolina Dickmann. Ela já previa o que esse decreto traz? O que é que ele traz de diferente dela? Olha, a divulgação de cena não autorizada, ela está ali prevista no Código Penal, tá certo? Você divulgar uma cena de sexo ou nudez, um registro de uma intimidade não autorizada. O que esses decretos fazem? Eles falam lá, o governo, na verdade, fala para a plataforma em que circunstâncias esses casos eles precisam ter uma maior atenção, precisam ser removidos de plano pelas plataformas. E na prática, então, a plataforma ela tem quanto tempo para atuar quando ela for notificada? E outra, ela consegue atuar preventivamente? São duas perguntas em uma aqui. Vamos lá. O governo, num primeiro momento, foi falar que era um prazo de 2 horas, mas aí foi estendido para 6 horas após a notificação, né? Tem a questão também de você notificar extrajudicialmente a plataforma. O decreto ele fala também para abrir um canal de denúncias para as plataformas receberem receberem das pessoas, de qualquer usuário, que determinado vídeo está lá e ele fere ao que está no decreto. E também tem a questão das plataformas, após isso, elas tomarem a providência. Esses decretos, na minha visão, eles nada mais são do que aplicarem o tema 987, que o Supremo Tribunal Federal julgou no ano de 2025, a respeito da responsabilização das plataformas. O que isso significa? O Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação ao Marco Civil da Internet, que é o marco regulatório das redes sociais. Ele deu uma interpretação falando que as plataformas elas podem ser, sim, responsabilizadas por conteúdos gerados por terceiro. Lembrando que o texto que está lá no Marco Civil da Internet, ele fala
que depois de uma ordem judicial, aí sim as plataformas elas seriam responsabilizadas por conteúdo gerado por terceiro. E você tocou, Hermes, um ponto muito importante. A Lei Carolina Dickmann, ela foi instituída justamente para combater essas questões relacionadas à divulgação de fotos, de vídeos, porque o nome mesmo da lei já diz isso, porque, salvo engano, ela levou um HD para consertar nesses profissionais que mexem com o computador, e aí a pessoa copiou ali os seus dados e tinham registros de fotos íntimas dela e aquilo acabou se alastrando. Mas a gente tem um caso muito interessante que é anterior à Lei Carolina Dickmann, que era de uma apresentadora famosa, chamava Daniela Sicarelli. Ela ainda existe, lógico, chamava, mas ela chama, né? A Daniela Sicarelli, ela foi registrada no verão europeu com um namorado em uma cena no mar e tal, numa intimidade no mar. E ali que surgiu as controvérsias relacionadas às redes sociais, porque na época desse fato, a Daniela Sicarelli, quando teve o vídeo divulgado por um paparazzi na plataforma de vídeos mais famosa do mundo, ela entrou com uma ação e ali naquela época não existia o Marco Civil da internet. E aí, a partir daquela ação, a rede social foi responsabilizada. E aí a gente tem a questão que em 2014 o Congresso Nacional aprovou o Marco Civil da internet, mas só que ele colocou lá no artigo 19 que as plataformas não poderiam ser responsabilizadas de bate-pronto. E aí colocou que é só depois de uma ordem judicial. E os decretos mudam isso? Os decretos mudam isso porque, na verdade, eles estão aplicando ali o que o Supremo Tribunal Federal julgou, né, em uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou te fazer a pergunta, e eu acho muito importante essa mudança, tanto a decisão do Supremo e agora os decretos regulamentando e confirmando isso para todo o país. Mas tem gente que critica que está falando em censura. O que é que você diz a respeito? A censura prévia, ela está lá proibida na nossa Constituição Federal. E tem uma questão que é o seguinte: a liberdade de expressão também ela é plena. Todo mundo pode falar o que quiser, seja ao vivo, seja na internet. Na internet as pessoas até acabam se encorajando mais do que um bate-papo ao vivo. Mas isso não dá liberdade das pessoas cometerem crime. Exatamente. E a liberdade de expressão, ela termina quando você atinge o direito de uma outra pessoa, como, por exemplo, a honra dela, né? A calúnia, a injúria e a difamação. A calúnia é quando você fala que alguém praticou um crime, a injúria é quando você xinga alguém e a difamação quando você espalha fatos que não são verdade de alguém. Além disso, outros crimes que também a gente já tem tanto previsto na nossa legislação. As pessoas não podem cometer atos de racismo, LGBTQIA+, fobia, etc. Xenofobia. Né? Xenofobia. Então, assim, a gente não pode confundir liberdade de expressão como uma coisa irrestrita, né? Ela não é um direito absoluto, assim como a liberdade também está lá na nossa Constituição Federal, que é o maior dos direitos, né, que está lá, mas só que ela pode ser relativizada a partir de um momento que a pessoa vai presa por cometer um crime. Então, a liberdade de expressão, ela não é um cheque em branco para você cometer crimes. Na verdade, ela é livre. E ela tem sim, todos têm esse direito, está na Constituição, ele precisa ser assegurado, mas só que ele termina quando você fere o direito de alguém. Deixa eu te perguntar o papel que a Agência Nacional de Proteção de Dados vai ter, porque eu tenho certeza que ela vai ter que atuar de uma maneira diferente agora com a chegada desses decretos. A Agência Nacional de Proteção de Dados até divulgou no seu site
que neste momento ela não vai apontar para falar, não, determinado conteúdo está errado, é ilícito ou ilícito. Até porque eu entendo que isso é um papel do judiciário também, né? Existe a necessidade de você fazer um juízo de valor. A Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai fiscalizar como que as plataformas estão agindo depois de receberem as denúncias. Se elas vão estar proativas ou não. Se elas vão cumprir o que está na legislação ou não. Porque, infelizmente, no Brasil, e é um fato público e notório, e por isso que gerou o decreto, e por isso também que existe um enorme debate, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Congresso Nacional, a respeito das redes sociais, é sabido que as redes sociais elas têm um problema de cumprir com ordens judiciais aqui no Brasil e, às vezes, até não dar respostas a ordens legais. Com relação a essa situação, eu estou pensando aqui agora em inteligência artificial. Ela cria mais dificuldades ainda ou os decretos eles já contemplam esse cenário mais sofisticado? Boa pergunta, Hermes. A questão relacionada à inteligência artificial, a gente até teve um caso famoso de um político que teve ali registrada uma suposta cena de intimidade e esse político alegou que era fruto de inteligência artificial. A questão da IA, em relação a esses decretos regulamentadores do Marco Civil da Internet, elas impõem também um olhar muito atento das plataformas, porque esses conteúdos não autênticos, conteúdos gerados de forma artificial, eles também devem ser barrados. Além da situação da IA, e ela deve aparecer muito esse ano, a gente está no ano de eleições gerais. E você falou aí de alguns pontos específicos no começo da entrevista. Os decretos, de alguma maneira, eles ajudam também as plataformas a evitarem que crimes eleitorais sejam cometidos? O decreto ele não fala especificamente em relação às eleições, até porque isso, na eleição de 2024, tiveram várias normativas do TSE para combater discursos falaciosos, discursos falsos em redes sociais, fake news e até mesmo o uso de inteligência artificial. E naquela eleição em específico, a gente teve o problema que era a época do disparo em massa de aplicativos de trocas de mensagens, né? Disparos esses efetuados por robôs e não por agentes humanos. Por isso que eu falei do poder de compartilhamento das redes sociais. Em 2024, a questão que ficou mais latente foi justamente esses disparos em massa, e o TSE combateu isso daí, porque justamente gerava um desequilíbrio no eleitorado, né? No que a população pode pensar a respeito de determinada notícia, porque os computadores, eles influenciavam e pautavam os assuntos que eram falados na rede social. Esse ano também o TSE vai cuidar disso, obviamente, porque o eleitor ele tem que ter ali a sua livre convicção de quem ele acha que deve ou não votar. E, infelizmente, né, a tecnologia, a inteligência artificial, às vezes ela acaba sendo utilizada para fins que não são lícitos, né? Ricardo, os decretos chegaram há pouco tempo, você mesmo disse que essa decisão já tinha vindo do Supremo, né? Relembrou a gente aqui. No seu olhar de especialista, está faltando alguma coisa? Dá para melhorar o que a gente tem agora? Olha, a questão ela é bem importante. Melhorar sempre vai precisar melhorar. Igual as leis, né? A gente está aqui no Congresso Nacional, hoje no Senado. As leis, elas sempre precisam ser aprimoradas, porque isso é um anseio da sociedade. A tecnologia vai mudando, a rede social vai mudando. Por exemplo, em 2024 a gente não tinha inteligência artificial, estava nascendo. Hoje é o assunto é o assunto do momento e o assunto do futuro e de gerações. Então, sempre tem que ter um trabalho para você aprimorar os mecanismos legais, aprimorar a legislação. Tanto é verdade que, por exemplo,
falando de crimes cibernéticos, tá? Em abril de 2026, recentemente, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que foi promulgado pelo presidente da República, que criou a figura do conteiro, daquela pessoa que empresta uma conta, empresta um CPF para que receba dinheiro oriundo de fraudes perpetradas pela internet. Isso foi um avanço legislativo, porque esse tipo de crime, ele não existia em determinada época. Aí ele passou a existir e aí o legislador acabou tipificando, né, criminalizando essa conduta. É a mesma coisa com relação às redes sociais. Tanto é verdade que as próprias redes sociais, elas mudam o algoritmo delas, elas mudam o jeito de pensar, o jeito de viralizar um determinado conteúdo. Elas também estão em constante aprimoramento, porque é uma ciência que ela não é exata. Ela vai se construindo ao longo do tempo e se moldando ao longo do tempo, né? A gente pode ver até a própria tecnologia. A gente, antigamente, nos anos 90, tinha aquele celular que o pessoal chamava de tijolão, que tinha um jogo que era o jogo da cobrinha, para alguns que lembram, né? Eu sou desse tempo. Eu também. Acaba até denunciando um pouco a idade. Mas esses celulares, você não tinha nem navegador de internet. E era um sinal que não tinha nem chip na época, se habilitava direto na operadora. E hoje a gente tem smartphone. E o smartphone hoje está até substituindo mais do que o computador. Tem dados públicos aí, levantamentos que as pessoas hoje utilizam muito mais o celular do que o computador. E hoje o celular é a vida de uma pessoa, está dentro do celular. A gente tem dados, no meu celular, eu tenho backup de todos os meus arquivos que eu tenho no computador, eu tenho no celular. Se eu precisar trabalhar de qualquer lugar do mundo, pelo celular, eu consigo. E a gente tem que, inclusive, tomar cuidado em relação a isso, se precaver, porque a criminalidade cibernética, ela também avança. E ela sempre vai explorar vulnerabilidades para você cair e ser fisgado, né? E isso até um fato importante, que a criminalidade cibernética ela tem se aperfeiçoado. O pós-pandemia mostrou isso, que hoje a criminalidade ela prefere ir para o mundo digital, porque o tempo de resposta da polícia é muito maior do que, por exemplo, você apontar a arma para alguém na rua e subtrair alguma carteira, um celular e algo do tipo. Agora você falou aí, vamos pegar, que eu sei que você trabalha muito com essa questão de crimes digitais. Qual é a fronteira, assim, com o que a gente está lidando agora e com o que a gente tem que ter cuidado nesse sentido? Olha, em relação a crimes digitais, a gente tem que tomar cuidado porque todo mundo está sujeito a ser vítima de um crime digital. Quando, por exemplo, você recebe um link suspeito e clica nele, quando, por exemplo, se passam por algum parente em aplicativo de mensagens e pedem um Pix para que você faça em nome de terceiro, a gente tem que tomar cuidado. E a população, ela precisa cada vez mais entender os riscos da internet e estar preparada para o ambiente digital. Desconfiar sempre. Com certeza. Eu, por exemplo, tenho um golpe que é muito famoso. Os criminosos, praticamente uma vez por mês, estavam criando perfis falsos ao meu respeito, entrando em contato com clientes, enviando cópias de processos judiciais, até para aparentar esse grau de legalidade, obtém, inclusive, de maneira ilícita a cópia desses processos e acabam pedindo transferências para pessoas, né, para terceiros. Então, sempre tem que desconfiar disso. Se você, um criminoso, ele sempre tem o imediatismo, né, que tudo tem que ser para ontem. Se você está com dúvida, manda uma mensagem para o banco. Hoje, as centrais de atendimento falam no chat virtual do próprio aplicativo do banco.
ou mesmo ir numa agência bancária para verificar, não sair transferindo Pix para quem você desconhece. Se a pessoa te procura, por exemplo, é uma empresa, está vendendo alguma coisa, pedir um Pix em nome de pessoa física, tomar cuidado, porque se é uma empresa tem que ter um CNPJ, não um CPF. Mas a criminalidade, como a gente estava falando, ela vem se aperfeiçoando. E tanto tem a criminalidade em relação às pessoas físicas, nós cidadãos, como às empresas. A gente teve ataques hacker no ano passado significativos, inclusive uma empresa que prestava serviço para o fluxo de pagamento via Pix, que um funcionário foi corrompido e deu uma fraude mais que milionária, né? Quase trilionária, que era a relação à conta reserva de Pix de uma instituição financeira. Tudo se sofisticando muito, todo cuidado é pouco. Antes da gente encerrar, a gente está já com o tempo quase estourando, mas eu tenho que te perguntar, para voltar aqui para a questão das plataformas, da responsabilização delas, né, com relação ao ambiente virtual como um todo. O algoritmo, você estava citando, ele tende sempre a hipervalorizar coisas que chamam muita atenção, que dão muito engajamento, e geralmente são coisas mais agressivas. Tem como as plataformas mudarem a maneira desse algoritmo funcionar, até para evitar a disseminação de crimes no ambiente virtual? As plataformas, elas têm lá as diretrizes da comunidade. Eu entendo que, por mais que você tenha um engajamento de conteúdos assim mais nocivos, né, e que aparentam ali uma ilegalidade, esses conteúdos, a própria plataforma, ela pode fazer com que os seus algoritmos, eles acabem sendo calibrados para que esses conteúdos não sejam disseminados, multiplicados de uma maneira mais fácil, ou até mesmo derrubando esses conteúdos, caso entenda-se que ele seja manifestamente ilícito, né? Porque tem essa questão muito tênue também da liberdade de expressão. Mas as plataformas, elas podem calibrar essas questões e elas são as detentoras da tecnologia. A tecnologia ali das plataformas, eles têm um poder suficiente para saber quais conteúdos são considerados legais, conteúdos, por exemplo, videoaulas, conteúdos de mensagens de bem, conteúdos de viagens. Agora, esses conteúdos que são nocivos acabam não sendo legais. A própria plataforma tem mecanismos para que isso não ocorra engajamento, mas infelizmente a gente sabe, né, que as plataformas, elas vivem da viralização. Hoje, você posta um conteúdo na internet, para você conseguir que ele seja replicado ou até mesmo chamar a atenção de alguém, você tem que, às vezes, fazer um apelo no próprio vídeo, apelar, falar de algum assunto polêmico, e na verdade não é assim. A gente precisa às vezes repensar, porque tem coisas bacanas, coisas positivas que podem ser compartilhadas e não necessariamente acabem ferindo o direito de outra pessoa, né? Concordo, em gênero, número e grau. Muito obrigado, Ricardo Vieira, pela entrevista. Eu que agradeço. Até uma próxima. Com certeza. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Nós temos um momento que grande parte da juventude está atravessando, digamos, um período muito triste. Essa geração de adolescentes agora é a primeira geração que de fato é exposta à rede social desde criança. Precisa, enquanto sociedade, também ter um olhar para essa adolescência. Algum dia eu imaginei que não valia a pena viver. Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. As pesquisas demonstram que as pessoas estão lendo menos, o que é um dado preocupante em relação a todos os desafios que o tema da leitura tem trazido para a nossa vida contemporânea, né?
Eu não acredito, sinceramente, que tenha havido um aumento efetivo, significativo na prática da leitura. Mas não acredito também que tenha havido regressão nessa leitura. Acho difícil que a gente tenha perdido tanto. Por que eu acho difícil? Porque a pessoa que tem o hábito de ler, ela não deixa de ler de um ano para o outro. Nunca foi produzido tanto livro como é produzido hoje, não é? Embora a gente tenha crise nas livrarias físicas, enfim, as editoras, elas funcionam. Tirando a palavra independência, do contexto de independência do Brasil, qual é a primeira coisa que você pensa? Talvez seja humor, né? Porque o humor tem que ser uma coisa muito independente, senão ele não funciona. Não se fala da participação popular. Os que são usados, fazem guerra, morrem. Mas o herói é Dom Pedro, é sempre quem manda, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Sempre os meninos ou as meninas têm que usar preservativo. Criar de criança sozinho, não ter com quem deixar para cuidar. A educação em saúde, ela, dentro das escolas, é o principal para evitar a questão da gravidez. Como não tem e acontece, não tem o que fazer, você tem que acolher o adolescente. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Em 2024, 273 mil nascimentos de bebês de mães com até 19 anos no Brasil. 12 mil só de mães com idades entre 10 e 14 anos. Esses números representam 11,4% do total de nascimentos no país. Em 2019, a taxa de mães adolescentes era de 14,7%. Os números melhoraram,
Mas a gravidez na adolescência permanece um problema de saúde pública, com reflexos principalmente na educação, levando muitos jovens ao abandono dos estudos. Como é que nós estamos em relação a essa maternidade precoce, essa maternidade juvenil? Quando a senhora começou até hoje, isso diminuiu ou é uma coisa recorrente? Nos anos 2000, nós tínhamos 750 mil partos, 750 mil adolescentes que deram à luz em 2000. Em 2024, nós temos 273 mil pessoas, adolescentes que deram à luz. Nós temos 32 meninas de 10 a 19 anos por hora que são mães. E no Brasil, nós estamos com níveis semelhantes a muitos países com baixa renda e que não têm o SUS. Como é que a gente consegue chegar de norte a sul, leste a oeste? Como é que o Ministério tem esse olhar? Porque tem locais muito mais difíceis de penetração. Qual é a estratégia? 11,4% dos bebês que nasceram no ano de 2024, eles são filhos de mães que não tinham mais do que 19 anos de idade, né? A gente costuma criar critérios de priorização para que o recurso financeiro e as ações de assistência técnica, que são o papel do MEC, elas cheguem mais fácil e mais rápido para os territórios mais vulneráveis. O Programa Saúde na Escola, por exemplo, ele prioriza escolas que estão localizadas em municípios com menor indicador de desenvolvimento humano, com menor condição de renda daquelas famílias, para a gente chegar um pouco mais perto, por exemplo, de estudantes que estão localizados em escolas, em aldeias indígenas, em comunidades remanescentes de quilombos. Laíse e Laiane, mãe e filha, hoje jovens adultas, mas que já passaram pela gravidez na adolescência. Laíse, me conta essa tua experiência. 14 anos, né? Pré-adolescência, eu não digo nem adolescência. Foi complicado, tanto questão emocional, questão física, porque é uma grande mudança. Sair de casa cedo, assim que descobri a gravidez, deu aquele choque, né, na família todinha. Quando você teve a notícia, o que pesou mais? O que você lembra? Um temor maior, um medo maior? A dificuldade, porque a minha mãe, a gente estava com 1 ano que tinha vindo para cá, para Brasília, né? A minha mãe com uma criança e 3 adolescentes, né, sozinha, e aí do nada, não deu tempo nem de se estabilizar. Então, as colegas que acabaram abandonando o estudo, não ter apoio, a responsabilidade cair só para elas, é muito complicado. Como o Ministério acolhe essas crianças, adolescentes que são gestantes e deixaram os estudos e querem voltar, estão voltando? Quais são as políticas públicas que nós temos para isso? Especificamente falando em adolescentes, crianças e adolescentes, eu queria destacar o programa Escola das Adolescências. É uma política pública inteiramente voltada para os sujeitos que estão lá na escola, nos anos finais do ensino fundamental, significa dizer que eles têm entre 11 e 14 anos de idade. Então, esse programa ele tem um conjunto de estratégias voltadas para a gente conseguir fortalecer um pouco mais a aprendizagem nos anos finais do ensino fundamental, mas ele se conecta muito com a etapa que esses adolescentes estão vivenciando, a transição importante nas suas vidas, né, do final da infância para o início da juventude. Então, a escola organiza formas de acolhimento, de escuta, de reorganização do currículo. Questão de escola, como é que ficou isso? Continuei estudando até um certo ponto da gravidez, mas chegou um ponto que teve que parar, que estacionar. E aí, depois que a gente tem o bebê, quem cuida da criança é a gente, não tem um responsável, digamos assim, ou a mãe, ou a outra avó da criança para ter apoio. Eu tive meu primeiro filho com 14 anos. Hoje estudo é tudo, né? Se você não tiver estudo, você não tem nada. Meu filho, eu cheguei a estudar e parei. E aí, depois de velho, eu vejo que tá acontecendo a mesma coisa, né? Então, eu vejo mães deixar de estudar para poder cuidar de casa.
importante destacar também o programa Pé de Meia, que apesar de ser um programa de permanência com foco no ensino médio, nas juventudes, onde a gente também tem um número expressivo de adolescentes que engravidam, a gente tem mecanismos de apoio financeiro para estudantes que, às vezes, por uma vulnerabilidade também socioeconômica, interrompem os estudos e, estando gestantes, isso se complica ainda mais, né? Vale ainda destacar o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, que foca essencialmente em estudantes que chegam a uma determinada série do ano letivo e que não conseguiram, de fato, apresentar os conhecimentos, tanto ter um bebê, né, na precocidade das suas vidas, de maneira tão juvenil, impacta as trajetórias, quanto também não estar conseguindo acompanhar os estudos. Sonho de voltar ao estudo, e isso... Concluir meu estudo, inclusive fazer faculdade de Direito, né? Eu tenho essa vontade, vou fazer ainda. Mas a gente vai abrindo mão por um tempo, né? Estudar primeiramente, né? Não ser pai cedo. E depois que ter uma vida melhor, depois dos estudos, aí sim poder pensar em ter filho. No programa Saúde na Escola, as equipes escolares com as equipes de saúde, elas se aliam indo para dentro das escolas e às vezes também levando estudantes para os postos de saúde para conhecer um pouco melhor os mecanismos de proteção e de prevenção a uma gravidez precoce, podendo entender um pouco melhor como funcionam os muitos mecanismos anticoncepcionais, para a gente criar uma cultura de entender um pouco melhor a importância do planejamento familiar, a importância da gente conseguir organizar um pouco melhor esse tempo importante da vida. Você, Laene, como foi lá no início? Na verdade, o médico pensou que eu pudesse morrer na cirurgia por conta de anemia, se eu não me engano. Tive pressão alta também, fiquei internada 1 semana a mais do que ele recebeu alta primeiro do que eu, né? O pessoal mais antigo fala que tem que ficar de resguardo, tudo, mas como era só eu e o pai dele, não tinha como ficar de resguardo. A questão, sua mãe falou do apoio emocional, que lá atrás faltou naturalmente, e você? Assim, de uma certa forma faltou porque a minha família, inclusive ela, não mora aqui, né, em Brasília comigo. Eu vim só eu e o pai do meu filho, né, na época. Então era só nós dois, pra tudo. A gente não contava nem com a minha família, nem com a família dele. Era só a gente. Para a gente entender por que o risco é maior numa adolescente. E nós tivemos 228 meninas, adolescentes, que morreram durante o parto ou logo depois do parto. É quase que uma por dia. A adolescência fica desnutrida, com anemia, e como ela começa tarde, o pré-natal, vai ter ganho de peso inadequado, né? Vai ter infecções e tem um maior desgaste físico e atraso no seu próprio crescimento. Quais são as consequências em relação para a mãe, para a vida reprodutiva futura e para o próprio bebê? Existem consequências? Esse bebê, ele pode primeiro nascer com baixo peso, que é diferente de parto prematuro. Parto prematuro é antes das 36 semanas, mas ela pode nascer mesmo de tempo certo com baixo peso. Do parto, antes do parto e depois do parto, a questão da saúde, de levar para a pediatra, como é que funcionou? Fui bem acolhida pelo sistema. Tive pré-eclâmpsia dela, né? Minha pressão foi para 17 alguma coisa e aí fiquei internada. Apesar dos médicos estar tudo nervoso, porque um adolescente, uma gravidez de risco. A senhora falou para o bebê e para a mãe jovem que tem um filho jovem. Se ela estiver ainda em fase de crescimento com 14 anos, ela vai parar o seu crescimento. Mas ela pode ter hipertensão na gravidez. E essa hipertensão que pode causar a eclâmpsia. Ela pode ter hemorragias depois do parto, porque o útero não tem essa contração que se espera pós-parto. Então, ela pode ter risco, sim, de morrer. Sem o estudo, o básico, muita dificuldade? Muita dificuldade. Eles exigem muito, e questão de experiência. Aí você ficou em casa muito tempo, perdeu muito tempo, não estudou, não conseguiu trabalhar por causa da vida cotidiana de cuidar de criança. Então fica complicado.
E aí até essa questão de trabalho, né? Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter um grauzinho de instrução. Hoje em dia, tudo que você vai fazer, tudo exige conhecimento. Uma quarta política que vale ser mencionada, que é o programa Ensino Médio Mais. Esse programa foca essencialmente estudantes que estudam à noite, estudantes do turno noturno. Muitas estudantes, ao engravidar, às vezes interrompem o ano letivo e voltam, né, depois de um ciclo de reprovação, 1 ano ou 2 anos mais tarde, já com a distorção idade série para aquele ano ali previsto. Então, o Ensino Médio Mais também promove um conjunto ali de iniciativas para ressignificar um pouco o ensino médio noturno, com muita busca ativa para trazer esses estudantes de volta para a escola, para que a gente consiga assegurar a terminalidade da educação básica. A questão dos estudos hoje, talvez, né, em algumas escolas até seja, né, um bom ponto, e eu até incentivo, né, e isso não tira o apoio do aluno, né, hora nenhuma, ele tem que estudar mesmo, ele tem que ter uma formação, né, mas eu acredito que a educação, ela vem primeiro do lar, sabe, eu acredito muito nisso. Se a educação não vir do lar, o adolescente ele não vai conseguir estudar em lugar nenhum. O projeto no Senado Federal altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo é promover ações para o enfrentamento ao abandono escolar por causa da maternidade precoce. Prevê oferta de condições adequadas de frequência e permanência escolar das mães adolescentes, dos filhos dessas estudantes, além da busca ativa das alunas que tenham interrompido a trajetória educacional. A maternidade, ela influencia, mas também acredito que a rede de apoio é o principal. Começa antes da gravidez. Eu acho que a educação em saúde nas escolas resolveria talvez metade desses problemas aí. O que a gente poderia falar sobre educação sexual nas escolas para adolescentes? Dentro do conjunto das ações do Programa Saúde na Escola, a gente tem exatamente esse eixo que olha para a reprodução, que olha para um tema de muita importância para a saúde. A gente leva elementos em oficinas pedagógicas de orientação para a realização de práticas nas escolas, dentro, por exemplo, do Programa Saúde nas Escolas, para que essas temáticas elas possam ser trabalhadas numa perspectiva de proteger o desenvolvimento humano dessas crianças e adolescentes, entendendo os riscos à saúde, os agravos à saúde que podem acontecer quando temos uma gravidez aos 10 anos de idade, aos 11 anos de idade, como é expressivo no Brasil ainda. A senhora recebe, já fez muitos partos, como a senhora disse inicialmente. A senhora poderia descrever como é que a senhora recebe essas meninas? Elas vêm confiantes, elas vêm desconfiadas, elas vêm com os pais, elas estão frágeis. Qual é o sentimento que a senhora percebe nessas meninas que chegam ao seu consultório? O sentimento que acontece é em relação à dificuldade do próprio corpo que ela tem e também de ser abandonada, criticada. Ela se sente tão sozinha que ela volta a engravidar. A gente está com um parceiro, a gente tem que ter a confiança ali e a gente tem que conversar com o parceiro. Como era só eu e o pai dele, não tinha como ficar de resguardo. E ele trabalhava fechado, né? E também não tinha como sair do serviço para ficar um mês em casa, ajudando a cuidar no pós-parto. Então era eu sozinha ali, e ele, meu filho, praticamente. É uma situação de epidemia. Nós conseguimos reduzir a gravidez, é uma vitória, né, no Brasil. 63% em 26 anos é muito importante essa redução, mas ainda nos coloca atrás de muitos países. E nós temos o Sistema Único de Saúde. Esse SUS precisa estar muito mais voltado para adolescente. E não é só para a menina, para o menino também. Ele é responsável, a gravidez não é da menina. Falamos de política pública, falamos de professor, de aluno. Vamos falar um pouquinho de família dessa adolescente. Como é que o Estado chega na família, porque tem que chegar no pai, na mãe, no responsável, para trazer essa criança de volta, esse adolescente de volta. Como é que é essa relação? Essa é uma questão que nos inquieta muito e tanto foi necessário fazer um letramento sobre a adolescência para os professores, diretores, coordenadores, quem está nas escolas,
quanto também for necessário fazer com as famílias. Então a gente está desenvolvendo material para que a família também entenda o que são esses rompantes que acontecem no comportamento do adolescente, por que a gente tem situações de autocometimento de violência cada vez mais presentes na adolescência, porque essas crises de sofrimento psíquico acontecem com tanta expressividade. Minha mãe, ela deu o que ela tinha no momento, né? A gente, depois que se tornou adulto, entendeu a necessidade do estudo e a gente correu atrás. Eu terminei com EJA, depois eu fiz um curso técnico, depois o superior, aí... A escola também deveria voltar com esses alunos, sabe? Voltar a entender por que ele saiu. Ah, virou mãe. Tem alguma forma da escola acolher? Laiane, você tem o Heitor, talvez queira uma menina, uma filhota, não sei. É esse o seu desejo? Já pensei, mas quando tiver um curso superior, formação, enfim, bem depois. Que bem depois, mais experiente, é mais, vamos dizer assim, entre aspas, fácil de lidar com a situação. Por mais que você termine os estudos tendo um filho, mas para você fazer um curso superior, né, uma especialização, não só para quem vai ficar com a criança, mas em questão do custo também, né? Porque tudo você tem que pagar, uma faculdade você tem que pagar, um superior, um tecnólogo, tudo você tem que estar pagando ali, né? Aí você tem que abrir mão, ou você vai fazer algo para o teu filho, ou você vai pagar o teu estudo. Nós precisamos de uma política pública, um programa nacional que envolva o atendimento às adolescentes e aos adolescentes, homens e mulheres adolescentes e jovens, desde 10 anos até 20 anos, e essa forma tem que englobar a educação, para que ela retorne à escola, mas tem que envolver também atividades culturais, esportivas. A saúde é um dos pilares, mas a gravidez na adolescência não se combate, não se cuida somente com o SUS, mas é com a intersetorialidade, com todos os setores. A escola tem que trabalhar com a autoestima. Vale destacar uma outra política que o MEC tem, que é o programa Escola e Comunidade, que se desenvolve através da organização de espaços de formação que a escola oportuniza para a comunidade do entorno. O MEC repassa um recurso para as escolas, para elas organizarem oficinas pedagógicas, trazendo a família e trazendo a comunidade para aprender junto com a escola. E uma das temáticas que a gente trabalha justamente tem relação com esses processos aí do planejamento familiar, os processos de orientação aí das famílias para o melhor acolhimento aí desses adolescentes. Meu filho, quando teve a primeira namadeira, eu dei para ele, né, o preservativo, dei para ele a fíbula, tudo bonitinho. É que eles pensam no futuro, né? Que lá na frente eles vão precisar, né? Os pais têm que entender que, por mais que eles critiquem, a primeira relação sexual, em média, no Brasil, está acontecendo entre 14 e 15 anos. Então, é preciso começar antes a mostrar para as adolescentes e para os adolescentes a responsabilidade de uma gravidez da adolescência. Adolescente, a família quer voltar a estudar. Como é que faz? Procura quem? Qual é o caminho? Cada uma das redes de ensino são 5.569 municípios, né? Muitos deles formam um sistema, alguns se juntam com os estados para integrar o sistema estadual de educação. Então, a gente tem calendários distintos no país inteiro. Então, o que se recomenda para esse estudante que interrompeu os seus estudos, que deseja voltar à escola, é que ele de imediato procure a escola mais próxima da sua residência para se informar sobre o calendário daquela rede de ensino e organizar a sua vida para esse retorno, porque certamente essas estratégias que eu apresentei, né, em termos de políticas públicas, orientam as redes e essas escolas para que acolham da melhor forma esses estudantes e tragam-os de volta para a jornada de escolarização formal. Para você ter opinião, para você falar sobre o que você gosta, sobre seguir o que você quer, tudo envolve estudo. Então, não tenho o que dizer a não ser continue. Mesmo que esteja muito ruim, muito chato, muito pesado, continue, porque lá na frente vai valer a pena. Mandar um recado para os adolescentes sobre essa questão da educação, da gravidez
precoce, de toda a responsabilidade que envolve esse momento. O que você poderia dizer para eles? Primeiramente, ter respeito, né, pelo próximo. Principalmente porque eles são do sexo masculino e quem mais sai perdendo é a mulher, né? Mesmo que eu vou trabalhar e vou pagar uma pensão, mas é a mulher quem tem que parar de estudar, é a mulher quem tem mudança no corpo devido à gravidez, até fica com problemas de saúde devido a um parto complicado. Doutora Albertina, eu queria encerrar com a senhora me dando assim quase que um recado para as autoridades. Os grupos educativos, que eu digo as rodas de conversa, no SUS, na cultura e na educação. A escola tem que promover pelo menos uma vez por semana. É preciso hoje trabalhar com a situação do bullying, da igualdade, da parceria, do projeto de futuro. O Brasil mostrou na epidemia da Covid que é capaz de ter ações rápidas. Eu vou trazer um recado que parece antigo, porque ele é de 1936, mas ele permanece muito atual, que é do meu conterrâneo Nísio Teixeira, o nosso patrono, né, da escola pública brasileira, onde ele falava que a escola ela precisa ser, de fato, esse espaço que habilite a gente também a melhor conviver. Nísio Teixeira falava muito da importância da escola como motora de promoção da democracia. Eu acho que tem uma ideia ainda muito nova desse escola novista, que é de trazer a perspectiva de que a escola deve ser essa grande engrenagem que faça todos os seres que nela habitam, né, desenvolver as suas máximas capacidades, potencialidades, para a gente desenvolver melhores formas de conviver. Então, as escolas estão abertas, especialmente a escola das adolescências, que pensa esse sujeito, ela está se revisionando a todo instante a partir dessa política, para que ela desenvolva melhores formas de aprender o conteúdo conceitual acumulado pela história da humanidade, mas também essas habilidades relacionais que nos habilitam a melhor conviver e construir o país que a gente deseja, muito calcado na justiça social e na profunda liberdade e respeito aí por todas as pessoas. Não é bom romantizar a gravidez, focar mais no estudo, no futuro. Você focar no futuro, que você quer para o seu futuro. Você é uma advogada, uma médica. Foca nisso, que é o mais importante, é o seu futuro. Namorado, marido, isso é depois. Quando você estiver bem, estudo, porque um estudo traz um trabalho melhor, um financeiro melhor. Alexandre Scarpelli, qual a importância das empresas monitorarem os riscos de transtornos mentais no ambiente de trabalho? É fundamental que as empresas estejam com um olhar atento para o gerenciamento de riscos ocupacionais, dos fatores de risco psicossociais, para evitar que surjam ou se agravem os transtornos mentais nos ambientes de trabalho. Agenda Econômica. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Sabes que yo me crié con mis abuelos, mis abuelas, quienes me hablaban de eso. Ahí fue que yo entendí lo que es Macunaíma. Por eso es que siento que yo creo que soy nieto de Macunaíma. Importante para mantener las tradiciones de las comunidades indígenas es para que los muchachos, los jóvenes, no pierdan esa cultura, esa costumbre que tienen las comunidades indígenas, que han tenido los abuelos. Y yo no perdí pues de hablar en Taurepán, y mi plato típico, mi bebida típica, eso no la he perdido para nada. Ahí estoy dando clases a ellos, los muchachos. Yo les cuento, yo los enseño a ellos todas las informaciones sobre la historia de Macunaíma, donde podamos mantenernos nuestra cultura viva. No solamente Macunaíma, hay muchas historias más que tenemos que contarle bastante. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil.
A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções e reformas de estádios e melhoria nas ruas. Minha mãe me disse, muita gente está contra a Copa. Por isso está tendo protesto, pois ao invés de colocarem o dinheiro nas escolas, na saúde, nas moradias e nos transportes, estão gastando dinheiro com os estádios. Mas temos que aproveitar que vai ter turista e gente e temos que aproveitar que vai ter celebridades e ver o Brasil ser campeão mais uma vez. E eu vou ir no jogo. E no caminho, vai se eu encontro o Neymar, eu ia pedir um autógrafo a ele. Nós temos um momento que grande parte da juventude está atravessando, digamos, um período muito triste. Essa geração de adolescentes agora é a primeira geração que de fato é exposta à rede social desde criança. Precisa, enquanto sociedade, também ter um olhar para essa adolescência. Algum dia eu imaginei que não valia a pena viver. Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A redução da maioridade penal voltou aos debates no Congresso Nacional. A PEC 32 de 2015, uma proposta de emenda à Constituição que propõe a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, foi aprovada na Câmara dos Deputados e pode chegar ao Senado. O tema divide opiniões. De um lado, há quem defenda que jovens a partir dos 16 anos já devem responder pelos seus atos da mesma forma que um adulto. A medida, segundo os que a apoiam, pode diminuir o sentimento de impunidade. Os contrários à redução defendem que pessoas com menos de 18 anos não têm discernimento para responder perante a lei. Para esse grupo, os presídios seriam escolas do crime que podem tirar dos jovens infratores as chances de reinserção social. A PEC da maioridade penal é polêmica. Nós recebemos muitos comentários e perguntas de internautas vindas dos 4 cantos do país.
E para respondê-las, nós recebemos agora a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, e o procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot. Eles vão responder as perguntas enviadas pela internet, pelas nossas redes sociais e outras questões elaboradas pela nossa equipe de jornalismo. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Nós estamos ao vivo no YouTube, no TikTok, no Facebook, no X, nas principais redes sociais. O Senado Live começa agora. Bom dia mais uma vez, doutora Daniele Tuotto. Bom dia mais uma vez, senhor Edilson Mongenot. Bom dia, Cibele Nunes. Bem-vindos a mais uma edição do Senado Live de hoje. Eu citei aqui na abertura algumas, um argumento, são muitos argumentos favoráveis e contrários. E nós recebemos, como eu falei, perguntas de internautas de todo o país. E um dos pontos mais discutidos, que vai ser a pergunta para iniciar essa nossa conversa, é sobre a eficácia, Qual seria o impacto positivo ou negativo na segurança pública caso a redução da maioridade fosse aprovada de 18 para 16 anos? Eu vou começar pela nossa promotora, a doutora Daniele Tuotto. Por favor, Daniele, a palavra está com a senhora. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Bom dia, colega Edilson. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, discutindo esse tema tão importante e tão polêmico, que é a redução da maioridade penal. Quando você faz essa pergunta, de qual é o impacto para a segurança pública, eu posso lhe dizer que o impacto é zero. Nós não teremos o impacto que se está divulgando por aí. Quando a gente olha para os índices, para os números, para os dados, para aquilo que efetivamente acontece, nós vemos que o dia seguinte à aprovação da PEC da maioridade penal vai ser mais um dia de insegurança no Brasil. Quando nós olhamos para a opinião pública busca a redução na maioridade, as pessoas querem segurança. Querem que diminua o número de roubos, querem que diminua o número de homicídios, a gente quer se sentir seguro. Só que os números indicam que a segurança, esses crimes, eles são cometidos por adultos e não por adolescentes. Então, quando nós olhamos, que nós temos lá 788 mil pessoas presas, 790 mil presos no sistema carcerário brasileiro, mas nós temos quase 300 mil mandados de prisão em aberto, nós vemos que seria muito mais eficaz para combater a insegurança pública no Brasil nós pensarmos em realmente prendermos aqueles adultos que já estão condenados, já têm mandado de prisão expedido contra eles. Nós precisamos pensar que o número de atos infracionais, que na verdade são os crimes, os mesmos, a lei fala crime para adulto, ato infracional para adolescente. O número de atos graves, de atos infracionais graves cometidos por adolescentes no Brasil é muito pequeno. E por isso que a gente fala com segurança que o impacto seria muito pequeno. Eu tenho 1.000 adolescentes hoje no sistema socioeducativo, somando todas as unidades do país, envolvidos com homicídio. Mas eu tenho 33 mil mandados de prisão em aberto pelo mesmo homicídio. Então, quando nós olhamos para as organizações criminosas, para a impunidade, para a falta de articulação para o cumprimento desses mandados, nós podemos dizer seguramente que a segurança pública, ou melhor, a insegurança pública, não é gerada pela fixação da imputabilidade penal aos 18 anos no nosso país. Doutor Edilson, qual é a sua opinião sobre a possível eficácia caso a maioridade penal fosse de fato reduzida de 18 para 16 anos? Quais seriam os impactos para a segurança pública brasileira? Os impactos, contrariamente ao que disse minha colega do Ministério Público do Paraná, eles não são zero. Até observei a linguagem. Iniciou dizendo que seria um impacto zero, para depois dizer que seria um impacto reduzido. Permitam-me me apresentar. Tenho 38 anos de Ministério Público. Em matéria de combate à criminalidade, conheço bem. Reduzir-se a importância dos menores no cometimento dos crimes no cenário do país é quase que uma prova de desconhecimento da realidade do país. Os menores, pelas organizações criminais, são instrumentalizados, porque
não existe uma responsabilidade penal daqueles entre 16, 18 anos, 15. Então, eles são atirados ao crime, instrumentalizados pelas organizações criminais, justamente porque não têm contas a prestar à justiça penal. O chamado Estatuto da Criança e do Adolescente permite somente uma internação por 3 anos, máxima. Se nós pegarmos a França, berço dos direitos e garantias individuais, berço dos direitos do homem, e é com os estrangeiros que nós temos que aprender sobre o direito, porque nós não o inventamos aqui, nós somos reprodutores da inteligência alienígena, da inteligência de fora. Na França, nós temos um Código Penal de menores, que permite uma punição de 20 anos para menores, e em caso, 20 anos, veja, comparando ao Brasil, absolutamente nada a ver. E quando nós temos os menores de 16 a 18 anos que cometam crimes, se um crime para um adulto mereceria prisão perpétua, que na França tem, lá seria retirada, suprimida para este caso, a menoridade e aplicada uma pena de até 30 anos, de 16 a 18 anos de idade. O cenário internacional, ele é assim, pune-se pelo menos com 16 anos de idade. A partir daí, existem muitos países que com 14, com 13, mas aos 14 anos de idade, a chamada Associação Internacional do Direito Penal já recomendava que a punição fosse a partir desta idade, já na década de 50. A ONU e a Unicef recomendam que se puna, se tiver que se punir, a partir dos 14. O Brasil é uma res desgarrada da inteligência internacional. E nós não podemos dizer que não teria impacto, porque são poucos os menores que cometem crime. Por quê? Se são poucos os menores que cometem crime, não haveria por que se preocupar com uma eventual punição a eles. Mas é porque existem menores que praticam crimes terríveis, que são colocados agora, sem inclusive a proteção da lei, porque a pretexto de protegê-los, se os atira nas mãos das organizações criminosas. E nós temos que construir uma responsabilidade penal. A responsabilidade penal, a consciência do país, ela se dá explicando àqueles que já entendem que a partir de 16 anos de idade já mereceria uma punição. Você bem colocou a expressão discernimento. Quem ousaria dizer que aos 16 anos de idade o jovem hoje não tem discernimento? Quer dizer que o jovem brasileiro, ele está aquém dos jovens dos outros países, do Paraguai, da Argentina, do Chile, da Venezuela, um país socialista, ou de Cuba, onde todos têm um discernimento a partir de 16, a partir de 14. O jovem brasileiro, somente quando magicamente chegam os 18 anos, é que ele passa a compreender. Há de se abandonar esta paixão na defesa dos menores que cometem crimes, sobretudo crimes graves. A proposta de reforma da Constituição Federal, de acordo com ela está hoje, é que dos 16 aos 18 anos de idade se possa punir aqueles que cometam crimes graves. Um estupro, um latrocínio, um homicídio. Nós sempre nos perguntamos pelos direitos dos acusados. Eu quero saber quando que o processo penal brasileiro vai passar a aceitar a importância da vítima e discutir com maturidade, aí sim com discernimento, os direitos de uma sociedade que sangra com aproximadamente 50 mil homicídios por ano. Os números... Muitos deles praticados, inclusive, por menores. Os números realmente assustam. A segurança pública é um dos temas que hoje mais preocupa a nossa sociedade. E essa questão da maioridade está mostrada aqui no nosso programa como é realmente uma questão polêmica. Muitos internautas perguntando, alguns comentários que vão ao encontro do que os nossos convidados estão falando. Cibele Nunes, o que você traz para a gente, já que eu estou falando das redes sociais e a participação está intensa hoje? Vamos lá, o que você traz? Bom dia, Marcelo. Bom dia à nossa audiência. Estamos com muitas pessoas nos assistindo pelo TikTok agora. E eu vou trazer para a doutora Daniele e para o Edilson a principal pergunta que nós recebemos nas redes sociais e também vimos que é o que as pessoas mais buscam na internet sobre o tema. Todo mundo quer saber quais são os dados que nós temos contra ou a favor da redução da maioridade penal. Doutora Daniele.
Sim, a gente tem que esclarecer aqui, porque é aquilo, né? Os dados precisam ser discutidos acima da paixão, acima do posicionamento político, acima, né, das paixões sobre o tema de um lado ou de outro. Quando a gente está falando aqui, né, e foi colocado pelo meu colega, da questão da responsabilização dos países do direito comparado, vamos falar em dados. 79% dos países do mundo, eles têm a fixação da maioridade penal aos 18 anos. São duas coisas distintas, gente. A idade mínima para responsabilização e a idade da responsabilização lá no sistema criminal. Então, uma coisa é a fixação da maioridade penal, a outra distinta é a situação da idade mínima para responsabilização. O Brasil não está em descompasso. O Brasil tem a responsabilização a partir de 12 anos. Dos 12 aos 18, um adolescente é responsabilizado, inclusive com privação de liberdade. As pessoas precisam entender que com 12 anos eu tenho meninos em regime fechado, em grades, em celas, que nós chamamos de alojamento, mas que são exatamente iguais celas do sistema prisional. Então, a responsabilidade por atos contrários à lei no Brasil está fixada em 12 anos. Abaixo dos 14 da França, abaixo dos 15 da grande parte dos países que nós temos. Então, fala assim, a Argentina baixou a maioridade, a idade mínima para responsabilização. No Brasil, a idade mínima é 12 anos. O que fica de 18 para cima é a responsabilidade no sistema criminal. Nós temos, dos 12 aos 18, uma responsabilidade sobre a égide do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ele é sim processado, ele é sim privado de liberdade, mas ele tem um sistema diferenciado de responsabilização. E isso acontece na maior parte dos países do mundo. Diferente da maioridade penal, que é a partir dos 18 anos. Então, não há impunidade, não há ausência de responsabilidade. Nós temos a fixação da idade mínima de 12 anos no Brasil, quando a maior parte é 14, é 15 anos. O próprio documento que foi citado aqui, né, da recomendação do Unicef, da ONU, sim, é para 14 a idade mínima de responsabilização, que no Brasil já é de 12 anos. Então, eu acho que as pessoas têm que compreender que são dois sistemas distintos. E por que sistemas distintos? Porque as normativas internacionais que o Brasil é signatário assim recomendam, né? E nós temos, para além de questões jurídicas, questões biológicas, questões de desenvolvimento de maturação neurológica, né? Que precisam ser considerados. Quando o Brasil escolheu, por política criminal, a fixação da imputabilidade penal lá nos 18 anos, o fez não porque quis, baseado em critérios científicos, em critérios técnicos e seguindo o que a maior parte dos países faz, que é a fixação aos 18 anos. O que nós precisamos deixar muito claro aqui, né? Que quando se fala do número, né? Se pergunta de número aqui, a gente tem que pensar que, não é zero. Não é zero, mas é ínfima. Né? É muito pequena. É sim muito pequena. Basta a gente olhar os números. Então, é preciso deixar muito claro que a idade mínima de responsabilização no Brasil é de 12 e não de 14, de 15, como na maior parte dos países. Responsabilidade existe, não no sistema prisional. Doutor Edilson, sobre esses dados, o que o senhor traz para a gente, comentando aqui a pergunta da Cibele e também a fala da nossa promotora Daniele Tuotto. Permita-me inicialmente dizer que uma visão angular é aquela que enxerga sobre um ângulo, portanto, questionável. Eu aprecio muito a visão esférica, que busca enxergar o todo. A visão angular é aqueles que têm prática, mas às vezes não tem teoria, ou tem teoria, mas não tem prática. Eu tenho 38 anos de Ministério Público, sou doutor pela Universidade Complutense de Madrid e professor de Direito Penal Comparado. Quando eu afirmei que a responsabilidade penal, na maior parte dos países, é a partir dos 14 anos, eu não fiz jogo de palavra, eu fui claro. É a partir dos 14 anos. Quando minha querida colega diz que no Brasil já existe a responsabilidade, ela suprime a expressão penal e diz que já são responsabilizados e que quando os menores, com menos de 18 anos de idade, são segregados, são separados, é a mesma coisa
praticamente que uma cela. Ué, se é a mesma coisa, não há razão, então, para se preocupar com a responsabilização penal, se seria a mesma coisa. O problema é que não é a mesma coisa. É aplicado o ECA com um prazo máximo de internação de 3 anos. Quando se diz que na França é a partir dos 14 anos, não é. É a partir dos 13 anos. A responsabilidade penal na França. Portanto, não há jogo de palavras. Quando a Constituição Federal no Brasil diz que os menores não serão responsabilizados com menos de 18 anos, ela é claríssima. Responsabilidade penal. E nós precisamos dizer àquele que tem 16 anos de idade, de 17, que se ele pode votar, se ele é um cidadão, nós temos que parar com a artificialidade de um discurso de faz de conta. Ele é capaz de decidir os destinos políticos do próprio país em que vive, mas não pode ser responsabilizado penalmente, como se ele não tivesse discernimento sobre o que ele faz. Este é um mundo absolutamente artificial, em descompasso com a realidade, absolutamente distante da realidade do direito penal comparado, e me custa acreditar que hoje, em 2026, alguém defenda, à luz do Brasil atual, que um jovem de 16, 17 anos de idade não saiba o que faz, não seja capaz de entender o caráter ilícito de um fato e, portanto, nós devemos sempre tratá-lo aplicando-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem um olhar todo protetor para o menor, mas que se esquece absolutamente de que a responsabilidade penal há de ser endereçada a todos que tenham discernimento, como na imensa maioria dos países. Então, se falar em responsabilidade, como disse a minha colega, é aplicar o ECA, que é insuficiente, absolutamente incapaz de dar uma resposta efetiva ao drama da criminalidade nacional. Combater o crime, eu combato há 38 anos. Estudar o direito penal comparado, eu estudo e dou aula, inclusive, lá fora. Então, eu digo, o Brasil está em descompasso. E eu não ficaria aqui recitando agora números, porque são aquelas estatísticas que a gente pega daqui ou pega dali e aprecia aquela que mais nos convém para trazer ao cenário nacional. Eu pergunto, quer saber o que é interesse ao país? Submetamos, então, a um grande plebiscito, a um questionamento, saber o que a população nacional gostaria. Esse seria um ponto até interessante, até esse é um ponto, se der tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso também, se seria o caso de, a gente está falando aqui de uma cláusula pétrea, já que o senhor falou também sobre a questão da proteção, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, propõe à nossa juventude e também acaba sendo um princípio da nossa Constituição, esse princípio da proteção integral. Agora, existe um ponto aqui, a gente está falando em dados, nós estamos falando de segurança pública, nós estamos falando de políticas públicas. Há um ponto muito importante nesse nosso debate, que também foi alvo de perguntas de vários dos nossos internautas, que diz respeito à questão da ressocialização. Se queremos ter uma segurança pública, mais eficiente, mais efetiva, nós precisamos combater o crime. Ok, eu acho que nisso todos concordam. E já que o objetivo é esse, né, a questão da ressocialização desses jovens infratores. Eu pergunto, essa foi a pergunta de muitos internautas também, Pedro, do Rio Grande do Sul, Elizabeth, do Rio de Janeiro, Sabrina, do Distrito Federal, José, do Rio Grande do Norte, Clarice, do Paraná, Cristiano, de Minas Gerais, Gentil, do estado de São Paulo, todos falando sobre essa questão da ressocialização. A redução da maioridade penal prejudicaria a reinserção desses jovens, a reabilitação desses jovens para voltar à sociedade, não mais como delinquentes, mas sim como pessoas corretas, que não cometam, que não reincidam no crime? Doutora Daniela. Bom, se a gente for olhar, né, mais uma vez aí, o que dizem, né, os dados, não são dados daqui e dali, não são dados caçados por aí, são dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão, do Conselho Nacional de Justiça, são dados, né, da Secretaria Nacional do Sistema Penitenciário, que indicam
que nós temos uma taxa de reentrada, ou seja, o cidadão que sai de um presídio e retorna, em torno de 42,5% no Brasil. Isso são as estatísticas oficiais, que são os sites oficiais desse país. Então, nós temos 42,5% dos adultos que ficam 10, 15, 20 anos numa unidade prisional e retornam ao crime. Quando nós olhamos os dados dos adolescentes, os dados do Conselho Nacional do Ministério Público indicam que em torno de 20, 23% desses adolescentes, eles acabam retornando a cometer algum ato infracional. Então, metade. Nós precisamos apurar esses dados, precisamos melhorar essas informações, sem dúvida alguma. Mas hoje o que se diz, o que se tem de dado oficial, são esses. Quando a gente fala também, vai melhorar ou vai piorar? Veja, é público e notório o que acontece com o sistema prisional hoje. O domínio das organizações criminosas, o domínio das facções criminosas, nós sabemos muito bem. Basta você abrir os jornais, você assistir televisão hoje, para você ver operações que demonstram que de dentro dos presídios continuam gerenciando o crime organizado. Então, a gente tem que imaginar qual é o benefício de colocar um adolescente de 16 anos dentro desse sistema que nós sabemos e que o Supremo Tribunal Federal já declarou como estado de coisas inconstitucional, pela péssima estrutura que tem lá. Então, veja, se eu estou falando que a maior parte dos adolescentes, 80% dos adolescentes que vão para o sistema socioeducativo saem reintegrados socialmente, qual é a vantagem de colocá-los no sistema prisional? Para que eles possam aprender, possam ser cooptados com mais facilidade pelas organizações criminosas. Então, se nós temos uma possibilidade de recuperação, aqui muito entre aspas, de reintegração social do adolescente, é nesse sistema diferenciado que é o sistema socioeducativo, e não lá no sistema prisional dominado pelas organizações criminosas. Eu falo aqui mais uma vez, nós precisamos, para combater a insegurança pública, combater o crime organizado e não pensar na maioridade penal. O que vai acontecer se eu pegar os meninos de 16 e colocar no sistema prisional? As organizações não vão deixar de atuar, elas vão reduzir, vão pegar meninos mais novos para ser a força braçal aí do crime. Então, a gente tem que pensar que vai sim piorar, porque nós vamos colocar indivíduos menores em formação, com cérebros em formação e muito mais suscetíveis ao ambiente como é um adolescente. Qualquer um que está nos ouvindo consegue compreender o que é a impulsividade, o comportamento e a inconsequência de um adolescente, e que ele está em formação, comparando ele com um adulto. Então, você pegar um de 16 anos de idade, colocar nesse ambiente pernicioso, desestruturado, que é o sistema prisional, com certeza vai ser muito pior para ele. Tá, agora vamos passar a palavra para o doutor Edilson, complementando a nossa pergunta. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista para dar o equilíbrio necessário ao debate. Senhor Edilson, o que o senhor tem a dizer a respeito dessa questão da reinserção social quando numa possibilidade de redução da maioridade penal? O senhor acha que isso poderia prejudicar a reinserção desses jovens? Há um equívoco. Em 2015, eu fundei a Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais no Brasil. E dentre um dos propósitos que nós ensinamos desde então o Brasil comete um erro gravíssimo. Imagina que a função exclusiva da pena ou única é a ressocialização do cidadão. Ora, isto é um erro gravíssimo. Sequer a Constituição Federal fala explicitamente em ressocialização. A ressocialização ou reinserção, ela é desejável. Mas é um fim imediato da pena, não um fim imediato. O fim imediato é punir pelo mal grave praticado, porque tudo na vida há de ter uma consequência, sobretudo para aqueles que entendem o que fazem. Quem opta pelo caminho do crime, e eu não vou falar de impulsividade de menores, porque os grandes delinquentes são o que nós chamaríamos no passado de psicopatas, esses vão continuar impulsivos ou maldosos, ou a característica que
que queiram, até os 50 ou 60 enquanto viverem. Então não se trata aqui de falar de impulsividade de garoto, não. Eles são maus, ninguém está falando, sobretudo porque os próprios menores de 16, 17 anos de idade, 18, às vésperas dos 18 anos de idade, eles cometem o crime com muita calma, fazendo pontaria, elegendo a vítima com frieza, instrumentalizado pelas organizações criminais. Minha colega disse, vão para o sistema criminal, vão para o sistema de prisional, onde as organizações criminais dominam. Não precisam ir para lá, para a dominação das organizações criminais. Fora mesmo, antes de irem para lá, eles só vão para lá porque já foram instrumentalizados pelas ORCRIMs. Por quê? Porque o direito penal brasileiro não quer puni-los, não quer dar a responsabilidade a rigor. Doutor o direito Edilson. penal não quer mesmo punir nem a eles, nem os hoje maiores de 18 anos de idade. Só Doutor Edilson. do jeito que cometeram um crime. Desculpa interromper, porque nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez ao tempo dos senhores. Tivemos aqui um debate com exposição de diferentes pontos de vista, os dois muito bem fundamentados. Eu agradeço mais uma vez a participação do Dr. Edilson Mongenot, do Ministério Público de São Paulo, Dr. Daniele Tuotto, do Ministério Público do Paraná, e Cibele Nunes, que trouxe as perguntas das nossas redes sociais, dos nossos internautas, a quem eu agradeço sempre também por acompanhar o TV Senado Live, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, sempre trazendo um tema de interesse nacional e diferentes pontos de vista. Envie sempre as suas perguntas e opiniões pelas redes sociais do Senado, pelo portal E-Cidadania. Assine o canal da TV Senado no YouTube, no TikTok. Assine o nosso perfil também no Instagram e nas principais redes sociais. Assim vocês acompanham da fonte, diretamente da fonte, tudo o que está sendo discutido no Poder Legislativo. Na TV Senado, democracia todo dia. Obrigado. Tirando a palavra independência, do contexto de independência do Brasil, qual é a primeira coisa que você pensa? Talvez seja humor, né? Porque o humor tem que ser uma coisa muito independente, senão ele não funciona. Não se fala da participação popular. Os que são usados, fazem guerra, morrem. Mas o herói é Dom Pedro, é sempre quem manda, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Mais de 70% da população acredita em fake news sobre saúde.
É o que revela um estudo publicado na revista Nature. E você, como tem buscado informações sobre sintomas e prevenção de doenças? Hoje, com tanta informação disponível, fica difícil reconhecer o que é verdade, não é mesmo? Mas vou deixar um alerta. Muito cuidado com aqueles conteúdos repassados por pessoas que a gente nunca ouviu falar, especialmente nas redes sociais. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o Serviço Oficial de Combate à Desinformação do Senado. E hoje a gente conversa com Mariana Zattar, pesquisadora da Fiocruz, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem dedicado aí o seu tempo a compreender a desinformação na área da saúde. Mariana, seja muito bem-vinda ao Cidadania. Obrigada, boa tarde pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente aprender, dialogar sobre desinformação. Tá certo. Eu sei que você tem uma pesquisa aí em relação à vacinação contra a dengue, né? Como é que você percebeu que a emoção é usada para que as pessoas aí compartilhem informações sem antes dar aquela checada para ver se aquilo ali é verdade ou não? A emoção faz parte da desinformação, faz parte da informação. Afinal, desinformação é também uma informação. E a informação, assim como a emoção, é aquilo que nos afeta. Quando procuramos uma informação, ou até quando procuramos uma desinformação, porque é importante também considerar isso, tende a ser essa procura de forma a validar o que achamos previamente. E não necessariamente dialoga esse viés de confirmação com o fato ou com a evidência científica. E aí temos entrada a partir dos estímulos de sentimentos, emoções, especialmente da raiva, do medo, da angústia, para a aderência das estruturas de desinformação relacionadas à vacina, a diferentes aspectos do campo da vida, do mundo da vida e também da saúde. Por exemplo, quando você fala viés de confirmação, é mais ou menos assim, minha mãe sempre falava isso, bem que a minha avó falava. E na saúde, a gente sabe que tem aquela coisa assim das lendas, né? Tomar leite com manga faz mal, não faz mal. Isso se confunde um pouco e acaba também ajudando, né, a desinformação a propagar? Sim, é importante entender também que o senso comum faz parte da vida, é também um tipo de sabedoria, também entendendo que a ciência produz conhecimento científico, dada o método, a estrutura da pesquisa científica. O viés de confirmação vai responder, vai fomentar também o caminho para que nós busquemos informações relacionadas a diferentes assuntos. E a construção desse viés de confirmação está relacionada a todo o nosso percurso na vida, as experiências que nós temos, as pessoas que nós conhecemos, as informações às quais nós temos acesso. E o nosso seio familiar, as pessoas mais próximas vão influenciar diretamente naquilo que nos organiza para enxergar o mundo. Não que isso seja determinante ou que isso limite as nossas experiências relacionadas à informação, mas que deve ser também considerado. E aí, a partir disso, eu reconheço diferentes sabedorias, reconheço também o campo científico, a produção do conhecimento científico para pensar em informação. Então, idealmente, temos que considerar as nossas experiências prévias, as nossas formas de observar o mundo e também reconhecendo as evidências, os fatos científicos, a produção científica do conhecimento para que saibamos sobre diferentes assuntos no campo da informação ou qualquer outro campo do conhecimento. Bom, a gente sabe, recentemente aí foi publicada uma pesquisa mostrando que é nas plataformas digitais que as pessoas estão se informando, né? Então, fica ainda mais evidente, né, esses cuidados que a gente tem que ter quando a gente está ali simplesmente navegando naquele feed infinito, né? Aqueles vídeos, eles vão rodando de forma automática ali, Mariana. E é muita informação, né? Isso também dificulta a gente conseguir entender até que ponto eu posso confiar nesse conteúdo, até que ponto essa pessoa realmente ela tem responsabilidade sobre o que ela está falando. A confiança é item essencial para avaliar uma informação ou então para identificar uma desinformação. A confiança está diretamente relacionada à autoridade, que pode ser inclusive a própria plataforma, a estrutura, o gênero discursivo da informação que nós temos acesso, ao gênero, por exemplo, relacionado à notícia,
qualquer informação é sempre construída por outra pessoa e para uma pessoa, ainda que tenha a intermediação de uma plataforma. E aí eu quero dizer com isso que, para além do ambiente digital, é sempre importante dizer quem está comunicando aquela informação, sempre importante identificar quem está comunicando aquela informação, quais são os objetivos, qual é a finalidade, porque sempre quer dizer alguma coisa para alguém. Na estrutura da informação, a informação sendo uma construção social, tem a participação comunitária, coletiva das pessoas, de forma contextual e situada. Então, é sempre importante entender em qual ambiente estou me informando, qual é a finalidade. E aí, se fizermos analogia a um jornal impresso, por exemplo, podemos pensar na editoria, que diz o que é o jornal, a que ele se presta, qual é o posicionamento político, econômico, social daquela fonte de informação. E não diferente acontece nas plataformas sociais, entendendo a estrutura que se dá para o acesso à informação, mas também sabendo a origem da informação a partir desse ambiente. Então, assim, para quem está em casa vendo a gente agora, um caminho seria, por exemplo, eu estou recebendo uma informação, mas eu nunca vi aquela pessoa. Chegou até mim porque o algoritmo entendeu, bom, ela está querendo saber informação sobre Monjaro. O algoritmo entendeu, a Sara quer saber sobre Monjaro, vou entregar. Mas qual que é o primeiro passo? Eu tenho que ir atrás, saber quem é aquela pessoa que está falando aquela informação, às vezes chegar ali no comentário, cobrar, mas você está se baseando em qual estudo, qual é a fonte? Como é que a gente se protege aí nessa navegação digital, né? É importante entender a informação como um fenômeno complexo e sempre de forma complementar. A pessoa que nos envia uma informação ou que compartilha a informação pode ser um critério a ser considerado na avaliação da informação que a gente está utilizando, mas não exclusivamente. Não é só porque conhecemos ou desconhecemos uma pessoa que está compartilhando uma informação conosco que vai tornar ou que vai dar o selo de validade, de veracidade àquela informação, tirando da caixa de desinformação. Também a autoridade, a autoria, quem escreveu a informação, é importante sempre avaliar, entendendo de forma a considerar quais são as experiências, os conhecimentos que a pessoa tem, porque uma pessoa pode ter uma formação específica, com uma titulação avançada sobre um assunto e estar falando sobre outro de forma desavisada, como uma pessoa que está dando um testemunhal falso, por exemplo. Então, não necessariamente uma categoria ou um critério específico para avaliação de uma informação vai nos dar essa segurança. É importante pensar de forma complexa, solidária, entendendo sempre o que aquela informação quer dizer, qual o impacto que vai ter. Então, antes de compartilhar, por exemplo, pensar antes de compartilhar, entendendo quais são os prejuízos que aquele compartilhamento pode causar, verificar de forma amplificada as informações que se tem acesso, procurar em outras fontes de informação. Então, se eu vi, por exemplo, pesquisei sobre Monjaro, vou pesquisar em outras fontes de informação que não só nessa plataforma ou não só com essa pessoa que escreveu, a pessoa autora, responsável, influencer, por exemplo, pela informação que está vindo até mim. Então, sempre de forma ampliada e cuidadosa, pensando nas relações de confiança em quem diz sobre um determinado assunto, tema que me afeta e que me move. Mariana, a gente também sabe, né, que na área de saúde tem muito uso de inteligência artificial, especialmente com a imagem do Dr. Drauzio Varella, né? A gente sabe que é campeão, né? Assim, muito uso da imagem do Dr. Drauzio Varella, que é uma pessoa que passa, né, a confiança ali naquela área da saúde como médico. E aí, quais são os cuidados? Porque está aumentando muito o uso de inteligência artificial nessa área? Na produção, eu acho que em todas as áreas da vida, a inteligência artificial generativa vem sendo utilizada, vem sendo disseminada. E a questão pode ser menos tecnológica, se pensarmos de forma efetiva em como lidar com os desdobramentos relacionados, se dá mais em como vamos interagir com essa informação, quais são as nossas responsabilidades,
a utilização da figura, da pessoa, da imagem do Drauzio Varela tem a ver com a confiança, é uma pessoa que tem confiança, tem autoridade científica também relacionada à saúde. Então, essa apropriação da imagem do Drauzio Varela está ligada diretamente à aproximação pela confiança. A utilização, quando vemos, por exemplo, um vídeo com a imagem dele, talvez a confirmação para ver se foi utilizado de forma devida ou indevida é complementar, vendo na própria página dele, numa plataforma específica ou num site confiável, em fontes de informação complementar, por exemplo. Vai assistir alguma coisa sobre Monjaro, ver outras fontes de informação que falem sobre nutrição, sobre estudos relacionados a endócrino, ao sistema endócrino e tudo mais. Então, sempre de forma a ampliar tanto a percepção quanto o reconhecimento daquele item como fonte de informação. Sim, no caso, por exemplo, do Dr. Drauzio Varela, ele tem perfil oficial, Exatamente. né? Ele tem site também. Então, sempre vai ali naquela fonte original, né? Para ver, será que ele está falando isso aqui mesmo? E aí, pegando esse gancho, eu queria entender assim, será que as pessoas estão habilitadas a verificar? Será que elas sabem onde ir? Porque eu também acho assim, às vezes a pessoa nem é que ela acredita de imediato. Sim. Mas também não sei se ela consegue entender aonde ir para verificar aquela informação, né, Mariana? Sim, e é até bem importante pensar sobre isso para não cair no risco de achar que é uma habilidade ou algo meritocrático, individual. É importante também considerar todos os fatores que envolvem a vida das pessoas, os tipos de acesso, se está usando pelo celular, se está acessando pelo celular, pelo computador, isso também vai influenciar. E da importância de pensar na verificação, entendendo o item no contexto, a informação, a notícia que está aparecendo ali, em qual contexto, quais são as outras informações relacionadas, sempre de forma complexa, sempre de forma a relacionar com fonte de informação oficial e também aí trazendo, né, também toda a responsabilidade das autoridades, que a gente chama de autoridades epistêmicas, científicas, também para organizar, para dar acesso às informações às pessoas que não estão naquele campo científico e precisam complementar as informações. E aí temos estruturas de divulgação científica, aproximando o que se sabe cientificamente para as pessoas que não fazem parte dessa comunidade discursiva, desse campo científico. Então, essa corresponsabilidade das autoridades epistêmicas, das instituições que podem ser nossas fontes de informação e nossa também nos acessos, nas práticas informacionais, na forma que nós lidamos diariamente com as informações. Por exemplo, no caso da vacinação contra a dengue, né, que você fez a tua pesquisa, o que mais te chamou a atenção, assim, né, em relação aos atores, né, aqueles que estavam ali envolvidos na propagação daquele conteúdo que não era verdadeiro? A construção da propaganda de opiniões. A propaganda a partir também fomentada, e voltando à primeira pergunta, às emoções, aos sentimentos, a partir da raiva, da segmentação, da polarização, a uma estrutura que quer polarizar, que quer segmentar, e aí muito afeita a propaganda, a uma estrutura de exploração, inclusive comercial, dessa polarização. Então, isso salta aos olhos, o cuidado também que se deve ter nessas relações de sentimentos, de afeto, de emoções, nos ambientes que, de algum jeito, nos despertam sentimentos que nós, às vezes, nem sabemos que temos. Isso chama bastante atenção e do cuidado no sentido de promoção, por exemplo, no campo da saúde, de promoção da saúde. Não só da prevenção, não só do tratamento, mas também da promoção, ofertando informações confiáveis para que as pessoas possam complementar as informações que tem, por exemplo, no discurso antivacina, de hesitação vacinal, anticiência, de negacionismo científico. Também vem chamando cada vez mais atenção nesse ambiente relacionado à vacina a apropriação de discursos da saúde
servindo a interesses ideológicos específicos que não se prestam especificamente à ciência. Então, o saque, a captura de discursos, de termos do campo científico para servir a projetos específicos com determinadas ideologias. Então, como a gente vai diferenciar, Mariana, o que é fake news, o que é uma desinformação que tem intenção, né, de manipular, de prejudicar, de apenas uma opinião que a pessoa deu ali, né? Uma opinião igual, às vezes, é isso. Minha avó sempre falava que funcionava, então funciona porque na minha família é assim, né? Como é que a gente vai diferenciar essas duas coisas? Nessa relação, é importante entender o nosso papel na construção da informação. Entendendo que a informação e a desinformação são construções coletivas, eu tenho um papel, eu assumo uma responsabilidade e sou corresponsável também pelas informações que são criadas no meu entorno, quando eu compartilho uma informação, quando eu sigo um perfil específico. Então, a partir da responsabilidade pode ser a ideia, né? O caminho a partir da responsabilidade pode ser um caminho para nos ajudar nessas relações, pensando em manifestações também de desinformação a partir, por exemplo, de fake news, que são as notícias falsas que se apropriam de gênero, da estrutura de uma notícia, por exemplo, com conteúdo enganoso. A ideia também relacionada à intencionalidade pode ser um caminho, e aí, de novo, reconhecendo o que significa aquela fonte de informação, o que significa o perfil, o que significa o que quer dizer, qual é a finalidade de um perfil, de um influencer que talvez sigamos, quais são as páginas que nós curtimos. Então, essa ideia, a prática relacionada, a prática que traz consigo, que traz com ela, melhor dizendo, a harmonia, a solidariedade, a responsabilidade pode ser um primeiro passo para que tenhamos um ambiente mais harmônico, mais harmonioso, pensando em informação. Em relação ao Congresso, né, esses projetos que estão aqui, seria uma forma, por exemplo, essa regulamentação? A regulamentação é essencial. É importante, inclusive, pensando em soberania nacional, soberania digital, entendendo também que não há mais, não temos mais como pensar numa estrutura que se dizia como uma estrutura aberta, ampla, democrática. Já não é bem assim. Já entendemos que existem manipulações, que nos voltam, né? Que nos colocam em ambientes com mais propaganda, seja de ideias, seja de serviços, de produtos. Então, a responsabilidade também nacional, salvaguardando a soberania, a partir de uma regulamentação é essencial para que possamos caminhar de forma mais harmoniosa e não só colocando a responsabilidade no sujeito. A responsabilidade individual na informação, na produção, na dinâmica de produção da informação é essencial, mas entendendo também que é um ambiente complexo e que não está também só nas nossas mãos e nossas responsabilidades, sob o risco de cairmos também, de novo, na meritocracia, em gramáticas neoliberais que colocam sempre no indivíduo, na gente, todo o problema social, e não é só isso. Sim, mas assim, por exemplo, hoje mais cedo, né, eu estava conversando com um colega e a gente como jornalista, né, falando, bom, antes você tinha essa mediação, né? Sim. Ali quando a gente estava na TV, no rádio, no jornal, existia uma mediação, alguém estava filtrando, estava checando. Hoje a pessoa com ela mesma, né? Ela que vai olhar ali e ter esse entendimento. Será que isso aqui é verdade? Será que não é? Então, parece que está todo mundo igual, todo mundo... eu tenho celular, eu acesso o WhatsApp. Mas isso também demonstra um aumento de desigualdade? Será que está todo mundo recebendo a mesma informação? E será que está todo mundo lidando com a informação? Será que todo mundo tem o mesmo recurso para entender o que está vendo aqui no celular? Ou será que a gente está reforçando as desigualdades também? Estamos tendo a achar que estamos reforçando as desigualdades. A ideia também, quando pensamos em plataformas sociais de desintermediação, já não cabe tanto, porque
Se eu tenho, por exemplo, um perfil específico e esse perfil tem informações diferentes do seu perfil, tem algum tipo de intermediação que visa algum tipo de serviço, de exploração. Então, isso também precisa ser considerado e, de novo, volta à necessidade de regulamentação das redes, para que saibamos quais são as estratégias que são utilizadas para nos colocarmos em bolhas separadas. Por que eu acesso uma informação sobre esse assunto e você acessa outra informação sobre o mesmo assunto? Ou você não tem acesso a uma informação X e eu tenho acesso a essa informação X? Qual é o item que nos coloca em lugar de privilégio relacionado à informação? E aí, isso, a melhor forma, o modo mais efetivo para que consigamos é a partir da regulamentação das redes, entendendo quais são os caminhos, quais são os percursos das grandes plataformas, das chamadas Big Techs, na nossa timeline. Até porque, né, Mariana, quando você fala de regulamentação, pessoal das plataformas, na TV, na rádio, no jornal, nas agências de notícia, a gente não pode falar qualquer coisa. A gente tem uma responsabilidade jurídica, né? A gente tem que dar um direito de resposta. E hoje na internet fica essa sensação de que tudo pode, né? Que não há uma punição e que as pessoas podem falar o que querem, que não haverá uma responsabilidade sobre aquilo. E não é bem assim, né, Mariana? Não, não é bem assim. A responsabilidade é solidária, as pessoas precisam entender que quando eu curto, inclusive dou um coração, um like numa notícia, essa notícia tem conteúdo falso, eu estou concordando ou pelo menos engajando, dando mais visibilidade àquela informação falsa. Então, a ideia de responsabilidade, a conduta responsável é essencial para um ambiente mais harmônico. E também, assim, quando assistíamos televisão e tínhamos um canal específico, sabíamos o que tinha naquele canal, qual era o encaminhamento ideológico, porque não existe informação neutra. Não existe uma informação que vai ser boa para todo mundo ou que está livre de algum tipo de interesse ou julgamento prévio. Não é isso, mas é importante entender qual é a finalidade daquela televisão, aquele canal de televisão ou do canal no YouTube, de uma plataforma para acesso a vídeo, por exemplo, ou de troca, de mensageria. Tem sempre alguma finalidade. E para finalizar, queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos acompanhando até agora. Quais os cuidados que essa pessoa tem que ter nessa navegação para que ela se torne mais segura para ela, para a família dela também, né? Um comportamento empático é essencial, entendendo que quando eu estou num ambiente informacional, eu estou construindo, eu faço parte dessa informação. Então, assumir essa responsabilidade, assumir esse posicionamento, se assumir no mundo como pessoa produtora de informação é bastante importante. E aí também entendendo que tem estruturas que nos movem, nos colocam em determinados ambientes e sempre considerar o que estamos fazendo nesses ambientes, o que representamos, quais são as pessoas que interagem conosco, quais são as pessoas que nos dão informação, que fazem chegar a informação para a gente, ou que nós fazemos chegar a informação para outras pessoas, entendendo sempre o nosso ser no mundo. É bem importante a partir das emoções, dos afetos, afinal a informação é tudo que afeta. Então, quais são os afetos que eu quero deixar com as pessoas que estão construindo a informação comigo? Tendo, a partir disso, isso pode ser um caminho, é um trabalho de formiga, partir desse olhar empático, pode ser pouco, pode ser pequeno, mas vai ser essencial e talvez, pelo menos, salvaguarde a vida de alguém. Tá certo. Mariana, muito obrigada, Obrigada por estar aqui hoje no Estúdio do Cidadania. Você que veio lá do Rio de Janeiro, está aqui em Brasília com a gente. Obrigada pela oportunidade, estou à disposição. E vamos construindo informações juntas e de forma empática, cuidadosa e afetuosa. E obrigada a você pela companhia. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o serviço oficial de combate à desinformação do Senado Federal.
Recebeu alguma mensagem estranha sobre um projeto de lei em debate? Manda pra gente. Estamos lá no WhatsApp. Até mais. Tirando a palavra independência do contexto de independência do Brasil, qual é a primeira coisa que você pensa? Talvez seja humor, né? Porque o humor tem que ser uma coisa muito independente, senão ele não funciona. Não se fala da participação popular. Os que são usados, fazem guerra, morrem. Mas o herói é Dom Pedro, é sempre quem manda, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Interessante que eu tenho um sonho recorrente. Esse sonho, eu chego no cinema, né? E aí eu chego na cabine. Quando eu chego na cabine, os projetores não estão mais. Tiraram e colocaram outros, sem eu saber. E o meu mesmo deram um fim. E eu começo a ficar nervoso e falar: por que não me avisaram? Tiraram o projetor daqui. E eu pergunto: onde está o meu projetor? Aí eu acordo. Acordo e fico pensando: o que será que eu sonhei com isso aí? Nós temos um momento que grande parte da juventude está atravessando, digamos, um período muito triste. Essa geração de adolescentes agora é a primeira geração que de fato é exposta à rede social desde criança. Precisa, enquanto sociedade, também ter um olhar para essa adolescência. Algum dia eu imaginei que não valia a pena viver. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções e reformas de estádios e melhoria nas ruas. Minha mãe me disse: muita gente está contra a Copa. Por isso está tendo protesto, pois ao invés de colocarem o dinheiro nas escolas, na saúde, nas moradias e nos transportes, estão gastando dinheiro com os estádios. Mas temos que aproveitar que vai ter turista e gente, e temos que aproveitar que vai ter celebridades e ver o Brasil ser campeão mais uma vez. E eu vou ir no jogo. E no caminho, vai se eu encontro o Neymar, eu ia pedir um autógrafo a ele. Um grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo é das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores. E a vitória é da democracia. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move.
A gente também fala tupi. Boa noite, hoje é terça-feira, 23 de junho e o Senado Notícias está no ar. O governo publicou uma medida provisória que obriga a aprovação em prova do Ministério da Educação para o exercício da medicina. A medida provisória tem trechos de um projeto já aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A medida provisória exige que estudantes de medicina sejam aprovados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, ENAMED, para o exercício da profissão. O objetivo é garantir mais qualidade na formação médica. O exame, aplicado pelo Ministério da Educação, será obrigatório em 2 etapas, no 4º ano e no final do curso. A aprovação vai ser requisito para o registro nos conselhos regionais de medicina. A exigência vale apenas para quem começar a graduação a partir de agora. O senador Dr. Irã disse que a medida provisória precisa de aperfeiçoamentos. Porque eles não deixaram consignado no texto, por exemplo, o que um egresso de uma escola de medicina que não passa no Profmed pode fazer durante o período que ele já está se preparando para fazer uma outra prova. Além do que, nós estabelecemos também que temos que aplicar sanções a escolas médicas que não aprovam adequadamente os seus egressos, que vão desde a diminuição do número de vagas, suspensão temporária de vestibular, até o fechamento de escolas. A medida provisória repete trechos de um projeto já aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado e que aguarda votação no plenário. Um dos pontos de divergência com a MP é que a proposta atribui ao CFM a aplicação da prova de proficiência e não ao MEC. Não faz nenhum sentido que o MEC faça as provas de proficiência médica. O MEC faz as provas de formação médica. Proficiência médica tem que ser feita pelo Conselho Federal de Medicina. O MEC ele é responsável pela formação. Eles podem fazer quantas provas eles quiserem, necessitarem, acharem que precisa durante a formação. Aliás, deveriam olhar com muito mais carinho e muito mais critério a criação de escolas de medicina com baixa qualidade. Essa é a função do MEC. A função do Conselho Federal de Medicina é a avaliação dos profissionais. A Comissão de Direitos Humanos realizou audiência pública para debater o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes de 2026. O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes tem como objetivo incentivar e realizar ações para seu desenvolvimento integral e saudável. A audiência da Comissão de Direitos Humanos debateu a avaliação do plano de 2026 e discutiu seus resultados. Os dados apresentados foram extremamente preocupantes. Os registros de violência sexual continuam crescendo. Os sistemas de saúde, assistência social e segurança pública seguem recebendo milhares de notificações todos os anos. E a violência continua atingindo, sobretudo, meninas, adolescentes e crianças em situação de maior vulnerabilidade. O enfrentamento da violência contra criança e adolescente é, por natureza, uma ação transversal. Nenhum órgão, nenhuma secretaria e nenhum ente federativo é capaz de responder sozinho a um problema dessa magnitude. Uma criança e um adolescente que sofre abuso sexual, ela perde a sua principal capacidade, que é a capacidade de sonhar, que é a capacidade de construir o seu futuro, que é a capacidade de pensar até mesmo que ela pode chegar em algum lugar. A audiência demonstrou que, apesar da implementação de políticas públicas que combatem a violência contra crianças e adolescentes, o número de vítimas tem aumentado. E que, por isso, é preciso tornar as ações do Estado mais eficientes e aumentar o volume de recursos públicos destinados para as políticas que protegem a infância e a adolescência. Apenas nos quatro primeiros meses desse ano, nós já registramos mais de 115 mil denúncias de violações de direitos
Direitos de Criança e Adolescente pela plataforma do Disque 100, né? Assim, a casa onde vive essa criança e onde vive o suspeito da vítima segue sendo o principal lugar de ocorrência da violência. O abuso sexual, ele representa 90% das violências que foram identificadas nos atendimentos. Então a gente tem aí abuso sexual, violência física, violência psicológica. Os principais agressores são os homens, né, os pais, no caso. Aí mais de 90% são os homens, seguido de outras pessoas da família, seguido da mãe e de outros familiares e padrastos. Uma cota criada pelo Senado nas contratações de terceirizados beneficia vítimas de violência doméstica que são dependentes financeiramente. Dos 6 anos de casamento, 5 foram com violência. Jaqueline não conseguia se separar do agressor porque, segundo ela, não tinha renda nem estudo e precisava alimentar os filhos. A auxiliar de serviços gerais conseguiu se livrar da violência doméstica graças a uma oportunidade de trabalho no Senado. Eu descobri que a felicidade é eu ter a minha independência, meu emprego aqui e sobreviver com a minha família. A história de Jaqueline é um recorte da realidade brasileira. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 21 milhões de brasileiras sofreram violência nos últimos 12 meses. Grande parte delas vive nessas condições porque são dependentes financeiramente. Há 10 anos, o Senado Federal resolveu ajudar a transformar essa realidade. Foi criado um programa de incentivo à contratação de mulheres vítimas de violência. 2% das vagas dos trabalhadores terceirizados são destinadas a elas. Hoje, 44 mulheres nessas condições trabalham aqui. A cota é aplicada a empresas com no mínimo 50 funcionários e a identidade dessas mulheres é mantida em sigilo. O Senado envia currículos para as empresas terceirizadas e oferece suporte às mulheres contratadas pela cota. A gente buscou um acordo com a Secretaria da Mulher do GDF, que a cada 90 dias nos garante que a cota está sendo cumprida nos contratos. Segundo, fornece os currículos para as empresas terceirizadoras. Terceiro, acompanha essas mulheres, tanto na sua capacidade laboral, como nas questões psicológicas. Com a cota, o Senado se antecipou à mudança na legislação. Lembrando que isso é em 2016, antes de ter a nova lei de licitações, né? Que hoje já resguarda essa possibilidade. Quer dizer, o Senado ele foi pioneiro e corajoso, né? Porque ele trouxe uma política organizacional que depois vira política pública. Oportunidades de trabalho que significam mudança de vida para dezenas de mulheres. A lista de conquistas da Jaqueline é grande. Formada, pós-graduada e tudo daqui. Paguei minha faculdade com o salário daqui, as pós-graduações, né? Mobiliei a casa que eu tenho hoje, comprei ela financiado também, trabalhando aqui. Então, assim, é muita realização para mim. A Comissão de Esportes realizou nesta manhã uma audiência pública para celebrar a Semana Nacional do Esporte. A importância da prática desportiva na prevenção de doenças foi um dos destaques do evento. Um grande número de doenças no Brasil poderia ser evitado se a população tivesse o hábito mais frequente de praticar esportes. E a pouca atividade não alcança somente pessoas adultas, mas também crianças e adolescentes. O Brasil, infelizmente, caminha para o lado errado. De adolescentes ativos, isso a gente fala de 10 anos. De 43%, a gente cai para 18% quando eu falo das meninas, dos meninos, e de 27% para 7,5% dos meninos. Ou seja, 0,5% das meninas e 4% cumprem as recomendações de atividade vigorosa. É muito pouco, gente. E é aqui que a gente tinha que atuar. E o mais interessante é que o acesso desigual à educação física. Quando meninas foram questionadas se elas tinham acesso à aula na escola de atividade física, 22% falaram que não. E os meninos, 19,7%. Eu fiquei estarrecida de ver que 80% dos jovens, crianças e jovens no nosso país, não alcançam a meta mínima recomendada pela OMS. 76% dos brasileiros
76% dos brasileiros não atinge o mínimo de movimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Quando a gente pega os números do Vigitel, que 68% da população está acima do peso, obviamente essa base da pirâmide vai evoluir para o setor secundário da pirâmide, que é já com alguma doença crônica, que é um diabetes, é uma hipertensão, é alguma doença que vai fazer com que o custo seja muito maior. Os debatedores foram enfáticos na economia dos gastos públicos em saúde que a prática de esportes pode trazer. Toda a verba da Secretaria de Esportes do Estado, da cidade de São Paulo, toda a verba da Secretaria de Esportes da cidade de São Paulo era menor do que a prefeitura gastava com remédio nas unidades básicas de saúde, de hipertensão e diabetes. A prescrição mais poderosa custa R$0, essa é a minha prescrição para todos aqui de maneira geral. Adultos, 150 minutos por semana, atividade física moderada e vigorosa, custa nada, acessibilidade alta, universal e disponibilidade imediata. E efeito colateral só positivo. Diminui a mortalidade, aumenta a energia, diminui o estresse, aumenta a longevidade, melhora a saúde mental e melhora a cognição. Nenhum medicamento já criado tem um perfil custo-benefício igual a esse. Para cada pessoa que pratica esporte neste país, você tira das portas do SUS de imediato ele e qualquer outro que vier a praticar qualquer esporte. E como fazer para incentivar e melhorar a prática de esportes no país? O que falta para que o Brasil, a atividade física, ela seja tratada efetivamente como uma política pública preventiva de saúde e com a mesma importância que nós damos, né, hoje a tratamento a doenças? Assim, o que falta para o Brasil chegar nesse nível de prioridade de entendimento? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a escola. Então, quando a gente consegue colocar a educação física como um ponto importante, isso você já vai criando o hábito, você vai mostrando desde pequeno a importância dessa atividade física para a criança, e o que a gente vê hoje, na verdade, é uma desvalorização da educação física dentro das escolas, né? O Brasil, ele sai na frente. Esse ano teve uma lei já sancionada, no mês 4, lei 15.386, está no ponto de virada. E hoje, agradecer a importância assim, dessa semana e principalmente dessa data, que realmente faz a diferença, assim, vai fazer e tem muito para ser feito nessa área. E assim, o objetivo da lei é justamente incentivar a prática esportiva como instrumento, promover a inclusão social, fortalecer a educação e elevar a qualidade de vida. Nessa semana do esporte, a gente tem que ter uma propaganda nacional. Sim. Uma propaganda nacional, não só aqui, nós aqui na nossa bolha, falando sobre a importância, e eu agradeço muito, né, a senhora estar aqui conosco, porque a gente tem que fazer uma propaganda nacional justamente, e a senhora deu uma ótima dica e eu vou ficar em cima de termos nessas semanas, na semana do dia 23 de junho, todo ano, uma propaganda nacional de estímulo. Um projeto de lei para proteger e amparar milhões de animais domésticos, muitas vezes vítimas de fome, maus tratos e doenças. Uma sessão temática no plenário do Senado debateu esta semana o Estatuto dos Cães e Gatos. As estimativas avaliam que no Brasil a população atual de cães seja por volta de 60 milhões e de gatos em torno de 30 milhões. As pesquisas apontam para um aumento contínuo desses números, em consequência da urbanização. Hoje, quase 5 milhões desses animais vivem nas ruas em situação de grande vulnerabilidade. Para tratar dos direitos, princípios e garantias de cães e gatos, a Comissão de Direitos Humanos apresentou um projeto de lei instituindo o Estatuto de Cães e Gatos, considerados seres vivos sencientes e de natureza especial. O aprimoramento das leis que defendem os direitos dos animais é fundamental para garantir que eles sejam tratados com dignidade, compaixão, respeito e carinho. Sob a presidência do senador Paulo Paim, parlamentares, especialistas e convidados participaram de uma sessão de debates sobre o Estatuto no plenário do Senado. O Estatuto de Cães e Gatos vem para determinar as responsabilidades da União, estados e municípios, as políticas públicas e os recursos necessários para a sua aplicação. Ele é fruto do anseio e clamor da sociedade. Tive orgulho de ser o relator na CDH, onde participei de diversas audiências públicas sobre o tema, não somente aqui, mas também no meu estado,
Por exemplo, lembro aqui a de Caxias do Sul e a de Canoas, onde eu pude ouvir dificuldades, anseios, a esperança de cada um e cada uma de vocês. Representantes da sociedade civil e juristas de alto nível destacaram itens do novo instrumento legal em seus mais variados aspectos. Há mais de 3 décadas, eu dedico a minha vida à defesa daqueles que não têm voz, assim como a maioria de vocês. Ao longo destes 30 anos, senhores, eu vi cenas que jamais sairão da minha memória. Eu vi animais abandonados à própria sorte, definhando nas ruas, definhando nas calçadas. Eu vi cães esperando durante anos atrás de grades por uma família que nunca chegou. Eu vi gatos sobrevivendo no limiar entre o medo, a fome e a mais absoluta indiferença humana. Eu vi com profunda tristeza voluntários adoecendo emocionalmente e fisicamente, falindo financeiramente, enquanto tentavam suprir com seus recursos minguados aquilo que deveria ser uma responsabilidade compartilhada por todo o Estado brasileiro. E a gente sempre fala disso. Conseguimos inserir os direitos animais também na reforma do Código Civil, com redação até muito semelhante com a que consta no projeto de lei que a hora tramita no Senado Federal para o Estatuto de Cães e Gatos. Esse Estatuto de Cães e Gatos, ele deve ocupar um local histórico na evolução da nossa legislação, tal como ocupou o Estatuto da Criança e do Adolescente lá em 1990. O projeto de lei que dá corpo ao Estatuto de Cães e Gatos deverá ser apreciado pela Comissão de Meio Ambiente e, em seguida, votado pelo plenário do Senado Federal. 2026 é ano de eleições gerais no Brasil. Mas antes que os mais de 155 milhões de brasileiros possam escolher seus votos nas urnas, muitas coisas acontecem. No dia 4 de outubro, os eleitores de todo o país vão escolher o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. O segundo turno, se for necessário, acontece no dia 25 do mesmo mês. Mas o calendário eleitoral anota vários prazos preparatórios para o pleito. No dia 20 de julho, começa o período para a realização das convenções partidárias, que vai até 5 de agosto. Nas convenções são definidos os candidatos e as possíveis coligações partidárias. 15 de agosto é o último dia para que os candidatos sejam registrados na Justiça Eleitoral. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia seguinte. Em 28 de agosto, tem início o horário eleitoral no rádio e na televisão. A propaganda segue até 1º de outubro, antevéspera do pleito. A eleição será no dia 4 de outubro. Nos lugares onde houver a necessidade de segundo turno, a disputa vai acontecer no dia 25 de outubro. Os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral têm até o dia 19 de dezembro para fazerem a diplomação dos eleitos. A arte como espaço de resistência e debate político. Está aberta no Senado Federal a exposição Sonhos Dissidentes, que reúne obras de artistas LGBTQIA+. A mostra traz pinturas, fotografias e vídeos que convidam o público a refletir sobre identidade, diversidade e direitos humanos. Veja na reportagem. Sonhar também é um ato de resistência. E quando esses sonhos desafiam padrões e rompem silêncios, a arte se torna ferramenta de expressão e pertencimento. A exposição Sonhos Dissidentes no Senado Federal apresenta obras de artistas LGBTQIA+, e propõe uma reflexão sobre o sonho como espaço de resistência e construção de futuros possíveis. A mostra reúne pinturas, fotografias e vídeos que abordam temas como memória, identidade e pertencimento. E ao reunir diferentes olhares e trajetórias, a exposição convida o público a avaliar reflexões sobre direitos humanos, diversidade e democracia. Quando a gente traz os nossos trabalhos para cá, a gente não traz só uma obra de arte, mas a gente traz uma peça que é carregada de muita história, né? E que normalmente são histórias e corpos que não estão muito nesses lugares que são muito públicos, né? Como se
fosse uma forma de mostrar que histórias como a minha e a história desses outros e outras artistas que também estão fazendo parte, né, pessoas dissidentes, LGBTQIA+, também fazem parte do povo brasileiro. A arte, ela não precisa estar localizada num só âmbito, ela pode estar de formas diferentes, sendo vista de formas diferentes pelas pessoas diferentes a partir do monolito de conhecimento que a pessoa tem dentro dela mesma. Assim. A exposição faz parte de ações institucionais do Senado para a promoção da diversidade, inclusão e do respeito às diferenças e fica aberta para visitação até o dia 2 de julho. O mais importante aqui é pensar que a gente continua sonhando. E que o sonho E aqui a gente está falando dessas pessoas que sonham não depois da luta, o sonho vem antes da luta. É preciso imaginar a possibilidade de dias melhores. E essas pessoas estão sonharam como nós estamos sonhando hoje. Que esse seja apenas uma pequena amostra de como todos nós podemos estar juntos, trabalhar juntos, produzir juntos e nos relacionar respeitando cada um o outro, porque na verdade é isso que é uma sociedade, é um espaço de respeito. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Alexandre Scarpelli, qual a importância das empresas monitorarem os riscos de transtornos mentais no ambiente de trabalho? É fundamental que as empresas estejam com o olhar atento para o gerenciamento de riscos ocupacionais, dos fatores de risco psicossociais, para evitar que surjam ou se agravem os transtornos mentais nos ambientes de trabalho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. A gente sabe que esse governo que está aí teve todas as oportunidades para melhorar a vida dos brasileiros, mas não fez. O PL entende que chegou o momento de construir um novo futuro. Está na hora de cuidar do Brasil e do povo brasileiro. Bolsonaro sempre lutou por um Brasil próspero, que cuida mais das pessoas e menos dos adversários. E foi por isso que o PL se tornou o maior partido do Brasil. Tirando a palavra independência, do contexto de independência do Brasil, qual é a primeira coisa que você pensa? Talvez seja humor, né? Porque o humor tem que ser uma coisa muito independente, senão ele não funciona. Não se fala da participação popular. Os que são usados, fazem guerra, morrem. Mas o herói é Dom Pedro, é sempre quem manda, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Um grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo é das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores. E a vitória é da democracia.
Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal